O programa a seguir é livre para todos os públicos. Enquanto os governos estaduais, o governo federal discutem soluções para a segurança pública, para que não aconteçam episódios como o que aconteceu em outubro, no Rio de Janeiro, a operação policial mais letal da história do nosso país, a sociedade civil vem buscando outros caminhos para prevenir a violência. O esporte e a cultura são apresentados aqui nessa entrevista como antídotos para prevenir futuros marginais, futuros bandidos e para melhorar a segurança pública em nosso país. Para falar de esporte, eu recebo agora Paulo Riccardi. Ele é o presidente da Liga Brasileira de Altinha, um esporte tipicamente de rua. Paulo, muito obrigado pela sua presença em nosso programa. Seja bem-vindo ao estúdio da TV Senado. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês e ter esse bate-papo aí, da gente poder conversar um pouco, principalmente sobre essa questão da inclusão do esporte, arte e cultura nas comunidades. Pois é, você tem esse trabalho à frente da Liga Brasileira de Altinha, um esporte que é muito conhecido no Rio de Janeiro, um esporte de praia, um esporte de rua, um esporte acessível, né, que acontece justamente em um espaço onde pessoas de diferentes classes sociais podem frequentar, ver, assistir, participar e até participar do esporte mesmo, propriamente dito, não só assistindo, mas como jogadores. E, além disso, você também tem desenvolvido um trabalho no Rio de Janeiro, juntando esportes de rua, chamados street games, Exato. Cultura, dança de rua. Fala um pouco sobre esse contexto do seu trabalho para a gente. Sim. Bom, a Altinha é um esporte extremamente inclusivo. Ele nasceu nas praias do Rio de Janeiro. E é um esporte que é para todos, independe da idade, com classe social, como você mencionou, né? E se joga muito ou joga pouco, né? As pessoas acabam que numa roda, as pessoas vêm, vão entrando e vão jogando, participando. E isso é muito legal porque, de certa forma, muitas pessoas acabam formando amizades, obviamente na prática também, óbvio, da atividade física e, obviamente, também da promoção da saúde mental, né? Em 2021, a gente iniciou esse trabalho em 2015, né? Perante a Altinha, um esporte que cresceu muito em todo o Brasil, né? E fora do Brasil, né? A nível mundial. Em 2021, a gente lançou a modalidade Street, né? Altinha Street. Como é que é essa modalidade Street? Porque a Altinha é na praia, Exatamente. Né? O Street, então, você leva esse mesmo esporte que é parecido com vôlei, né? Só que as pessoas não usam as mãos. Jogam isso, com né? o pé. Vamos lá. Isso, joga com o pé. O cara já tem que ser meio craque para jogar. Eu não tenho essa habilidade, não. Aí vocês levaram isso para a rua. Então, até para retomar a Altinha, na verdade, ela surgia muito nos aquecimentos de atletas de futebol profissional, um brincando com o outro, a bola no alto. Só que, obviamente, foi crescendo, né? Tomou as praias do Rio de Janeiro, perante também muitas pessoas que iam jogar futebol, ficavam esperando, ficavam brincando também, e ela tomou. A nossa visão era que a Altinha ela precisava de outras opções para alguns atletas que ficavam longe da praia, né? Então a gente falou, pô, e quem não tem esse acesso, que não consegue vir por uma questão muitas vezes financeira, de pagar uma passagem, né? Então, pô, vamos incentivar que as pessoas possam ter um espaço, né? E, obviamente, enxergar que existe uma outra possibilidade de ela praticar, né? A Altinha, né? Então, a gente, obviamente, realizou a primeira competição em 2021, que foi no Leme, né? Na Praça do Leme. E, a partir dali, a gente viu que foi um boom, assim, um sucesso no street. E as pessoas começaram, obviamente, a praticar mais perto de sua casa, nas praças próximas, ou também muitas vezes em Gramado, como acontece em algumas situações, mas foi realmente ali um boom muito interessante, assim, dentro da prática. A gente tem um contexto bem interessante, porque daí o esporte que estava ali como uma modalidade de praia, ele começa a se direcionar para dentro da cidade e chega a pessoas que é a realidade de muita gente, você colocou,
talvez para alguma das pessoas que assistem aqui ao nosso programa, pensem, como é que uma pessoa não tem dinheiro para comprar passagem de ônibus para ir para a praia? Mas essa é a realidade de muita gente. Exatamente. Essa é a realidade de muita gente que mora justamente nessas comunidades do Rio de Janeiro, onde vimos essas cenas lamentáveis de violência que aconteceram agora em outubro de 2025. Então, você leva, né, tem esse movimento de levar a Altinha, esse esporte de praia, para o contexto mais urbano. Sim. E daí você já começa a entrar com esse trabalho de comunidade, que é um dos pontos dessa nossa conversa, né? Como é que você vê a receptividade, como é que as pessoas das comunidades, quando você começa a levar isso enquanto prática, enquanto esporte, incentivando jovens, especialmente jovens, crianças, a participarem desses esportes, desses e outros, né? Como é que isso transforma a realidade dessas pessoas, especialmente de cada indivíduo ali, às vezes uma pessoa que não tem uma perspectiva de vida, de oportunidade, de repente enxergar no esporte um caminho para mudar uma realidade? Eu acho que para a gente, nesse ano, por exemplo, a gente executou 9 etapas, né, do Street Games, né? O Street Games, ele nasceu dentro da Liga Brasileira de Altinha, justamente como citei aqui, por 2021 a gente lançar a modalidade Street da Altinha. E aí a gente acabou enxergando que, em conjunto à Altinha, a gente podia acrescentar outras modalidades que vêm na modalidade urbana. Então a gente acrescentou o break, o basquete 3x3 e assim foi. É um escopo de várias modalidades que compõem esse quadro do Street Games, né? E foi muito interessante ir para dentro da comunidade, porque a gente, nessa experiência, né, da realização, a gente vendo uma comunidade extremamente participante, pulsando com uma energia, uma vibração tão grande ali na prática, que está recebendo a gente com o coração, assim, o braço aberto. E para a gente é o maior retorno que a gente pode ter, né, como gestor, de ver justamente esse brilho nos olhos de quem está praticando, né? A nível de benefício, eu enxergo uma questão, apesar de ser uma questão, né, física, né, da atividade, né, mas uma questão muito de saúde mental, uma questão muito educativa. O projeto tem esse cunho, né, socioeducativo, inclusivo completamente. Então, a gente fica feliz de ver realmente esses benefícios, esse retorno para a comunidade em si, sabe? E você percebe que essa participação da comunidade, esse envolvimento junto com o esporte, move, de alguma maneira, as pessoas nesse sentido de sair do caminho da violência? E como é que você vê a mudança dessa realidade nesse sentido? Você que é professor, né, de educação física, então você também tem essa relação de mudar, né, o ensino do esporte como uma forma de mudar a realidade. Sim. O que você sente nesses espaços, quando vocês vão levando o esporte para dentro das comunidades? O esporte, ele, na prática, né, na prática esportiva, ele, além de você estar socializando, né, você consegue liberar a pessoa endorfina, serotonina, são substâncias que relaxam, né? Então, muitas pessoas que, obviamente, têm algum grau de dependência de alguma situação, elas já conseguem ter aquele benefício da liberação dessas substâncias químicas no corpo, né? Então, as pessoas acabam que veem que, a atividade física me dá, né, entre aspas, esse prazer, essa onda, né? E muitas pessoas acabam escolhendo ali por ser um ambiente saudável, um ambiente que a pessoa está ali socializando com os amigos, pessoas que não têm amigos, né? Muitas vezes a escolha de uma situação de droga, muitas vezes pode ser algum problema que a pessoa tem no seu seio, né, na sua família em si, e ali ela consegue já formatar pessoas que têm uma cabeça já voltada para essa questão do esporte, né? E a gente, obviamente, dentro dos projetos, a gente tenta colocar sempre esses valores que são importantes, né, para as pessoas, né? Buscar, obviamente, um trabalho, uma formação, né? A gente coloca assistente social, justamente também prevenindo algum outro tipo de pessoa, outro tipo de situações que possam acontecer com as crianças, perante também abuso sexual, muitas vezes acontece. Tem um trabalho com as famílias. Exatamente. Também. Não envolve, normalmente você vai ter
imagino, uma participação maior de crianças, de jovens, Sim. de adolescentes entrando no esporte, né? Normalmente é a faixa etária das pessoas que têm uma boa disponibilidade de tempo para se dedicar a atividades extras, mas esse trabalho vai incluir as famílias desses jovens e adolescentes. Então. O nosso público ele é muito jovem, mas é um interessante que a gente buscou construir uma situação dentro do projeto que a gente conseguisse acolher os pais, né? Então, os pais que muitas vezes estão assistindo, a gente traz eles para participar do projeto. E isso é muito legal, porque aí vai ao encontro da situação em que a família ela está em conjunto fazendo uma atividade física. Ela vai buscar, geralmente, uma questão de uma reeducação alimentar também. E aí, obviamente, várias outras situações vão acompanhando esse desenvolvimento que é muito legal. É multidimensional o que o esporte gera como retorno para a pessoa, para as famílias e para as comunidades, né? Sim. Agora, quando você leva a altinha, o breakdance, junta esporte com cultura e leva para esses espaços urbanos, como é que você vê a infraestrutura desses locais? As comunidades vão improvisando esses espaços. Há espaços, ou bairros no Rio de Janeiro, especialmente, que é onde você atua mais, que tenha já praças, quadras esportivas. Como é que está o investimento do Estado em termos de dar condições para que projetos como o que vocês fazem, eles tenham lugar para acontecer? Sim. Bom, a gente busca, em primeiro lugar, ir o mais próximo possível da comunidade, para que essas pessoas realmente possam ter um acesso facilitado, né? Muitas comunidades elas já dispõem de um centro esportivo e aí a gente consegue, obviamente, acrescentar, né, com as atividades, né? Em outros vem a ser a ocupação de um espaço público que está ocioso, né, que não é utilizado, que para a gente também é muito interessante, porque são lugares que são também acessíveis, mas que muitas vezes não dispõem de uma atividade que a gente entra para, obviamente, compor e exercer esse direito para a sociedade de ter, obviamente, o esporte e a arte de uma forma acessível, né? E quando esses espaços passam a ser ocupados, essa ocupação, né, essa mudança de função mesmo, de um espaço que às vezes estava ali abandonado, e ele passa a ser utilizado para a prática de esporte, para a realização de atividades culturais, para a arte, isso tem uma relação também com uma diminuição de violência nos locais onde vocês levam essas atividades? Completamente. A relação é total. Muitas pessoas, muitos usuários, muitas vezes acabam se identificando com algumas das modalidades e no meio desse processo ele realmente ou diminui drasticamente o seu uso com drogas ou realmente consegue parar com o uso, né? E aí vem a questão justamente de alguns esportes que tratam a questão da expressão, né? Que aí vem o caso do breaking, né? O grafite em si, né? A gente fala grafite, muitas vezes acham que é uma latinha só de spray, né? Mas a gente usa alguns elementos da pintura em si, né? Sim. A gente agrega, então essas são formas da pessoa, obviamente, poder estar se expressando através da arte e muitos problemas que a pessoa acaba que ela traz consigo internamente, que muitas vezes não são nem ditos numa terapia, mas ele consegue, obviamente, numa tela ou, obviamente, alguma situação de muro, ela consegue expressar ali e, obviamente, consegue minimizar os seus problemas, né, internos principalmente, né? Isso vai levando também para outras pessoas, um pouco ali do pensamento dela, e claro que sempre vai encontrar alguém ou muitas pessoas que se identifiquem, às vezes, Sim. com uma expressão, de uma manifestação de sentimentos que a pessoa tem, que encontra eco em outros, e isso dentro do espaço urbano Exatamente. vai modificando a realidade de muita gente. Agora, vamos falar um pouquinho da altinha, né, do esporte, porque você tem feito um trabalho, inclusive aqui no Congresso Nacional, fora também, junto ao Comitê Olímpico Internacional, ao Comitê Brasileiro também, Exato. das Olimpíadas, de alçar
né, levantar o esporte, como você levanta a bola na altinha, levantar o esporte a um novo patamar e transformar a altinha num esporte olímpico. E em que pé que está isso? Como é que está essa situação? Conta pra gente. Nossa, é uma trajetória longa, né? A gente vem aí desde 2015 trabalhando muito forte em várias questões, né? Iniciando, obviamente, nas redes sociais, onde foi hoje a comunicação através das redes sociais é muito forte, né? A gente, através do Instagram que a gente tem, do Altinha FC, a gente tem ali mais de 420 mil pessoas, né, acompanhando pelo todo o território nacional e fora. Altinha FC, tudo junto. Altinha FC, tudo junto. junto. Altinha FC. Vou pedir para o nosso pessoal colocar na tela enquanto a gente conversa, para quem quiser se informar um pouco mais sobre o esporte e acompanhar também. Mas vai lá, continua. E é um esporte muito democrático, em que a gente enxergou ali que a gente tinha que tratar alguns elementos. Uma, para a gente, que foi fundamental, a inclusão cada vez mais da mulher, né? Imagina que há anos atrás, por exemplo, no futebol, as mulheres não tinham vez, por exemplo, né? Existia um preconceito muito grande. Na Altinha, no seu início, tinha um pouco disso, mas a gente, através de postagens e incentivando cada vez mais, hoje as mulheres estão dando show nas praias, nas praças, jogando e com muita habilidade. Estão jogando muito, batendo bolão, muito mais que muito homem que achava que jogava, né? As mulheres realmente estão dando show. A gente, obviamente, está trabalhando muito numa questão mais estrutural do esporte, buscando, obviamente, chegar próximo das exigências, né, que o COB e o COI, obviamente, impõem, né? Em primeiro lugar, o COB. Tivemos um vídeo repostado pelo COI, que acho que foi muito legal, bem até surpreendente, mas a gente obviamente enxerga que está no radar. Isso mostra deles. Que há uma boa vontade. Sim. Já tem uma indicação de que o esporte pode entrar para essas modalidades olímpicas. Exatamente. Eles buscam hoje a renovação de grade, com um público mais jovem. Então, a gente está trabalhando nessa perspectiva, obviamente, de alcançar realmente, no futuro, os Jogos Olímpicos, né? Um sonho em que todos os praticantes aí, obviamente, estão desejando. Então, a gente está trabalhando aqui em Brasília nessa questão da política pública também, na questão, obviamente, de engrandecimento, mais competições, a gente possa, obviamente, estar crescendo nesse sentido. Esse é o intuito, né? Nós colocamos aqui o @ Altinha FC, para quem quiser se informar um pouco melhor, saber um pouco mais sobre o esporte, talvez até incentivar para que a Altinha seja realmente reconhecida como um esporte olímpico. É um esporte genuinamente brasileiro, né? Exatamente, isso que eu ia fazer aqui, essa observação. É um esporte criado no Brasil, né? É um esporte, a gente fala esporte, né? Ele passou a ser reconhecido agora recentemente, né? Para uma PL até do senador Romário, né? Então, já foi um avanço, obviamente, dentro do esporte. A gente, lá atrás, a gente conversou muito nessa questão, apresentamos também a questão da Altinha e hoje, obviamente, tendo a Altinha reconhecida como esporte, eu acho que é um ganho muito para todos os praticantes. E a gente está falando sobre prática hoje, no mundo todo, a gente pega vários países com muito praticantes, né? A gente tem a Federação Portuguesa, por exemplo, lá, como eu ocupo o caso de vice-presidente, é muito praticado em Portugal, Israel, Austrália, Estados Unidos está muito forte. A gente pega ali Itália, Espanha e França também engateando, mas está numa fase crescente. Então a gente vê o Japão também muito forte. O Japão anda assustando os brasileiros. Exatamente. Nós gravamos um Cidadania aqui com o embaixador do Japão, Hayashi Teiji, e falamos justamente sobre essa troca de cultura entre os dois países, né? O que nós aprendemos com a cultura japonesa, o que nós levamos da cultura brasileira para eles. Falei, olha, no futebol vocês não precisavam ter aprendido tão bem, né? Porque já está começando a assustar a gente. Como é que está? Na Altinha, os japoneses também já estão dando trabalho para os times brasileiros? Cara, os americanos e os japoneses, eles são muito dedicados, né? Então, ontem eu estava até numa conversa com um amigo aqui em Brasília, a gente estava falando, pô, cara, eles são realmente tão dedicados que, se bobear um dia, eles vão superar a gente aí, né? Então, a gente acredita muito no movimento. O futsal, ele passou muito por esse movimento de brasileiros irem morar
em outros países e levando também à prática. Acredito que esse modelo está acontecendo muito, esse intercâmbio, né? E que, obviamente, atletas aí, japoneses e de outros países de ponta vão surgir, que, obviamente, engrandece muitas competições, né? Claro, esse intercâmbio, exatamente, mais valor o esporte vai muito ganhar. Importante, né? Esse crescimento, né? Tem campeonato mundial? Sim, então, a gente faz o Brasileirão de Altinha, a gente ficamos aí por um entrave aí, obviamente, perante uma situação, né, política e de recurso, né, incapacitou a realização do Mundial que a gente estava formatando, seria o primeiro, mas a gente ainda segue com essa ideia aí de estar realizando ele em Copacabana, que é um berço ali da Altinha, e estar podendo realizar. Da Altinha, exatamente, mundo, né? de poder realizá-lo ali. Isso é muito bom, porque também reforça uma imagem positiva do país no exterior, né? O Sim. esporte e a cultura são grandes vetores de divulgação da imagem. E Exatamente. um esporte genuinamente brasileiro pode ter um poder de melhoria da imagem que acaba tendo, né, vários desdobramentos, né? Inclusive de influência política, de abertura de mercados. Dentro desses campeonatos que são feitos da Altinha, já há inclusão também para estudantes, tem campeonatos estudantis, entra nessas competições mais voltadas para as bases, aí para os que estão começando? É muito engraçado que em toda a competição nossa, a gente encontra atletas, por exemplo, de 13 anos. A renovação da Altinha é muito grande e, diferente do futebol, que tem, obviamente, um investimento muito grande, você encontra atletas muito jovens, né, obviamente, praticando, entrando em clubes, etc. A Altinha, o legal dela é que ela se assemelha muito ao futebol. Então, os garotos, desde cedo, estão brincando, jogando Altinha. E hoje, você na NBA, você encontra atletas aquecendo, jogando Altinha. No vôlei, aquecendo. Inclusive, no vôlei, vale o toque do pé. Sim, é Inclusive, verdade. eles treinam nesse sentido da Altinha, né? E assim como inúmeros outros esportes, como o surf, por exemplo, é um elemento, e vários outros esportes, eles acabam aquecendo. Então, enfim, eu acho que é bem interessante nesse lado, nessa composição de enxergar o quanto que a Altinha pode ir. Perante essa questão da estudantil, né, e dos jogos estudantis também em si, a gente vem conversado nessa inclusão e eu acredito que em breve aí, obviamente numa questão política a gente consiga já essa inserção aí a nível de território nacional, a inserção da Altinha. Paulo, falando principalmente para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, para as famílias, eu diria principalmente para as famílias do Rio de Janeiro, mas para toda a nossa sociedade. Que você falasse sobre a importância do esporte junto com a cultura, com o lazer, desse trabalho todo que você tem feito, que se associa a um trabalho de educação. O que você diria para essas pessoas hoje enquanto um convite ou até uma mensagem de o quanto é importante trabalhar as questões do esporte, da cultura, da arte, do lazer, da educação, para a gente não ter mais, num futuro, situações como a que temos visto no Rio de Janeiro e em outros lugares do país, porque a violência, infelizmente, está se espalhando pelo Brasil inteiro. Verdade. Eu, em primeiro lugar, eu acredito muito na questão esportiva e cultural como um fator extremamente importante na educação, na formação dessas crianças, né, ajudando muito com valores. E, obviamente, o Street Games está numa composição com todas as suas modalidades, né, enfim, seus valores, obviamente, do próprio projeto, buscando se inserir cada vez mais nas comunidades. Mas, seja qual for a comunidade que você esteja, busque projetos que dêem uma assistência, obviamente, perante essa questão esportiva, cultural, alguma situação em que se tenha uma expressão artística, né? Eu acho que é tão importante você poder pegar o seu filho e inserir ele e ocupá-lo com algo que realmente vai contribuir e fazer bem, né? Porque a questão do esporte, ela não é só a pessoa chegar e estar com um corpo definido,
e tá forte, né? Não é só isso, ou a criança correr, porque vai se desgastar e vai chegar à noite e vai conseguir dormir melhor, né? É muito além disso, né? O esporte, ele consegue que se tenha regras a se seguir, né? Ele consegue fazer com que a criança ela consiga ter essas questões da saúde mental mesmo, que é tão forte hoje e cada vez mais está mais precoce nessas questões, né? A gente encontra hoje também uma péssima alimentação nas crianças, né? Falando de uma forma em geral. Então, a questão da atividade física também vai ao encontro de você poder regular suas taxas, né? De sanguíneo, principalmente a diabética, é muito forte nas crianças, sim, pelo consumo excessivo de doces e refrigerantes, né? Então, pratiquem atividade física, coloque seu filho no máximo possível de atividade, porque ele vai estar com pessoas que, obviamente, têm um outro sentido, né, do que, obviamente, estar ali aberto a uma má companhia que pode, obviamente, levá-lo para uma outra situação, né, como tantas crianças recentemente aí, adolescentes, a gente fala de crianças, mas adolescentes acabaram sendo levados, né? Bom, o esporte, principalmente nesse contexto, é um assunto de cidadania. E para você, Paulo, o que é cidadania? Cidadania, para mim, é a inclusão aí do esporte, arte, cultura dentro das comunidades, né? Na verdade, a gente fala comunidade, mas eu acho que por um todo, né? Porque todos nós sofremos quando algo assim acontece, por um todo, né? Então, a gente sempre espera de uma sociedade mais equilibrada, né? Mas é isso. Bom, Paulo Ricarte, mais uma vez, obrigado pela sua presença no nosso programa, obrigado pela entrevista. Eu que agradeço aí, um abraço, obrigado a todos aí, gratidão. E eu agradeço também a você que acompanha a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia é todo dia. Obrigado. Essa nova política da EAD é uma mudança que altera todo o ensino superior, não só os cursos EAD. A primeira mudança, que eu acho que é a mais importante, é que a gente regulamentou o chamado curso semipresencial. É preciso ter um processo de monitoramento e acompanhamento, fiscalização em relação à qualidade do ensino à distância. Em discussão, hoje, 20h, aqui na TV Senado. Declaro aberta a sessão solene. Se não existe parlamento, não existe democracia. O governo via todos como se fosse comunista. A fila não para de crescer para a passagem da revista lá na esplanada dos ministérios. Deve ser sempre lembrado o que foi dito por Ulisses Guimarães. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Quando disse, quem fala? Eu disse, Ariano Suassuna. Let daylight dry your tears. If you beside you to God and to guide you. A arte de contar histórias por meio da voz e falar sobre os desafios de quem tem a voz como instrumento. A gente quis trazer as áreas de óperas, duetos, assim, mais, digamos, mais palatáveis, mais conhecidos, um pouco curtos, e que eu acho que assim, muitas pessoas já ouviram e não sabem, porque a gente ouve muitas vezes essas áreas e duetos em comerciais. O site do Senado agora mostra projetos de lei em linguagem simplificada.
é o Senado Explica, uma ferramenta de inteligência artificial combinada com revisão humana que torna mais fácil entender e acompanhar as leis em debate aqui no Senado. Na página de tramitação das matérias e no portal E-Cidadania, Senado Explica. Olá, bom dia. Quinta-feira, 13 de novembro. O Senado Notícias está no ar. A CPMI do INSS tem reunião marcada para daqui a pouco, às 9 da manhã. Os parlamentares vão ouvir o advogado Eric Douglas Fidelis. Também está prevista a votação de requerimentos. A repórter Dinalva Ferreira está na sala da CPMI, vai acompanhar a reunião e traz ao vivo mais detalhes. Bom dia, Dinalva. Oi, André, bom dia para você, bom dia a todos. Então, André, como você disse, eu já estou aqui na sala da CPMI, por enquanto o movimento é pequeno por aqui. A CPMI vai ouvir nessa quinta-feira o advogado Eric Fidelis, que é filho do ex-diretor de benefícios do INSS, André Fidelis. Os dois foram alvo da operação sem desconto deflagrada pela Polícia Federal e CGU em abril. O André Fidelis, ele já foi ouvido pela CPMI, que hoje vai ouvir o filho, o Eric Fidelis. Movimentações, documentações que chegaram à CPMI apontam que Eric Fidelis teria movimentado, teria recebido por meio do escritório dele cerca de 5 milhões de reais de pessoas ou empresas envolvidas, que são suspeitas de envolvimento no esquema. Além disso, o COAF apontou que o escritório de André Fidelis, de Eric Fidelis, movimentou cerca de 10,4 milhões de reais entre 2023 e 2024. Além desse depoimento, a CPMI vai também votar cerca de 66 requerimentos. São novos pedidos de informações, de compartilhamento de documentos, pedidos de prisão preventiva de pessoas que já foram ouvidas pela CPMI, quebras de sigilo de empresas e pessoas suspeitas de fazerem parte do esquema e também novas convocações. A comissão deverá analisar, por exemplo, a convocação do deputado estadual pelo PSB do Maranhão, Edson Cunha de Araújo, que é também vice-presidente licenciado da Federação das Colônias de Pescadores do Maranhão, a FECOPEMA, que é uma federação que é suspeita também de ter recebido dinheiro de desvio, de descontos indevidos dos aposentados. A gente vai ficar por aqui, André, assim que começarem a chegar os integrantes da CPI, que começaram a chegar por aqui, senadores e deputados, a gente volta com mais informações. Reginaldo, já voltamos com você. 3 reuniões de comissões, sendo uma de CPI e sessão especial no plenário do Senado. Confira a agenda desta quinta-feira. Daqui a pouco, às 9 horas, a Comissão de Direitos Humanos tem reunião marcada, uma audiência pública para debater o Fundo de Promoção da Igualdade Racial como forma de viabilizar políticas públicas. Também às 9, como vimos, a CPMI do INSS tem reunião prevista. Na pauta, dezenas de requerimentos e também o depoimento do advogado Eric Douglas Martins Fidelis, apontado como intermediador de dinheiro em favor do pai por meio de um escritório de advocacia. O pai foi diretor de benefícios e relacionamento com o cidadão. Às 10 horas, a comissão temporária criada para examinar o projeto de reforma do Código Civil deve se reunir em audiência pública para discutir tópicos referentes ao direito das obrigações e dos contratos. E logo mais, às 2 da tarde, está prevista a sessão especial no plenário do Senado para celebrar os 119 anos da parceria entre Brasil e El Salvador. O fim dos descontos associativos diretamente na folha de beneficiários do INSS foi aprovado nesta quarta-feira pelo plenário do Senado. O texto segue para a sanção do presidente da República.
A proposta proíbe descontos nos benefícios do INSS de mensalidades de associações, sindicatos, entidades de classe ou organizações de aposentados e pensionistas, mesmo com autorização expressa do beneficiário. Não significa que quem porventura se associe a alguma entidade não possa fazer esse mesmo desconto através de um boleto. Então, nós todos estamos debruçados nesse processo da CPMI. A CGU, inclusive, emitiu um relatório que mostra que quase que 100%, 98 ponto alguma coisa por cento daqueles que foram consultados nessa amostragem não deram causa a esse desconto indevido. Nós estamos no meio da CPMI do INSS, que vai separar o joio do trigo, de quem montou falsas associações para roubar, como tem sido revelado, daqueles que são entidades históricas que recolhem suas contribuições com desconto na folha do INSS. Eu falei até com o senador hoje pela manhã. Eu acho que quem é bandido, que montou falsas associações para roubar os aposentados, na minha opinião, óbvio que não tem que ter o direito. Mas existem entidades que são históricas e que fazem um desconto sem ser a bagunça daqueles que comentaram. O INSS deverá realizar busca ativa para localizar e identificar os beneficiários lesados por descontos irregulares. Deverá ser dada prioridade a grupos de populações vulneráveis e localidades de difícil acesso. A instituição financeira ou sociedade que realizar desconto indevido de mensalidade terá que restituir o valor integral atualizado dentro de 30 dias da notificação da irregularidade pelo INSS. Caso não faça a devolução, o INSS assumirá o pagamento e cobrará da instituição financeira. O texto também permite que bens sejam sequestrados por representação policial, ainda na fase de investigação. Atualmente, depende de requerimento do Ministério Público e o sequestro ocorre na fase em que a pessoa já está indiciada. O projeto também aumenta as exigências para o crédito consignado, que só poderá ser feito por autorização prévia, pessoal e específica do beneficiário por termo autenticado. E essa autenticação será exclusivamente por biometria, reconhecimento facial ou impressão digital e assinatura eletrônica qualificada ou autenticação por múltiplos fatores. Esse projeto ele está efetivamente dando cobertura para proteger milhões de aposentados hipossuficientes que não têm acesso à internet, que não têm, infelizmente, grau de instrução elevado e que são aí ludibriados e são vilipendiados em seu pouco recurso. Vai ser um marco dessa casa em defesa dos aposentados brasileiros, das aposentadas e uma resposta àqueles que nos últimos anos roubaram bilhões daqueles que trabalharam uma vida toda. E ontem foi dia de esforço concentrado no Senado. Indicações de autoridades para diversos órgãos e embaixadas foram aprovadas pelo plenário. Veja a lista. O plenário aprovou as indicações das seguintes autoridades nesta quarta-feira. A recondução de Paulo Gonet como Procurador-Geral da República. Para ministros do Superior Tribunal Militar, Anísio Davi de Oliveira Júnior e Flávio Marcos Lancia Barbosa. Para o Conselho Nacional do Ministério Público, os nomes aprovados foram Gustavo Afonso Saboia Vieira, Tiago Roberto Moraes Dias e Edivaldo Nilo de Almeida. Para o Conselho Nacional de Justiça foram aprovados Jaceguara Dantas da Silva, Fábio Francisco Esteves e Daiane Nogueira de Lira. Para a ANA, a Agência Nacional de Águas, foi aprovada Renata Lúcia de Albuquerque Emerenciano. Para a ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, Severino Medeiros Ramos Neto. Antes da votação em plenário, Paulo Gonet passou por sabatina na Comissão de Constituição e Justiça, onde foi aprovado com 17 votos favoráveis e 10 contrários, para mais 2 anos, à frente da Procuradoria-Geral da República.
Durante a sabatina, na exposição inicial, Gonê fez um balanço do trabalho nos últimos 2 anos, período em que, segundo ele, a PGR recebeu quase 9.000 pedidos para se manifestar sobre os mais diversos assuntos, todos conduzidos com cuidado e respeito aos preceitos legais. O que importa ter presente é que não há criminalização da política em si. Sobretudo, a tinta que imprime as peças produzidas pela Procuradoria-Geral da República não tem as cores das bandeiras partidárias. Paulo Gonê citou os processos relacionados aos atos antidemocráticos do 8 de janeiro. A lei permite que, sendo crime menos grave, se possa realizar um acordo de não persecução penal, ANPP, pelo qual o agente assume o erro e se compromete a medidas de reparação, livrando-se da condenação penal e mantendo o status de réu primário. No âmbito dos processos que discutem atos antidemocráticos, houve ampla utilização desse mecanismo para evitar a ação penal. A oposição não poupou críticas à recondução dele e à atuação, principalmente com relação a esses processos. Eu quero lamentar a sua recondução. Muito. O senhor aceitou passivamente o Ministério Público Federal ser esculhambado. Não defendeu as prerrogativas constitucionais da instituição que o senhor deveria representar. Perdeu a titularidade da ação penal pública. Foi ignorado em vários momentos pelo ministro Alexandre de Moraes, que sequer consultava o Ministério Público Federal. A classe dos membros do Ministério Público Federal, pela ANPR, apoia integralmente a renovação do seu mandato. Parece que não há vergonha da classe em ter o atual Procurador-Geral à frente da carreira. Paulo Gonê foi questionado sobre anistia a condenados pelos atos antidemocráticos e sobre a possibilidade de redução de penas. 14 anos de pena para a Débora dos Santos, 18 anos de pena, 17 anos para outros manifestantes. Vossa Excelência não vê um espaço para redução de pena em relação a essas pessoas? Se o Congresso Nacional entender que há excessos nessas penas, eu tenho certeza que o Congresso Nacional promoverá o ajuste da legislação ao seu sentimento de justiça e de correta retribuição pelos comportamentos inadequados. Também teve que responder sobre a posição dele em relação ao impeachment de ministros do STF. O senhor declarou recentemente que o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal deveria ser base de competência exclusiva do PGR, contrariando a Lei 1079 de 1950. Pergunto ao senhor: qual base constitucional ou jurisprudencial sustenta essa nova decisão e leitura de Vossa Excelência? Em nenhum momento eu disse que o ministro do Supremo não pode sofrer impeachment. O que eu fiz foi produzir um parecer, isso não é decisão, isso não é voto, eu produzi um parecer sobre o meu entendimento com relação à distinção que deve haver entre agentes de poderes soberanos que recebem a sua legitimidade diretamente da população, do titular da soberania, e aqueles que recebem a sua legitimação da fundamentação, do caráter racional das decisões que tomam, que são justamente os integrantes do Poder Judiciário e também do Ministério Público. O perfil técnico e a independência institucional têm marcado a gestão de Vossa Excelência. A sinalização de uma gestão menos personalista e mais orientada por critérios técnicos jurídicos tem sido uma das características do mandato de Vossa Excelência. Recuperação de um tom de discrição e sobriedade pública, com foco fundamentalmente na questão jurisdicional e jurídica das manifestações da PGR, evitando politização. Nossa bancada e a maioria deste Senado, felizmente, tem discernimento. A maioria dos nossos pares tem discernimento.
sabe exatamente o papel que Vossa Senhoria cumpriu no exercício da função. Como disse o senador Eduardo Braga, com a discrição e a atuação cirúrgica que requer um procurador-geral na defesa dos preceitos constitucionais e do Estado democrático de direito. Doutor Gondê, votarei no senhor, sobretudo pelo papel histórico de Vossa Excelência, porque, dentre outras atribuições de Vossa Excelência, esteve com a retidão e, sobretudo, com a discrição que só cabe a meus Ministério Público, defender e punir aqueles que atentaram contra a democracia brasileira, para que não se esqueça, para que nunca mais se repita. Na mesma reunião, os senadores sabatinaram 2 indicados ao Superior Tribunal Militar, generais de Exército Anísio David Oliveira Júnior e Flávio Marcos Lancia Barbosa, que também foram aprovados mais tarde pelo plenário do Senado. A Comissão de Direitos Humanos realiza hoje uma diligência em regiões rurais de Rondônia para verificar denúncias relacionadas ao processo de desocupação de terras. O foco da comissão é na área do eixo Alvorada do Oeste, Jaru-Uaru. A repórter Ticiane Oliveira acompanha a diligência e traz os detalhes. A Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal realiza diligência aqui no estado de Rondônia. Nós estamos no aeroporto de Porto Velho, de onde seguiremos para o município de Alvorada do Oeste. Participam da diligência a presidente da Comissão de Direitos Humanos, senadora Damares Alves, o senador Marcos Rogério e também o senador Jaime Bagatoli. O objetivo da diligência é apurar denúncias de violência de direitos humanos e também de desrespeito aos direitos fundiários durante desocupação da terra indígena Uruê-Uauá. Só para esclarecer, essa terra tem mais de 1.800.000 hectares e há denúncias de que durante esse processo de desocupação, famílias que já vivem nessas terras há décadas estão sendo retiradas com violência, as casas estão sendo destruídas, não estão sendo respeitados os documentos que eles apresentam, que segundo as famílias, as comunidades, comprovariam a propriedade da terra. Enfim, a diligência quer apurar todas essas denúncias e depois mandar um relatório que será compartilhado com as autoridades nacionais que fazem as operações por aqui na tentativa de retirar todas essas famílias da área indígena Uruê-Uauá. A Comissão de Relações Exteriores aprovou nesta quarta a indicação de 4 diplomatas para embaixadas do Brasil. São elas Jamaica, Grécia, Síria e Togo. Os nomes indicados terão que ser ainda referendados pelo plenário do Senado. Veja como foi a sabatina. Indicado para a embaixada no Togo, Luiz Ivaldo Santos afirmou que as relações comerciais com o Brasil já atingem um patamar significativo, com um amplo potencial de crescimento e diversificação. O Togo desponta hoje como um importante centro logístico da África Ocidental, graças ao seu porto de Lomé, o mais profundo da região e um dos mais eficientes do continente. Nesse contexto, o Brasil pode encontrar novas oportunidades comerciais e de investimento, sobretudo nos setores de infraestrutura, logística, energia e agronegócio. O diplomata Eduardo Botelho, indicado para a Embaixada da Síria, destacou que o país já enfrentou muitos conflitos e guerra civil e que o Brasil deve continuar com a ajuda humanitária. Ao assumir a Embaixada do Brasil na Síria, continuarei priorizando a ajuda humanitária, agora mais voltada para a superação da crise de refugiados e recuperação da economia. Claro, minha ação dependerá de coordenação e prioridade do Ministério das Relações Exteriores. O diplomata Laudemar Gonçalves Neto, indicado para a embaixada na Grécia, disse que as relações comerciais do Brasil com o país triplicaram nos últimos anos e que essa tendência deve continuar. Esperamos a assinatura do Acordo Mercosul-União Europeia no final do ano, deve abrir novas perspectivas de aumento do comércio e da cooperação em todos os países europeus, mas especificamente também em relação à Grécia, que sempre apoiou
à assinatura desse acordo Mercosul-União Europeia. Manuel Adalberto da Cruz, indicado para a Embaixada da Jamaica, destacou o fato de que o Brasil foi o primeiro país latino-americano a reconhecer a independência da Jamaica em 1962. Ele ressaltou ainda que o comércio entre os dois países é tradicionalmente superavitário para o Brasil. Apesar de barreiras sanitárias que afetam o setor de proteína animal ainda, em 2024 fomos o terceiro maior exportador para a ilha, com 4% do mercado, atrás apenas dos Estados Unidos, que são os que mais exercem influência sobre a ilha, que alcançam 41% das importações, e da China, com 8%. Em menos de um mês de funcionamento, o projeto Zap Delas já registrou 123 denúncias de violência política de gênero. O projeto foi lançado no dia 22 de outubro e é uma iniciativa da Procuradoria Especial da Mulher do Senado. A senadora Augusta Brito, líder da Procuradoria, falou sobre o número durante a sessão plenária de ontem. Em menos de um mês de funcionamento dessa ferramenta, que é única entre os senados federais, já foram feitos 123 denúncias encaminhadas à Procuradoria da Mulher aqui do Senado Federal. Menos de um mês. Nós já fizemos vários atendimentos e o que significa 123? Não é só número. Ninguém está falando aqui de número. A gente está falando que cada uma dessas denúncias representa uma mulher que se recusou a ficar calada, que confiou nas instituições e que encontrou acolhimento aqui no Senado Federal. E é por elas e por tantas outras que ainda precisam de apoio que seguimos firmes nessa jornada. Mas é sempre preciso fazer mais, porque, infelizmente, os casos de violência e assédio contra nós mulheres em espaço de poder continuam a nos lembrar de que a igualdade ainda é um caminho em construção. O assédio sexual ocorrido em plena praça pública contra uma presidenta mexicana é mais um recado emblemático dirigido a todas nós, de que o espaço público ainda nos quer ausentes, excluídas ou, quando muito, toleradas e sob determinadas condições. Aqui no Senado, nós tivemos também, recentemente, ataques a integrantes da bancada feminina, como as duas senadoras, a senadora Soraya Tronic e a Ana Paula Lobato, foram vítimas também de ameaça. E é por isso que não podemos recuar. Cada mulher que sofre violência, cada uma que é atacada por exercer sua liderança ou ocupar um cargo público, reforça o sentido da nossa luta, que é de garantir que nenhuma mulher seja impedida de estar onde quiser estar. O número do Zap Delas é 6198-309-0025. Repetindo, 6198-309-0025. Nesse contato, você pode encaminhar denúncias e relatos de violência de gênero, especialmente aquelas sofridas por candidatas, eleitas, assessoras e lideranças políticas. A equipe do projeto oferece acolhimento, orientação jurídica e encaminhamento institucional às vítimas. O Congresso Nacional homenageou em sessão solene o governo do estado do Rio de Janeiro e as forças de segurança. Os parlamentares reconheceram o trabalho de policiais civis e militares e prestaram tributo aos agentes mortos e feridos durante a Operação Contenção. A Operação Contenção, conduzida pelas Forças de Segurança do Rio no fim de outubro para conter o avanço do Comando Vermelho, foi lembrada como um marco no enfrentamento ao crime organizado. O senador Ciro Nogueira, autor do pedido para a solenidade, destacou o papel dos policiais na defesa da população e ressaltou a importância de enfrentar as facções criminosas com o apoio da sociedade. O combate à violência, senhor governador Cláudio Castro, é combate aos criminosos. E nós sabemos distinguir muito bem quem são eles e quem não são.
Isso não significa aterrorizar comunidades, nem periferias, nem os subúrbios, porque nós sabemos que o povo que vive nessas comunidades, mais de 90%, com certeza, no mínimo, é inocente, é trabalhador. Então, a guerra não é contra o povo. A guerra é contra aqueles que escravizam o povo, que aterrorizam o povo. Esse povo que é prisioneiro dessas facções. E nós temos que fazer combater os inimigos do povo. A sessão foi marcada por 1 minuto de silêncio e aplausos em homenagem aos policiais mortos na operação. Em respeito à honra e à memória dos policiais mortos na Operação Contenção, anuncio aqui o senhor Cleiton Serafim Gonçalves, Éber Carvalho da Fonseca, Marcos Vinícius Cardoso de Carvalho e Rodrigo Veloso Cabral. Por favor, 1 minuto de silêncio. Os oradores também destacaram a coragem e o sacrifício dos profissionais que perderam a vida no cumprimento do dever. Quando um policial cai em serviço, é o Estado que sangra, é a democracia que chora, é o povo que perde um guardião da paz. Hoje, homenageamos aqueles que, em nome da lei e da segurança de todos, faleceram no cumprimento da missão mais nobre que um servidor público pode ter, que é proteger a vida do próximo. A solução existe e ela exige um compromisso sério e imediato. E é por isso que estamos aqui reunidos hoje e é por isso também que, cumprindo seu papel, o Congresso votará em breve uma nova legislação para as facções. O governo do Rio de Janeiro também foi homenageado, mas o governador ressaltou que o verdadeiro mérito pertence aos policiais que arriscam a vida todos os dias. Qualquer homenagem no dia de hoje, eu declino e transfiro para eles, presidente Ciro, porque são esses homens e mulheres, esses policiais que dão na linha de frente, eles que certamente são dignos de todas as homenagens, e eu queria uma salva de palmas para as famílias deles. Simples e acessível, texto aprovado na Comissão de Direitos Humanos prevê a doação de parte do imposto de renda devido a fundos voltados à infância e à pessoa idosa. Quando fizer a declaração anual de imposto de renda, o contribuinte só vai precisar confirmar ou recusar a contribuição. Você sabia que é possível doar parte do imposto de renda devido a projetos sociais voltados à proteção de crianças, adolescentes e idosos? Um projeto aprovado na Comissão de Direitos Humanos, de autoria do senador Paulo Paim, torna simples e acessível a doação. Pelo texto, a opção passa a constar na declaração anual de imposto de renda e o contribuinte só vai precisar confirmar ou recusar. Quem trabalha com esses fundos sabe a importância dessa matéria. O senador Paim, ele foi brilhante com a iniciativa. Muita gente quer fazer a doação direta, o senhor sabe disso. E às vezes não consegue fazer a indicação. O valor da contribuição consta dentro dos limites já previstos em lei. De pacientes que aguardam por consultas, exames e cirurgias no Sistema Único de Saúde. A proposta amplia a transparência no SUS e determina que as informações sejam atualizadas quinzenalmente. O texto também prevê a criação de um portal eletrônico para acesso aos resultados de exames e garante a proteção dos dados dos pacientes. O texto aprovado pela Câmara dos Deputados representa um avanço significativo ao ampliar a transparência, detalhar as informações a serem publicadas e aprimorar os mecanismos de gestão do SUS. A proposta seguiu para o plenário. Na mesma reunião, a CAIS aprovou o projeto que amplia as fontes de financiamento do SEST e do SENAT, instituições que prestam serviços de formação e assistência aos trabalhadores do transporte. Essa proposta direciona para o sistema de transporte as contribuições recolhidas nos modais marítimo e aéreo, entre outras medidas. Outro projeto aprovado na CAIS dá mais um passo para a profissionalização dos árbitros no esporte brasileiro, inclusive no futebol. No canal principal, nós vamos passar a transmitir agora a reunião da Comissão de Direitos Humanos. E nas redes sociais, nós continuamos
com o nosso jornal. Acompanhe. Declaro aberta a 79ª reunião extraordinária da Comissão Permanente de Direitos Humanos e Legislação Participativa, terceira sessão legislativa ordinária, 57ª legislatura. Esta audiência pública será realizada nos termos do requerimento número 122/2025 CDH, de minha autoria, aprovado nesta comissão para debater o Fundo da Promoção da Igualdade Racial como forma de viabilizar políticas públicas. A reunião será interativa, transmitida ao vivo e aberta à participação dos interessados por meio do portal e-Cidadania, na internet, em senado.leg.br e-Cidadania, ou pelo telefone da ouvidoria 0800 061 2211. O relatório completo, com todas as manifestações, sugestões, estará disponível no portal, assim como as apresentações que foram utilizadas pelos expositores. Participarão presencialmente os seguintes convidados: deputado federal Damião Feliciano, coordenador-geral da bancada negra na Câmara dos Deputados. Helena Azaf Bastos, consultora de orçamento do Senado Federal, presença confirmada. A Helena já está aqui. Eu peço para a Helena que sente aqui ao nosso lado, ela que é uma especialista nessa área. Gabriel Sampaio, advogado diretor de litigância e incidência da Conecta Direitos Humanos. Luciano Góes, servidor representante do Ministério da Igualdade Racial, representando a Defensoria Pública da União, Rita Oliveira. Ainda teremos os seguintes convidados, inúmeros vão entrar por videoconferência. É sempre lembrar que estamos em plena COP e a presença de parlamentares e convidados em Brasília não está sendo fácil, a maioria deles estão na COP. A deputada federal Benedita da Silva tentará entrar à distância. Priscila dos Santos Rocha, coordenadora-geral da Justiça Racial da Secretaria de Acesso à Justiça do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Videoconferência confirmada. Luiz Daniel de Souza, chefe do Departamento de Análise e Avaliação de Políticas Públicas do Banco Nacional de Desenvolvimento, BNDES. Videoconferência confirmada. Douglas Belchior, representante da Uniafro. Está na COP, mas vai tentar entrar por videoconferência. Antes de passar a palavra aos convidados, doutora Helena aqui presente e aqueles que estão por videoconferência, eu faço a minha fala da presidência. Meus amigos e minhas amigas, esta audiência tem por objetivo debater a proposta de emenda à Constituição número 33 de 2016. Essa proposta é de nossa autoria, que cria o Fundo de Promoção da Igualdade Racial. A propósito, é claro, garantir recursos permanentes para políticas públicas que promovam a igualdade de oportunidades e a inclusão social da população negra e parda no nosso país. Informamos que há na Câmara a PEC 27 de 2024, que também trata do Fundo de Igualdade. O autor é o deputado Damião Feliciano. A relatoria é do deputado Orlando Silva, dois grandes parlamentares que estão também se debruçando junto com a Frente Parlamentar Negra sobre esse tema. Cumprimento também, quando cumprimento a Câmara dos Deputados, claro que eu cumprimento a bancada negra de deputados e deputadas. O mais importante é juntarmos forças. O mais importante é juntarmos forças em nome dessa causa que é justa e necessária. Toda a proposta que venha contribuir
para garantir que a causa do combate ao preconceito e às discriminações estejam no orçamento, claro que todos nós estaremos juntos. Não importa se o projeto iniciou na Câmara ou no Senado. Esse debate a gente fez no mais alto nível com a escala 6x1. Todo mundo sabe que a escala 6x1 é a redução de jornada sem redução de salário. Ou seja, tanto nós como na Câmara, os proponentes e apoiadores são contra a escala 6x1. Como disse um dos painelistas nessa mesma comissão, escala 6x1 mata. E quem tem a jornada mais exaustiva no nosso Brasil, com certeza, é a comunidade negra. Mas, enfim, o mais importante é juntarmos força em nome dessa causa, que é justa e necessária. Lembro que quando aprovamos o Estatuto da Igualdade Racial, lá em 2010, eu já havia posto no texto o fundo e as cotas. Tivemos que retirar os dois, porque senão não teríamos votos para aprovar o Fundo da Igualdade Racial. Quando tiramos os dois, aprovamos o Fundo da Igualdade Racial. Na sequência, eu sabia que o processo seria esse, conseguimos aprovar as cotas, tanto no serviço público como também nas universidades. Eu tenho um prazer enorme de poder dizer que eu fui autor ou relator da maioria dos projetos que vão na linha, ampla maioria, para não dizer 99%, dos projetos aprovados aqui no Senado que tratam desse tema. E foi isso com a política de cotas. Hoje, uma realidade que, como dizem os próprios estudantes, que abre portas tanto no emprego como também nas universidades. Agora é a vez de aprovarmos recursos para essa causa tão importante. O povo negro representa, porque até hoje só falam, mas é os ministérios mais esvaziados em matéria de orçamento. Então, alguma coisa tem que ser feita. O povo negro representa mais de 55% da população brasileira, mais de 120 milhões de pessoas. No entanto, os indicadores sociais mostram que essa maioria ainda vive em condições de profunda desigualdade. De acordo com o IBGE PNAD Contínuo, 70% das pessoas em situação de extrema pobreza no Brasil são negros e negras e pessoas pardas. 64% dos empregados também são negros e pardos. Resumindo, entre os 10% mais pobres, 78% são pretos e pardos. Mais de 60% das moradias precárias em favelas e sem acesso a saneamento básico são ocupados por famílias negras e pardas. A mortalidade materna entre mulheres negras é quase 2 vezes maior do que entre mulheres que não são negras. Segundo o Atlas da Violência, 77% das vítimas de homicídio no país são pessoas negras e pardas. Esse número fala por si. O racismo estrutural ainda define o destino de milhões de brasileiros e brasileiras. É por isso que precisamos ter um instrumento concreto, permanente e com financiamento garantido para enfrentar essas desigualdades históricas. Não adianta termos ministério e o ministério não tem condição financeira de construir, aplicar as políticas públicas. A PEC 33 de 2016 se encontra atualmente na CCJ. Propõe a criação do Fundo da Promoção da Igualdade Racial com o objetivo de apoiar políticas públicas nas áreas de habitação, de educação, formação profissional, geração de emprego e renda. Para viabilizar isso, a proposta altera o artigo 159, 239 da Constituição Federal, destinando 1% da arrecadação dos impostos sobre as rendas e produtos industrializados para o Fundo da Promoção da Igualdade Racial. Claro que é uma proposta inicial que será amplamente discutida com a sociedade, tanto essa como aquela que está na Câmara dos Deputados, numa bela iniciativa também dos deputados.
O fundo contará ainda com um conselho consultivo, formado por representantes do poder público e da sociedade civil, garantindo transparência, controle social e participação popular na definição e fiscalização do uso dos recursos. As consequências positivas dessa proposta são evidentes. Para a população negra significa mais oportunidade, mais dignidade, mais vida, mais saúde, mais educação. Para o Estado brasileiro, só estou dando alguns exemplos, né? Para o Estado brasileiro representa o compromisso concreto com a justiça social e racial. E para toda a sociedade, é um passo decisivo na construção de um país mais justo, igual e democrático. Essa audiência é, portanto, um espaço para escutar, dialogar e aprimorar a proposta. Vejam bem, essa audiência é, portanto, um espaço para escutar. Eu sempre digo que o mais importante do homem público é saber escutar, dialogar, aprimorar, receber emendas, fazer substitutivos se necessário, mas sempre com a contribuição dos especialistas, dos movimentos sociais, de entidades e gestores públicos. Por isso que eu tenho cumprimentado também a Câmara dos Deputados, que está com a mesma preocupação, e a bancada negra tem cumprido um papel fundamental nesse sentido. Igualdade racial não é favor, é um direito constitucional, é uma dívida histórica que o Brasil precisa saldar. Essa é a fala da presidência. Eu tive a preocupação de deixar uma cópia. O senhor Luciano chegou, tá? Muito bem. O senhor Luciano chegou, senhor Luciano? Tudo bem. Nós vamos... Eu pergunto primeiro... Primeiro eu convido o doutor Luciano Góes, servidor representante do Ministério da Igualdade Racial, para que venha para a mesa. Teremos inúmeros convidados que estarão à distância, mas que se propuseram a participar pela importância, né, desse debate. Seja bem-vindo, doutor. Alegria nossa. Como estamos aqui com 2 presenciais, aí chegou um terceiro, eu começaria, a assessoria aí pode me ajudar, primeiro com aqueles que estão à distância, porque muitos que entram à distância, eles estão sempre correndo contra o tempo. Tem alguma distância? Pode ser. Vamos lá. Assessoria aqui me dando a devido auxílio. Me informa que está já pronta para entrar à distância e aos que estão presentes vão naturalmente assistir, como os que estão no plenário, e poderemos ir comentando. Então, por favor, e já agradeço pela sua participação, doutora Priscila dos Santos Rocha, coordenadora-geral de Justiça Racial da Secretaria de Acesso à Justiça do Ministério da Justiça e Segurança Pública. O tempo é seu por 10 minutos com mais 5, que daria 15. E, se necessário for, essa presidência terá a tolerância adequada, né, para que todos possam expressar o seu ponto de vista. Doutora Priscila dos Santos Rocha, o tempo é seu. Na tela. Muito obrigada. Muito obrigada. Bom dia a todos e a todas. Cumprimento a mesa, cumprimento o Senado, e essa mesa aqui da Comissão de Direitos Humanos de extrema importância na figura do senador Paulo Paim, do senador que está presidindo agora essa mesa. E agradecer primeiramente, né, pela essa proposta. Estava aqui a apresentar
aqui diretamente. Sou Priscila Rocha, atualmente estou enquanto coordenadora geral de promoção, né, de justiça racial dentro da Secretaria Nacional de Acesso à Justiça, que é uma secretaria voltada, né, à promoção de justiça a grupos vulnerabilizados. Então, dentro do Ministério da Justiça, temos essa importante secretaria, que é uma secretaria que iniciou recentemente, então ela foi instaurada, né, em 2023, que tem essa perspectiva interseccional e também de atenção a grupos vulneráveis. Então, eu integro a diretoria de promoção de direitos, que é focada tanto a perspectiva da proteção de direitos das mulheres, de grupos vulneráveis no geral, comunidade LGBTQIA+, comunidade negra, e também trata da perspectiva da justiça criminal, que é tão importante, e, enfim, e todas as políticas voltadas ao sistema de justiça e acesso à justiça voltadas à defesa da população negra. Então, inicialmente, eu quero destacar a importância, né, dessa iniciativa, a PEC 33 de 2016, né, que tramita agora no Senado, que estabelece o Fundo de Promoção da Igualdade Racial, é uma importante e necessária política de reparação. Acredito que, no momento, temos diversas, né, eu sou fruto, diversas iniciativas de promoção da igualdade racial, estamos no mês de Novembro Negro, e é importante, é extremamente importante e basilar que analisemos e tratamos a perspectiva racial, a perspectiva da proteção e da reparação à população negra enquanto um objetivo primordial do nosso Estado, enquanto democracia, enquanto reparação, enquanto promoção de direitos. Falando um pouco aqui da minha trajetória, né, apesar de estar nesse local aqui institucional, eu sou fruto dessas políticas, eu sou fruto do trabalho do deputado, né, do trabalho incessante dentro do Senado, na Câmara dos Deputados, de todos da bancada negra, do deputado Damião Feliciano, do Paulo Paim, das outras e demais deputadas e deputados que compõem e que estão há anos, incessantemente, lutando para salvaguardar esses direitos. Eu sou fruto, né, da política de cotas, eu sou fruto das políticas que proporcionaram o acesso de pessoas negras e periféricas nesses espaços. Então, eu estou aqui hoje em razão disso. Então, agradeço imensamente o trabalho que todos vocês, né, têm realizado dentro, né, das câmaras legislativas, porque isso impacta diretamente na sociedade e na vida de pessoas, né? Na vida de pessoas como eu. Então, é de extrema importância, então, ressaltando essa importância e como essas políticas, né? As políticas, primeiramente, de reconhecimento, né? As políticas, né, de educação, as campanhas educativas, para entender e para ressaltar a importância e a importância para o Brasil da historicidade, da cultura negra, da educação e das religiões, por exemplo, da matriz africana, de todo o legado, de toda a ancestralidade que a comunidade negra tem para esse Brasil, que muitas vezes foi subjugado, muitas vezes foi invisibilizado, e tivemos, né, diversas tentativas, né, de apagar essa historicidade, e muitas pessoas até hoje, né, não conhecem por ausência, né, desse conhecimento da importância da cultura negra no geral na nossa sociedade. Então, iniciativas como essa, como o Fundo de Promoção, para o Fundo de Promoção da Igualdade Racial, numa perspectiva, né, de colocar e destinar o orçamento público, de fato, para a promoção da igualdade racial, é um importante avanço, principalmente reparatório. Isso pode ser confirmado a partir da grande mudança na nossa sociedade, a partir das políticas de cotas. Então, quanto que as estruturas, né, tanto nos concursos públicos, as estruturas do sistema de justiça, as estruturas governamentais foram alteradas a partir da inclusão e da inserção de pessoas negras, né, nos espaços educacionais, nos espaços também governamentais, e quanto que isso tem alteração e quanto que isso transforma realmente a nossa democracia, fortalece a nossa democracia, né? Tivemos
um histórico recente, né? O Brasil é maculado por essa mancha antidemocrática, né? Estamos também numa situação em que precisamos sempre reforçar a soberania do nosso Brasil, a soberania do povo brasileiro, a soberania da democracia, e somos a maioria, né? Nós, pessoas negras, somos a maioria da população que precisa ser representada, que precisa se sentir representada pelo poder, que precisa, de fato, reconhecer e sentir que o acesso à justiça, né, o acesso à justiça está sendo devidamente consignado, devidamente representado a partir das suas lideranças, e sim, a partir das políticas públicas. E políticas públicas se fazem a partir de orçamento, de priorização, né, no orçamento público, a partir de priorização no orçamento público, de medidas como essa de reparação à população negra, que, né, enfim, como o senador falou, está, né, enfim, as jornadas exaustivas, né, como a questão da violência contra a mulher, que a quantidade, né, de mulheres vítimas de violência ainda continuam sendo mulheres negras. Então é uma série de diversas violações que homens e mulheres negras, né, a quantidade de homens jovens negros que são mortos, né, que são mortos, por exemplo, pela atuação do Estado, né, pela atuação da polícia. Então, pela quantidade de jovens negros que se suicidam, né, que tem um número extremamente elevado, enfim, então é uma perspectiva, a política, né, a política pública destinada à população negra não é uma política apenas, né, meramente identitária, né, como muitos querem reduzir. É uma política transversal, é uma política que atua tanto no reconhecimento, né, dele enquanto da autoestima da pessoa negra, mas também em outras perspectivas no sentido de promoção de acesso à justiça, de acesso à educação, de acesso, né, à vida, né, de garantir o direito à vida. No âmbito, né, do sistema de justiça, estamos extremamente comprometidos com a promoção da igualdade racial e também com a promoção do acesso à justiça e a defesa de direitos da população negra. Como eu falei anteriormente, a Secretaria Nacional de Acesso à Justiça é uma secretaria inaugurada em 2023. Então, e é também um aceno, é também um símbolo, né, da importância também que as instituições governamentais estão dando, e também o que o Ministério da Justiça está dando para a promoção e essa perspectiva no âmbito racial. Como forma também, tivemos diversos avanços, né? Atualmente temos o Plano Pena Justa. O Plano Pena Justa, ele foi originado a partir da ADPF 347, né? Que é o reconhecimento do estado de coisas inconstitucional. No âmbito, né, da justiça, como eu tinha mencionado, temos, né, uma grave violação de direitos, né, enfim, que é reconhecido pelo nosso Estado, que é reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, diante das diversas violações de direitos à comunidade, à população carcerária, né, e à população também de favela, como a DPF 635, que foi justamente, né, conhecida como a DPF das favelas, e que estamos também, né, é um caso que acabou surgindo novamente diante das diversas violações e da violência policial no estado do Rio de Janeiro. E que remonta, né, e que retorna novamente à discussão quem foram essas vítimas, quem são essas vítimas que foram, né, vítimas dessa violência policial. São jovens, são homens negros e também, enfim, são homens negros que estavam, né, que estavam ou não, que ainda está sendo investigado ainda, né, enfim, mas que estavam nesse contexto, no contexto de violência, no contexto de criminalidade, e que deve sim ser combatido, mas deve ser combatido a partir de uma perspectiva de inteligência, de uma perspectiva de salvaguarda dos direitos humanos, que é um compromisso do Estado brasileiro, que é compromisso do Ministério da Justiça, que se faz a partir de uma atuação de inteligência, de investigação, de atuação e de salvaguarda do Estado Democrático de Direito.
Então, é importante ressaltar que o Ministério, né, da Justiça e também as instituições, né, as instituições democráticas de direito, reconhecem a perspectiva racial, por exemplo, no plano Pena Justa, que foi oriundo, né, do Estado de Coisa Constitucional, que, né, as prisões, de reconhecimento das prisões enquanto, né, esse estado de coisas e das violações de direitos humanos subsequentes que internacionalmente e nacionalmente tem havido as denúncias e também constatado as violações, nós, enquanto, né, Ministério da Justiça, estamos trabalhando arduamente, conjuntamente, né, com o Conselho Nacional de Justiça, para atuar e para atuando diretamente. E é importante destacar que a perspectiva do racismo institucional é um reconhecimento do plano Pena Justa, é um avanço. Afinal, né, sabemos a população carcerária que compõe, sabemos a cor, a etnia da população, da majoritária da população carcerária, que são homens negros. Então, esse dado, ele não é um dado que está pairando sobre o ar, né? É um dado relevante, é um dado que é necessário ver onde que está a juventude negra, onde que estão esses meninos, essas crianças, esses adolescentes negros que estão, né? Esse futuro da nossa comunidade, o futuro da comunidade negra, onde eles estão, né? Por que eles estão indo, né, majoritariamente para a prisão? O que é que está acontecendo? Como que é importante destacar o que é necessário realizar enquanto política de promoção para essa população e de uma perspectiva ampla, né, de uma perspectiva reparatória, para além do reconhecimento, para além das perspectivas educacionais, como é a proposta que estamos sendo tratada aqui, que é a realização e a criação de um fundo específico, né, para a promoção de igualdade racial. Não conseguimos fazer política pública, não conseguimos realmente realizar e dar enfoque a esta comunidade, à população, sem, de fato, destinação de orçamento. Eu acho que esse é um passo de extrema importância, né? Por exemplo, o plano Pena Justa poderia ser beneficiado a partir disso, a partir de uma compreensão, né, dentro de uma lógica de promoção de igualdade racial ou de uma perspectiva, né, dentro das unidades prisionais que poderiam, de fato, ser ressocializadoras e não uma reprodução de mais violências, de uma reprodução de mãos. Essa é a perspectiva, né, do plano Pena Justa, para que, de fato, as penas sejam justas e que, de fato, haja a finalidade, né, orientadora e a finalidade que está, né, constituída e determinada na Constituição Federal, que é que a pena deve ser, de fato, ressocializadora, enfim, a partir dos princípios do Código Penal e do direito penal. Então, é esse o futuro, é esse o horizonte, né, que temos. Acho que destaco aqui também a luta também da importância do movimento social, para além das perspectivas legislativas, né, de deputados e senadores que estão há anos, né, trabalhando isso, sem os intelectuais, sem a atuação da sociedade civil, sem a atuação do movimento negro, essas pautas jamais seriam levadas ou discutidas ou questionadas diante, né, tipo, do poder público. É importante, né, os movimentos sociais representam, de fato, essa força, né, e a importância da representatividade social. Sou oriunda também de movimento social, integro a Coalizão Negra por Direitos e destaco, né, por exemplo, a importância, por exemplo, do Douglas Buchior, que foi aqui convidado para participar disso, a importância também, né, da secretária nacional Sheila Carvalho, também, que atuou diretamente, a importância também de intelectuais como Juliana Borges, de Vera Regina, intelectuais de nível internacional como Angela Davis, que destacam essa importância, né, do antipunitivismo, da perspectiva racial e dessa luta, né, e também como Lélia Gonzalez, né, intelectuais de Abdias do Nascimento, que estão há anos nesse Brasil, que estão há anos, né, a partir de uma perspectiva afrocentrada, pautando as instituições públicas, né, a partir de uma perspectiva negra, a partir de uma perspectiva popular, fazendo e movimentando as 15 segundos para que haja a devida atuação e a devida reparação. Então, eu só quero ressaltar a importância
desta audiência, a importância da PEC e a necessidade de, sim, políticas reparatórias de promoção, reparatórias e orçamentárias de promoção da igualdade racial. É isso, muito obrigada. Muito bem, meus cumprimentos à Priscila dos Santos Rocha, que fez uma bela introdução na nossa videoconferência, já que ela está à distância, a nossa audiência pública de hoje. Priscila dos Santos Rocha é coordenadora geral de Justiça Racial da Secretaria de Acesso à Justiça do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que vem, sem sombra de dúvida, fazendo um belo trabalho em defesa do povo brasileiro, de negros, brancos, indígenas, quilombolas, enfim, todos os setores. Eu vou passar a palavra agora, conforme aqui combinado, à representante da Defensoria Pública da União, doutora Rita Oliveira. Bom dia a todos e todas, a todas as pessoas presentes. Quero iniciar aqui cumprimentando o presidente dessa reunião, nosso querido senador Paulo Paim, pessoa que eu tenho profunda admiração, respeito e honra, né, de viver na mesma quadra histórica da sua atuação parlamentar, senador. Muito obrigada por tudo que o senhor já fez. Eu agradeço a sua contribuição que foi histórica. Muitos projetos que apresentei e aprovei, tinha lá sua lavra, viu, doutora Rita? Jamais vou me esquecer. Obrigada. E eu gosto de citar as fontes sempre. Muito obrigada. Eu me sinto honrada de ter contribuído com a sua atuação parlamentar de alguma forma. E eu sei o quanto nós devemos, como pessoas negras, a sua trajetória no Congresso Nacional. E eu acho que o diálogo que eu vou fazer aqui hoje é muito emblemático dessa trajetória do senhor, né? Então, preciso pensar que, antes de fazer qualquer consideração técnico-jurídica e política, lembrar que nós estamos tratando aqui, senador, de um processo de justiça histórica, né? E que nós, pessoas negras, temos como norte, como princípio de vida, o respeito e o aprendizado com aqueles que vieram antes de nós, né? E, portanto, nós precisamos rememorar aqui que nós estamos tratando efetivamente de uma política que é fruto de muitas lutas históricas, que começaram muito antes, né? Começaram até antes da Constituinte, começaram com Abdias do Nascimento, que foi seu contemporâneo na Constituinte, pela sua iniciativa por diversas vezes ali no processo pós-constituinte, na elaboração do Estatuto da Igualdade Racial e também de outros parlamentares que nós sabemos que endossaram propostas equivalentes e mais recentemente também tivemos, e também foi uma agenda de Durban, é preciso lembrar, né? E mais recentemente nós tivemos aqui na Câmara dos Deputados, né? Quer dizer, lá na Câmara dos Deputados, a Comissão de Juristas Negros e Negras, que funcionou em 2021 e que também trouxe proposição de regulamentação de um fundo de financiamento de políticas de equidade racial, trazendo aí um diálogo justamente com a proposta do senhor, né? E dialogando também com propostas anteriores, então, no sentido de aprimorar essas propostas e trazer aí um fundo que realmente tivesse múltiplas fontes estáveis de financiamento e que também trouxe, eu acho, uma contribuição interessante que pode ser discutida depois no processo de regulamentação do fundo, que foi o estabelecimento de uma reserva mínima de investimentos na regularização e titulação de territórios quilombolas, que nós sabemos que é uma política de reparação constitucional que decorre aí de um dever histórico assentado na Constituinte e que segue, infelizmente, ostentando aí um déficit muito constrangedor ao Estado brasileiro de implementação. Então, o que eu vou falar aqui, como contribuição à proposta, tanto a PEC 33 de 2016, como a PEC 27 de 2024, que tramita na Câmara, e que ambas, né, tratam aí da criação desse Fundo Nacional destinado a políticas de reparação e promoção da igualdade racial. Eu vou tentar dialogar com ambas as propostas,
e enfatizar de início o que eu verifiquei em ambas as propostas, que é uma diferença estrutural, né? Me parece que a proposta do senador Paim, de 2016, prevê um fundo com uma sustentabilidade de vinculação de receitas tributárias, né? E a PEC 27 de 2024 traz aí um investimento mínimo de 20 bilhões da União em 20 anos, administrados por uma instituição financeira pública federal. E aí, nesse ponto, eu queria chamar a atenção para a vanguarda da PEC 33 de 2016, porque torna a justiça racial também uma questão de justiça tributária. E isso me parece muito importante. E parece importante também, nesse diálogo que vai ser feito entre as casas legislativas, assentar de uma forma muito madura os objetivos da constituição desse fundo, porque esse fundo ele tem que se agregar como solução do subfinanciamento das políticas de enfrentamento às desigualdades raciais, e ele não pode, de forma alguma, senador, se tornar uma manobra para ser parte de um problema de subfinanciamento histórico que nós já sabemos que existe, né? Então, principalmente porque nós estamos falando aqui de uma alteração que vai ter incidência sobre a Constituição Federal. E que, no caso da PEC 27 de 2024, ao trazer um piso mínimo de investimentos especificado, né, acentua aí, na minha visão, um risco de a gente ancorar constitucionalmente uma espécie de limite simbólico, né, com uma repercussão política e orçamentária, em prejuízo das políticas de equidade e de reparação. E aí eu analisei, para trazer aqui para vocês hoje, algumas práticas internacionais que eu acho que a gente também tem que analisar e pensar como referencial do que funcionou e do que não funcionou. Na África do Sul existe um fundo, o President's Fund, que mostrou uma importância de governança social e que eu acho que está contemplada nas duas propostas, né? Estão contempladas aí estão contemplados mecanismos de governança social nas duas propostas. Nos Estados Unidos, nós também tivemos o modelo Evanston, que demonstrou aí que há uma incidência positiva relacionada à vinculação de receitas específicas. No caso dos Estados Unidos, o imposto sobre cannabis, né? E também uma experiência do Reino Unido que ensinou aí a importância de se pensar um fundo que a reparação seja dotada de apoio jurídico e pagamentos céleres. Então, em ambas as PECs, eu consegui observar esses elementos positivos em alinhamento com práticas internacionais, tanto de governança mista, quanto de fontes diversas de financiamento, como mecanismos de proteção contra amarras fiscais. Agora, tem práticas internacionais nesses mesmos fundos que eu mencionei que não deram muito certo, que a gente tem que ficar atento. Na África do Sul, a gente percebeu que houve uma execução lenta, né, do fundo por conta da ausência de metas e ele acabou não gerando o impacto social esperado. Nos Estados Unidos, a gente também teve um problema com a questão da arrecadação primária, né, de 3% sobre o imposto de cannabis, e isso fez com que a receita variasse e a cidade, né, precisou implementar um imposto de transmissão imobiliária, complementar com o imposto de transmissão imobiliária, revelando aí uma necessidade de uma fonte mais estável e de uma regra fiscal que impeça que a gente faça uma espécie de tapeamento do orçamento corrente, né? Então, portanto, é necessário que uma proposta de um fundo de reparação pense em receitas estáveis e a existência de um controle comunitário para aumentar a legitimidade. Eu acho que nesse ponto, inclusive, a PEC 33 me parece que está mais municiada contra esse tipo de problema. No Reino Unido, nós tivemos também críticas severas à administração pelo Ministério responsável em razão do adiantamento, né,
da necessidade de adiantamento de 75% das indenizações para ampliar as coberturas do fundo, justamente porque faltou no fundo 3 pontos importantes: independência, prazos e métricas que não ficaram desenhadas desde o início, né? Então, é preciso pensar aí que o suporte jurídico, a previsão de programas reparatórios específicos é muito importante na constituição do fundo. E aí, um risco que eu considero dos mais preocupantes na proposta da criação de um fundo de envergadura constitucional é que ele não pode ser um mecanismo de esgotamento das políticas universais com foco no enfrentamento das desigualdades raciais. Vou pedir um pouquinho de paciência para eu concluir, tá, senador? Erro foi meu. Você tem mais 5 minutos no mínimo. Ah, tá bom. Muito obrigada. Então, na configuração normativa que nós estamos dialogando, é muito importante a gente criar uma espécie de salvaguarda para evitar que governos venham a reduzir investimentos estruturantes, alegando que o fundo já cumpriria metas raciais de inclusão e de enfrentamento das desigualdades raciais. Essa cláusula, que eu vou chamar aqui de cláusula de adicionalidade, ela tem o mote de impedir um mecanismo de substituição orçamentária, ou seja, ela tem por objetivo impedir que hajam cortes em ações universais de igualdade racial, referentes à educação, saúde, habitação, trabalho, segurança, e no sentido de manter metas que não incorporem o valor anual do fundo. E é importante também prever na proposta, a meu ver, que essa verificação seja feita pelos órgãos de controle, especialmente a Secretaria de Orçamento, o Tribunal de Contas e também sujeita a um relatório anual do Poder Executivo. Então, o que eu quero dizer com isso? Que o fundo ele deve ser um mecanismo adicional, né? Nunca compensatório da ausência de políticas de igualdade racial, e isso tem que ser, de certa forma, assegurado de uma maneira muito evidente na normativa que o constitui, principalmente uma normativa de incidência constitucional. E, portanto, acho que o fundo ele tem que focar em reparação, né? Não ter nenhum viés assistencialista, né? Ele precisa financiar medidas, a meu ver, com nexo histórico direto com a escravidão, e isso inclui o reconhecimento de injustiça histórica decorrente do sistema escravista, políticas de moradia e regularização fundiária de caráter reparatório em relação ao sistema escravista, como é o caso, né, da titulação e regularização de territórios quilombolas, em condições de complementariedade, né, a essa política constitucional e do Estado brasileiro, e aí eu acho que o parâmetro da proposta da Comissão de Juristas Negros e Negras é bem interessante nesse sentido. O investimento complementar em acervos, ações de produção e preservação de memórias sensíveis, bolsas de formação em caráter também complementar, né? Não afastando aí as políticas de educação. Também o fomento de projetos de apoio jurídico e reparação histórica, que é muito importante, principalmente dialogando aí com a proposta da PEC 27, que traz a previsão de fontes de condenações em relação a práticas empresariais, né? E o que não pode ocorrer de forma alguma é o uso do fundo para programas genéricos ou ações que o Estado já deveria financiar de forma universal com a perspectiva e o compromisso constitucional de enfrentar as desigualdades raciais. E aí, especificamente em relação à PEC 27, eu preciso fazer um alerta em relação às indenizações empresariais, que me parece que tem um ponto frágil ali que a gente precisa se atentar. Ao prever que as empresas que lucraram com a escravidão podem ser obrigadas a indenizar o fundo, nós temos um problema de base aí, de base judicial, que infelizmente nós não temos precedentes condenatórios sobre lucros históricos ligados à escravidão no Brasil. E aí, para isso, a gente precisa criar mecanismos de constituição dessa base judicial. Então, essa base judicial, ela precisa ter
um diálogo importante com as condenações por trabalho análogo à escravidão, que são condenações que já existem, né? Mas eles ainda não configuram uma compreensão de instrumentos que podem gerar uma reparação histórica, né? É preciso dialogar com uma alteração na lei da ação civil pública, né? Principalmente porque parte das condenações de caráter discriminatório vão para o Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, e é também importante criar uma previsão específica de responsabilização civil por enriquecimento histórico, né, que daria aí, de fato, uma base de compreensão jurídica desse processo de responsabilização, com regras especiais de prescrição, de padrões probatórios, legitimidade ativa ampliada, possibilidade de liquidação coletiva por modelos econométricos, a criação, talvez, e eu acho que seria de vanguarda, de acordos de reparação histórica, né? Acho que todas essas medidas são complementares e importantes para que essa previsão, né, relacionada às práticas empresariais, ela tenha, de fato, uma efetividade e não vire um ponto inexequível da proposta, né? E é preciso também pensar em subcotas territoriais, talvez, do fundo, já que muitas reparações relacionadas a práticas empresariais, sobretudo, elas acabam atingindo territórios especificamente de maneira mais impactante, né? Então, alguns territórios vão sofrer um dano maior e mais delimitado ali, né, em relação a essas práticas empresariais. E, por fim, extrapolando já o meu tempo, senador, eu queria dizer que as propostas constituem um grande avanço, é inegável. Mas a eficácia dessas propostas, né, o atingimento dos objetivos esperados, eles dependem de uma regulamentação que me parece que deve ser muito criteriosa, né, que atente de fato para questões de execuibilidade, de destinação e sustentabilidade, como já mencionei, que tenha como um norte, né, que o fundo ele tem que ser de fato um instrumento de responsabilização histórica e não de substituição das políticas de Estado. O fundo ele tem que ser, então, um mecanismo adicional, específico, transparente e participativo. E eu quero encerrar, então, enfatizando esse aspecto que eu acho que é um dos mais importantes e é o ponto nevrálgico de ambas as propostas. O caráter adicional do fundo, sem o qual, a meu ver, não há qualquer possibilidade de uma efetiva reparação, porque aí nós estamos falando apenas de uma redistribuição interna de um orçamento que já é histórica e perversamente desigual. É isso que eu queria contribuir. Muito obrigada, senador. Desculpa aí por passar do tempo. Nós que agradecemos muito, doutora Rita Oliveira, defensora pública federal do DPU, que historicamente tem contribuído com todos aqueles que se debruçam sobre o combate a todo tipo de preconceito, racismo, setores mais vulneráveis, e por isso a senhora é uma defensora pública muito querida por todos nós. Agradeço muito e alerto a minha assessoria, que é a doutora Rita, como também Priscila, que falou antes, Priscila dos Santos Rocha, doutora também, que anotem as contribuições, que a audiência pública é para isso. A gente anota tudo aquilo que os painelistas nos trazem e muitas vezes o plenário também colabora, né, para que a gente avance. Então fica aí o alerta, gravem tudo aí, viu? Muito obrigado, doutora Rita, senhora brilhante como sempre. Eu combinei já com a mesa, temos mais um à distância, depois entraremos nos presenciais. Então eu passo a palavra nesse momento ao doutor Luiz Daniel Wilcox de Souza, chefe do Departamento de Análise e Avaliação de Políticas Públicas do Banco Nacional do Desenvolvimento, BNDES. Permita que eu diga meus cumprimentos ao presidente Aloysio Mercadante, meus cumprimentos ao Tiago, enfim, todas as equipes pelo
belo trabalho, meu cumprimento, claro, a Vossa Excelência, pelo trabalho que estão fazendo, de forma tal que o BNDES atenda cada vez mais os setores mais vulneráveis. E claro que sabemos que entre os mais vulneráveis está a comunidade negra, né? Alguém já disse um dia, até numa canção, a pobreza tem cor, esse país é preta, né? Não digo isso com alegria, não. Digo porque é um fato real. Doutor Luiz Daniel Vilcox, por gentileza de Souza, e dê um abraço aí no Mercadante, o nosso querido presidente do banco. Eu transmito, senador, obrigado. Agradeço aqui em nome do BNDES, presidente Aloysio, a possibilidade de participar aqui dessa audiência, né, nessa comissão de assunto tão importante, expressar também minha profunda admiração pelo senhor. Eu queria projetar um slide, eu queria trazer aqui um pouco da experiência do BNDES com fundos, com a gestão de fundos, e que já é uma experiência de longa data, e eu queria, se possível, projetar aqui um slide só para ilustrar, eu preciso acho que ser autorizado. A assessoria aqui garante que o seu slide vai ser passado e estamos todos nós curiosos já. É com o senhor. Tá. Um minutinho, senador. Vai dar certo. Vai dar. E alguém me diz sempre, não é vai dar certo, pai. Deu certo já. É aqui ou lá? A informação é que aqui está tudo certo, dependemos aí da conexão. Vou achar aqui meu... Pode falar aqui. O senhor pode clicar no verde ao centro da tela de Share Screen e selecionar a tela da apresentação do senhor. Tá joia? Minha dificuldade aqui para mim é achar minha tela que está aberta aqui, mas eu não estou conseguindo colocá-la aqui. Eu não estou olhando meu PowerPoint aqui. Caso seja de interesse do senhor, o senhor pode encaminhar para a assessoria aqui da comissão e nós passamos por aqui também. Vou fazer aqui, eu acho melhor. Perfeito. Me dá 2 minutos. Eu vou passar aqui para o assessor do banco e ele passa para você, pode ser? Perfeito. E você pode iniciar a tua fala também, se assim entender. Tá, vamos lá. Ou se também entender que quer aguardar até que a conexão seja feita, nós podemos... Não, vamos lá? Vamos começar. Ok, vamos lá. Vamos lá. Assim, quando ele conseguir projetar, ilustra o que eu estou falando. Perfeito. O BNDES tem uma longa tradição de experiência na gestão de fundos de diversas naturezas, né? De fundos públicos de diversas naturezas. Essa nossa experiência, ela data dos anos 70. A gente começou lá gerindo o Fundo da Maré Mercante para apoio à construção naval, passando, né, nossa fonte de recursos originários, né, a gestão do PIS/PASEP, né, que nos anos 70 era a nossa principal fonte. E ao fim, nos anos 90, com a criação do Fundo de Amparo ao Trabalhador, que hoje constitui a nossa principal fonte. Mas ao longo da nossa história, nós vamos falar aí dos nossos 60 anos de existência aqui, a gente já foi chamado a contribuir com a gestão de fundos de várias naturezas e de vários temas, né? Por exemplo, obviamente que isso vai, né, variando conforme, né, as prioridades daquele governo eleito, né,
Então a gente já fez a gestão, né, do fundo de digitalização, a gente faz a gestão, por exemplo, senador, do fundo audiovisual, a gente faz a gestão aqui do fundo Amazônia, a gente faz a gestão do fundo Clima, do Funtel, do FUS, que são fundos ligados ao setor de telecomunicações para financiar a expansão de banda larga e de aquisição de equipamentos de telecomunicação. E mais recentemente fomos chamados, no ano passado, a fazer a gestão de um pedaço do Fundo Social para poder atender ao enfrentamento da emergência climática, dos impactos da emergência climática no Rio Grande do Sul. E esse ano, da mesma maneira, um impacto de uma outra... Só queria dizer, se me permite, que o Rio Grande do Sul, e eu presidi a comissão especial do Senado, de pronto agradece muito, muito a parceria com o BNDES. Obrigado. E recentemente, esse ano, a gente, por conta lá das tarifas impostas pelos Estados Unidos, o governo adotou a política de apoio aos setores impactados. Uma dessas medidas foi uma medida de crédito, feita também através de um fundo garantidor de exportação, que o banco também está fazendo a gestão. Eu para não ser exaustivo aqui nos diversos fundos, senador, eu vou falar de um fundo específico. Eu vou falar aqui de um fundo específico. Doutor Luiz, a assessoria aqui da comissão informa que o seu vídeo está no ponto para ir ao ar, se assim o senhor entender agora. Assim, acho que pode colocar, mas eu um pouco já falei, assim, era só um vídeo para mostrar uma linha do tempo. Não, mas vamos botar agora então. Está todo mundo curioso aqui. Então, um pouco que eu tentei expressar aqui verbalmente está um pouco ilustrado aqui nessa linha do tempo, né, que nossa experiência vem desde os anos 70. Esses fundos, obviamente, não são todos idênticos, não têm todos, por óbvio, a mesma finalidade, não tem exatamente o mesmo mecanismo de gestão, de transferência de recursos, mas a maioria deles guardam elementos comuns. Eu queria ilustrar, falando um pouquinho do Fundo Clima, como um exemplo, tá, senador? Como um exemplo, tá? O Fundo Clima ele é um fundo público financeiro. Ele foi criado lá em 2009 pelo presidente Lula, né, durante a COP15, para ser um instrumento de enfrentamento da mitigação da crise climática, né, do aquecimento global, para apoiar investimentos em mitigação e adaptação climática. Ele é um fundo que, originariamente, a ideia engenhosa do presidente de usar os royalties do petróleo como fonte principal de recurso para apoiar esses investimentos, né? São recursos, ele é um fundo orçamentário, né? Anualmente, né, os recursos, né, que vão alimentar esse fundo, eles estão previstos na lei orçamentária anual. Tá? Então, acho que eu peguei o restinho da fala da defensora pública e, de fato, né, assim, você tem, além de ter uma fonte estável de financiamento, né, a gente tem anualmente a disputa orçamentária natural. Tá? Então, é um fundo, as suas fontes de recursos, eles vêm do petróleo, dos royalties do petróleo, eles vêm também do próprio retorno das operações, quer dizer, a gente é um fundo que faz operações de empréstimo e, à medida que esses empréstimos retornam, eles compõem os recursos do fundo, e esses recursos também passam pelo orçamento. Tá? Ele é um fundo, uma vez constituído, ele tem um plano de aplicação de recursos. Ele pegando um pouco também carona na fala da defensora, os recursos são aplicados conforme um plano anual de aplicação de recursos. Então, anualmente, você tem um plano anual de aplicação de recursos
aprovado, proposto pelo Ministério do Meio Ambiente, que é o ministério responsável pelo fundo, e aprovado por um comitê gestor. Quer dizer, esse fundo é gerido por um comitê gestor. O BNDES é apenas o agente financeiro, né? É o comitê gestor quem delibera e determina quais são as prioridades do fundo naquele ano, nas suas finalidades. Então, o que é esse comitê gestor? Esse comitê gestor, especificamente do Fundo Clima, ele é composto por mais de 20 instituições, dentre instituições governamentais e instituições da sociedade civil. Tá? E aqui a gente tem uma pluralidade grande de entidades, movimento dos trabalhadores, movimento do sem-teto, entidades climáticas, enfim. Então, é um conjunto grande de interesses e é nesse comitê que se dá o debate sobre como vai ser aplicado esse recurso. Então, esses recursos são, nesse caso desse fundo específico, e como em outros, ele tem duas formas de serem aplicados, né? Ou eles são aplicados via crédito, que é o que a gente chama, né, de recursos reembolsáveis, e essa parte é gerida pelo BNDES. Então, a gente faz, né, a gente fornece crédito para as finalidades previstas no Fundo Clima e naquele plano de aplicação aprovado por aquele comitê gestor. Tá? E tem a parte não reembolsável, que são as falar, né, não é exatamente uma doação, é como se fossem doações, são recursos que não retornam, né? Mas esta parte é gerida, uma parte bem menor do fundo, e ela é gerida pelo Ministério do Meio Ambiente. Então, hoje cabe ao BNDES ser o agente operador da maior parte dos recursos do fundo, são os recursos que a gente aplica através de empréstimos que retornam para o fundo, e como eu falei no início, vão compor os recursos do fundo, o aporte de recursos do fundo no ano seguinte. Né? Assim, ficando muito claro, isso é importante, até por conta de debate público muito forte esse ano. Esses recursos todos passam pelo orçamento, são aprovados pelo Congresso Nacional para compor os recursos desse Fundo Clima. Recentemente, obviamente, o Fundo Clima, além das receitas do petróleo, como sua fonte principal de recursos, que consta em lei, também tem contado com as emissões que o governo tem feito de títulos verdes. O resultado dessas emissões, parte deles tem composto os recursos do fundo. Então, vamos lá, é um fundo que tem uma receita, né, só usando esse caso, por exemplo, uma receita específica, tá? Então, portanto, né, apesar de na história dele a gente ter lutado contra contingenciamento em alguns momentos, tá? Mas ele tem uma fonte enfim, estável de recursos, ele conta com uma governança que tem uma série de mais de 10 membros, que são 13 no total, entidades da sociedade civil que definem, né, nesse debate, nesse fórum que se define as prioridades do fundo. E um outro ponto que eu peguei da fala do professor, esse fundo a gente tem ampla transparência. Né? Anualmente a gente produz um relatório, uma obrigação legal, tá, normativa, produz um relatório de prestação de contas, onde não só a gente, né, dá transparência para toda a movimentação financeira do fundo, como descreve aquilo que o fundo apoiou, para a gente poder avaliar, né, se está cumprindo a sua finalidade. E também aí um ponto importante, a gente divulga os impactos que cada operação daquela tem. E a gente, senador, quando a gente fala no BNDES, a gente fala do recurso, desembolso, mas o impacto que o BNDES tem vai além, né, vai além dos desembolsos, né? A gente tem entregas concretas para a sociedade, por exemplo, no caso do Fundo Clima, que é um fundo climático, tá? Que foi o exemplo que eu usei. A nossa principal entrega são as emissões evitadas, são as emissões que aqueles projetos que a gente apoia evitam.
Tá? Então, só para você ter uma ideia de ordem de grandeza, nesses últimos 2 anos, o Fundo Clima contribuiu para evitar emissões equivalente à retirada de carros da região metropolitana de São Paulo por 7 meses. Então, assim, é um fundo que tem impacto. Assim, eu queria destacar aqui a importância, reforçando a fala da professora, assim, a importância da gente ser capaz de ter transparência na aplicação dos recursos e saber evidenciar, ter métricas e saber evidenciar os impactos desse fundo. Então, assim, como esse fundo, senador, eu quis usar esse fundo, o Fundo Clima, como um exemplo de um fundo de crédito, um fundo financeiro, tá? Tem que ficar claro, para ilustrar um pouco dessa nossa experiência, que foi o que me foi demandado, na gestão de fundos, com fundos públicos de diversas empresas, que data desde os anos 70. Eu estou insistindo muito na questão do fundo financeiro, do crédito, porque a gente, obviamente, tem outros fundos, para concluir aqui minha fala, o Fundo Amazônia, por exemplo, não é um fundo de crédito. Ele é um fundo cujos recursos são compostos por doações internacionais e ele é um fundo de não reembolsável. São recursos destinados para projetos na Amazônia, mas eles são recursos não reembolsáveis. Não é crédito, não é empréstimo que o recurso precisa retornar para o fundo. Tá? Então, senador, eu concluiria aqui minha fala e fico disponível aqui para eventual dúvida, pergunta. E agradecer mais uma vez a oportunidade de participar aqui dessa audiência, expressar minha gratidão por estar aqui. Meus cumprimentos, Luiz Daniel Alves Cox, Luiz Daniel Alves Cox de Souza, chefe do Departamento de Análise e Avaliação de Políticas Públicas do Banco Nacional do Desenvolvimento, BNDES. Meus cumprimentos e, mais uma vez, reafirmo aqui meu carinho, meu respeito ao ex-senador, foi senador aqui na nossa bancada do PT e hoje presidente do BNDES, ele que já foi ministro, né? E foi ele que me levou embora o Thiago. Você viu o que eu falei? Isso. Não, eu disse que ele que me levou embora o Thiago, o Aloysio Mercadante. Mas ele foi muito respeitoso, pediu se o Thiago podia trabalhar com ele. O Thiago e você que vieram da escola do Frei Davi, né? Você ficou comigo, mas Thiago eles levaram. Mas vamos em frente. Está também... Eu combinei com a mesa, vamos terminar os videoconferências, depois ficamos só nos da mesa. Está também à distância e tem outro compromisso, e eu entendo o outro querido amigo meu, Humberto Adami, que, embora estava meio adoentado, né, fez questão de, assim mesmo, ele entrar para participar desse momento aqui tão importante. Humberto Adami, doutor Humberto Adami, advogado, mestre em Direito, presidente do Instituto de Advocacia Racial e Ambiental, o IARA, e da SEMVEB, Comissão Estadual da Verdade e da Escravidão Negra, OAB Rio de Janeiro. Por favor, doutor Humberto Adami, prazer enorme estar com você aqui nessa videoconferência. Meu querido senador Paulo Paim, eu quero saber o dia que o Senado Federal vai fazer um busto ao senador Paulo Paim no Senado, porque é o senador mais longevo na militância racial, da reparação, um importantíssimo personagem para qualquer lado que se olhe na construção desse trabalho parlamentar no Brasil. Esse é o discurso aí, permita que eu acho que o pessoal do Fica Paim andou falando com o senhor para elogiar o Paim ao vivo. Desculpa a brincadeira, um abraço, Humberto. Isso é uma homenagem muito forte, Paim, porque outro dia disseram, e se o Paim sair? Olha que coisa, que buraco nesse trabalho parlamentar
que vai aparecer em uma pessoa que consiga influenciar de uma forma tão profunda nesse debate no parlamento brasileiro. Ainda mais nesses tempos estranhos, como diria o ministro Marco Aurélio. Mas eu quero iniciar minha fala saudando a todos da mesa. Agradeço muito a deferência de me permitir falar agora em poucas palavras nesse momento, porque eu vou sair daqui e vou para o seminário de reparações da escravidão internacional que está acontecendo em Belo Horizonte, que foi organizado pela nossa querida Diva Moreira lá. Eles estão também trabalhando de uma forma internacional nesse tema das reparações. Antes de eu começar a falar, eu queria... Leve o nosso abraço lá para eles. Tá. Queria falar sobre o livro da queridíssima Vanilda Honório dos Santos, que foi nossa parceira de Uberlândia, professora doutora de Uberlândia, e que é o prefácio de Elzimar Maria Domingues, e que foi nossa parceira na Comissão Nacional da Verdade da Escravidão, e ela relata, um dos apanhados mais interessantes sobre a Comissão Nacional da Verdade da Escravidão. Por isso eu aproveito esse momento para fazer esse registro e aproveitar também para ajudar em informações específicas. Aproveitando, e antes de começar a fala, quero aproveitar a presença do BNDES para encaminhar ao querido senador Paulo Paim, que obtenha informações, e aqui a minha reclamação formal ao BNDES, por ter excluído, qualquer que seja a razão, dos editais da Pequena África e da ajuda do BNDES à Pequena África, do Quilombo Pedra do Sal, no Rio de Janeiro, e do Instituto Pretos Novos, que ficaram de fora dos editais da Pequena África que o BNDES patrocinou. E que, se não puderem fazer pelos editais, que a ajuda do BNDES com a categoria de parlamentar, que é o presidente, o senador Mercadante, o Tiago, faça chegar ajuda ao Quilombo Pedra do Sal, do Damião Braga, que está, inclusive, em retiro, em refúgio do Instituto, do Ministério de Direitos da Cidadania, Ministério lá do NDH, e ele está refugiado e não tem a ajuda do BNDES. Então fica aqui o meu pleito, senador, para que encaminhe formalmente uma solicitação para que o BNDES ache uma forma de ajudar o Quilombo Pedra do Sal e o Instituto Pedro dos Novos, que são fundamentais na estrutura do processo que encaminhou a candidatura do Cais do Valongo para Unesco para ser patrimônio da humanidade. Sem Quilombo Pedra do Sal, sem o Instituto Pretos Novos, sequer existiria a candidatura. E agora, quando chega o BNDES, eles ficaram excluídos. Então, o meu mais profundo lamento e a esperança que isso seja solucionado através do Mercadante. Por fim, quero, então, já entrando na minha manifestação, quero aderir completamente às manifestações da querida defensora pública, Rita, ex-secretária executiva do Ministério de Direitos Humanos, e que abordou com maestria, de forma que eu não poderia fazer aqui, apontou todos os pontos, as soluções. Eu lembro, e a Maria Isabel, nossa querida sempre Bebel, que está aí sempre na sua companhia, minha querida amiga, ela vai lembrar que nós fizemos uma proposta que o Senado Federal fizesse uma subcomissão de reparação da escravidão, uma subcomissão na Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal.
E, naquele momento, se preferiu fazer pelo caminho da igualdade racial. Queria renovar essa proposta, senador, uma subcomissão de reparação da escravidão para catalisar e no Senado Federal todas as propostas sobre reparação da escravidão e que ficassem sob o seu mandato aí. Nós vimos aí, pelas PECs que estão em andamento, PEC da escravidão, PEC da igualdade e outras medidas maiores parlamentares, que o caminho será longo. Esse povo que anda realmente fazendo essas coisas feias, né, para qualquer cidadão brasileiro, PEC da blindagem e outras coisas mais aí, que andam comandando essa matança, como disse o presidente Lula, de 121 pessoas mortas aqui, que fossem criminosos, uma chacina em território brasileiro. Em qualquer lugar do mundo, uma operação policial, abre aspas, com planejamento que mata 121 pessoas, é uma operação mal planejada. A não ser que se compare com as chacinas de Vigário Geral, lá do Carandiru, aí tudo bem, ela foi muito exitosa. Mas os objetivos não se prenderam todas as coisas que estão sendo demandadas na DPF 635, que eu participo pelo Movimento Negro Unificado MNU e pelo IARA, Instituto de Advocacia Racial e Ambiental. Acabamos de fazer requerimentos lá ao ministro Alexandre de Moraes e aí se comemora a matança de 21 seres humanos. Isso só tem paralelo nas câmaras de Auschwitz, onde os judeus entravam nos banheiros para tomar banho e eram todos assassinados com gás. Ou o que acontece em Gaza, para tristeza mundial. E esses debates estão sendo encaminhados pelo presidente Lula. Mas então eu queria fazer, primeiro, a proposta de que essa comissão, ou essa subcomissão, catalisasse as propostas todas que vão sendo feitas e fizesse um banco de propostas e soluções para juntar, catalisar e ter isso à disposição, porque muitas serão as dificuldades que nós teremos nesses caminhos. E também a experiência que está acontecendo com o procurador Júlio nos inquéritos civis do Ministério Público Federal, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, da Suíça, em falar de reparação, por enquanto está com um inquérito civil público, só no Banco do Brasil foram mais de 500 sugestões para que o Banco do Brasil fizesse a sua intervenção pelos 200 anos de financiamento do comércio do tráfico negreiro, e foram 500 e poucas sugestões, algumas misturando reparação da escravidão como a igualdade racial, como bem apontou a Rita aí. O fato de ter o fundo da igualdade, o fundo da reparação, não quer dizer que isso substitua as políticas públicas. São coisas à parte. E para implementar isso, então, é que eu acho que se o Senado e o seu mandato conseguissem juntar, receber essas propostas, eles poderiam estar melhor aparentados. É bom que o Banco do Brasil esteja presente aí, os meus ex-colegas do banco, porque foi advogado do banco 34 anos, e eu sei que eles estão trabalhando duro lá, mas é importante dizer que o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, que começou lá no Rio Grande do Sul, com a mútua do Rio Grande do Sul, que fazia o acolhimento dos escravizados,
para comprar alforria, tem muito mais. E queria propor também que a maçonaria pudesse ser chamada numa audiência pública específica da maçonaria de todos os estados, para que falasse das suas contribuições para a abolição da escravidão, que foi muito importante, são muitos os maçons e maçons negros, né? Então, gostaria muito que tivesse essa audiência pública aí em um período próximo. Mas, falando especificamente dessa proposta, eu quero subscrever tudo que a Rita falou, minha querida amiga Rita Oliveira, e sugerir que se juntasse, porque, por exemplo, muitos programas, muitas propostas, eles podem ser parecidos. Uma coisa que eu queria, ela mencionou a questão dos órgãos de controle, acho isso importantíssimo, porque o TCU e os TCS, em auditoria operacional e auditorias compartilhadas, podem ser fundamentais, porque muitas vezes a gente vê o desvio das finalidades, das obras, dos dinheiros públicos que chegam e eu queria lembrar uma auditoria que recomendo a todos que obtenham, dá umas 80 páginas, uma auditoria que foi feita por nós do Instituto de Advocacia Racial e Ambiental e pela FENAC, a Federação Nacional Quilombolas, sobre o programa Brasil Quilombola. Eu acho que deve ter sido o Lula 2. E que essa auditoria que durou um ano é porque sempre se dizia o seguinte: o quilombola no ano com contingência. Você não sabe que contingência. Fizemos uma denúncia que foi muito criticada por muitas vozes do movimento negro, porque o presidente da Comissão de Direitos Humanos, por acordo de governo, era lá o pastor Marcos Feliciano, eleito por São Paulo. O que nós temos a ver com isso? Os que fizeram acordo, a Comissão de Direitos Humanos é presidida por um deputado federal. Fizemos a denúncia, e essa denúncia prosperou e foi encaminhado ao TCU. O TCU, senador Paulo Paim, ficou examinando as contas durante um ano. E tem um relatório, é só botar lá, relatório TCU, IARA, quilombolas, que vai chegar a umas 80 páginas. E aí, o que eles apuraram? Que você não conseguia, que realmente tinha contingência. Então, tinha execução do orçamento em 14%, tinha contingência até 50%, mas 50% até 100%, nos quase 400 milhões de reais que teria que chegar aos quilombolas, não chegavam. E aí o TCU disse: temos problemas de auditabilidade, temos problemas de publicidade, temos problemas de transparência. Então, o TCU não conseguiu localizar 50% do orçamento público dos 400 ou 500 milhões que eram destinados. Não tivessem sido afanados, pode ter sido, mas pode ter sido simplesmente não localizados. Então, eu recomendo que se incorpore as sugestões que já foram feitas, essa auditoria do programa Brasil Quilombola lá de trás. Esses dados aí vão chegar e recomendo que se aplique também para que nós tenhamos transparência, publicidade e auditabilidade. Muito difícil você fazer a mobilização social para a legislação, depois vai para a legislação e vai para a execução. E aí, quando chega na hora de executar, o gestor público não tem esses cuidados. E o pior, o dinheiro não chega na parte quilombolas. Enquanto a gente vê que um policial em Minas Gerais conseguiu demandar um monte de dinheiro naquela célere história do $1 uma vacina. Então, eu quero dizer que fico esclarecido como as entidades do movimento negro não conseguem acesso a essas verbas públicas. Está lá o ministro Dino também falando e cobrando a questão das emendas parlamentares
sem qualquer descrição, sem qualquer origem, sem qualquer destinação, através do Pix maluco, que você não sabe onde foi parar o dinheiro, quem foi que mandou, isso tudo é dinheiro público. Então, que esse fundo venha com essas perspectivas todas, porque todos nós que já estamos há algum tempo, eu quero dizer que eu fiz 67 anos, embora não pareça, querido senador, anteontem, 11 de novembro, nós temos a obrigação de zelar para que esse dinheiro chegue à ponta a quem precisa, especialmente as questões quilombolas, aos negros de todos os estados e também aos municípios, com correção, com honestidade e que todas as surdezas, né, financeiras sejam denunciadas para o Ministério Público. Quero muito agradecer esse momento aqui, dizer que estou sempre de pé à ordem aqui ao querido senador Paulo Paim e estarei à sua disposição, bem como aos demais companheiros. Muito obrigado pelas contribuições que eu estimo. E aqui a Comissão Estadual da Verdade da Escravidão Negra da OAB do Rio de Janeiro, que eu presido há 4 gestões, agora sob liderança da presidente Ana Tereza Basílio, espero um dia poder homenagear o senador Paulo Paim ao vivo e a cores. Muito obrigado. Muito obrigado, Humberto Adame, brilhante como sempre. E como disse Zé Alencar, numa atividade que eu estava com ele em Porto Alegre, quando ele foi escolhido para ser vice do presidente Lula, ele tirou um papelzinho do bolso e disse, aquela música, né, que é do Cartola, se não me engano, né? Ele tirou um papelzinho e foi aplaudido de pé. E ele disse, não quero flores de inverno, só quero uma fita amarela. E resumiu, e que me elogie, então, que me homenageie em vida. Nunca esqueci isso. O grande líder que foi, faleceu, e que fez essa fala muito bonita lá na Fiergs, em São Paulo. Mas, Humberto, só dizer que eu pedi para a assessoria todas as propostas que ele levantou, que a gente estude da viabilidade, inclusive aquele requerimento. O caso do Valongo foi uma iniciativa do Movimento Negro que chegou a mim, eu apresentei e transformamos em lei sancionada pelo presidente Lula, viu? Tenho muito orgulho disso. Quanto à subcomissão, acho que dá para discutir sim aqui na Comissão de Direitos Humanos. Vou falar com a presidenta Damares dessa possibilidade. E as outras propostas que ele fez, nós vamos ver como é que faremos o devido encaminhamento. Eu só vou registrar a presença também no plenário de Marcelo Goulart, representante do Banco do Brasil, Sérgio Rocha, especialista em direitos humanos do Banco do Brasil, João Lucas, representante da entidade Legisla, Valneide Nascimento, secretária nacional da negritude do nosso querido PSB, do qual eu tenho um maior carinho, um maior respeito, e que é atual vice-presidente da República, um grande vice-presidente que é o Alckmin, né? O Alckmin é uma pessoa muito querida por todos. É impossível não gostar do Alckmin, como é impossível não gostar do Lula, né? Vamos em frente, então. Nós terminamos a videoconferência e vamos, nesse momento, passar a palavra aos nossos convidados que estão comigo aqui na mesa. Chegaram cedo, aqui 9 horas eles estavam aqui, para prestigiar esse momento tão rico para todos nós, né? Tão importante para todos nós. Eu passo a palavra, então, ao advogado Gabriel Sampaio, também meu amigo, né? Advogado, diretor de litigância em incidência na Conectos Direitos Humanos, que foi assessor da bancada de senadores aqui, né? E um assessor muito preparado, muito competente, que também me ajudou na formulação de projetos de leis. Doutor Gabriel, uma alegria ver um jovem como você, com uma história tão bonita que é um orgulho para todos nós. Muito bom dia, quero agradecer imensamente, senador, o convite para estar nesse debate. Mais uma vez, ao lado de Vossa Excelência, alguém com quem sempre aprendi, pude aprender ao longo da trajetória aqui nessa casa.
e que acompanhamos sempre nas suas atividades parlamentares, desde a Constituinte até o momento atual. Espero uma vida longa ainda neste parlamento, a Vossa Excelência, senador. E, sobretudo, senador, é um momento muito especial de debate. Primeiro, por estar na Comissão de Direitos Humanos nessa quadra histórica, né? Trazendo o tema essencial para a construção do nosso país, né? Se nós formos analisar a nossa história, o quanto é importante essa discussão no sentido da construção de um projeto de nação. E discutir um projeto de nação numa Comissão de Direitos Humanos é algo que é essencial nesse momento histórico. Nós assistimos, como já foi dito aqui, também fazer referência ao Dr. Humberto Adame, com quem também atuo na DPF 635, nós assistimos aqui um momento em que a sociedade debate os direitos humanos como se os direitos humanos fossem um espaço de dividir a sociedade, ou se nós pudéssemos realmente construir um projeto civilizatório negando os direitos humanos. Os direitos humanos fazem parte daquilo que é o que mais deve nos unir, né? É reconhecer a todas as pessoas a sua dignidade. Se há algo que é capaz de unificar toda a sociedade, senhor senador, e o senhor nos ensina isso em seu cotidiano parlamentar, é a luta pelos direitos humanos. Então, nós precisamos de vozes como a de Vossa Excelência, e essa voz aqui, a nossa voz da sociedade civil, a reforçar que em nenhum momento histórico nós podemos aplaudir ou nos acovardar diante das violações do Estado. O Estado de Direito e o nosso Estado de Direito não aceita as violações praticadas por agentes estatais, não aceita execuções sumárias, não aceita a aplicação covarde do uso da força contra qualquer cidadão. Não é? Quando nós transigimos com isso, nós também diminuímos a nossa própria dignidade. É como se nós perdêssemos também um pouco da nossa própria condição humana quando negamos ao nosso semelhante a sua própria dignidade. Então, é uma honra e é um momento para o qual, né, e um momento de discussão do Fundo de Reparação, para todas as pessoas negras, né, como eu, parece ser aquele momento em que nós nos preparamos a vida inteira, né, porque a nossa história foi deixando de lado essa discussão, né, a nossa história, a nossa construção de projeto, algo que a gente sempre procurou negar, né. Eu sempre trabalho uma linha histórica da construção do nosso país. Eu quero tratar aqui sobre o aspecto normativo e algo que nós tratamos na academia como o direito antidiscriminatório, que é um ramo no próprio direito constitucional e que reconhece uma função muito elementar do Estado de Direito, do Estado Democrático de Direito, que é o de promover a igualdade. Isso que nós conhecemos hoje como Estado de Direito, ele é baseado na ideia de uma sociedade que se constrói a partir da efetivação da igualdade material e da igualdade substancial. Esse valor da igualdade, nessa concepção, ela é possível a partir do marco jurídico do tratamento igualitário, também de forma substancial, a partir do momento que se criam condições para que a igualdade seja material. Isso demanda a atuação do Estado. Numa ideia do direito antidiscriminatório, nós vamos compreender, numa avaliação crítica, que ao longo da história o Estado promoveu e o nosso projeto de Estado brasileiro foi responsável por promover desigualdades estruturais. Então, em lugar de promover, na ideia do Estado de Direito,
as condições de igualdade para que todos os cidadãos tenham o desenvolvimento de seus direitos, né, a fruição dos seus direitos de todas as ordens, inclusive sociais, o Estado no Brasil foi responsável por construir as desigualdades estruturais. E é importante recuperar isso, porque nós somos daquelas pessoas, eu sou daquela pessoa que na universidade, ali nos anos 2000, antes mesmo de termos aprovado as leis de cota, por tanto esforço de Vossa Excelência, nós convivemos com esse discurso de um país que vai experimentando processos de desenvolvimento econômico, esse discurso de que nós temos que deixar a tarefa da igualdade para gerações futuras. Todas as vezes que nós falamos da necessidade de efetivação dos direitos de igualdade, especialmente quando tratamos das pessoas negras, as pessoas acreditam que nós vamos nos contentar com a ideia de que isso cabe às gerações futuras. Vamos aguardar o desenvolvimento das condições econômicas do país, garantir que o processo de educação seja suficientemente abrangente, até que todo mundo consiga ter igualdade de oportunidades. E nós dizemos não. Nós precisamos efetivar os direitos já. Nós precisamos garantir que o Estado brasileiro interrompa a sua trajetória histórica de promover desigualdades estruturais. Mesmo nos melhores momentos, né, da construção desse Estado democrático de direito, nós temos tarefas fundamentais para isso. Como é que essas desigualdades estruturais foram sendo promovidas pelo Estado? Primeiro, pelo modelo escravocrata, que dura quase 4 séculos. Enquanto colônia, e portanto dizendo que esse processo escravocrata ele era orientado por uma metrópole, né, fora do nosso país, pelo menos aí de 1530 a 1822. Né? Então temos ali praticamente 3 séculos sob o domínio de uma outra nação, um modelo escravocrata, que trouxe como legado a vinda de quase 5 milhões de pessoas negras escravizadas por meio do tráfico negreiro. E que construiu um projeto de nação naquele momento, um projeto de país, não de nação, um projeto de país naquele momento, que se sustentou a partir dessa importação de mão de obra. Senador, nós tivemos a primeira oportunidade de romper com essa trajetória, ainda num período monárquico, na nossa primeira Constituição. Estou falando de história constituinte do Brasil e de marcos jurídicos. A nossa primeira Constituição seria a primeira oportunidade em 1822 para 1823, até 1824, quando é promulgada outorgada a primeira Constituição, de romper essa lógica de modelo escravocrata e de um Estado de direito que se baseia na construção de uma desigualdade estrutural. Pois então, essa nossa primeira manifestação de possibilidade de um projeto de nação marca uma aliança com a elite escravocrata. E a desigualdade estrutural ela passa a ter corpo no início desse projeto de nação. Senador, foi base para que a Constituinte de 1823 fosse dissolvida e a própria Constituição fosse outorgada, não lidar com o tema da superação do modelo escravocrata. A aliança que se forma é uma aliança com a elite econômica do país para consolidar, ou pior, para que a transição de superação do modelo escravocrata fosse lenta, fosse gradual e baseada nos interesses econômicos das nossas elites. É curioso, né, a nossa história tem essas peculiaridades e que precisa ser aprofundada no debate público, que o Brasil vai sofrer um fluxo ainda mais autoritário quando o imperador, aquele que foi responsável por essa ideia de independência do país, deixa o Brasil para ir disputar o trono da antiga metrópole. Veja a curiosidade do nosso modelo, né? Essa independência que nós tanto comemoramos tem esse episódio que torna o país mais autoritário e essa aliança de elites demanda ainda mais do Estado brasileiro a repressão e o aprofundamento da desigualdade estrutural. Para manter a unidade da nação era preciso reprimir qualquer tipo de resistência
se fosse ela republicana, fosse ela abolicionista, fosse ela baseada na ideia da construção de um projeto nacional integrador na nossa sociedade. Nós vamos vivendo aí, especialmente de 1831 para frente, um processo de recrudescimento de autoritarismo. E o que faz essa aliança escravocrata, senhor senador? Essa aliança escravocrata, ela se beneficia ainda mais do tráfico negreiro. Os fluxos do tráfico de pessoas escravizadas entre 1891 para diante é enorme. Para reforçar aquilo que as elites econômicas do país mais tinham de recurso por meio desse modelo escravocrata. As pressões da resistência da nossa sociedade, as pressões abolicionistas, o exemplo da Revolução Haitiana que impôs a primeira derrota ao exército de Napoleão em França, que radicalizou a busca pelos valores universais da igualdade, da liberdade e fraternidade, que inspirou tanto o movimento abolicionista no Brasil, fez com que a pressão sobre essas elites fosse enorme. As pressões do desenvolvimento das forças produtivas e a transformação do processo econômico faziam com que cada vez mais essa elite se visse pressionada. E esse processo de transição lenta precisava ter uma nova chave. Essa chave se dá em 1850, senhor senador, quando é editada a Lei Eusébio de Queiroz, para pôr fim definitivo ao tráfico de pessoas escravizadas. O que fazem as nossas elites e que tarefa coloca para o Estado brasileiro? Editar 2 semanas depois a Lei de Terras, de 1850. Por que foi editada a Lei de Terras de 1850? Para interditar o maior ativo que nós teríamos para fazer reparação e construção de um projeto nacional que integrasse a população negra, que se tornaria livre com o fim do modelo escravocrata. O Estado patrocina, por meio da legislação, a nossa exclusão e a desigualdade estrutural. Por isso que nós estamos falando de uma pauta estrutural. Enganam-se aqueles que tratam isso como uma pauta identitária ou como uma pauta de menor valor, ou que se resolve com políticas universais e abstratas, tratadas como transversais. Elas são estruturais, o Estado patrocinou e interditou a maior forma de garantir reparação naquele período, quando se tornou inexorável acabar com o modelo escravocrata. E a inspiração de um projeto republicano pós-Lei Áurea de 1888, e que vence definitivamente o Império, ela se inspira na ideia de substituir a mão de obra e realmente aprofundar essa desigualdade estrutural. Isso está sintetizado na apresentação de João Batista de Lacerda no Congresso das Raças em 1911, que dava a dimensão que o projeto de embranquecimento no Brasil que inspira essa substituição de mão de obra. Grande política pública já da República, dando um prazo de 100 anos para o embranquecimento da nossa população a partir do forte investimento nessa política migratória, que consolida mais uma vez uma desigualdade estrutural. Se nessa transição pós-1850, e quando vai se deteriorando, perdão, senador, eu vou... Nesse momento que vão se deteriorando as condições para a existência do modelo escravocrata, se investe nessa política de substituição de mão de obra, ela também tensiona uma desigualdade estrutural, porque o regime jurídico era diverso. Enquanto ainda havia o modelo escravocrata, com as leis que iam distensionando a escravidão, mas havia, portanto, incentivo do Estado para substituir a mão de obra com acesso à terra e com um regime jurídico que fosse atrativo para que pessoas de outros países aqui estivessem nessa política migratória. É mais um capítulo da desigualdade estrutural que se forma e que é revestida de um marco jurídico que o país demorou a enfrentar.
E na década de 30 do século XIX, as leis que vedaram o acesso à educação da população negra. As leis que criminalizavam a resistência da população negra, a arte e a cultura da população negra, tudo isso é obra do Estado brasileiro. E certamente, senador Paim, se Vossa Excelência a essa época fosse vivo e nosso parlamentar, a primeira tarefa do dia 13 de maio ou do dia 14 de maio de 1888 seria enfrentar essa questão. A primeira tarefa da Primeira República na construção de um projeto nacional seria enfrentar essa questão. E como faria? Não seria com um mero artigo de libertação das pessoas escravizadas. Seria fazendo uma revisão radical da nossa legislação, impondo condições de reparação, sim, e de políticas afirmativas. Essa era a tarefa do dia 13 de maio de 1888. E qual é a nossa linha do tempo para cumprir essa tarefa? A tarefa do dia 13 de maio de 1888. O Brasil só vai reprimir o racismo numa lei de contravenções penais em 1951, Lei Afonso Arinos. Eu estou aqui ao lado do Luciano, aqui também estamos ao lado do Luciano, grande amigo, a quem reforço os meus cumprimentos e que coordenou uma obra que trata de forma tão importante dessa matéria. 1951 é a primeira lei que criminaliza por meio de uma lei de contravenções penais o racismo. Será que essa era a forma de cumprir adequadamente a tarefa do dia 13 de maio de 1888? Certamente não. É a partir de 1988 que nós temos um marco importante nessa questão, quando a Constituição determina um mandado de criminalização do racismo. Eu tenho as minhas fortes reservas em relação à capacidade do direito penal em transformar a sociedade, especialmente em elementos tão profundos como o racismo, mas temos que reconhecer que o marco da Constituição de 1988, ela permite que a institucionalidade no Brasil se organize para acolher e dar um tratamento diferente àquelas pessoas que são vítimas daquele fenômeno que é incompreensível na história da humanidade. O senador participou da Assembleia Constituinte e tem muito a dizer sobre esse período rico da nossa história. Mas vejam, né? É aquela tarefa do dia 14 de maio de 1888. A Constituição dá um passo relevante. Mas veja, o senhor senador acompanhou cada minuto dessa situação. A legislação só passa a cumprir esse mandado de criminalização em 1989 com a Lei Caó, que o senador bem acompanhou a construção. Parece que é só um ano. Me permita, a Lei Caó já falecido, e quando ele apresentou aquele projeto, ele chamou a bancada negra, eram uns 4, e ele disse, só podia até dar para vocês relatar, né, pai? Mas eu vou dar para um outro para conseguir a unidade do plenário. E ele fez corretamente, por isso, minhas palmas aqui para o grande Caó já falecido. Grande Caó, deve ser lembrado. É isso. E o senador sempre traz essa referência histórica, o quanto nós não lutamos para garantir que essa tarefa seja cumprida. Isso que eu fiz a referência, né, senador? Parece que é só um ano entre 1988 e 1989 para garantir que o mandado de criminalização da Constituição fosse cumprido. Estamos falando de uma tarefa de mais de 100 anos. E aí nós estamos falando de uma tarefa que é mais profunda. Essa era uma delas. Nós temos a tarefa de organizar o nosso Estado e nós sabemos que ele não se organiza apenas e exclusivamente pelas políticas universais que a Constituição trouxe com relevo. Os direitos sociais da Constituição de 1988 são festejados pelo mundo e são absolutamente
fundamentais para a construção de um projeto nacional. Mas nós sabemos que para todas as desigualdades estruturais que o Estado promoveu ao longo de sua história, ainda é insuficiente. E nós tínhamos um percurso a lidar. Olha o tempo histórico. O senador já fez referência ao Estatuto da Igualdade Racial de 2010. Quanto que não se sofreu para conseguir aprovar o Estatuto da Igualdade Racial? O senador tanto fala disso. E como mencionou, teve que retirar do texto o fundo de reparação e as cotas. Isso era a tarefa de 1888. É da década de 2012 e de 2014 que se aprovam as leis de cotas. E façamos o registro, porque os dados demonstram a frustração na efetivação de cada uma dessas leis. O tanto que a nossa população sofreu para aprovar essa legislação significa que cada administrador público que ordena e que organiza um certame público para preencher vagas do serviço público tem a obrigação de preencher todas as vagas de cotas. Porque foi muita gente açoitada e muita gente que morreu para que a gente tivesse essa legislação. E nós não podemos aceitar que, travestido de até das melhores intenções, que a gente vê bons programas ajudando a nossa população negra a estudar para concurso. Só que nós não podemos ser embalados pelo discurso de João Batista de Lacerda, que dizia que o embranquecimento era positivo para a sociedade. Porque embranquecendo nós teríamos as pessoas mais capacitadas para estar nos espaços de condução da nossa nação. Não há registro de uma nação que se forme pujante, desenvolvida, sem valorizar a sua diversidade. E eu que venho da carreira jurídica, não aceito nenhum discurso que menospreza a capacidade da nossa população em preencher as vagas do sistema de justiça. E em nenhum tribunal nós vamos encontrar o consenso, a unanimidade em torno de uma ciência exata que determina uma sabedoria superior em detrimento dos demais. Eu quero dizer que nós temos capacidade de ocupar em qualquer vaga do sistema de justiça, esse eu conheço, as vagas que nós fizemos jus depois de tanta luta. E com essa questão, nós temos todas as demais para a efetivação dos nossos direitos. As tarefas são urgentes. Como é que um país que tem 80% das mortes violentas praticadas pelo Estado, mortes contra pessoas negras, vai reverter esse processo? É continuar a fazer operações de matança? É assim que nós vamos reverter? Como é que nós vamos garantir e disputar a nossa juventude nos territórios periféricos, nos territórios violentos, nos territórios de falta de acesso? É com dinheiro. É disputando a consciência dessas pessoas. É disputando com aqueles que oferecem as facilidades econômicas das organizações criminosas. Nós temos que colocar o Estado para reverter esse processo. É para isso que precisa-se de um fundo. É para isso que nós precisamos da sociedade civil participando de um fundo. Eu me alonguei, senador. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de poder ter estado nesse debate. É um debate para o qual eu me preparo há muitas gerações e que eu espero, com todo o brilhantismo da sua condução, tenha a melhor solução e a promulgação dessa emenda constitucional. Muito obrigado. Grande Gabriel Sampaio, advogado, diretor de litigância e incidência da Conectas Direitos Humanos. De fato, você passou do tempo, mas eu não teria a ousadia, e não é covardia, é coragem de dar mais tempo para você. Brilhante pensamento e pronunciamento. Todos mereceram um tempo maior
você estava fazendo uma fala de alma, coração e vida, que eu fui jogando com o tempo. E eu sei que quem estava assistindo gostou. Está gostando de toda essa audiência pública aqui. Agora eu vou passar a palavra com muita alegria, muita satisfação ao doutor Luciano Góes, servidor, representando aqui o Ministério da Igualdade Racial e a nossa querida ministra. Bom dia a todas, todos e todos. É um prazer estar aqui nessa audiência pública tão importante. Venho com muito orgulho, muita satisfação representando o Ministério da Igualdade Racial. Em nome da ministra, estendo os cumprimentos à pessoa do senador Paulo Paim, que muito me honra estar ao lado. Eu sou diretamente fruto da trajetória do senador Paulo Paim, então celebro a sua existência, senador, celebro a sua resistência e agradeço muito pelos passos que me conduziram até aqui. Antes de ser servidor, gente, antes de ser representante do Ministério da Igualdade Racial e falar a partir desse lugar como coordenador de assuntos jurídicos, eu quero já fazer uma parte, porque eu quero introduzir a minha fala, falar enquanto advogado, doutor em Direito e professor de Direito Penal no UNB, para trazer um pouco também, para resgatar e complementar um pouco a fala do meu querido irmão Gabriel, a gente tratar um pouquinho sobre reparação e começar a entender de modo mais geral a importância de nós tratarmos de questões tão fundamentais, tão fundantes e tão relegadas por tanto tempo no nosso país, que ainda repercute, ainda é visto, ainda é reproduzido a partir de um local como se fosse uma democracia racial, e nós sabemos todos os problemas e obstáculos que isso nos causa em termos de uma verdadeira democracia. Bom, antes de falar da PEC 27, portanto, eu quero já puxar o gancho da fala do Gabriel para tratar de um momento histórico em que ele pontuou, muito bem pontuou, trazendo aqui as lembranças e das nossas agendas, agendas do povo negro e do Brasil, enquanto um Estado estruturante do racismo que nós enfrentamos e estrutural a partir desses ismos, enfim, que eles também não são alheios, gente, quando nós falamos de racismo, falamos de racismos e também na perspectiva interseccional, porque ele também atravessa outras dimensões. Bom, quando a gente fala em 1888, falamos da Lei Áurea, muito festejada por muitos, enfim, sabemos das suas muitas limitações e dos vários problemas que ela nos trouxe também, e em sua agenda, naquele 13 de maio, nós não tivemos basicamente nenhuma medida de reparação por um Estado que foi por quase 4 séculos responsável pela desumanização de corpos racializados, corpos negros e corpos indígenas. Enfim, naquele momento em que não havia uma política pública estatal, teoricamente, e aí eu já chamo a atenção, porque de fato nós tivemos uma política reparatória em 1890, então um pouco depois, e nessa transição de uma monarquia escravocrata para uma república que manteve a sua essência racista, nós tivemos um Código Penal. Código Penal de 1890, nosso primeiro Código Penal republicano. Nós não tivemos uma Constituição, nós não tivemos um processo, nós não tivemos basicamente nenhuma alteração no nosso ordenamento que não uma reparação da segurança da branquitude de uma maneira geral. O Código Penal de 1890, embora esteja pensado a partir das razões iluministas, pensando a partir da igualdade, liberdade, enfim, ele traz no seu bojo vários crimes próprios da raça negra. Isso significa que só nós, pessoas negras, poderíamos cometer aqueles crimes. E o que se criminaliza? Se criminaliza todas as rodas negras.
né? Rodas são legatárias da circularidade e circularidade do valor civilizatório africano, né? Portanto, ali já se impede também, já se constrói um modelo segregacionista que vai impedir que o nosso modelo de democracia fundado sobre os nossos valores, sobre os nossos princípios esses ancestrais, né, fossem interrompidos. E foi, né, de fato. O encarceramento da massa negra, né, que caracteriza o nosso cotidiano, né, somos a terceira maior população em situação de carcere do mundo, na qual pessoas negras são 70%, né, se inicia exatamente no pós-abolição. Né, exatamente depois da Lei Áurea, que promete essa liberdade, e a nossa realidade traz o encarceramento de corpos, sobretudo de homens negros e cada vez mais jovens. Enfim, né, pensando, portanto, nessas demandas reparatórias, né, eu vou dar um salto, né, para falar, já que estamos na Comissão de Direitos Humanos, né, para falar exatamente de direitos humanos. Como os nossos direitos humanos, a partir, né, do seu reconhecimento universal, se dá, né, pós-Holocausto, pós-Segunda Guerra Mundial. Né? É exatamente por essas medidas, por essas políticas e por essa urgência, sobretudo, de manter viva a memória, né, do que aconteceu. Isso está na declaração, está na ementa, né, para que nós nunca mais esqueçamos o que aconteceu, e parece que cada vez a gente esquece menos, né, senador? Enfim, a gente continua reproduzindo, né, essas violências. Foi exatamente nesse campo, né, que os direitos humanos são declarados universais e passam efetivamente a construir o direito internacional. Né? Então, quando nós pensamos em dignidade humana, nós pensamos em 1948 com a Declaração Universal. Né? Isso decorre de várias medidas reparatórias, incluindo a construção de museus, né? E aí o direito à memória. Né? Por mais negativa que seja, por mais violenta que seja, por mais desumanizante que seja, essa memória tem que servir para exatamente nos lembrar de como chegamos aqui. E isso vai se dar na Alemanha, e no resultado, né, é a construção do Estado de Israel. Né? E que hoje, né, nós temos esse contexto também, né, contra o povo palestino. Né? Enfim, então, temos outros cenários nessa disputa de direitos humanos, né? Mas fato é que a reparação ela vem abrindo, né, o campo jurídico para que nós pensemos políticas públicas. Né? E um importante instrumental para nós pensarmos, né, na promoção da igualdade racial, que vem, né, no bojo das discussões, é a Resolução 6147 da Organização das Nações Unidas de 2005. Né? Ela traz para a gente vários princípios esses básicos para a reparação às vítimas de violações de direitos humanos. Né? Quando nós falamos do processo cavalcada do Brasil, quando nós falamos do Brasil como um todo, nós falamos, né, ou temos que falar de violações de direitos humanos. Né? Enfim, então, lá nessa resolução, nós temos o acesso efetivo à justiça, e aí, né, depois eu vou fazer um gancho nessa justiça, né, que aí é onde eu quero também apontar algumas iniciativas no Ministério da Igualdade Racial, mas também nós temos reparações dos danos sofridos. Né? E aí nós temos a cessação das violências e violações, né? Cessações dessas imediatas, e também garantias de não repetição. Né? Então não basta que nós reconheçamos, né, as violências, é preciso que elas cessem imediatamente, e é preciso que construir um arcabouço que nos possibilite, né, a garantia que elas não serão reproduzidas, né? Elas não continuarão construindo as nossas realidades. Enfim, nesse caminho, né, nós chegamos à Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância, que foi promulgada, né, pelo Brasil em 2022, passou por essa casa, foi discutido por essa casa, foi aprovada por essa casa. Né? O querido senador Paulo Paim participou também, né, dessas discussões, dessa aprovação. Né? Enfim, então, né, todos os nossos avanços, né, tem o Paulo Paim, a mente brilhante do senador Paulo Paim, né, conduzindo
as questões, né? E lá, nessa convenção, nós temos uma alteração substancial na nossa Constituição, né? Porque ela foi aprovada nos termos do parágrafo 3º do artigo 5º do Constitucional, né? Significa que a convenção ela não é um ordenamento paralelo à Constituição, né? Ele é parte da nossa Constituição. Portanto, o nosso texto constitucional ele tem que ser lido a partir da Constituição. E ali nós temos algumas inovações. Além do racismo, né, que o Gabriel mencionou, do mandamento constitucional para a criminalização do racismo, né, que não foi a única proposta, né, o manifesto do negro, né, na Constituinte, antes da nossa Assembleia Constituinte, o senador Paulo Paim também estava lá, né, participando das discussões. Então, né, tem várias outras propostas, né, para enfrentamento do racismo no Brasil, estavam colocadas lá no nosso texto constitucional. Entrou apenas a criminalização, né? Mas a Convenção traz outras formas de discriminação, outras formas de manifestação do racismo, dentre elas as indiretas. Nós podemos pensar em racismo estrutural, racismo institucional, racismo ambiental, racismo religioso, ou seja, as questões que nós estamos debatendo e discutindo agora na COP30, né, que também tem esse compromisso, né, com a promoção, né, da igualdade racial no campo da justiça climática. Não se faz justiça climática sem justiça racial, né? Então, essas discriminações, sobretudo a discriminação racial indireta, discriminação racial múltipla, né, ou agravada, fazem parte do texto constitucional, né? E também, claro, as ações afirmativas, né? Falar em ações afirmativas, para mim, é muito importante, porque assim como a Priscila Rocha, né, que falou no início da nossa audiência, né, eu também sou fruto das ações afirmativas, né? Eu sou fruto do ProUni, né? Então, se não fosse o ProUni, se não fosse o caminhar, né, sempre coletivo do senador Paulo Paim, entre tantos outros, né, eu não estaria aqui, eu não seria, né, literalmente o que sou. Né? Então, a partir dessas ações afirmativas, a gente consegue também moldar, né, outro campo jurídico que vai disputar também as narrativas, porque uma parte do nosso ordenamento jurídico ele é construído a partir do extremicídio, né? E aí nós também temos incidência e temos uma agenda muito complexa a ser encampada, né? Várias lutas já se dão, enfim, né? Não apenas nos tribunais, também nas salas de aula, também na formação do pensamento social brasileiro, né? Que passa pelo racismo. E aí, com Hélio Gonzalez, né, nós podemos pensar num ordenamento jurídico em português, né, que não denegue, né, o seu passado. Enfim, né, o artigo 9º da Convenção Interamericana trata dos sistemas de justiça. O nosso sistema, aí vem o compromisso do Estado brasileiro, senador Paulo Paim, né, na construção de um sistema de justiça que retrate a sua diversidade, que seja comprometido com essa diversidade, e essa diversidade não é apenas representativa, né? O ingresso de pessoas negras no poder judiciário, no poder legislativo, no poder executivo é muito importante, mas não é suficiente para darmos conta, né, dessa agenda que os nossos antepassados, né, as nossas antepassadas, né, nos deixaram, nos legaram, né? Então nós temos que caminhar em relação a isso, avançar em relação a isso, né? E as propostas agora pensando, né, a partir do Ministério da Igualdade Racial, as nossas propostas, né, o que a gente elabora, o que a gente desenvolve, todas as ações que a gente desenvolve, programas, enfim, né, estão voltadas para a promoção da igualdade racial e do modo articulado, né? Portanto, elas vêm pensadas a partir de uma perspectiva democrática e sempre coletiva, né? Esse é o compromisso do Ministério da Igualdade Racial, que nós sabemos, né, que ameaçam, aterrorizam, né, e produzem tantas violências no cenário mundial, né, estão voltadas para o ODS 18, né, que também, né, está na agenda da COP30 e também da segunda década, né, dos afrodescendentes, né? Enfim, todas as questões em relação a financiamento, orçamento, né, para a promoção da igualdade racial, né,
que, claro, né, gente, não se faz política pública, né, sem orçamentos, nós sabemos disso, né, todos os conselhos municipais, estaduais sabem muito bem disso, porque vivenciam cotidianamente, né, essas questões e os obstáculos colocados, né, por essa ausência de financiamento. Né? Isso tudo pode ser também pensado, ou tem que ser pensado, né, a partir do Estatuto da Igualdade Racial, que foi mencionado aqui várias vezes, né, que tramitou o senador Paulo Paim, né, e aí me corrija se eu estiver errado, né, por 10 anos. Né? Esse foi o tempo de tramitação. E aí, claro, todas as discussões, né? Enfim, todos os acordos, né, que tiveram que ser feitos para que nós chegássemos ao Estatuto da Igualdade Racial, e no Estatuto da Igualdade Racial, o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, o SINAPIR. Né? Então, esse sistema, né, que é articulado coletivamente, de uma forma democrática, né, interfederativo, e também que pensa, né, na democratização do compromisso, sobretudo, do enfrentamento à igualdade, ao racismo, né, e promoção da igualdade racial, né, traz no seu artigo 47 um sistema nacional do qual o Ministério da Igualdade Racial é encarregado hoje, né, através da SENAPIR, né, a Secretaria que faz a gestão, né, do Sistema Nacional da Igualdade Racial, né, e esse sistema, né, pode ser ou deve ser, já que ele trabalha de um modo democratizado e coletivo, né, com os entes federativos em suas múltiplas dimensões, né, pode gestar também o fundo. Né? E esse fundo, né, ele é de vital importância, não apenas, claro, para o avanço das nossas propostas, né, mas também para complementar essa agenda, né, que não foi elaborada por nós pegamos, né, apenas uma parte desse legado, né, desse compromisso do Estado ou da obrigação do Estado, né, com a promoção da igualdade racial, né, uma agenda que foi construída, que está construída no Brasil, né, desde o Quilombo dos Palmares, desde a República Palmarina, né? Então, pensando, né, com Abdias Nascimento, que traz em seu quilombismo várias propostas, né, e já coloca uma estrutura de uma democracia, né, verdadeiramente brasileira e comprometido com a sua realidade, né? Então o quilombismo de Abdias também traz essa agenda e vai colocar para a gente todos os desafios e a importância também desse fundo, que obviamente não essa urgência não é de agora, né? Sempre foi muito urgente, ainda mais num país como o Brasil, né? Mas também que vai garantir acesso a direitos, né? Desses direitos, né, que o fundo tem por objeto garantir o futuro às futuras gerações. Né? Um futuro que seja diferente do passado, que seja melhor do que o nosso presente. Né? E esse futuro, né, também não é só as futuras gerações. Né? Sabemos que as nossas questões geracionais, né, elas são entrelaçadas, entrecruzadas às nossas questões, aos nossos princípios, ao nosso legado ancestral, portanto, à nossa ancestralidade. Né? Então, esse futuro também é devido à ancestralidade, à nossa ancestralidade que se faz viva e presente. Né? Essas questões, né, e já me encaminhando para o final, senador, pensando, né, no campo da justiça, ela vai colocar para a gente, né, enquanto Ministério da Igualdade Racial, a construção, né, o desafio de construir, obviamente, sempre de uma maneira muito democrática, muito coletiva, né, e transparente, a questão da justiça racial. Né? Sabemos também que falar em justiça de modo universal não é suficiente, e aí a reparação também se faz no campo, né, da construção de saberes. Né? Então, mais do que pensar ações afirmativas, no avanço das ações afirmativas, né, das cotas raciais em diversos cenários, nós temos que pensar em ensino, pesquisa e extensão, né, pensando também no compromisso com essa agenda. Né? Então, disputar as narrativas, disputar o campo jurídico para mostrar também, por exemplo, como
esse lema, né, quase dogmatizado de igualdade, liberdade e fraternidade também nos limita no campo da reparação, porque nós poderíamos falar desde 1235, né, com a Carta Mandinga, nós poderíamos falar em liberdade, igualdade e coletividade, né? Isso retrataria um pouco das nossas juridicidades de matrizes africanas, né? Pensar essa justiça racial é, sobretudo, pensar, né, em como de modo concreto, né, construir esse campo que vai resguardar todas essas discussões em relação ao fundo, né, a partir de uma justiça de olhos bem abertos. Né? Uma justiça comprometida com a transformação da nossa realidade. Né? Uma justiça que, assim sendo, né, ela consegue, nas encruzilhadas que são formadas pelas nossas vivências, múltiplas vivências, por uma dignidade humana no sentido pluriversal, né? E também, claro, com as nossas escrevivências, pensando também com Conceição Evaristo, né? Para não deixar, né, que esqueçamos, né, que as nossas escritas, as nossas posturas, né, Gabriel, não podem ser de maneira nenhuma canções de Ninara Casagrande, né? Elas têm esse compromisso de olhar para o futuro, mas sabendo de onde veio, né? De onde nós viemos, como essa justiça foi construída, como ela foi assentada nessa democracia brasileira, né? E nesse cenário, reconhecendo o seu trajeto, reconhecendo essa caminhada coletiva, né, nós consigamos abrir de fato caminhos para um futuro, né, que seja comprometido com vidas humanas no sentido amplo, né, e, claro, rumo ao bem viver, porque esse é o compromisso do Ministério da Igualdade Racial, sobretudo agora no mês da consciência negra, que para nós é todo mês, né, Sofia? Todos os meses são os meses de consciência negra, todos os dias, né, são esses dias, né, mas esse mês da consciência negra, né, ele é especial porque nós temos também a Marcha das Mulheres Negras, né. Então, quando eu trago o bem viver, não trago apenas um conceito, né, mas sim um projeto de Estado. E é isso que nós lutamos todos os dias, é isso que por onde nós atuamos no Ministério da Igualdade Racial. Muito obrigado, gente. Muito bem, parabéns, doutor Luciano Góes, servidor, representante do Ministério da Igualdade Racial. Leve um forte abraço à ministra Aniele, uma grande ministra, do qual a gente aprendeu a respeitar e ter muito carinho pela atuação dela. Eu tive recentemente um evento organizado com ela e ouvi o tanto que o povo quer bem ela. Eu digo, Aniela, eu vou ficar do teu lado aqui, você pode ficar, para receber o abraço, para receber o número de pessoas pedindo fotos e tal. E diga para ela que ela vai ser vai ser a política que ela quiser, mas se ela for candidata a deputada federal, no amanhã ou depois senadora, com certeza será muito bem aceita pela população, pela história dela. E permita que eu diga também, você citou aqui o Abdias, né? Abdias, um homem, eu sempre digo, à frente do seu tempo. Eu era deputado federal, eu saía de lá para mim ouvir ele aqui no Senado. E eu ficava ali de boca aberta, ouvindo as falas dele cada vez mais emocionada, bonita. Às vezes só estava eu no plenário, e eu deputado ainda federal, não era senador. E ele falando na tribuna é como se ele estivesse falando para o mundo, pela emoção, pelo sentimento. Abdias, tu tem que ter palmas, Abdias. É uma referência eterna para todos nós. Grande Abdias. Nós vamos ter uma segunda etapa que vocês vão ter que responder perguntas da população ainda, que chegou aqui uma pilha já de perguntas. E agora eu passo a palavra à doutora Helena Azaf Bastos, que é consultora de orçamento do Senado Federal e tem contribuído muito para o debate aqui na Comissão de Direitos Humanos, naturalmente na construção da peça orçamentária. A palavra é sua. Bom dia a todos. Na pessoa do senador Paim, eu cumprimento a todos aqui presentes. E vamos começar aqui, então, a nossa apresentação.
O público que está virtual está vendo também a apresentação? Ah, sim, perfeito. Então, eu preparei aqui a minha fala pensando não assim só propriamente na temática da promoção da igualdade racial, mas a minha preocupação é dar uma abordagem fazendo uma análise sobre a ótica do orçamento público. Porque toda lei que a gente sanciona, promulga, escreve, ela é muito bonita, muito linda, mas assim, gente, assim, de verdade, se não estiver na peça orçamentária, não passa de uma poesia ou de uma carta de intenções. Ela não vai ser executada. Ela não vai acontecer. Ela vai ficar na conta de propósito e não vai ter impacto real. A verdade é essa. Né? Então, assim, eu queria... eu dei esse nome, a nossa apresentação, né? Eu foquei aqui no próprio financiamento de políticas públicas da promoção da igualdade, uma análise sobre a ótica do orçamento público. Eu quero dizer que eu aproveitei, na hora de construir essa abordagem, outros colegas da consultoria, para poder melhorar meus pontos de vista, os pontos de vista que eu vou aqui abordar, que é o Marcelo de Souza Teixeira, que ele é um consultor novíssimo, ele entrou esses dias aí, decorrendo do último concurso, e ele no Tesouro Nacional, e eu até senti falta, senador Paim, de uma pessoa aqui, sorte que ele é uma dessas pessoas, ele era o operacionalizador de fundos no Tesouro Nacional antes de tomar posse aqui no Senado Federal. Então, assim, ele conhece muito bem sobre fundos e eu fui pegar orientações com ele sobre essa proposta de emenda à Constituição de criação de um fundo próprio. A Rita Santos, ela já é uma figura carimbada aqui no Senado Federal, e ela foi a coordenadora do PPA 2024 e 2027, e ela foi uma das um dos principais atores que garantiu a agenda transversal da igualdade racial. Ela brigou por essa agenda e por outras agendas transversais, que não é uma coisa muito simples. Eu acho que a gente tem 5, né, no PPA 2024-2027. Então, dados os créditos, vamos começar. O objetivo geral, eu quero reforçar que aqui a gente vai falar do ponto de vista do orçamento público. Então, gente, a principal pontuação sobre essa abordagem, sobre esse tema é o seguinte: desigualdade racial não é problema pontual. Ao contrário, o que ele é? É um estado generalizado de pensamentos, ações e decisões que, assim, a pessoa toma, consciente ou não, que resultam em um sistema que exclui muitos do acesso a oportunidades e direitos. É essa consciência que, enquanto agente técnico de orçamento público, a gente tem e trabalha. Então, gente, vencendo a desigualdade, como é que a gente vai conseguir vencer essa desigualdade racial? É mandatória uma atuação sistêmica do poder público. Não há outra maneira que a gente entenda, do ponto de vista, inclusive, orçamentário, de vencer esse desafio. Então, o que decorre disso? A adoção de medidas de promoção de igualdade racial, ela obrigatoriamente deve ter o caráter sistêmico. E eu posso falar isso exemplificando com o trabalho que a gente teve para criar, junto com o governo federal, a agenda transversal da igualdade racial.
Então, assim, são medidas de impacto regulatório para o setor privado, inclusive, né? Medidas institucionais de implantação de análise ex ante de impacto racial na formulação de todas as políticas públicas. Então, assim, isso às vezes não existe. Uma atuação pública, a gente não consegue medir qual foi o impacto para promover a igualdade racial daquela atividade. Medidas programáticas para combates de problemas crônicos de elevada gravidade, como homicídio de jovens negros na periferia das metrópoles. Então, gente, dito isso, gente, eu venho aqui um pouco na contramão, com devido respeito, tá, senador Paim? Assim, eu conversei com esses colegas com devido respeito, sabe? Aqui você fique bem à vontade, que é uma alegria nós estarmos te ouvindo aqui também. Que bom. Olha, gente, isso aí é a prova material de que a gente não existe brifagem aqui sobre o que a gente vai falar, em especial nas oportunidades que eu já tive de participar com o senador Paim. Os aspectos apontados, em especial o caráter sistêmico, eles mostram o quê? Que nenhum fundo teria capacidade isoladamente de alterar com eficácia o problema estrutural da igualdade racial. Medidas mais efetivas apontam o quê? O que seria mais efetivo? Foi aquilo que eu falei, implantar critério de raça na formulação e execução do orçamento público como um todo. Como um todo. É o que a gente tentou fazer um pouco, mas ainda está caminhando para isso no PPA 2024-2027. Agora, senador Paim, eu queria dizer que eu estou, vamos dizer, contraindicando o fundo para resolver a questão estrutural. Não estou nem entrando no quesito orçamentário do fundo, que é outra coisa, com teto de gastos envolvido. Não estou nem entrando nesse mérito, assim, nessa questão orçamentária. No mérito mesmo, eu acho que ele não resolve. Mas eu vou deixar aqui, senador, já vou te adiantar, quem me acompanhar até o final vai saber, 2 projetos de lei que vai resolver isso daí de uma maneira assertiva e mais rápida. Tá? A gente usar fundos já existentes. Então, gente, olha só, recursos orçamentários, o que eu falei no início, eles são necessários para financiar essas medidas transversais, ou seja, que permeia por todos os igualdade racial. O colega, o Luciano, ele deve saber bem do que eu estou falando, que você tem que articular com todos os ministérios para conseguir promover a igualdade racial no país como um todo. Então, assim, olha, eu dei aqui vários exemplos de setores, né? Conscientização de sociedade, realização de pesquisas. E isso foi falado aqui também nas outras falas. Coleta de dados, elaboração de metodologias, porque você vai conhecer a iniciativa da atividade pública, vamos dizer, conhecer por dentro. Então, assim, poxa, como essa ação atua com igualdade racial, promovendo igualdade racial, melhorando a condição de mulheres, de crianças e adolescentes, de idosos. Ih, senador. Tá bom. Então, gente, olha só. E eu queria concluir dizendo aqui, nesse slide, que a maior parte dessas ações, não é pouquinho, é curto, dizem respeito a financiar uma remodelação das administrações públicas, aquilo que eu falei, com ações para dentro. Criar indicadores que vocês consigam pontuar, que se consiga pontuar que tipo de público está sendo alcançado dentro daquela ação. E assim remodeladas, todas as políticas públicas, organicamente, elas seriam portadoras de recursos para atuar sobre o racismo instalado. Então, gente, eu não poderia deixar, no âmbito do orçamento público, de falar dessa adoção inédita da agenda transversal da igualdade racial.
Eu vou pular ali o que é, porque eu acho que a maioria dos ouvintes aqui sabe bem do que aconteceu durante a tramitação do PPA 2024-2027, e as principais características e objetivo foi esse: transversalidade, o monitoramento e avaliação, que é importantíssimo, que significa criar indicadores, que nem eu mencionei, assim, de ações por dentro, transparência, presença em todos os níveis do PPA, do estratégico operacional, envolvendo mais de 20 órgãos do governo federal e com orçamento dedicado. Vamos lá, é que demora um pouquinho a passar. Já eu tenho que apontar para lá. Aqui, gente, aqui é só para mostrar que essa agenda do PPA ela já repercutiu, ela repercutiu um pouco já na própria elaboração do... desculpa. Ai, meu Deus. Pronto, aí. Então, essa daqui foi... a gente tem aí... Só uma perspectiva no Instagram do orçamento 2025, a igualdade racial podendo ser um pouco medida, e também na metodologia de elaboração do PELOA, ali falando que a LDO ela pediu que fosse enviada um resumo metodológico dessas agendas transversais, entre elas a igualdade racial. É interessante ver que a igualdade racial é importante, esse ponto, ela permeia por todas as outras agendas transversais. Para você ver, vamos dizer, ela é metamente transversal, senador Paim. Ela transita por crianças e adolescentes, por mulheres, por povos indígenas e, quiçá, meio ambiente, pela população que lá vive. Pronto. Então, aqui, uma outra questão que eu deixo aqui, e essa daqui a gente pode aproveitar a dica do colega Humberto Adeb, né, da OAB do Rio de Janeiro, sobre a criação de uma subcomissão temática. Adame, né? Então, da OAB lá do Rio de Janeiro, ele falou sobre a criação de uma subcomissão. E eu queria aproveitar essa oportunidade e dar mais uma sugestão, talvez para ser até o primeiro trabalho dessa subcomissão, que seria o quê? O que a gente quer da promoção da igualdade racial? Uma política de Estado ou uma política de governo? O que nós queremos? O PPA 2024, gente, 2027, é uma política de governo. O que a gente quer dizer com política de governo? É uma política do governo federal de plantão lá no Planalto. Se a gente passar isso para uma coisa maior, para uma política de Estado, essa garantia, essa política, ela vai estar blindada do governo que tiver de plantão no Planalto. Daí a importância da gente construir, senador, um normativo permanente, institucionalizar essa perspectiva do PPA, que foi muito bem discutida, e aproveitá-la para não cair no esquecimento, que ainda está bem recente, e aproveitar e criar um normativo permanente que sequer demanda recurso orçamentário para fazê-lo. É simples assim. Não demanda recurso orçamentário para fazer esse trabalho, tá? Isso daí é uma iniciativa muito interessante, muito importante, porque a gente vai sair de governo para ir para Estado. Peraí, eu já passei aqui. Pronto. Então, aqui eu vou passar para sugestões de medidas de caráter sistêmico, que foi aquela que eu falei, normatizar essa agenda transversal da igualdade racial num normativo permanente, é a primeira. E assim, gente, eu falei sobre
como é que se diz? Que um fundo específico, orçamentariamente, ele vai estar muito prejudicado na atuação nessa área. Eu posso falar assim, vocês podem conversar com outras pessoas, com outras pessoas técnicas de orçamento, e eles, eu acho, que vão concordar comigo, porque para eu chegar aqui e concluir por isso, eu não concluí sozinha, foram com colegas. Então, eu propus aqui, e queria lhe presentear aqui, senador, com 2 projetos de lei que o senhor pode apresentar com essas sugestões, para ser objeto de discussão pelos pares, que vai já dar um fundo para a promoção da igualdade racial, utilizando o arcabouço de fundos já criados, que tem gestão, entre outros, do BNDES, e assim, vai ser mais efetivo, mais rápido. Quais seriam esses fundos? Eu dei aqui. Qual é a importância? Qual é a premissa que eu peguei? Alinhamento sistêmico do orçamento, veja bem, sistêmico, do orçamento, a perspectiva da igualdade racial. Inclusão desse critério na aplicação dos recursos de fundos já existentes e que já financiam políticas públicas. Então, eu dei 2 exemplos. Podem ter outros, podem existir outros fundos que a gente pode fazer essa mesma adequação. E aí eu alteraria o artigo 47, o caput do artigo 47, acrescentando o termo orientado principalmente à promoção da igualdade racial. Lendo rapidamente, é criado o Fundo Social, de natureza contábil e financeira, vinculado à Presidência da República, com a finalidade de constituir fonte de recursos para o desenvolvimento social e regional, orientado principalmente à promoção da igualdade racial na forma de programas e projetos nas áreas de combate à pobreza e de desenvolvimento e da educação, da cultura, do esporte, ou seja, isso daqui é um alinhamento sistêmico. E olha o parágrafo 1 desse artigo, que a gente não está alterando, já está lá na lei. Os programas e projetos de que trata o caput observarão o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e as respectivas dotações consignadas na LOA. Então, assim, já está vinculado ao que esse Congresso e a Presidência da República estipularem durante a elaboração e tramitação do orçamento público, das peças orçamentárias. Uma outra sugestão, um exemplo 2 aí, é um fundo recém-criado que ainda nem está em funcionamento. Eu acho que o colega que está no BNDES depois poderia até falar sobre ele também, ele ainda não está implementado, eu não vi nada de implementação nele, que é o Fundo de Investimento em Infraestrutura Social, o FIIS. Então, no artigo 4º, parágrafo 4º, a gente alteraria também a aplicação dos recursos do FIIS, poderá ser destinada às seguintes atividades que priorizarão a redução da desigualdade racial. Veja, senador Paim, é aquilo que a gente falou, a desigualdade racial, ela é um tema metamente transversal, ela permeia todas as outras agendas transversais. Então, assim, não tem problema estar aí, é muito defensável, é muito justo, e a gente não cria mais um fundo que pode ser, como uma colega falou, acho que foi a Rita, mas, assim, um elefante branco, que o pessoal vai ficar usando o fundo para dizer, tem fundo para esse tema, não vem pegar dinheiro aqui não, coisas assim, entendeu? Então, esses aí a gente já estuda, já usa uma estrutura já existente. Acabando aqui, tá? Então, olha só, essas sugestões apresentadas, se concretizadas, garantirão que todas as áreas de aplicação daqueles fundos estarão a serviço do combate às desigualdades raciais e não apenas ações pontuais de um órgão ou outro. É a isso que chamamos de alinhamento sistêmico. Então, e a parte de monitoramento e controle, que é muito importante. Então, é importante que essa eventual normatização que eu
conforme foi sugerida, essa normatização permanente, estabeleça critérios claros de monitoramento e controle, inclusive controles sociais. Isso ali, a gente já teve cuidado no PLDO 2026, já teve uma determinação que pelo 2026 ele vem acompanhado de resumo das agendas transversais e setoriais. Mas o que... tá. E aqui só rapidamente falando também que a gente tem que se preocupar com a execução das ações que são... É um ponto de destaque, existem problemas graves de execução dos recursos já alocados na agenda de igualdade racial. E eu trouxe uns dados rápidos a seguir, que se refere a 4 açõezinhas orçamentárias só. Né? Essas ações, vamos dizer, elas são carimbadas com promoção de igualdade racial, superação de racismo e enfrentamento do racismo. Tá? O que a gente vê aqui no gráfico do nosso Siga Brasil aqui? É que em 2024, menos de 50% do que foi autorizado foi executado, e em 2025, a gente está no fim do ano e ainda não foi executado nem 50%. O que a gente pode concluir com isso? Então, além da modicidade dos valores alocados, a execução desses recursos foi inferior a 50% no exercício de 24 e continua abaixo em 2025. Ou seja, há questões de governança, desenho da política e articulação federativa a serem tratadas e que não serão resolvidas com a criação de fundo específico. Com todo respeito, tá, senador? Sempre, por favor. Imagina. Então, acho que eu concluí. Aqui eu botei só o arcabouço legal vigente, foi falado aqui sobre o estatuto vigente, e com isso a gente acaba aqui a minha fala. Agradeço a oportunidade, senador. Muito bem. Meus cumprimentos à doutora Helena Azaf Bastos, consultora de orçamento do Senado Federal, que enquanto aqui nós íamos desenvolvendo aqui com nossos convidados essa excelente audiência pública, ela ficou todo o tempo no computador, ouvindo e construindo, e me propôs aqui a apresentação de 2 projetos. Eu acho que os projetos vão na linha daquilo que a gente pensa, que é a questão transversal, né, de todos os ministérios, mas claro que é preciso uma construção coletiva. Como o Adame propôs, e nós já tínhamos discutido na equipe a possibilidade de criar uma subcomissão relacionada à questão do combate aos preconceitos, ao racismo, ou seja, uma comissão da igualdade racial, eu acho que seria a primeira missão dessa comissão, analisar os 2 projetos. Eu chegaria a dizer, num olhar rápido aqui, né, que uma coisa não inviabiliza a outra. Porque uma coisa é uma emenda constitucional, né, que é duradoura, permanente, muda governo, sai governo, eles terão dificuldade para alterar. Outra coisa é projeto de lei. Se os projetos de leis ajudarem, claro que terá todo o nosso apoio, né, e até a nossa assinatura no encaminhamento. Projeto de lei é muito mais fácil de aprovar, basta a metade mais um do quórum em plenário, né? E emenda constitucional, aí é muito mais complicado do que a 2/3. Então, nós ficamos com as sugestões, mas vamos falar com a presidenta da comissão aqui de criar aquele grupo, seguir uma subcomissão da questão do racismo e preconceito, né? E seguindo 2 projetos que começaríamos ainda esse ano a dialogar com eles. Ok? Alguma discordância da mesa aqui? Dialogar sempre é bom, né? Isso não traga problema nenhum. Isso. Então, vamos por aqui. Agora, nós vamos para outra etapa, mas a assessoria, muito esperta aí no plenário. Senador, não esquece de lembrar a nossa atividade de segunda-feira. Eu tenho muito que ir ao Sul, mas vou viajar segunda noite devido a esse evento. Segunda-feira, sessão especial em celebração do dia 20 de novembro, Dia de Zumbi e da Consciência Negra.
dia também que virou feriado nacional, num projeto construído aqui no Senado. Teve a participação minha como relator do projeto, que trabalhamos muito, mas já conseguimos aprovar, feriado nacional 20 de novembro, em homenagem a Zumbi e o Dia da Consciência Negra, e na Câmara é a Reginete Bispo. E aqui, com muita conversa e muito caminhar, e muito diálogo, né, e muita sabedoria, nós conseguimos que o Randolph fosse o proponente. Ele é líder do governo e fez um trabalho belíssimo também, né? Então, o Randolph ficou como autor, eu fiquei como relator, e lá na Câmara dos Deputados foi a Reginete Bispo. Hoje a lei é muito semelhante àquilo que foi aprovado nos Estados Unidos, feriado nacional Martin Luther King, né? São poucos países que têm heróis consagrados como o Dia Nacional. Foi uma luta que nós viemos travando desde a Assembleia Nacional Constituinte. Me lembro de uma fala da Bené para defender o projeto lá, ela disse, essa luta vem de outros tempos. Nós viemos brigando desde a Assembleia Nacional Constituinte, não conseguimos, passaram-se 40 anos e agora nós conseguimos, então, aprovar. E o presidente Lula sancionou. Eu tenho que fazer essa referência, porque eu falo aqui que aprovei, ou como autor ou relator, mais de 20 projetos. E alguém poderia me perguntar, mas ninguém me pergunta, mas eu digo. Por que tu aprovou só depois que o Lula entrou? Porque eu tinha um presidente comprometido com essas lutas, né? E ele incentivou, inclusive, e colaborou muito. Então, eu tenho que dar esse reconhecimento. Se não fosse um presidente comprometido, não teria acontecido a aprovação de tantas políticas afirmativas, né? Então, todos estão convidados. Vai ser, creio eu, segunda-feira, um grande evento. Está previsto a participação de em torno de 300 pessoas, né? Até o cálculo preliminar. Eu sempre sou um otimista, o pessimista vai falar em meia dúzia, eu sempre vou falar do número que eu acho que é possível nós termos no plenário. Ok? Bom, agora vamos para uma segunda etapa do nosso trabalho. Nesse momento, eu vou pedir para cada um dos painelistas, e me disseram que está ainda na tela o Adame. Ele poderá ser um dos primeiros a responder, se assim ele entender, para a gente liberar ele, já que ele ficou lá esperando esse momento também. São perguntas que vêm pelo E-Cidadania, né? E a gente sempre, antes de encerrar, passa aos convidados que escolham as perguntas que eles querem responder e terão toda a liberdade, num tempo aí que cada um poderá levar até 10 minutos, se assim entender, ou 5, enfim, escolhendo a pergunta. Então, vamos lá. E-Cidadania Perguntas. Edson, de São Paulo. Os recursos destinados a este fundo estarão incluídos no arcabouço fiscal? Qual o impacto da criação do mesmo no orçamento público? 2. Bianca, de Santa Catarina. Quais mecanismos de avaliação de impacto devem ser usados para medir a efetividade das ações apoiadas pelo fundo? 3. Sofia, de São Paulo. Como garantir que os recursos do fundo sejam aplicados de forma transparente, equitativa e com impacto real nas comunidades beneficiadas? Luan, de São Paulo. Esse fundo é de extrema importância para corrigir as desigualdades sociais. Juliana, da Bahia. Diante da falta deliberada de prioridade que esvazia o fundo, como o Senado fará dele uma política pública efetiva conforme a Constituição? Antônio, de Goiás. Como o fundo pode promover a inclusão sem reforçar divisões raciais, garantindo igualdade real para todos, como prevê a Constituição? É sempre um ponto de interrogação no final. Gustavo, da Bahia. Como o fundo garantirá ações contínuas e transformadoras e não apenas medidas pontuais na promoção da igualdade racial? Última folhinha aqui. Rubem, do Rio Grande do Sul.
Não existe igualdade de raças, cada raça é única. E é bom que seja assim. Sou a favor da igualdade de direitos. Isso é justiça social. Tales do Ceará. Esse não é pergunta, é uma afirmação, viu? Esses últimos aqui. Tales do Ceará. As políticas de inclusão devem ser voltadas para as camadas mais pobres, independentemente da cor da pele e sem aumento de impostos. Carlos da Bahia. Desigualdade racial é um problemão em nosso país. É preciso realmente discutir e criar uma lei para que todos sejam irmãos de verdade, de sangue. Luiz, do Rio de Janeiro. A promoção deve ser dar por critério socioeconômico, pois onde eu moro, sou mais bem-sucedido do que as pessoas de pele clara que são brancas. Tudo eu leio na íntegra, viu? Não é questão de gostar ou não. Quem manda para mim é o E-Cidadania. Então eu pergunto, quem gostaria de começar a responder? Se vocês me permitirem, o Humberto Adame, que está à distância, aí vocês escolhem as perguntas. Pergunta, Humberto Adame está na tela? Tá? Então, Humberto, se você quiser escolher alguma das perguntas para responder, o tempo é teu, sendo agora, claro, de 5 a 10 minutos. Obrigado, senador Paulo Paim. Está me ouvindo? Perfeito. Tá bom. Então, quero muito agradecer mais uma oportunidade de estar presente aqui, junto ao trabalho do seu mandato, que considero um dos mais longevos do parlamento brasileiro e possivelmente o do negro parlamentar mais longevo na história do Senado da República. Talvez Nelson Carneiro teve 5 mandatos aí, mas tem tempo de deputado também. Então, é sempre um prazer atender a sua convocação e eu quero dizer que da importância que ouvi de tudo aqui e vi, são as propostas. Tem um requerimento meu por escrito aí sobre essa subcomissão da memória e reparação da escravidão. Deve ter uns 2 ou 3 anos aí a assessoria poderá levantar que essa proposta que eu refiz hoje, ela já foi feita por escrito. E, portanto, reitero aqui, e vi que foi muitas vezes citadas aí, não só pelo meu querido amigo e colega de tribuna do STF, Gabriel Duarte Sampaio, ex-ministro, né, da Justiça aqui, sempre bom lembrar, e também gostei muito de algumas propostas aí, da Rita já mencionei, mas da senhora Helena Assaf. E eu quero dizer que a questão sempre ou projetos de lei, acho que o senador vai achar qual é o melhor caminho parlamentar. Eu acho que a gente deve aproveitar as duas coisas e ver qual que é mais fácil e qual que é mais eficiente. Porque eu lembro do Estatuto da Igualdade Racial, que foi aprovado lá quando eu era ouvidor nacional da CEPIR, ministro Edson Santos, depois o ministro Eloy Ferreira e depois a ministra falecida Luísa Barros. Então, que nós aprovamos o Estatuto da Igualdade Racial com um projeto de lei autorizativo e que ficamos a ver navios. E não tivemos eficiência nenhuma. Era interessante dizer o seguinte, qual é das matérias que estão colocadas no Estatuto da Igualdade Racial, autorizativo, o que foi que se eficientemente conseguiu. Por outro lado, é importante dizer também que a eficiência financeira é muito importante, porque você tem toda a mobilização popular, há essa construção e depois se resultam, especialmente nas contingências, e essa
o que foi falado aí da transversalidade resulta em não chegar o dinheiro a quem precisa. Por isso é que eu me referi àquela auditoria do Instituto de Advocacia Racial, pedido, né, do Instituto de Advocacia Racial e da FENAC, a Federação Nacional Quilombola, que resultou nessa auditoria compartilhada e auditoria operacional do Tribunal de Contas da União, que examinou o projeto do Brasil Quilombola. Ele estava transversalmente em 11 ministérios, o que não só não conseguiu examinar, e por uma das coisas que foi dita aí, não conseguiu sequer identificar, que eram os três pontos. Eu vou encaminhar para a assessoria aí via Maria Isabel essa auditoria, mas recomendo que procurem, do TCU, que era a ausência de auditabilidade, de transparência e de publicidade. Às vezes o dinheiro estava sendo aplicado, mas não usava lá a rubrica e não se conseguia identificar onde foi parar a verba pública. Então, penso que é de extrema importância, ainda mais para todos os pretos antigos, para não chamar de pretos velhos, sabem que a gente pode errar menos, ou não pode errar. Gabriel vai falar, Luciano pode, Isaí e o senador Paulo Paim. Para o afrodescendente, o preto ou pardo na forma do IBGE, é muito menos possível errar. Então, qualquer erro é sempre muito mais cobrado. Então, a execução do orçamento público é fundamental para que não nos acusem de qualquer malversação. Eu penso que se puder realmente fazer essa subcomissão, seria muito importante aglutinar todo esse conhecimento. Eu falei aqui que foram 500 e poucas propostas no Banco do Brasil, outras tantas na Caixa Econômica e outros tantos empresas que são empresas centenárias, empresas bicentenárias, como está lá no site do Banco do Brasil, existe há 200 anos, e que aqueles que contribuem e contribuíram para o comércio da escravidão devem ser chamados a vir reparar as repercussões da escravidão negra no Brasil. Eu disse que tinha que sair, estou aqui aguardando o chamado lá. Essa comissão se sente prestigiada, só suspendeu parte da sua agenda para ficar com a gente. Estou aguardando lá Belo Horizonte me chamar aqui, mas já fiquei para 2 horas, então acompanhei com muito interesse, muito prazer, e quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui e ouvir tantas pessoas tão seletas, colegas já conhecidos e não conhecidos, que foram muito importantes, como sempre são as audiências públicas convocadas pelo senador Paulo Paim, a qual eu rendo sempre as minhas homenagens aqui. Um abraço, muito obrigado, estou à disposição aqui e aguardando o BH me chamar. Um abraço, doutor Humberto Adame, pela sua fala e por ter acompanhado desde as 9 horas, agora é meio-dia, esse debate, e as suas sugestões serão olhadas com muito carinho. Embora a assessoria tinha aqui uma explicação a dar por que não foi ainda criada a subcomissão, eu prefiro não dar explicação, e sim dizer que eu vou trabalhar para que a gente, junto, negociando e conversando com a presidenta dessa comissão, dá a possibilidade de instalarmos ainda esse ano a subcomissão. Porque o que a minha assessoria disse, eu vou ter que dizer agora, porque eu vi o olhar de tristeza ali da Isabel, porque eu não disse a justificativa dela. Foi criado a frente... Pega ali o microfone, só para ele ouvir lá. No período da
Acendeu a luz verde? Acendeu. No período que foi proposto pelo Dr. Humberto Adami a criação da subcomissão da reparação na CDH, o senador achou mais plausente que fosse feita uma grande mobilização e a gente constituísse um órgão no Congresso Nacional. Então, no período, a gente não criou a subcomissão na CDH e sim conquistamos, né, senador, que foi um grande desafio, nós criamos a Frente Parlamentar Mista Antirracista, que foi diante de uma mobilização nacional dos movimentos negros do Brasil, que a gente brinca que foi do Iapoá ao Chuí, né, com as mais variadas siglas partidárias, que naquele período o senador, né, junto com todos os partidos e tudo, com o apoio do presidente do Senado da época, o senador Pacheco, a gente conseguiu aprovar as mais de 16 matérias raciais. Então, por isso, naquele momento, a gente não criou, mas agora o senador irá criar, com o apoio da senadora Damares. Veja bem, o que foi dito, claro, que o mérito de tantas propostas que nós aprovamos aqui foi mérito também, eu quero dar para o presidente Lula. Não tem como dizer. Por que eu não aprovei em outros tempos? Aprovei mais de 20 projetos porque teve o apoio direto do presidente Lula e do time de ministros. Todos nós sabemos que os ministros vinham para cá com suas assessorias para ajudar na implantação. Claro que os órgãos que a gente fomenta e consegue também instalar aqui dentro ajudam, mas se não houver um apoio forte de um governo comprometido, não avança. Então eu fico com a explicação que você deu, ponto, mas eu queria também dizer que a ideia que o nosso doutor Humberto deu, ela é muito concreta, que é específica, né? Se nós tivermos uma subcomissão aqui que vai tratar direto do assunto, eu tenho certeza que pode contribuir muito para o objetivo que alguém me disse um dia, eu vou repetir aqui agora. Para fazer políticas decentes, públicas, tu precisa de 3 coisas. Dinheiro. Se não tiver dinheiro, não sai, né? A gente aprova e daí? Vira poesia. Você usou o termo aqui, poesia. Então, se não tiver estrutura para avançar, não avança. Por isso, esse debate do fundo, ele é tão rico na sua essência que surgiu até algumas propostas alternativas que poderão, como foi dito aqui por nós todos, somar para que realmente o dinheiro chegue na ponta. Me permito que eu diga isso. Eu sou muito favorável ao orçamento participativo. Sabe como é que eu adoto o meu orçamento? E você sabe que eu tenho direito, estou dizendo aproveitar porque você é da área, né? É em torno de quase 100 milhões, cada parlamentar, não é só o senador, não. Sabe como é que eu faço? Eu pego os 497 municípios do Rio Grande e atendo a todos. Se não dá para dar 1 milhão, eu dou 300, dou 200, mas atendo a todos. Teve uma oportunidade que eu mudei 500 mil para cada comunidade quilombola. E da emenda individual. Chegou lá, a metade não chegou. Não que o governo não liberou e foi. Aí o que foi alegado é que não havia comunidade quilombola. Eu tinha que ligar, às vezes, para alguns prefeitos, não todos, né? Mas, olha, tem uma comunidade quilombola sim, aí a Fundação Palmares me deu todos os dados. Ah, bom, então agora tem, então eu vou destinar uma máquina, um trator, sei lá o quê. Tem comunidades quilombolas nesse Brasil que não tem nem banheiro, para você ter uma ideia. Não tem banheiro. Eu digo, por que você não aplica na qualidade de vida das pessoas? Enfim, esse é o mundo real, mas vocês é que têm que falar e responder, e não eu, né? Então eu vou passar a palavra para vocês aí. Bom, agora já que o Humberto falou, o que fica assegurado aqui de encaminhamento, Humberto, que nós vamos conversar muito com a Damares para ver se criamos essa subcomissão. A Damares tem colaborado muito, eu não posso me queixar, viu? Divergências ideológicas são naturais, né? Mas ela tem colaborado muito aqui dentro das construções que vão na linha do social. Vamos lá. Quem fala primeiro? O Gabriel foi apontado, Gabriel. Sabe como é que é essa história? Quando o cara é muito bom orador, ele vai logo, e não tem problema. E todo mundo aponta assim. Eu estava num debate da Fundação Limão, não sei se estava lá, e daí estava eu, o esposo da Tabata, né? Tabata, uma grande e querida deputada,
e que é o prefeito lá de Recife, o Pedro, né? João Campos. E daí fizeram uma pergunta ligada à segurança. Segurança é uma coisa complicada, né? Eu olhei para a Tabata, ela olhou para mim e ela fez assim: vai para o João Campos. Ela apontou para mim, eu apontou para ele. Mas ela fez assim, só para me dar um susto, porque é um tema delicado, e ele conhece, porque ele faz um exercício, né? Ela apontou para mim, deu um sorriso e fez assim com os 2 dedos: vai para você. E daí o João Campos falou primeiro, e falou muito bem, né? Como é que ele atuou nessa área, numa visão humanitária lá na cidade dele. E ele é muito bom, né? Muito preparado. Quero dar esse elogio aos 2 aqui, que me convidaram depois do evento da Fundação para um outro evento onde os 2 eram os grandes convidados, né? Me colocaram eu com um terceiro. Eu gostei muito de participar lá com eles. Bom, Gabriela, é contigo. Tem 10 minutos, porque é 5 mais 5. Muito obrigado mais uma vez, senador. Dizer que foi uma honra participar desse debate, dialogar também aqui com as perguntas, cumprimentar todo o público que nos ouviu atentamente e que nos encaminhou essas questões, né? Eu até aproveito para fechar um dos raciocínios da importância, né, desse debate, desse fundo. Ele completa aquela obra que mencionei, né? A obra que deveria ter sido cumprida no dia 13 de maio de 1888. Ela teve um capítulo fundamental, de novo também com Vossa Excelência participando nessa legislatura, que foi a aprovação com caráter de emenda constitucional da Convenção Interamericana contra o Racismo. Uma convenção que é aprovada no âmbito do Sistema Interamericano em 2013 e que se torna obra constitucional em 2022. Esse capítulo, senador, ele é talvez um dos mais importantes pós-Constituição de 1988. Tudo aquilo que Vossa Excelência e toda a bancada e todo o movimento negro lutaram naquele momento para garantir as políticas afirmativas, ali em 2022, quando a Convenção se torna norma constitucional, uma etapa importante da nossa história constitucional é cumprida. Luciano, meu querido irmão, também trouxe referência a esse fato. E aí ficou o tema da reparação, e esse agora discutido aqui. Eu entendo que há complementariedade de pontos trazidos pela Rita, dos pontos trazidos pela Helena. Em que sentido? No sentido de que, por tudo que a gente tem conversado, o fenômeno é estrutural e o Estado promoveu ao longo da história as desigualdades estruturais. E da história, nós estamos falando da história desde 1500. Então, nós não vamos ter a pretensão de resolver os problemas num passe de mágicas, né? Nem que todo o orçamento público deste ano fosse voltado para resolver esse problema, ele ia resolver tão automaticamente, né? Então, eu estudo muito os dados da violência, senador, e aí pegando desde o recorte em que os atlas da violência são produzidos. Então, estamos falando ali de 2010 até hoje. Os números são muito resilientes. Nós estamos falando de políticas, de investimento também em políticas públicas, especialmente sob essa ótica transversal, tendentes a enfrentar o fenômeno. Nós já fizemos muito desse balanço e o senhor vai se lembrar que também tive uma experiência longa no Ministério da Justiça e já naquele período, já em meados de 2010, nós já tínhamos a conclusão, baseadas nos dados científicos, de que as políticas universais por si só não resolvem os problemas das desigualdades raciais no fenômeno da violência. Não resolve. Então, por mais que tenhamos experimentado o avanço de políticas sociais muito, muito eficientes, do ponto de vista da violência institucional, os dados são resilientes. Então, pegar o recorte
pegando esse recorte porque ele é meramente científico e acadêmico. Na história a gente vai chegar muito mais longe com esses dados. Mas nesse recorte, dados do SUS, dado do Sistema Nacional de Segurança Pública, dados do sistema penitenciário, eles vão ser muito resilientes, né? 2/3 da população prisional formada por pessoas negras, majoritariamente pobres, 3/4 das mortes violentas para mais praticadas contra pessoas negras, os números da violência institucional e da violência policial, das mortes provocadas pela polícia, batem sempre 80% contra pessoas negras, por mais que tenha havido investimentos importantes nas políticas universais. Então, está mais do que provado, seja pelo histórico de promoção da desigualdade estrutural na forma legislativa e na forma política, de que nós precisamos de esforços maiores em políticas focalizadas. Se pegar na violência, o retrato das mortes violentas, ele que é enorme, né? O Brasil chegou a bater mais de 60 mil homicídios, com esse critério que eu falei de mais de 75% contra pessoas negras. Agora está ali na casa dos 40 e poucos mil. Se nós pegarmos esses dados, eles vão estar concentrados num grupo específico de municípios. Se pegar ali dos 100 maiores municípios, eles vão concentrar mais de 50% dessas mortes. E se nós pegarmos nos municípios, vão ter os territórios que são os mais vulnerabilizados, não é? Então, as políticas públicas focalizadas, elas tendem a dar maior resultado. E elas podem combinar políticas públicas de acesso à educação no território vulnerabilizado, onde há maior situação de violência, maior mortalidade. Não é? Por que a gente não faz a melhor universidade do Rio de Janeiro, do estado de São Paulo, do Rio Grande do Sul, neste território? Para acesso às pessoas que estão vulnerabilizadas, vai precisar de dinheiro. Né? Então, é desse tamanho o desafio. Então, trabalhar com todos os fundos, como a Helena traz aqui de proposta, para que essa componente, né, para que a componente da desigualdade racial seja parte de qualquer investimento público, fundamental. E uma tarefa direcionada para o fundo racial, que ele vai implementar e complementar as políticas, né? Então, eu sou defensor do debate e do reforço a esses critérios. E com isso dialogo com alguns questionamentos que Rubem do Rio Grande do Sul faz, que Luiz do Rio de Janeiro também acabam fazendo. Como havia dito, né? No Estado democrático de direito, sob a égide dos direitos e das garantias fundamentais, os direitos humanos eles não dividem a sociedade, pelo contrário, eles promovem a unidade da sociedade em torno da dignidade das pessoas humanas. Se há algo que nos unifica enquanto seres humanos, enquanto uma construção civilizatória, é a dignidade da pessoa humana. Portanto, a prevalência, a defesa do discurso dos direitos humanos é fundamental. E nós temos tarefa para promover a igualdade racial. Não fomos nós que criamos o racismo. Aqui a menção da história, né, da discussão de raças, não fomos nós, pessoas negras, que construímos, não foram os povos indígenas que construíram, foi criada toda uma ideologia para fundamentar uma série de atrocidades ao longo da história. Essas atrocidades machucaram muito a nossa história enquanto civilização, deixaram muitos corpos pelo caminho, e para nós revertermos nós vamos ter que ter um esforço. Parar de ficar discutindo ou de entrando em debates que nos dividem, que nos matam, por questões que não são essenciais da nossa história enquanto sociedade, para construir os debates que podem realmente promover uma nação capaz de enfrentar os grandes desafios da humanidade. Muito obrigado. Esse é o Gabriel Sampaio, que sempre nos dá uma aula de conhecimento, né? Ele fala da macropolítica, mas se não tiver o investimento focado, nós vamos continuar só na teoria, né? E isso não nos interessa. A teoria eu vou continuar a vida toda teorizando e acho que é bom, Mas nós temos que ter, por isso que eu sou favorável à democracia, ter governos comprometidos com investimentos no lugar certo, que é nas políticas humanitárias. Por isso eu tenho essa preocupação e eu acho que é unanimidade entre nós, né?
Por isso que eu gosto de dizer que eu sou um homem dos direitos humanos. Não adianta, sou e sou. Desde piá eu aprendi a importância das políticas humanitárias. Obrigado, Gabriel, mais uma vez. O Luciano Góes, que a doutora Helena, ela quer ficar por último, ela já me cutucou aqui, eu digo, pode deixar que você vai ficar por último. O Luciano Góes, por favor. Servidor, representante do Ministério da Igualdade. Essa defesa é boa, hein? Temos colega, eu tenho que trabalhar aqui. Não é? Vai lá, meu líder, Luciano. Vou fazer um apanhado aqui das perguntas. Quero agradecer a participação, né, de todas as pessoas que nos acompanharam e contribuíram com essa discussão e que vão, né, possibilitar que nós avancemos nas propostas, né, tão importantes e tão fundamentais que estão relacionadas à PEC, né, ao Fundo de Promoção da Igualdade Racial. Por que falar sobre reparação, né? Enfrentamento das múltiplas manifestações do racismo, e todas elas são fundamentadas nas violências e violações de direitos humanos. Então não se faz literalmente uma política de cuidado, né, de pessoas sem pensarmos minimamente, mesmo que seja minimamente, nos direitos humanos, só que esses direitos humanos também têm que ser atravessados pela racialidade, né? A questão do universalismo, né, que o Gabriel pontuou, passa também por essa discussão, né? Pensar em direitos humanos na sua perspectiva conjectural de 48, nessa universalização de direitos, se não forem colocados os pés no chão e nos nossos territórios, não haverá direitos humanos, né? Continuaremos falando em princípio da igualdade, da liberdade, da fraternidade, seja lá o que for, e nenhuma delas surtirá efeitos, porque não condiz com a nossa realidade, que é uma realidade produzida pela escravização, né? Quando nós falamos de Brasil, falamos do maior sistema escravocrata moderno do mundo. Mais de 40% das pessoas escravizadas em África foram trazidas para cá, né? E esse é o histórico, né? A nossa ficha corrida de violações contra a dignidade humana que temos que dar conta, né? Essa tarefa é urgente e sempre foi urgente, e é urgente desde sempre, né? Quando nós pensamos no nosso histórico, né, enquanto sistema escravocrata, todo mundo lembra o marco final, 1888, né? Mas eu pergunto, quando começa? E a gente vai fazer um apanhado da nossa história e vamos voltar no tempo, 1700, 1600, 1500, e não vamos encontrar o começo. Por quê? Porque isso não está no território brasileiro. O começo da escravização se dá em Portugal, se dá na Constituição de Portugal, enquanto o primeiro Estado moderno do mundo, né? Portanto, na Península Ibérica ainda, né? Então, quando Portugal se constitui com relação como um Estado, ele já se constrói como um Estado racial, né? E nas suas bases estão as questões, né, raciais e racistas, né? E aí a gente pode pensar em vários conceitos, negro, né? O conceito de negro, de índio, de mestiço, de mulato, mulata e de moreno, né? Aparece no contexto que institui Portugal, né? Só lembrando que moreno não é uma concepção, né? Não é a mesma concepção que nós utilizamos no Brasil, né? Moreno na Constituição de Portugal se relaciona aos descendentes dos mouros, né? Que são, né, que eram os povos negros, né? Que foram considerados hereges, portanto inimigos, né? E com inimigos a gente não concilia, a gente não conversa, né, senador? Né? Se extermina, né, gente, numa política de inimizade e de também legítima defesa, entre muitas aspas, né? Então, todos esses conceitos estão na base de Portugal, e quando a gente fala em racismo estrutural, é toda essa estrutura que é trazida para cá, né? O melhor desenho, eu sempre utilizo até em sala de aula, né, o melhor desenho sobre racismo estrutural, né, para mim continua sendo, né, de Lélia Gonzalez, em que ela fala que racismo, né, e sexismo e também as questões sociais, né, hierarquizadas em Portugal foram trazidas para cá, né? E aí nós temos de novo, né, a elaboração de outra manifestação do racismo, que é o racismo, já vou me encaminhando, né, que é o racismo patriarcal. Então a gente não combate
de novo, o racismo sem combatermos, né, o patriarcado, sem combatermos as violências de gênero, que também são estruturantes do nosso país, né? Então, essa perspectiva de que a promoção da igualdade racial, né, o combate às desigualdades raciais, né, tão solidificadas no nosso Estado, elas produzem desigualdade, né, não condiz com a realidade, né, enfim, em nenhum aspecto, né, as nossas pautas, as nossas políticas, as nossas ações enquanto Ministério da Igualdade Racial, que é resultado desse governo, desse Estado que se compromete com esse passado, né, de fazer as contas com o nosso passado, né, produzem desigualdade. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário, o nosso objetivo é literalmente reduzir as desigualdades já consolidadas, né? E para isso há de ter enfrentamento, há de ter nomeação, né? Por isso a igualdade, por exemplo, que a gente se pauta tanto, né? O princípio da igualdade, juridicamente pensado, não pode ser pensado unicamente de somos todos iguais. Né? Numa perspectiva de um sistema de justiça afrodiaspórico que vai trazer para a gente, né, direitos, princípios ancestrais, essa igualdade ela vai ser consolidada ou vai ser constituída por outros princípios, como o princípio da não outrificação, né, essa construção do outro que está afastado de mim e que muitas vezes é o inimigo, né? O princípio da diferença, né? Então, as diferenças, elas são, sim, reconhecidas. Todas as humanidades são reconhecidas como elas são e como elas devem ser. Portanto, não há uma perspectiva, né, de violência quando a gente confronta, né, o racismo. E, claro, isso se faz com o reconhecimento do nosso passado e, por isso, o pedido de perdão, de desculpa, né, de estados, né, tão importante nesse caminhar, né? Não foi à toa, né, que o presidente de Portugal pediu perdão, né? Reconheceu o seu histórico, né? E, de novo, né, pedir perdão é muito importante, né, mas se não tiver políticas efetivas, se não tiver, né, senador, se não tiver dinheiro, né, nessas questões de reparação e promoção da igualdade racial, também passam de meras propostas. Né? Isso que nós estamos aqui discutindo fundo. Exatamente. De um jeito ou do outro, nós estamos tratando disso. Manifestações de boa vontade, né, gente? De boa vontade, enfim, né? A gente sabe qual é o problema de boas vontades, né? E claro, né? E esse pedido de perdão passa por outras instituições, né? Por a Igreja Católica, né? 2 papas pediram perdão aos povos africanos, né? E afrodescendentes e povos indígenas, né? Então isso diz muito do nosso histórico e do quanto a gente tem que avançar ainda nas questões de promoção da igualdade racial para desfazer esses nós que acabam nos amarrando nessa perspectiva tão simplória de aumentar desigualdades, como foi, né? Como foi colocado nas discussões sobre cotas, ações afirmativas ao longo da nossa história, né, por décadas, né, sempre nessa pauta, né? Pensando numa desigualdade racial colocada a partir das ações afirmativas, que agora, né, com a convenção não está constitucionalizada e elas vão perdurar, né, até quando forem necessárias, né? Então, todas essas ações, todas essas propostas, toda a discussão em relação ao fundo se projeta exatamente nessa construção de uma democracia verdadeira, né? Participativa, coletiva, que garanta os direitos humanos numa perspectiva muito mais ampla, né? Porque ela tem sim que chegar lá na ponta e reconhecer as humanidades, né? E para isso, obviamente, ela tem que reconhecer as humanidades que construíram aquela localidade, né? Não é à toa que os nossos corpos são alvos em vários sentidos, né? Porque os nossos territórios são racializados, foram racializados, né? E não é à toa que isso se dá, né? E a gente pensa isso a partir do racismo ambiental, né? Também, né? Dentre outras manifestações do racismo, né? Então, essa é a nossa demanda, essa é a nossa urgência, né? E essa é a importância do Fundo, né, de Promoção da Igualdade Racial, né? Diminuir as desigualdades
de uma forma constante e sistêmica, né, até que elas não existam mais, né? Isso faz parte, obviamente, de um futuro muito longínquo, né? E fica aí para as futuras gerações, mas esse é o nosso compromisso, né? Essa é a nossa herança de resistência, de luta e de construção de um futuro viável e possível. Obrigado. Muito bem, muito bem. Esse foi o Dr. Luciano Góes, que aqui representou o Ministério da Igualdade Racial, ele que é servidor concursado, né? Não. Pela política de conta. Né? Sou comissionado. Então. Muito bem, doutor Luciano. E se foi contratado pela ministra, porque é bom. Senão não seguia. Por favor, doutora Helena Azaf Bastos, consultora do Orçamento do Senado Federal. Então, senador Paim, eu vou continuar aqui dando ênfase aos aspectos mais assim, orçamentários dessa questão. Algumas perguntas aqui caminham no sentido do arcabouço fiscal. Então, assim, aos que têm essa dúvida, assim, tudo indica que sim, uma eventual criação, a aprovação de um fundo, ela vai entrar sim no arcabouço fiscal, todos eles têm entrado, está muito difícil, até as atividades, o PAC atual, né, ele entra no arcabouço fiscal, por exemplo. Então, assim, tudo está caminhando para compor os cálculos inerentes ao arcabouço fiscal. E há uma dificuldade extra, né? É um desafio extra a ser vencido. Na criação do fundo é garantir que ele tenha uma margem para ser aplicado. Uma outra coisa também que eu queria bater aqui, de acordo com essas perguntas, depois eu vou dizer aqui a quais se referem, é a questão dessa normatização, senador Paim. Algumas perguntas aqui, a resposta vem com a criação de um normativo permanente, que eu acho assim, prioritário blindar o tema de governo de plantão. E isso a gente só vai conseguir transformando a promoção da igualdade racial em política de Estado, saindo do âmbito de política de governo. Então, a dica maior que eu dou, e vai responder já várias perguntas aqui, é aproveitar toda essa discussão já que aconteceu recentemente com a tramitação do PPA 2024-2027, no âmbito do Ministério, no âmbito do Congresso Nacional, e aproveitar, transformar essa política num normativo permanente, criando medidores, metas, objetivos, tudo muito bem definido para caminhar assim ao longo de uma linha do tempo bem maior. E reforço aqui a orientação no sentido de aproveitar fundos sociais já criados e em funcionamento para priorizar a promoção da desigualdade racial. Promover a igualdade racial, no caso. Que já existe. De fundos que já existem, já está funcionando, já está implementado, já está lá no arcabouço. Só que a aplicação dos fundos, ela vai priorizar, não sugiro colocar percentual, tá? Para não engessar também. E assim, e aí vai caber a uma fiscalização por conta de indicadores, priorizar a promoção da igualdade racial, discutir isso no âmbito da comissão e assim, de repente manter também essa conversa da PEC, né? Da criação de um fundo específico que depois pode pegar todo o conhecimento já do funcionamento dessa promoção, dessa política nos outros fundos e trazer para dentro de um novo fundo numa linha do tempo, né? Trazer isso paulatinamente. E isso daí conversa com também várias questões aqui também
daqui, por exemplo, da Juliana, da Bahia, né? É uma solução sistêmica. O Antonino, de Goiás, também. A gente tem que dar uma solução sistêmica para esse tema. O Gustavo, da Bahia, também. Sempre respeitar, sempre procurar soluções estruturais. Criar um fundo por si só, orçamentariamente falando, eu te afirmo, pode perguntar para outros colegas técnicos, vai ser só poesia. Tem que ter soluções estruturais, senador Paim, como a gente tentou fazer no PPA, como os colegas tentam fazer nos seus âmbitos de atuação. E aproveitar o PPA, criar essa subcomissão para não desperdiçar esse time aí que foi intenso. E eu queria aproveitar, quem sou eu para falar de mérito desse tema? Né? Quem sou eu para falar de mérito nesse tema? Mas eu tenho um pouco. Eu não sei se o senador Paim sabe, eu tenho uma filha que foi aprovada aqui, cresceu aqui nesses corredores e foi aprovada aqui, nas cotas. E ela está aqui, pode testemunhar. Aqui, senador Paim, é uma... Sabe quando brincam na escola de escrever mensagem para os colegas? Olha os colegas aqui dela na 4ª série primária. Não vou ler porque... Não, só para conhecimento. Só para conhecimento. Ele viu aqui... E deixar aqui depois. Isso O que eu estou querendo... Eu estou falando isso porque, assim... Você vê comentários, por exemplo, tipo do Rubem, do Rio Grande do Sul, que não existe igualdade de raças. Cada raça é única e é bom que seja assim. Sou a favor da igualdade de direitos. Isso é justiça social. Aí eu queria lembrar ao amigo Rubem, a quem eu agradeço a participação e trazer esse tema à tona, lembrando também dos filhos de diplomatas africanos lá em Ipanema, no Rio de Janeiro, que causou um imbróglio diplomático tremendo para o Brasil, que foram parados por policiais e açoitados lá. Acompanhou, né, senador? Talvez tenha até intervido nessa questão, né? Sim. E é isso. Espero ter contribuído com o debate, me ponho à disposição de qualquer ajuda que seja necessária no âmbito orçamentário, e é isso. Muito bem, parabéns aí pela emoção, inclusive. Eu só não quis ler. Não vale a pena. Não, e se ela souber, ela me mata. Ela me trucida aqui. Mas veio uma pergunta para mim aqui, eu vou responder, porque eu respondo a tudo e a todos, né? Mas o que tu me diz dos PIX? Me disseram aqui no celular. Eu não uso PIX para emenda parlamentar. Se tiver um cidadão nesse país que pegou emenda de PIX desse senador, eu dou em dobro o dinheiro de volta para ele. Não que eu tenha, mas eu tenho que fazer um empréstimo. Não uso PIX. Uso para mim, pessoal, não sou contra o PIX. Agora, emenda parlamentar, para chegar na mão do prefeito e ele fazer o que ele bem entenda, não tem controle. Aí eu sou fã do Dino, firme nessa questão do PIX. E eu apresentei um projeto no passado, que eu vou falar aqui, que pode ser um sonho. É o chamado Quilombo de Amanhã. Eu apresentei há mais de 20 anos. O que é o Quilombo do Amanhã no projeto que eu apresentei? É garantir que nas comunidades pobres, como você falou, nós tenhamos lá um centro esportivo para que as pessoas possam estudar, ter acesso ao esporte, né? E ter direito ao ensino técnico, por exemplo. Os Quilombos de Amanhã surgiu a partir de um movimento no Rio Grande do Sul. Pediram para mim um valor pequeno, em emenda eu mandei, eles fizeram chover. Construíram um ginásio de esporte enorme, um campo de futebol enorme, área de lazer, um lugar que eles pudessem dançar, brincar, enfim. Então, o Quilombo de Amanhã é uma coisa que, se nós pensássemos em ter efetivamente, junto às comunidades pobres, é uma forma de nós, na minha avaliação, pode ser que seja um sonho, né? De permitir que a nossa juventude não ficasse à mercê do narcotráfico, né?
virar, como é que a gente chama, aviãozinho, né? E naturalmente numa linha de sobrevivência, que eu discordo totalmente. Por isso que o Estado é fundamental para dar o devido apoio para esse nosso povo. Mas eu quero dizer que eu gostei demais aqui de todo o debate, um debate qualificado, no alto nível, onde todos, no meu entendimento, colocaram o seu ponto de vista e apontando, inclusive, para o amanhã. Não vou falar de novo de Colombo da manhã, né? Para o amanhã, para a gente não ter uma situação como nos encontramos hoje. E discutir orçamento, tem que discutir orçamento, né? Não sou só eu que diz. Enquanto nós não botar os pobres no orçamento, por que o orçamento, então? Se não é para botar os pobres também no orçamento. E só quero falar uma coisa, porque eu acho que é importante. E isso eu descobri na prática. Que quando a gente fala em cota, políticas afirmativas, todo mundo pensa, todo mundo não, mas a maioria pensa que é só para negro, índio, quilombola, é principalmente para os pobres, seja um branco também. Eu conto um caso do Rio Grande do Sul. Uma senhora me procurou, loira, de olhos verdes, você que é gaúcho sabe disso, loira de olhos verdes, a menina também ganhava um salário mínimo aposentada por invalidez. Disse, senador, você não pode me ajudar? Eu digo, eu não, mas tem as políticas afirmativas. Disse, como assim política afirmativa? Eu expliquei para ela, que não vou detalhar, mas explicar isso, que as políticas afirmativas, no caso das cotas, garante cotas para a universidade para os pobres. Eu disse, o que eu faço? Eu digo, vá na universidade, você falou comigo, fui eu que disse isso. Se eles não sabem, eles vão saber, então. Mas sabiam, a universidade lá, gente nossa comprometida, né? Foi lá, tranquilamente, disse, não, sim, você tem direito. A guria queria fazer veterinária, está no 2º ano de veterinária. Além dela ter entrado, de não pagar nada na federal, ela tem uma ajuda permanência ainda. Vai se formar veterinária. Então, eu digo isso porque tem alguns que dizem, mas tem brancos pobres. Sim, os brancos pobres são contemplados na lei que nós fizemos, nós todos, não fui só eu, né? Nós, vocês todos colaboraram e estão contemplados. Então, esse debate é um debate também, além de vocês, com muita competência, esclarecerem a população da importância desse debate que fizemos hoje, foi do fundo, nós fizemos políticas de cotas muitas vezes, como estamos fazendo fim da escala 6x1, eu tenho inclusive viajado nesse sentido em diversas partes do Rio Grande, e como estamos fazendo outros debates, por exemplo, tarifa zero. Pode ser sonho, mas eu sonho com a tarifa zero. E com a tarifa zero eu estou ajudando quem? Os pobres. Sejam branco, negros, índios, quilombola, deficiente ou não. Eu não estou ajudando os ricos. O rico não pega o ônibus. Acho que algum rico pega ônibus ou pega trem. E já tem 180 cidades que adotam. Aqui em Brasília, eu fiquei sabendo há pouco tempo aqui, né? Se alguém me pergunta aqui, mas tu anda pegando metrô ou trem? Não, eu não pego. Porque eu trabalho aqui, e aqui é fácil para mim chegar com a estrutura que tem o plano piloto, né? E aí eu descobri, e não foi ninguém que me disse, eu descobri nos corredores aqui, que sábado, domingo e feriado é tarifa zero. E não estou elogiando o governo daquilo, dali, o se é de direita, o é de centro, o é de esquerda. No Rio Grande do Sul, uma cidade chamada Parobé, foi uma das primeiras do Brasil que aplicou a tarifa zero. Que bom que o presidente Lula está discutindo esse tema, já pediu um estudo para o Haddad na questão da tarifa zero. Mas aqui eu termino. Se você deixar eu continuar falando, eu vou falar de tudo. Porque ele vai falar dos últimos 40 anos dele aqui dentro do Congresso. 4 de federal e 3 de senador. E claro que eu estou num momento muito complicado, eu vou terminar com isso. Frei Davi queria ir para o Rio Grande do Sul, viu? Pai, eu vou para aí e resolvo isso logo. Calma, Frei Davi. De tanto tempo me doando a minha vida para isso que eu gosto de fazer tudo outra vez, agora chegou um momento que eu anunciei que eu iria me aposentar. Daí houve um levante popular, como a gente diria, positivo para que eu não faça isso e que eu fique mais um mandato, pelo menos.
eu estou colocando aquele menino numa encruzilhada. De um lado o povo dizendo, grande parte do povo dizendo, fica, mas o menino dizendo, quando que tu vai sair para brincar comigo? E um pessoal fez, inclusive, esse vídeo. É um vídeo muito bonito. É um vídeo de nem 30, acho que é uns 2 minutos. De um lado está o menino, que sou eu ali, eu bem bonitão, lá de gravata de pé, e o menino está aqui, e do lado está o povo. O povo diz, fica, não nos abandona. E o menino dizendo... Vamos passear, vamos caminhar, vamos andar pelos campos, tu vai me levar no colégio, volta comigo. Isso é que eu tenho que resolver até a semana que vem, viu? No máximo, estou me dando tempo até o dia 20, 23, porque o 29 tem encontro. Eu estou contando isso em público, eu acho que muita gente passa por dilemas como esse, né? E eu tenho que decidir. As causas, de fato, me movimentam, né? E me fazem bem. Não estou dizendo que para mim é um sacrifício defender causas. Eu adoro defender causas. E não sou advogado. Meu sonho é ser advogado, não consegui, porque na época eu trabalhava de dia e de noite quase, né? Por isso que eu sou contra a escala 6, porque eu voltei num assunto de novo. Mas eu aprendi que, como sindicalista e depois e como político, eu podia defender as causas. Ninguém vai me exigir diploma para defender causas. Claro que eu quero que todos tenham diploma numa sociedade moderna e atual, né? Mas vou decidir, viu? Que eu vou decidir, vou. Ou vou caminhar com o menino, ou vou continuar andando pelo Brasil da forma que eu estou andando até hoje. Se eu tivesse que começar agora tudo de novo, eu começaria tudo de novo. Mas não dá, né? Porque eu já tenho 75, não dá para começar tudo outra vez. Bom, amigos e amigas, adorei ficar aqui com vocês mais uma vez. Se tiver que voltar amanhã, voltarei. Segunda, vamos ter um grande evento no plenário, que vai fazer homenagem, no fundo, é Abdias e Zumbi. São 2 grandes estrelas da segunda-feira. As homenagens serão aqueles homens e mulheres que se destacaram na luta que nós debatemos aqui contra o preconceito, o racismo. E Zumbi vai ser o feriado nacional, né, que nós vamos dizer da importância, que é um dia de reflexão sobre esse tema de combate a todo tipo de racismo e preconceito. Eu amo todos vocês. Está encerrada a nossa reunião. Eu não vou ficar também aqui repetindo o que já foi dito, mas uma coisa é fato. Você tem um pai que era diretor de benefício do INSS, que estava numa posição, você se beneficiou disso. O que para mim não está claro, mas porque para todo mundo ficou muito claro que ou você é laranja do seu pai e tal, mas 34 anos você já tem idade para valer alguma coisa. Quando você entrou aqui, eu pensei que você tivesse 20. Falei, nossa senhora, não sabe nem o que está fazendo, está assinando as coisas aí do pai. Quando você começou a responder, eu falei, não, ele sabe, 34 anos já é um homem, já é casado, já responde. E proteger ou não o seu pai mostra 2... Gente, dá licença, eu não consigo fazer a exposição aqui. Quem não está afim, vai e sai da sala. Obrigada. Você tem todo o direito de defender o seu pai e assumir a postura que você quiser. Agora, eu fico indignada de um jovem como você não responder com clareza coisas básicas. E eu sei que você tem um direito constitucional, mas você tem um direito muito maior, na minha visão, e se eu fosse você, com o teu futuro, com o futuro do teu filho, com o futuro das próximas gerações, com o futuro do país. E a tua postura me choca.
Me choca, porque defender teu pai eu entendo. Agora, negar o óbvio... Então, das duas, uma. Ou você é laranja do seu pai, ou você é cúmplice do seu pai. Não tem outra alternativa. Querendo ou não, não tem outra alternativa. E aí, todas as empresas que foram... Ali a gente está vendo ali no... A gente vê as empresas dos operadores, o que foi para as suas empresas e para a tua pessoa física. Tem que ter explicação para isso. Tem que ter explicação para isso, e perguntas simples e verdades simples você se recusa a responder. E isso não tem nada a ver com defender o seu pai ou se defender, a menos que você realmente seja cúmplice ou seja laranja. E todos os grandes operadores de esquema, você se recusou a responder o óbvio. Eu conheço, eu vi, eu faço. Então, me entristece o coração ver você aí nessa posição, porque eu sei que é uma situação extremamente delicada, mas eu sugeria para você colaborar. Não pague pelo que seu pai fez, não seja laranja do seu pai, não seja cúmplice do seu pai. Porque o teu destino a gente sabe qual é, a menos que você colabore. Eu diria, inclusive, que os milhões e milhões que foram desviados, roubados, transferidos... Ninguém sai de um auxílio emergencial em 21 e passa a ser milionário no ano seguinte. Isso não existe. Então, ou você já praticava crime, recebia auxílio sem precisar antes, ou você começou a fazer depois. Então, é bom que você esclareça isso. Então, eu vou fazer algumas perguntas que eu espero que você responda, apesar que a tua postura, a menos que ela mude agora, eu já sei qual é. Minha pergunta é, o senhor conhece o senhor Ricardo Bimbo? Não conheço. O senhor conhece o senhor João Muniz Leite? Não me recordo de conhecer. O senhor conhece o Lulinha, filho do Lula? O Fábio? Não me recordo de ter conhecido. Foi seu pai que te orientou a abrir o escritório de advocacia? Não, Excelência. Qual era o acordo que você tinha com o seu pai em relação aos clientes que começaram a chover no teu escritório, esses que repassaram milhões e milhões de reais? Excelência, sobre fatos investigados, eu seguirei a orientação da minha defesa. Você sabe explicar ou justificar por que depois que o seu pai saiu da diretoria do INSS, o dinheiro das empresas operadoras do sistema começaram a minguar nas suas empresas até sumir naquele final de ano? Excelência, eu manterei a orientação da minha defesa. Então, olha, seu presidente e seu relator, para mim é muito claro, nessa CPMI, todo mundo terceiriza o governo, né? O ciclano fez no governo A, o ciclano fez aquilo no governo B, depois as ACTs foram assinadas no governo C, o governo C afrouxou norma, mas todo mundo sabe aqui que a roubalheira ocorre há muito tempo. Mas tem uma coisa que qualquer narrativa aqui não apaga. São números objetivos, são duas coisas que são muito objetivos. Um é que os descontos aumentaram de uma maneira avassaladora no governo Lula. Isso é fato. 23 e 24 o governo Lula. Então, a narrativa pode ser a que for, o blá 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 pode ser o que for, mas nos anos de 23 e 24... isso aumentou drasticamente, triplicou, quadruplicou. E o outro que para mim é o pior de todos é o número e o valor das propinas. Estamos falando aqui de propinoduto. O dinheiro que era recebido por funcionário público corrupto do INSS. Indo para sindicato e empresa operadora de sistema. Então isso para mim é muito claro. A gente recebeu aqui o Virgílio, que é procurador-geral do INSS, recebemos a esposa do Virgílio, todo mundo, e eles começaram a receber esse dinheiro nesse propinoduto. Quando? 23. Governo Lula, 15 milhões. Virgílio, ainda bem, preso. A gente recebeu aqui o Alexandre Guimarães, que era ex-diretor de governança do INSS. A empresa começou a receber dos operadores do esquema em 23, governo Lula, 2 milhões de reais. Ele ainda não está preso, mas em breve estará. Hoje a gente está recebendo você, Eric, que é filho do André Fidelis, diretor de benefício do INSS,
E o teu escritório, a gente já viu, recebeu 6, 7, 10 milhões de reais das empresas operadoras do esquema, vindo dos sindicatos. A partir de 23, governo Lula, e o seu pai está preso. Então tá todo mundo vendo, isso é claro para todo mundo. Então, é claro que o PT criou todo esse esquema de propina, mas o roubo, e turbinou esse roubo de aposentado. Então, esse roubo de INSS de aposentado existe há muito tempo, muitos falaram, é 2016, 2014. Agora, roubo institucionalizado, megalomaníaco de aposentado, fábrica de propina, é governo Lula, não tem discussão, número é claro, e podem falar o blá 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 que quiserem aqui. A gente sabe, o governo do PT conhece corrupção e já tem muita experiência em grandes corrupções. A Lava Jato, que foi enterrada, que o diga. E é por isso que eles blindam tanta gente, algumas empresas, para que o povo não veja a verdade com coisas óbvias. Agora, assim, para você, Eric, porque você ainda tem tempo. Respeita a tua vida, respeita a tua família, respeita os teus filhos, os teus futuros. Você tem filho? Tenho um filho. Respeita o teu filho. Respeita. Sabe? Faz alguma coisa para virar essa chave, virar essa história. E se você errou, vira essa chave. Fale. Você não tem que pagar por erro do teu pai. Você tem que pagar pelos teus. Então, se blindar é muito... não te dignifica. Proteger teu pai eu consigo entender. Agora, blindar bandido e todo mundo eu não consigo. Presidente, eu queria novamente fazer o apelo que eu fiz aqui para que o senhor realmente, até porque segunda-feira a gente não sabe o que vai acontecer, que saia um ofício dessa comissão exigindo que Caixa Econômica, Banco do Brasil, tenha prazo, dê um prazo, ou então convoque os presidentes para falar aqui, porque estão retardando as respostas dos sigilos bancários e da documentação feita. Essa comissão não pode permitir isso. Já deu de tempo. Eu queria que o senhor exigisse que viesse a semana que vem, ou então que chame os presidentes aqui. Seu Eric, eu espero que até o final desse dia e até o final dessa semana, o senhor reverta essa situação. Não jogue sua vida no lixo. Não vale a pena. Pague pelo que o senhor fez e siga outro rumo. Obrigada. Obrigada, presidente. Obrigado, Excelência. Eu vou dar a palavra a mais um inscrito e depois faremos um intervalo. Deputado Duarte Júnior. Muito obrigado, senhor presidente. Eu pergunto inicialmente ao Eric Fidelis se ele reconhece alguém nessa imagem. Sim, meu pai, com certeza. Quem é o seu pai nessa imagem aqui, por favor? De óculos com camisa branca. De óculos, camisa branca, então o seu pai é o André Paulo Fidelis. Correto. Correto afirmar que o seu pai, André Paulo Fidelis, foi diretor de benefícios, nomeado em fevereiro de 23 e saindo do cargo em julho de 2024? Correto. Perfeito. Esse homem ao lado do seu pai, de boné e camisa azul, o senhor sabe quem é? Eu sei que ele veio depor aqui recentemente. Então o senhor sabe quem é? Sei por causa do depoimento. Perfeito. É o Abraão Lincoln. Ele é presidente da CBPA. Essa imagem, com esses dois personagens aqui, aparentemente pode não dizer muita coisa. Mas por trás dessa imagem, tem muitas coisas que precisam ser esclarecidas nessa CPMI. Como, por exemplo, a CBPA, a Confederação Brasileira da Pesca e Agricultura, a CBPA tem como vice-presidente o Edson Araújo, que hoje, deputado estadual, teve busca e apreensão na sua casa, que semana passada me ameaçou, todos aqui sabem, e nessa busca e apreensão, ao final dela, ele saiu com uma tornozeleira eletrônica. Isso demonstra que a justiça ela pode tardar, mas ela jamais falhará. A justiça precisa seguir regras, procedimentos, para não viciar o processo, por isso que demora. Mas quando ela chega para trazer a verdade. E é nesse sentido que aqui eu demonstro a Vossas Excelências. A CBPA, ela repassa, através desse gráfico, recursos para a empresa Prospect. Eu lhe pergunto, Eric, você conhece a empresa Prospect? Excelência, conforme a orientação da minha defesa... Não, a pergunta é sobre fatos públicos.
Não estou pedindo para que você faça um juízo de valor. Você, como advogado, sabe que pode responder sim ou não, se conhece. É fato público. Minha defesa me orientou sobre fatos investigados, não me pronunciar, por isso eu vou respeitar. Perfeito. A empresa Prospect, que recebeu recurso da CBPA, é uma empresa que tem relação com você, com o seu escritório. Então você não pode confirmar que você conhece a CBPA, que conhece a Prospect. Sobre fatos investigados, perfeito. Eu vou seguir a orientação. A CBPA repassa recursos para a empresa Prospect. E onde nós queremos chegar com isso? A empresa Prospect exatamente é a mesma empresa que, após receber recursos da CBPA, após a CBPA ter roubado dinheiro de aposentados por todo o Brasil, inclusive no meu estado, o estado do Maranhão, a empresa Prospect passa recurso para Eric Douglas Martins. Essa é a total conexão. Eu lhe faço uma pergunta, Eric. Onde está esse dinheiro? Você pode me informar onde está o dinheiro que saiu da conta dos aposentados, dos pensionistas, dos pescadores de todo o Brasil, inclusive do Maranhão, que foi para a CBPA, que foi para a conta do Edson Araújo, dos assessores do Edson na Assembleia Legislativa do Maranhão, que foi para a sua conta, porque está aqui a prova. Isso é um RIF, quebra do sigilo bancário. É dinheiro saindo de toda essa organização e indo para a sua conta. Eu lhe pergunto, onde está esse dinheiro? Excelência, seguirei a orientação da minha defesa. Como eu sei que você não vai responder, insiste em não responder, tendo a oportunidade de contraditar e ampla defesa, de se defender, você abre mão, não de me responder, mas você abre mão da sua defesa. Você não quer informar onde está o dinheiro? Eu lhe digo, o dinheiro está aqui, ó. A Polícia Federal hoje de manhã foi na casa do deputado estadual Edson Araújo e encontrou esse cofre cheio de dinheiro. Sabe de onde vem esse dinheiro? Dos aposentados, dos pensionistas, dos pescadores. Nós estamos tirando dinheiro dos cofres daqueles que se achavam inalcançáveis, daqueles covardes que se utilizam do seu mandato para tentar blindar os seus crimes. E aqui nós estamos mostrando que o crime não compensa, que ninguém está acima da lei, pode ser deputado, pode ser senador, pode ser o que for. A lei é dura, mas é lei e vai responder. Está aqui o dinheiro. Esse dinheiro nós vamos ter o prazer de devolver aos seus verdadeiros donos, os aposentados, os pensionistas, as pessoas com deficiência, aqueles que recebem BPC. Aqui está o dinheiro que foi roubado. E eu digo mais, um ponto que precisa ser sublinhado, que não há coincidência. O André Fidelis, diretor de benefícios, que é pai do Eric, ele foi nomeado como diretor de benefícios no dia 15 de fevereiro de 23 e foi exonerado no dia 17 de julho de 24. Qual é a relação dessas datas? Porque a CBPA, empresa do Abraão, Associação do Abraão, associação que o Edson Araújo é vice-presidente, a CBPA começou a receber e realizar descontos de aposentados pensionistas exatamente no dia 20 de maio de 2023. Ou seja, dia 20 de maio de 23, a CBPA começa a realizar descontos. No dia 15 de fevereiro de 23, ou seja, antes, quem assume a direção de benefícios que autoriza os descontos? André Fidelis, diretor de benefícios. Quando a CBPA deixa de realizar descontos? No dia 9 de maio de 24. E quando o André deixa de ser diretor de benefícios? No dia 17 de julho de 24. Ou seja, o André assume a direção de benefícios e libera a porteira para a CBPA roubar os aposentados pensionistas. O André sai da direção de benefícios e a CBPA não consegue mais realizar descontos de aposentados pensionistas e pessoas com deficiência. Mas claro do que isso, não tem como. É por isso que eu digo, sem ser até ofensivo, mas desculpem o rigor da minha fala, é a indignação do injustiçado, é a indignação de quem foi ameaçado, é a indignação de quem está vendo a sua esposa, o seu filho com preocupação, minha esposa com 8 meses de gestação. Isso não é qualquer um que aguenta, isso é um absurdo. Ao contrário do que a deputada Adriana aqui, eu entendo a palavra dela, não tenho pena de vir aqui, alguém cometeu crimes. Eu não tenho pena de ver nessas condições. Eu tenho pena, eu tenho preocupação com aqueles que foram roubados e não tiveram a chance de se defender. Eu tenho preocupação com aqueles que lutam por justiça e não têm a paz de sobreviver. É por essa razão que aqui eu digo, senhor presidente, que não temos dúvidas. Só na sua conta, Eric, você que tem 34 anos, você não é um gênio, você não é um golden boy. Você é um advogado que deveria, assim como eu, estudar a lei e aplicar a lei, doa quem doer. Não utilizar a lei, as lacunas da lei, para tentar se beneficiar e prejudicar quem mais precisa.
Na sua conta pessoal, caiu 6,33 milhões de reais. E o que é mais absurdo, porque você usou sua conta pessoal, você usou a conta do seu escritório e você usou até mesmo a conta da sua esposa. Eu lhe digo, Eric, você acha, como advogado, digamos que isso seja um caso concreto, você que está lá na universidade, estudando o curso de Direito, mas como você faz uma pós-graduação, existem os cases, o caso concreto a ser analisado. Você, como advogado, você como professor de Direito, você como jurista, diante de um caso concreto, você diria que esse personagem, ele é culpado ou ele é inocente? Excelência, manterei a orientação da minha defesa de não comentar fatos sobre investigação. Como jurista e advogado, vocês acreditam que quem cala consente? Não. Mas você acredita que quem cala perde a oportunidade de se defender, de esclarecer? Excelência, no momento oportuno, juntaremos toda a documentação necessária a comprovar a regularidade. Esse é um momento oportuno. Senhor presidente, nesses 2 minutos que me restam, eu quero dizer que nesses últimos dias, nessas últimas semanas, realmente não foram fáceis. Eu quero aqui nominalmente agradecer a toda a minha equipe, todo o meu time de gabinete, todos eles, poderia aqui citar o nome de cada um deles, mas eu queria muito especialmente citar o nome de 2 assessores que têm me auxiliado muito, na pessoa do Tiago Rios, na pessoa da Laura, na pessoa também do Pedro Paulo, Bárbara, o Léo, Alex, todos que atuam e têm me dado todo o suporte para que a gente possa estar aqui. Quero também registrar que essa CPMI ela precisa se fortalecer, ela precisa se unir, porque esse rombo, esse que é o maior escândalo, o escândalo mais brutal de corrupção, não é um rombo da direita, não é um rombo da esquerda. E a gente precisa ter a coragem de cortar na própria carne. E se tiver que fazer como eu fiz, denunciar alguém que é do seu próprio partido, alguém que é do seu próprio estado, nós precisamos fazer. Porque quem merece nossa atenção, quem merece nossa consideração, nossa preocupação, são aqueles que mais precisam, que nos deram um poder, que é transitório e temporário para cuidar das pessoas. O poder, ele é para servir às pessoas, o interesse público jamais para nos beneficiar. E é por isso que eu concluo falando do meu orgulho de ter votado contra a PEC da blindagem. Nós não podemos aceitar que o mandato seja utilizado como escudo. Tem pessoas que ganham eleições e pensam apenas em se beneficiar e beneficiar os seus. Nós estamos aqui para servir às pessoas. Portanto, essas são as minhas considerações e deixo aqui o meu registro de repúdio a esse silêncio que quer muito mais esconder do que se defender. Muito obrigado, Excelência. Antes de passar para o intervalo, eu tenho aqui a relação dos 10 mandados de prisão que estão sendo cumpridos em todo o país pela Polícia Federal. O senhor Vinícius Ramos da Cruz, presidente do Instituto Terra e Trabalho ligado à Conafer. Procurador Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Neto. A informação é de que tentou evadir, mas foi preso pela Polícia Federal na fuga. A senhora Thaisa Hoffmann Jonasson, que esteve conosco aqui, disse que aqui era um ambiente hostil. Ela, ao que parece, a informação que temos é que cumprirá a pena em casa por estar com a criança em amamentação. O senhor Alessandro Antônio Stefanuto, ex-presidente do INSS. Mandado de prisão contra o senhor Carlos Roberto Ferreira Lopes, presidente do Conafer, não foi localizado em casa. O senhor André Paulo Fidelis, preso. O senhor Tiago Abraão Ferreira Lopes, preso. O senhor Antônio Carlos Camilo já estava detido e agora tem mais um mandado de prisão contra ele. O senhor Samuel Crisóstomo de Bonfim Júnior, preso, operador financeiro do Conafer. E o senhor Cícero Marcelino de Souza Santos, que também esteve nessa comissão, também está preso, segundo as informações. E temos mandados em 15 estados de busca e apreensão. Presidente, pois não, Excelência? Perdão, eu queria só complementar que o deputado Edson Araújo, além da busca e apreensão, ele também está com tornozeleira eletrônica, como aqui eu disse, só deixar registrado o que aconteceu nessa semana aqui no estado do Maranhão, na cidade de São Luís. Juntamente com o senhor Oliveira, ex-ministro da Previdência. Foi não, informação de quem são os que estão com tornozeleira eletrônica? O senhor Oliveira e o senhor Edson. Zé Carlos Oliveira. Zé Carlos Oliveira. O Edson, tem mais gente? Ou... Não, até o momento são esses 2 nomes. Até o final do dia, devemos ter com clareza... O Edson é o deputado estadual que ameaçou o Duarte lá do Maranhão. A sessão está suspensa, a sessão retornará às 14h15.
a gente tem uma regra inédita sobre contratos empresariais, que é o 421C, algo inédito, é uma separação dos contratos empresariais, um artigo que trata de princípios do direito empresarial para trazer segurança jurídica e seguindo a linha, inclusive, da jurisprudência do STJ, de que os contratos empresariais são diferentes. Sobre o artigo dos contratos empresariais, com o artigo 421C, na verdade, eu concordo com o doutor Daniel, eu tiraria aquele parágrafo 2º, mas eu fui vencido. Né? Então, fui vencido nesse debate, o parágrafo 2º do 421C, né? Porque acho que não tem que se fazer uma distinção para esse contrato, para os contratos empresariais, de não se aplicar as regras do 421, né, com aquela exceção final. Né? Eu vou até aqui concordar com várias das exposições e falo pessoalmente, porque, como já disse aqui, por uma questão ética, alguns temas eu fui vencido, né, e não falo aí como relator, falo aqui pessoalmente, né? A respeito também dos contratos de adesão, o conceito, nós aprovamos na 3ª jornada, Paulo, que os contratos de adesão não se confundem com os contratos de consumo. Enunciado 171 da 3ª jornada de direito civil, e não há nada de consumerização, a gente só precisa trazer o conceito de contrato de adesão, que está errado, mal colocado no Código de Defesa do Consumidor, trazer para o Código Civil. E com devido respeito, não acho que contrato de adesão não seja conteúdo, seja forma. Toda a doutrina classifica os contratos hoje de adesão ou por adesão e contratos paritários, né? Por falar desse termo, não fomos nós que colocamos na lei, contratos paritários e simétricos estão no Código Civil, no artigo 421A, e aliás veja uma contradição, a gente está chancelando a lei recente. A gente está chancelando uma lei recente que passou por uma composição desse parlamento. Nós atuamos, eu lembro, senador Pacheco, Vossa Excelência tinha acabado de chegar no Congresso e nós mandamos propostas para Vossa Excelência, para outros senadores, participamos do debate, não propusemos o arquivamento da MP 881 na época, participamos democraticamente do debate, é uma boa lei no meu sentir, e acho que a gente precisa complementar aquilo que a lei trouxe. Não é o caso de revogar o 421A, revogar o artigo 3º, inciso 8º da Lei da Liberdade Econômica, que trouxe digamos assim, vários avanços do ponto de vista dos grandes contratos empresariais, e é o meu objeto de trabalho. Acho que esses termos precisam ser mantidos e precisam ser ampliados, porque foi a Lei da Liberdade Econômica que acabou, num debate muito rico aqui no Congresso Nacional, trazendo essas proposições. Quero agradecer o Dr. Mouzalas, o Dr. Rinaldo, meu colega de Conselho Federal, já me coloquei à disposição para a gente fazer alguma alteração no dispositivo sobre fiança. Também já conversei com o professor Paulo Roque, sobre muito técnico, como sempre, além dos elogios que fez na parte de obrigações, a gente conversou aqui, as propostas sobre o 317 e 478, e me dizia aqui o Carlos Pianovski que, na verdade, a revisão ficou mais dura. Talvez seja o caso de se fazer... ficou mais difícil a revisão contratual com critérios objetivos de revisão. Nós adotamos até, eu falei que ia comentar com você, um enunciado que foi aprovado na 4ª jornada, que é de sua autoria, o 366, está no conteúdo, quando fala em requisitos objetivos, doutor Paulo. E Vossa Excelência é uma referência nesse tema, talvez a gente melhorar a redação dos artigos 317 e 478. Quero enaltecer também a fala do doutor Biasi, fez proposições muito interessantes, eu concordo com todas elas, com exceção de uma. Eu acho que está correto o 473 usar a expressão notificação e na parte especial falar propriamente denúncia, porque a denúncia é própria dos contratos em espécie, né? Então acho que essas previsões, com devido respeito, devem ser mantidas, as menções à denúncia na parte de contratos em espécie. Quero dizer que, na minha percepção, pelos debates que tivemos, o 421, parágrafo 2º, caiu. Não foi bem recebida essa proposta na minha visão, sobre invalidade por contrariedade à função social. Já foi falado desde o início, né? E o parlamento não aprovando, na doutrina nós nos reservamos às críticas doutrinárias, porque fica para um novo Código Civil, porque esse não é um novo Código Civil, essa é uma reforma do Código Civil. E acho que a lesão também ficou bem claro que é bem divergente aquela proposta do parágrafo da lesão. Eu acho que essas propostas realmente são propostas polêmicas. Eu quero dizer sobre a função social que, da última reunião, o que surgiu, e eu acho que o parlamento tem que fazer essa escolha política, é a gente colocar parâmetros para a função social do contrato.
Então, desde a última reunião, já mandei para a assessoria do senador Portinho, que encaminhou também para a assessoria do senador Efraim, uma proposta que nós fizemos com base no que foi construído sobre função social do contrato, na doutrina e na jurisprudência nos últimos anos, para trazer parâmetros objetivos para a aplicação da função social. Na fala do Dr. Guilherme também, acho que fez boas pontuações, com exceção dos juros, porque eu acho que essa proposta já também a gente deve ficar com o que a lei aprovou, assim como o contrato de seguro, porque quando nós mandamos o anteprojeto, ainda não tinha alteração da matéria de juros e não tinha também alteração em matéria de contrato de seguro, né? Então, acho que perderam objeto, né? Se bem que eu falava aqui com o professor Paulo que ele preferia a nossa solução de 1%, mas o parlamento fez a sua escolha recente. Eu quero dizer, doutor Guilherme, eu lhe disse, eu tenho uma experiência arbitral já desde 2009, já participei de mais de 40 painéis arbitrais, como árbitro, como parecerista, que as propostas sobre os artigos 851 a 853 foram propostas formuladas por mim para a Subcomissão de Direito Contratual, para tentar adaptar o Código Civil à lei de arbitragem. Eu acho que houve uma adaptação. E sei também que o termo compromisso já não é mais utilizado. Então, presidente, eu acho que talvez seja o caso de ouvir o SEBAR, ouvir outras entidades arbitrais. Se há esse risco para a arbitragem, se há um conflito, é melhor revogar, né? Melhor talvez seja revogar essas propostas, como também o 488, eu concordo com Vossa Excelência, que seria melhor tirar aquela menção à arbitragem e deixar só o termo médio. Na fala do doutor Daniel, com devido respeito, Daniel, no seu slide, quando você fala das cláusulas gerais, falta um minuto, eu quero aqui destacar que Vossa Excelência cresceu de todas as cláusulas gerais que a Lei da Liberdade Econômica incluiu no artigo 113. Racionalidade econômica não estava no seu slide. A primeira previsão, todas aquelas Vossa Excelência esqueceu. E aí eu até podemos debater qual foi a insegurança jurídica que a Lei da Liberdade Econômica trouxe. Porque eu vejo o contrário. Recheada de conceitos legais novos, cláusulas gerais, eu, pela minha experiência, eu vejo o contrário. Racionalidade econômica é uma delas, que não se definiu ainda o que é, e eu não vejo uma realidade vai tocar lá o 15 segundos, né, daqui a pouco. Não vejo uma realidade nesse sentido. Então, com devido respeito, ficando bem claro, né, que nós estamos indo muito bem debatendo os assuntos e algumas das proposições que foram feitas aqui realmente nós temos que adotar. Lembrei aqui a proposta do 473, parágrafo 3º, que foi feita pelo Biasi, eu concordo. Concordo também com o doutor Zé Henrique que a gente tem que fazer, talvez, enxugar a parte do e-notariado, né? Mas não há a menor dúvida que o debate entrando no quarto ano está posto, né? Esse é o tema do direito civil do momento e será nos próximos meses, até a entrega do relatório geral. Essa reforma não é um novo código, ela está muito além de interesses mesquinhos de algumas pessoas. Nós temos que debater como foi feito hoje, na data de hoje, esse debate, inclusive de pessoas que são críticas do projeto. Nós temos que debater e melhorar esse projeto. Então, quero agradecer a todos, me colocar à disposição, já o fiz em relação a alguns de vocês, para que a gente possa seguir para a melhoria do texto do Código Civil em vigor e mais essa manhã histórica. Muito obrigado, presidente. Professor Flávio, obrigado, eu agradeço a sua exposição. A referência feita, e é bem lembrado a questão de que o anteprojeto foi encaminhado à presidência do Senado à época, e nesse ínterim houve a deliberação pelo Congresso de um projeto de lei, salvo engano, de autoria do Executivo em relação à disciplina dos juros, que inclusive, à época, eu concordei que fosse o projeto, porque eu tinha um projeto de minha autoria em relação a essa questão dos juros e concordei que ele fosse apensado ao projeto de autoria do Executivo, que foi votado, salvo melhor juízo, em regime de urgência na Câmara dos Deputados, depois veio ao Senado, nós o aprovamos, e foi justamente nesse ínterim, nesse ato entre o trabalho da Comissão de Juristas e a própria apresentação do projeto pela presidência do Senado. E a outra disciplina que eu lembro que
conversamos a respeito dela, quanto à lei dos seguros, que já tramitava durante muito tempo no Congresso, não é? E que, por iniciativa do Executivo também, aproveitando um projeto do Congresso, esse sim de autoria de parlamentar, nós fizemos aprovar aqui no Senado. Então, nós aprovamos 2 disciplinas que têm correlação com o trabalho que foi feito pelo anteprojeto, sem prejuízo de outras, mas eu me lembro bem dessas 2, os juros e da lei de seguros. E o que Vossa Senhoria propõe agora é que possa fazer prevalecer aquilo que o Congresso decidiu em relação às 2 disciplinas em leis recentes. Então, é essa inteligência que o debate proporciona, que cheguemos a esse tipo de conclusão, e outras tantas conclusões precisarão ser tiradas ao longo de muitos debates que aqui virão, justamente para que possamos entregar aquilo que seja verdadeiramente útil à sociedade brasileira em termos de atualização e de reforma do Código Civil, fazendo prevalecer aquelas leis que conceitualmente são boas e que foram recentemente aprovadas. E haverá situações, evidentemente, que mesmo aprovadas recentemente, pode haver uma reflexão de consenso de que é preciso também alterar por algum motivo, mas Vossa Senhoria me faz lembrar bem desses 2 temas que merecerão ser considerados. E essa questão da função social, de fato, que tem gerado muita polêmica, que já gerou a polêmica na comissão de juristas e que, naturalmente, merecerá muita atenção, assim como esses conceitos de paridade e de simetria. E, por falar nisso, a professora Rosa já está conectada novamente? Estão pedindo desculpas. Eu estou. Ah, perfeito, professora Rosa. Vamos só esclarecer, houve uma perda da conexão. Eu vou retomar a sua palavra e peço que inicie com aquele causo do psicólogo e aí pode discorrer e concluir o seu raciocínio no tempo que quiser. Professora Rosa tem a palavra. Pois então, Excelência, eis que o sujeito fez a prova e volta ao psicólogo para contar o que se passou. E nesse momento ele diz, olha, eu recebi uma folha, um papel com um desenho preto e branco, eu disse que era uma noite estrelada, mas que o morcegão estava lá, estava. Então, não adianta tirar a função social do texto, ela está lá. Não adianta tirar a ordem pública do texto do Código Civil, ela tem que estar lá. Não adianta dizer que as partes, se fizerem contrato e não tiverem entre si paridade de armas e respeito por essa paridade, elas não irão ao juiz. Irão. Não adianta dizer que se os bens não forem, as prestações não forem proporcionalmente simétricas, se não estiverem de acordo com o bom para os 2, não irão à justiça? Irão. Então, nós temos que deixar tudo muito claro. Pode não ter sido a melhor forma que nós tenhamos encontrado. Aí é outra questão. Mas dizer que as palavras não devem estar na lei, devem estar na lei. Porque mesmo que nós não a escrevamos, ela está lá. Nós temos que ler que ela esteja lá. E tem uma questão que eu gostaria de me lembrar, Excelência. O ministro Rui Rosado de Aguiar foi um dos grandes intérpretes do Código de 2002. Ele tem um artigo em que ele diz que seria o Código dos Juízes. Foi o Código de Processo Civil de 2015 que deu para o Superior Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal Federal, fazer leis pela jurisprudência. Isso é outra coisa. Não é o apurar das questões todas que o direito civil suscita no juiz de primeiro grau que ouve a parte e vê as suas mazelas. Isto é que é bom, não é ruim, não é nada pejorativo. E eu me recordo, eu tenho um apreço especial pela professora Judite e gostaria de aqui reiterar e dizer que me recordo muito bem de uma expressão espetacular que ela, no começo das interpretações do Código Civil, escreveu num trabalho organizado pelo professor Sarlet, em que ela diz que a eficácia irradiante dos direitos fundamentais
devem pairar sobre as normas ordinárias. A eficácia irradiante dos direitos fundamentais do devedor que vai ter a casa penhorada? Não. Vamos irradiar os direitos fundamentais no direito civil, porque é assim que se faz o bolo, porque a receita está na Constituição. O fazer e o se alimentar da lei é no direito civil que acontece. Perdoe-me a veemência, Excelência, mas eu gostei da nossa reunião de hoje. Foi rock and roll. Muito obrigado, professora Rosa Neri, por sua contribuição, por mais uma bela contribuição a essa comissão. Meu agradecimento penhorado, muito sincero. E, felizmente, nós conseguimos ouvir a conclusão do caso do psicólogo depois da interrupção da conexão. Mas agradeço muito a senhora, assim como agradeço ao professor Flávio Tartus por sua dedicação a esse tema, participando, inclusive, muito ativamente de todas as audiências públicas. Por falar nisso, nós teremos agora, na próxima quinta, um feriado, e nós vamos ajustar, então, ou para a próxima semana em alguma outra data, que não seja quinta-feira, ou então ter a próxima reunião no dia 27, é uma decisão que a presidência tomará oportunamente. Apenas para a programação do professor Flávio Tartucci, a gente decidir antecipadamente. Há algumas perguntas do E-Cidadania que eu gostaria de citar. Nós já temos um horário um pouco adiantado. Eu vou fazer a citação e pedir aos nossos colaboradores, nossos expositores, que se puderem dedicar um tempo para as respostas aos cidadãos e cidadãs que contribuíram com a participação na data de hoje, essa presidência agradece. A primeira pergunta é da Merielle de São Paulo, que diz: de que forma o PL garante a proteção do consumidor sem limitar a autonomia privada nos contratos civis? O Miqueias, do Paraná, pergunta: como o PL lida com contratos digitais e assinaturas eletrônicas nas relações civis modernas? O João de São Paulo pergunta: as novas medidas devem impactar as relações atuais no que se refere à segurança jurídica? Há também comentários do Elias de Minas Gerais. A modernização do Código Civil deve equilibrar segurança jurídica e adaptação às novas dinâmicas sociais e econômicas. Também do Miqueias do Paraná, uma pergunta. O projeto contribui para simplificar o Código Civil ou tende a aumentar sua complexidade? Quais mecanismos punem corrupção passiva e ativa praticada sob o manto de obrigação contratual? Portanto, algumas perguntas que foram formuladas pelo E-Cidadania, que peço, portanto, aos nossos expositores que possam se dedicar às suas respostas. Eu consulto, após a fala dos relatores da atualização no âmbito da Comissão de Juristas, do professor Flávio e da professora Rosa. Algum expositor gostaria de se pronunciar, de fazer algum comentário? A palavra fica livre para esta finalidade. Professor Rodrigo Cavalcante Moreira. Senhor presidente, se me permite só uma pequena parte. Primeiramente, gostaria de elogiar e agradecer pelo convite feito pelo professor Tartucci para que a comunidade civilista participe ativamente dessa construção de ajustes, de etc. E eu levo para mim na vida que o mundo é daqueles que fazem, que se expõem, que assumem riscos, e quem se compromete a liderar uma iniciativa como essa vai ser um pouco de janela, e eu tenho respeito por pessoas que assumem essa posição. Não significa que concorde com tudo, não é esse o ponto, mas essa é a casa em que nós temos que ter esse debate. Portanto, se me permite, professor Tartucci, eu gostaria de ser um agradecimento, um elogio pela sua iniciativa. E dito isso, eu tenho uma observação. Professor Tartucci, chegou a minha assessora, do senador Portinho, me enviou o texto, que na verdade era o texto da primeira minuta do texto da reforma do anteprojeto sobre o conceito de função social do contratos, e sem querer reabrir essa discussão, porque se tem uma coisa que função social serve muito é para gerar discussão, mas analisando o texto, e eu já tinha me debruçado sobre ele já tem uns dias atrás, eu tenho uma preocupação, senhor presidente. Eu vou ler o trecho só para a gente saber do que a gente está falando aqui.
o trecho que não consta do PL, mas consta da primeira minuta do anteprojeto. E diz lá: o contrato cumprirá a sua função social, que seja compatível com seu objeto e sua natureza, especial quando. E aí vem 2 incisos que seriam um conceito. Propicia para as partes a fruição de direitos fundamentais e liberdades compatíveis com seu objeto e sua natureza, 1, ou seja, uma promoção de direitos fundamentais, e 2, para eventuais efeitos perante terceiros, determinados ou não, e eu peço atenção, senhor presidente, essa expressão, determinados ou não, sejam coerentes com a proteção do meio ambiente, a proteção da saúde pública, a livre concorrência, a proteção de sujeitos vulneráveis para realizar os ditames da existência digna e da solidariedade. Bom, cada palavra aqui, ela valeria uma tese de doutorado, não é esse o ponto. Eu quero trazer apenas para a atenção de Sua Excelência um debate que eu acredito que deve existir em questões como essa, que é o lugar da discussão sobre a interferência do Estado no domínio econômico sobre essas questões. Porque eu coloco a Sua Excelência o seguinte cenário. Digamos um contrato de compra e venda de pneus, por exemplo, ou qualquer contrato cuja atividade, veja bem, atividade não contrato, tenha que seguir determinadas normas regulatórias de questões ambientais. Okay? O compliance dessas normas, a observância dessas normas é uma questão de direito regulatório. E as partes devem observar essas questões de direito regulatório, porque sim, isso não depende do Código Civil, depende de outras normas, okay? São normas municipais, estaduais, federais, etc. Ao dizer que o contrato deve observar questões relacionadas à proteção do meio ambiente, isso gera uma absoluta incerteza no contratante na medida em que ele não sabe o que é suficiente para o compliance de questões absolutamente relevantes, como, por exemplo, proteção do meio ambiente. Então, veja, ao trazer para dentro do Código uma questão que é melhor analisada em termos de direito regulatório, a gente gera uma zona cinzenta que, na verdade, não é boa para ninguém. Ela só gera necessariamente incerteza para quem contrata e abre espaço, e aqui eu sei que, enfim, é uma questão de visão pessoal aqui, obviamente o parlamento vai poder analisar essa questão, para que terceiros determinados e indeterminados, ou seja, qualquer pessoa, venha a juízo questionar um contrato, porque o contrato de compra e venda de pneus, ele viola alguma questão relacionada com o meio ambiente, com vulnerabilidade, etc. Não que isso não seja legítimo, mas existem outras vias para discutir essas questões. Existem outros meios para discutir essas questões e que tenhamos debates específicos para permitir aos cidadãos e às empresas que saibam exatamente quais são as suas obrigações com relação a essas questões. Pois veja, esse é o meu maior temor. A função social ela gera debates muito acalorados, questões relacionadas a visões de mundo, mas no que diz respeito ao conceito, nesse particular, eu pessoalmente acho que a melhor saída é manter a situação como está no Código atual, porque adotar um conceito como esse, que é um conceito, é legítimo, não há consenso na doutrina e jurisprudência com relação a este conceito, mas da forma como está posta e eventualmente proposta, eu tenho absoluta certeza de que isso vai gerar muito mais incerteza do que ela já gera na situação em que se encontra. Então, eu faço esse comentário em respeito à proposta do professor Tartucci de forma absolutamente correta e transparente, e disse que, olha, a gente pode resgatar uma proposta que já foi ventilada na comissão. Ao final, a própria comissão entendeu por não adotá-la, mas até porque estamos aqui na Comissão de Direito Contratual, eu acredito que é razoável colocar essa questão, e esse era o único ponto que eu queria colocar, senhor presidente. Perfeito. Muito obrigado, doutor Rodrigo. Professor doutor Paulo Roque Cury. Rapidamente, apenas queria deixar claro aqui minha satisfação de participar desse debate, colocar duas questões. Primeiro, com relação aos juros, eu vi que Vossa Excelência já colocaram a questão do 406, mas eu sei que tem colegas que são contra, mas só quem vive na prática a questão da contabilização dos cálculos dos juros pela Selic, o juro moratório, sabe que não tem previsibilidade nenhuma aqui. Nós tivemos um momento muito recente que a taxa Selic era 2%. Então, é o seguinte, a previsibilidade para o cidadão comum, e o Código Civil é a Constituição do homem comum,
é estabelecer, como sempre foi a tradição, um percentual. Qual que é o juro de mora? Com a função dele punitiva, a função indenizatória. Então, eu pediria que a comissão ela pudesse, o que eu considero um avanço, e elogiei no início da fala. E quero também aproveitar o seguinte, já que o próprio Tartúcio, o meu colega, falou da questão da simetria, que se dependesse dele, se eu não estou equivocado, a professora Rosa Nery, não estaria esse termo simetria e paridade no projeto. Então, mas já está na lei da liberdade econômica. Eu concordo, vocês têm razão mesmo. Não houve debate. Todo mundo elogiou a lei, etc., mas é um termo que vem da lei e tem causado profunda confusão. Então, não é momento de perdurar no erro, é o momento de eliminar esse erro. E eu, senador Rodrigo Pacheco, muito humildemente, sugiro que a comissão repense a retirada, a simples supressão desses 9 momentos que falam em simetria e paridade, porque ele é causa de confusão. E, por fim, eu gostaria muito de elogiar a humildade do Flávio Tartúcio, está aqui conosco. Me lembro desde a época da Jornada de Direito Civil, onde ele vinha pagando, para participar da jornada, ele pagava do próprio bolso, ele e Simão, para participar da jornada, dado a grande interesse dele pelo assunto de Direito Civil, nós que fomos colegas na comissão. E a Vossa Excelência, impressionante a sua paciência, né, de estar aí e participando ativamente de todo o debate, muito concatenado. E eu quero concordar numa coisa com a professora Rosa Nery. Eu discordo quando ela diz que o ativismo judicial é fruto apenas do CPC. Não, o Código Civil está cheio de espaço para o ativismo judicial, e isso é perigosíssimo, porque isso tem nada a ver com segurança jurídica, e nós devemos eliminar esses focos e não aumentá-los e suprimí-los. E, por fim, agradecer a grande oportunidade que foi dada aqui hoje de debater aquilo que eu gosto muito, que é o direito civil. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Paulo Cury, por sua contribuição. Nos termos do artigo 111 do Regimento Interno, submeto à deliberação do plenário a dispensa da leitura e aprovação da ata da 6ª reunião, realizada em 6 de novembro de 2025. As senhoras senadoras e os senhores senadores que aprovam permaneçam como se encontram. A ata está aprovada e será publicada no Diário do Senado Federal. Não há mais nada a ser tratado. A presidência oportunamente comunicará a data e o horário da próxima reunião para discutir os temas relativos à responsabilidade civil. Eu agradeço muito a presença de todos, em especial aqueles que se dedicaram às suas ricas exposições numa manhã-tarde muito proveitosa no Senado Federal na discussão sobre direito civil. Meu agradecimento aos relatores da Comissão de Juristas, professor Flávio Tartúcio e professora Rosa Nery, a todos os nossos servidores que colaboraram com as suas atuações, a todas as senhoras e senhores que nos acompanharam presencialmente ou pelos veículos de comunicação do Senado Federal, o meu muito obrigado. Declaro encerrada a presente reunião. Essa nova política da EAD é uma mudança que altera todo o ensino superior, não só os cursos EAD. A primeira mudança que eu acho que é a mais... Relembrando que nós estamos aqui ao vivo na sala da CPMI, onde acontece a reunião. Hoje o Senado Notícias é feito todo daqui ao vivo. A gente traz para vocês as atualizações do que aconteceu pela manhã, do que vai acontecer em seguida. Agora, nesse exato momento, são 13 horas e 32 minutos. Os parlamentares estão no intervalo para o almoço. Eles devem voltar daqui a mais ou menos 40 minutos. Enquanto isso, a gente vai dando todas as notícias para vocês aqui. Nós estamos ao vivo agora na programação também. E lembrando que hoje quem está respondendo as perguntas de hoje é o Eric Fidelis. Ele é filho do André Fidelis, que foi diretor do INSS e foi preso hoje cedo pela operação Sem Desconto da Polícia Federal. Essa operação é que investiga as fraudes do INSS. E o filho do André Fidelis, o Eric Fidelis, é que está depondo aqui hoje. O Eric Fidelis chegou com um habeas corpus, quase não respondeu nenhuma das perguntas, se recusou a fazer o juramento da verdade. O habeas corpus dele foi concedido pelo ministro do STF, Luiz Fux.
O Eric Fidelis é acusado de ter desviado mais de 10 milhões de reais do INSS. O relator que fez as perguntas para ele mais cedo, o deputado Alfredo Gaspar, falou com ele explicou para a gente mais ou menos como é que foi o esquema que funcionava do André e do Eric, do André e do Eric. Só um minutinho que estão falando comigo aqui. Entendi, gente. Obrigada. O relator falou mais cedo como é que funcionava o esquema entre o André, que era o diretor do INSS, e o Eric, filho do André. Então, o que o relator explicou no organograma que ele exibiu aqui? Que o André Fidelis, que era o pai, diretor do INSS, fazia contratos com instituições, ACTs, com as outras instituições que desviavam o dinheiro dos aposentados, e essas instituições repassavam esse dinheiro dos aposentados para outras empresas. E ia repassando para empresas até chegar à empresa do André. O André, em 2020, o Eric. O Eric, filho do André, em 2020 e 2021, ele precisou pedir auxílio emergencial. E em 2023, 2024, ele já era sócio de empresas super bem-sucedidas, ganhando milhões. E esses são os questionamentos que o relator faz, tá? A gente vai seguir agora com a programação do Senado Notícias e a gente vai falar sobre o Zap Delas. É um projeto novo aqui do Senado que já registrou 123 denúncias de violência política de gênero. Vamos ver a matéria sobre o assunto. Em menos de um mês de funcionamento dessa ferramenta, que é única entre os senados federais, já foram feitos 123 denúncias encaminhadas à Procuradoria da Mulher aqui do Senado Federal. Menos de um mês. Nós já fizemos vários atendimentos e o que significa 123? Não é só número. Ninguém está falando aqui de número. A gente está falando que cada uma dessas denúncias representa uma mulher que se recusou a ficar calada, que confiou nas instituições e que encontrou acolhimento aqui no Senado Federal. E é por elas e por tantas outras que ainda precisam de apoio que seguimos firmes nessa jornada. Mas é sempre preciso fazer mais, porque, infelizmente, os casos de violência e assédio contra nós mulheres em espaço de poder continuam a nos lembrar de que a igualdade ainda é um caminho em construção. O assédio sexual ocorrido em plena praça pública contra uma presidenta mexicana é mais um recado emblemático dirigido a todas nós, de que o espaço público ainda nos quer ausentes, excluídas ou, quando muito, toleradas e sob determinadas condições. Aqui no Senado, nós tivemos também, recentemente, ataques a integrantes da bancada feminina, como as duas senadoras, a senadora Soraya Tronic e a Ana Paula Lobato, foram vítimas também de ameaça. E é por isso que não podemos recuar. Cada mulher que sofre violência, cada uma que é atacada por exercer sua liderança ou ocupar um cargo público, reforça o sentido da nossa luta, que é de garantir que nenhuma mulher seja impedida de estar onde quiser estar. Gente, lembrando, reforçando o número, tá? É super importante quem tiver qualquer denúncia, se sentir ameaçada, qualquer ofensa à questão do gênero, tá? Tem que ligar para o 61, o DDD, tá? Lembrando, o DDD é só 61, que é Brasília, 983090025. 983090025. Nesse contato, você pode encaminhar denúncias e relatos de violência de gênero, especialmente aquelas sofridas por candidatas eleitas, assessoras, lideranças políticas. Então, sentiu ameaçada, pode fazer denúncia aqui direto para esse número, tá? É importante. Nos cala, não denuncia, que violência feminina contra as mulheres é uma coisa que precisa acabar e só vai acabar quanto mais a gente denunciar. A gente não pode deixar isso acontecer. Agora a gente vai falar sobre marco regulatório para a educação à distância. Hoje vai ter um programa em discussão que ouviu especialistas, ouviu alunos que falaram sobre o assunto e vai ser hoje, logo após o Senado Notícias da noite. Vamos ver como é que vai ser. O país ganhou um marco regulatório da educação à distância.
A partir de agora, nenhum curso de graduação poderá ser 100% no formato EAD. E entre os formatos disponíveis, uma novidade. Além dos cursos presencial e à distância, surge o modelo semipresencial, um híbrido de presencial com aulas online em tempo real. Até 2017, a gente havia um decreto que regulava a educação à distância. Era um decreto com regras bastante rígidas sobre a educação à distância, dada a peculiaridade desse formato de oferta de graduação. E em 2017 foi editado um novo decreto que flexibilizou bastante essas regras. Então, elas passaram a ser feitas de uma forma muito mais soltas, digamos assim. Essa nova política da EAD é uma mudança que altera todo o ensino superior, não só os cursos EAD, né? Então, trouxe um impacto bastante grande, pois criou um novo formato de oferta. Então, até então, nós tínhamos apenas dois formatos, o EAD e o presencial. Agora, nós passamos a ter os formatos presencial, semipresencial e EAD. É uma política que tem 2 anos para as instituições se adequarem e trouxe um impacto grande, mas em alguns cursos em mais do que outros, né? Nós não podemos permitir que eles avancem da forma que estavam avançando, perdendo a qualidade e a eficiência nesse tipo de ensino. Hoje, se você pegar, por exemplo, é inconcebível imaginar que um profissional da área da saúde vá se formar através da educação à distância. É diferente. Um enfermeiro, um técnico, ele tem que estar lá na aula presencial. O valor da faculdade integral é 1.400 e pouco de enfermagem hoje. E eu no semipresencial, com bolsa de estudo, porque eu consegui com bolsa de estudo também, eu pago uma faixa de 350. E a Comissão de Direitos Humanos está fazendo uma diligência hoje em Rondônia para averiguar a desocupação de terras. A nossa equipe acompanhou e está lá. Vamos ver como é que foi. Centenas de pessoas participam da audiência pública da Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal, aqui no distrito de Terra Boa, em Alvorada do Oeste, Rondônia. Neste local, 18 famílias foram desalojadas, foram retiradas das suas terras pela operação do governo federal que terminou no último sábado. Segundo essas famílias, muitas delas contaram ali seus depoimentos, a Força Nacional, juntamente com representantes da FUNAI, do ICMBio e do IBAMA, chegaram às residências, às propriedades onde essas famílias viviam há décadas e fizeram a desapropriação. Casas foram queimadas, objetos, fotografias, segundo eles. Algumas dessas pessoas contaram esses depoimentos emocionadas. A Comissão de Direitos Humanos quer apurar aqui se houve violação de direitos humanos, direitos fundiários, e depois montar um relatório para que esse relatório seja compartilhado com os outros órgãos. Essa diligência, ela continua acontecendo lá em Rondônia e a nossa equipe continua acompanhando. Então, ao longo da programação, a gente vai trazer mais atualizações sobre o que está acontecendo no Estado. Tá? E ontem a Comissão de Relações Exteriores aprovou a indicação de 4 diplomatas para embaixadas do Brasil. São elas Jamaica, Grécia, Síria e Togo. Os nomes indicados vão ser ainda referendados pelo plenário. Vamos ver como é que foi essa sabatina? Indicado para a embaixada no Togo, Luiz Ivaldo Santos afirmou que as relações comerciais com o Brasil já atingem um patamar significativo, com um amplo potencial de crescimento e diversificação. O Togo desponta hoje como importante centro logístico da África Ocidental, graças ao seu porto de Lomé, o mais profundo da região e um dos mais eficientes do continente. Nesse contexto, o Brasil pode encontrar novas oportunidades comerciais e de investimento, sobretudo nos setores de infraestrutura, logística, energia e agronegócio. O diplomata Eduardo Botelho, indicado para a Embaixada da Síria, destacou que o país já enfrentou muitos conflitos e guerra civil e que o Brasil deve continuar com a ajuda humanitária. Ao assumir a Embaixada do Brasil na Síria, continuarei priorizando a ajuda humanitária, agora mais voltada para a superação da crise de refugiados e recuperação da economia. Claro, minha ação dependerá de coordenação e prioridade do Ministério das Relações Exteriores. O diplomata Laudemar Gonçalves Neto, indicado para a embaixada na Grécia, disse que as relações comerciais do Brasil com o país triplicaram nos últimos anos e que essa tendência deve continuar. Esperamos a assinatura do acordo Mercosul-União Europeia no final do ano, deve abrir novas
perspectivas de aumento do comércio e da cooperação em todos os países europeus, mas especificamente também em relação à Grécia, que sempre apoiou a assinatura desse acordo Mercosul-União Europeia. Manuel Adalberto da Cruz, indicado para a Embaixada da Jamaica, destacou o fato de que o Brasil foi o primeiro país latino-americano a reconhecer a independência da Jamaica em 1962. Ele ressaltou ainda que o comércio entre os dois países é tradicionalmente superavitário para o Brasil. Apesar de barreiras sanitárias que afetam o setor de proteína animal ainda, em 2024 fomos o terceiro maior exportador para a ilha, com 4% do mercado, atrás apenas dos Estados Unidos, que são os que mais exercem influência sobre a ilha, que alcançam 41% das importações, e da China, com 8%. E agora são 13h43 e nós estamos fazendo o Senado Notícias aqui da sala onde acontece a reunião da CPMI. Lembrando que às quintas-feiras a gente apresenta o jornal ao vivo daqui para trazer todas as atualizações da reunião, dos depoimentos. Quem está depondo hoje é o Eric Fidelis, que é filho do André Fidelis, que era um dos diretores do INSS. Eric Fidelis é acusado de ter recebido mais de 10 milhões de reais dos desvios dos aposentados. Mais cedo hoje, na primeira parte da reunião, os parlamentares aprovaram diversos requerimentos, pedidos de prisão, quebras de sigilo. Foram mais de 60 requerimentos. Vamos dar uma olhadinha agora para ver como é que foi? Acompanhe. Parlamentares governistas e oposicionistas comemoraram a operação da Polícia Federal, que cumpriu mais de 60 mandados de busca e apreensão e 10 mandados de prisão em 14 estados e no Distrito Federal. Entre os vários presos, há diversos personagens que os senhores e quem nos assiste em casa conhecem muito bem. Chegaram aqui com habeas corpus, com o direito de ficar em silêncio, arrogantes, dizendo-se que estavam sendo perseguidos, que essa era uma comissão que não dava direitos, não respeitava advogados. Hoje está muito claro que esse núcleo operador do sistema vai ter que responder e está na investigação, no inquérito, e agora está em boa parte na cadeia. Outros ainda têm explicações a dar e também serão alvo de operações. Com certeza hoje é um dia para a gente comemorar. A partir do momento em que a Polícia Federal teve independência para agir, que a CGU teve independência para agir, nós iniciamos um processo nesse país de desbaratar uma quadrilha que tomou de assalto o INSS. E desde o início, senhor presidente, nós temos sustentado aqui, e esta operação de hoje comprovou isso, que este roubo bilionário não teria sido possível sem que mudanças tivessem ocorrido nas regras do INSS, para que estas entidades fantasmas, para que estas entidades que roubaram os aposentados e aposentadas pudessem agir da maneira que agiram. Nós vimos vários presos, não comemoramos prisão. O que nós comemoramos é o fim do ciclo da impunidade. Muitos chegaram aqui arrotando honestidade e agora estão, muitos deles, atrás das grades. Mas deixar bem claro, isso é apenas o início da jornada do fim da impunidade. Ainda tem muita coisa para acontecer. Entre os presos está o ex-presidente do INSS no governo Lula, Alessandro Stefanuto, o ex-ministro do Trabalho e Previdência no governo de Jair Bolsonaro, José Carlos Oliveira, foi alvo de busca e apreensão e será obrigado a usar uma tornozeleira eletrônica. Quase todas as pessoas que foram alvo da operação autorizada pelo ministro André Mendonça, do STF, já prestaram depoimento na CPMI. Existem governos que convivem com
a corrupção. Existem governos que combatem a corrupção. Agora, ninguém é imune à corrupção. Nós não temos bandido de estimação. Ninguém me ouviu aqui falar, enquanto havia uma crítica, a favor de A ou de B, especificamente, em especial o senhor Oliveira. Vamos verificar o que foi que aconteceu com ele. Se ele tiver culpa, ele tem que pagar por isso. Presidente, CONAFE é o primeiro núcleo que foi abordado hoje, o segundo é CBPA. Não entrou no governo atual, não, presidente. Entrou em 2020, as duas. Os ACTs, um foi de 2017, outro de 2020, e o ACT da CONAFE foi renovado em 2022. Presidente, teve 10 mandados de prisão. Dos 10, 9 tem relação com vocês. Segura que o filho é de vocês. Entre eles, o senhor José Carlos de Oliveira, que está com tornozeleira no dia de hoje. Na reunião desta quinta-feira, a comissão também aprovou mais de 60 requerimentos. São novos pedidos de informações, de compartilhamento de documentos, pedidos de prisão preventiva de pessoas que já foram ouvidas pela CPMI, quebras de sigilo de pessoas e empresas suspeitas de envolvimento no esquema de fraudes e novas convocações. O presidente da comissão, senador Carlos Viana, disse que o trabalho da CPMI está numa fase que exige mais paciência. É a montagem de todo esse esquema, de ouvirmos todos aqueles que de alguma forma colaboraram para que a gente possa chegar nos 3 escalões desse escândalo. Primeiro, nós temos o terceiro escalão dos operadores e laranjas que desviaram o dinheiro. Esses operadores, eles corromperam os servidores públicos do segundo escalão. E esse segundo escalão só foi mantido de governo para governo, que há um primeiro formado por políticos e pessoas que estavam no poder ou estão no poder e que colaboraram para que eles permanecessem ali, montando e facilitando o esquema. Em seguida, a votação dos requerimentos, subiu para dar o depoimento o Eric Fidelis, que é filho do André Fidelis, que era diretor do INSS, que foi preso hoje pela manhã numa operação da Polícia Federal, operação sem desconto, a continuidade das operações, desdobramento da operação sem desconto. Junto com ele, outras pessoas foram presas, uma delas foi o Alessandro Stefanuto, que era presidente do INSS. O Eric vai continuar depondo à tarde, ainda tem mais 18 parlamentares inscritos que ainda vão fazer perguntas para ele. Lembrando que ele chegou aqui munido de um habeas corpus concedido pelo ministro Luiz Fux, do STF. Então, ele não está respondendo as perguntas. Ele também se recusou a fazer o juramento de dizer apenas a verdade. O relator já fez toda a exposição dele. Ele ligou o Eric aos desvios. Ele é acusado de ter desviado mais de 10 milhões de reais. E ele deve hoje, agora está na segunda parte, continuar sem falar. Os parlamentares continuam insistindo, inclusive até porque o Eric, em 2020 e 2021, ele precisou de auxílio emergencial e hoje ele já tem empresas que faturam milhões de reais, poucos anos após de ter precisado de auxílio emergencial, e os parlamentares estão atrás de respostas. Daqui a 25 minutos, mais ou menos, a reunião deve estar voltando. Agora, os parlamentares saíram para o almoço, mas logo mais eles já estão voltando. A gente tem uma contagem de tempo ali na parede, vai mostrando quanto tempo falta para eles voltarem. Então, assim que a reunião voltar, a gente volta com vocês, para que vocês não percam nada que está acontecendo. E hoje também, daqui a pouquinho, às 2 da tarde, está previsto uma sessão especial no plenário do Senado aqui, para celebrar os 119 anos da parceria entre Brasil e El Salvador. Então, não sai daí não, daqui a pouquinho a gente está de volta. Essa nova política da EAD é uma mudança que altera todo o ensino superior, não só os cursos EAD. A primeira mudança, que eu acho que é a mais importante, é que a gente regulamentou o chamado curso semipresencial. É preciso ter um processo de monitoramento e acompanhamento, fiscalização em relação à qualidade do ensino à distância. Em discussão, hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado.
Isso é fruto de quê? De mudanças climáticas? Isso é fruto de quê? De falta de compromisso da política pública ambiental. A comissão está totalmente comprometida em contribuir para que a conferência seja um marco indelével na luta global contra mudanças climáticas. À medida que os efeitos das mudanças climáticas se manifestam com mais frequência, o Brasil não pode mais postergar a sua resposta institucional. Garantir que o Brasil possa lidar melhor com os desafios impostos pelas mudanças climáticas, protegendo nossa biodiversidade e assegurando o futuro para as próximas gerações. Quem trabalha com crianças e com mulheres precisa estar atento às mudanças climáticas. Que o país que protege a Amazônia pode ajudar o planeta a enfrentar a crise climática. TV Senado. Democracia todo dia. Mais de 40 mil mortos tiveram seu cadastro como tentativa de inclusão e desconto associativo. Em 2023, o senhor era presidente da CBPA? Como eu não tenho conhecimento dessa informação, me permaneço calado. Sim, 23 era sim, senhor. Pronto. Em 2024, o senhor era presidente da CBPA? Sim, senhor. Vocês tentaram colocar 40 mil mortos em descontos associativos. Eu pergunto, de quem é a responsabilidade por essa falcatrua? É do presidente da CBPA ou a quem o senhor delegou poderes para fazer isso? Eu permaneço em silêncio, senhor. Em 4 oportunidades, o depoente, na qualidade de testemunha nesta casa, faltou com a verdade, fez afirmação falsa ou calou a verdade. E por conta disso, senhor presidente, solicito a Vossa Excelência que o depoente seja preso em flagrante por infringência ao artigo 342 do Código Penal brasileiro. Diante do exposto, a comissão, com fundamento no artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal, determina a prisão em flagrante do senhor Abraão Lincoln Ferreira da Cruz pelo crime próprio de falso testemunho, que trata o inciso 2 do artigo 4º da Lei 1579 de 1952. Em nome dos aposentados, quase 240 mil que a CBPA enganou, o senhor Abraão Lincoln Ferreira da Cruz, o senhor está preso. Determino que a Secretaria Polícia adotem as providências com relação à determinação de prisão dessa presidência. Manaus quer entregar remédios de uso contínuo diretamente na casa de pessoas com mobilidade reduzida. Senado aprova política de incentivo à atividade física para idosos. Distrito Federal quer garantir internet gratuita nas ruas da capital. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil, toda sexta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Tem muitas mulheres que acham que a violência é só um soco, um puxão de cabelo, não. Ela se mostra de várias formas. Era briga, era ciúme, era confusão. Ah, mulher minha não vai estudar. Quem é que vai te querer com esse tanto de filho? Mulher minha não dança. Mulher minha não tem amizade com homem, as falas que eu ouvia. Mulher minha tem que me servir a hora que eu quiser. Se não me servir, eu vou pra rua procurar outra. Várias vezes, inclusive, eu acordei com ele em cima de mim. Se você percebe que o seu parceiro ou não aceita o seu não, insiste muito ou desrespeita o seu estado de inconsciência e de vulnerabilidade, fique alerta, porque é uma violência sexual, é uma violência grave. No início eu achava ser normal, só que chegou um determinado ponto que eu falei, isso não é normal. Buscar ajuda, uma rede de apoio de outras mulheres, psicólogos e se cuidar. Uma boa dose de amor próprio. Eu separei, hoje eu faço tudo o que eu quero. A
agora é lei. Foi aprovada a legislação federal que proíbe o uso de celulares e demais dispositivos eletrônicos em escolas públicas e privadas de todo o Brasil. A medida surge em resposta ao debate sobre o uso desses aparelhos nas escolas devido aos impactos negativos no aprendizado, na concentração e na saúde mental dos jovens. O Senado votou, agora é lei. Meu nome é Rogério de Souza Eustáquio, nasci em 1985, trabalho de auxiliar de serviços gerais no Senado Federal. Tenho uma banda que eu toco, que é a banda de forró. A música é algo que me move, né? Porque eu amo tocar, quando eu vejo as pessoas dançando, vejo as pessoas felizes, eu amo muito o que eu faço. Sinto muito feliz por poder exercer a minha liberdade, né? Tanto cantando, quanto o meu poder ir, o meu poder vir. Em 8 de janeiro de 2023, eu trabalhei sim na limpeza no Senado. Me deu uma tristeza no coração. Então, para mim, como se tivesse destruído algo que a gente demorou tanto para construir, né? Se eu tenho um acesso melhor à saúde, é através da democracia. Se eu tenho segurança hoje em dia, é também através da democracia. Meu nome é Rogério e eu nasci com a democracia. A gente também fala tupi. O nome Sergipe tem origem no tupi e significa no Rio dos Siris. É formado por seri, que quer dizer siri, mais i, palavra para água ou rio, mais p, que significa a preposição em, no. O siri é uma espécie de crustáceo encontrado em locais de areia ou de mangue. O termo siri também vem do tupi e tem o significado de correr, deslizar, provavelmente em razão de como ele se move. A gente também fala tupi. Quando eu falo em respeitar as pessoas mais velhas, não é naquele sentido do senso comum, eu respeito a minha avó, eu respeito meus pais. É num sentido de saber que são sujeitos de direito. O Brasil é um dos países mais evoluídos na questão de legislação voltada para a terceira idade. Mas na prática ainda tem muita coisa para melhorar. Envelhecer. Neste sábado, 7h da manhã, aqui na TV Senado. Mensageiro natural, de coisas naturais. O Estúdio A de hoje é especial. Vamos fazer uma homenagem ao inesquecível cantor e compositor Lô Borges. A música que foi feita no Clube da Esquina, ela aponta para muito mais coisas do que as pessoas imaginam. Então, assim, tem gente que acha que aquilo ali é só um bando de baladas e toadas cantadas. Tem gente que já vê naquilo uma música rock and roll, pop. Tem gente que já vê naquilo um prenúncio de música eletrônica pela maneira que elas tocaram as percussões. Foi um dos fundadores do movimento musical Clube da Esquina, juntamente com Milton Nascimento. Sua música ultrapassou as fronteiras e ganhou o mundo. De casa e árvores, querer descanso nem dominical. A TV Senado é a primeira emissora de TV do mundo a transmitir a multiprogramação no portal do YouTube. Você sabia que as áreas de exploração de petróleo e gás natural no Brasil podem ter reduzido? Então vem comigo que eu te explico.
Na sessão plenária desta quarta-feira, o TCU analisou o que tem motivado essa redução. A fiscalização buscou ainda entender se essa queda faz parte de uma estratégia de transição energética ou se é consequência de falhas na gestão pública. Entre os problemas apontados está a ineficiência nas avaliações ambientais, que são os principais instrumentos de planejamento para que uma área seja ofertada. Existe ainda um atraso na habilitação de novas áreas, que tem sido feita por meio de emissões de manifestações conjuntas devido à falta de funcionamento adequado das avaliações ambientais. O TCU fez determinações ao Ministério de Minas e Energia, ao Ministério do Meio Ambiente, Mudança do Clima e à Casa Civil da Presidência da República e sinalizou a necessidade de ação coordenada do Estado para resolver os problemas nos processos de avaliação ambiental prévia. Não temos como pensar a história da cidade no Brasil sem pensar nas chamadas migrações secundárias. Se ainda no século XVIII, São Paulo falava principalmente tupi, a caminho do final do século XIX, passou a falar principalmente italiano. E as migrações não pararam nem param, pelos mais variados motivos. Tela Brasil, neste sábado, 19h30, aqui na TV Senado. Algumas pessoas, elas têm uma vulnerabilidade maior e outras menores. Eu posso fazer a analogia da questão dos 3 porquinhos e o lobo-mau, né? O que tinha casa de alvenaria, então ele sofreu menos com a presença do lobo, né? Se imaginar que o lobo seria os efeitos dessa mudança climática. E enquanto o que tinha a casinha de palha, ele estava muito mais exposto e vulnerável. Então, quando eu falo da questão da justiça ambiental, entender que existem algumas pessoas que estão na casinha de alvenaria, outras que estão na de madeira, mas que existem várias pessoas na casinha de palha e que elas serão mais atingidas e serão primeiro atingidas. E muitas vezes são exatamente essas pessoas que estão sendo mais atingidas que menos, ironicamente, né, que menos contribuem para a emissão de gases de efeito estufa. Declaro aberta a sessão solene. Sim. Não existe parlamento, não existe democracia. O governo via todos como se fosse comunista. A fila não para de crescer para a passagem da revista lá na esplanada dos ministérios. Deve ser sempre lembrado o que foi dito por Ulisses Guimarães. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Eu disse, quem fala? Eu disse, Ariano Suassuna. O mundo cabe dentro de um museu. É só entrar e deixar a curiosidade te guiar. Pinturas, esculturas, traços e cores que atravessam séculos e que contam histórias. Cada obra é uma janela aberta para outras épocas, outros olhares e outras culturas. A arte não tem tempo, ela vive e está exposta. Museus, onde o passado encontra o presente e inspira o futuro. Visite, descubra, valorize. Como cidadãos, a gente tem deveres e direitos, como ir e vir, por exemplo. Na época das eleições, é nosso direito ter acessibilidade no local de votação. E é dever da Justiça Eleitoral assegurar esse acesso. Atualize seu cadastro e informe sua condição. Vamos exercer a nossa cidadania. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Olá, eu sou a Carla Benevides e este é o programa Argumento. O Senado discute a criação do programa Tarifa Zero, que propõe a gratuidade do transporte público para a população em todo o país. A ideia é reduzir custos para famílias, garantir o direito de ir e vir e aquecer a economia local. O autor dessa proposta é o senador Rogério Carvalho e o relator, senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, que é com quem a gente conversa agora. Senador, mais uma vez, obrigada pela sua presença aqui conosco. Eu que agradeço, Carla, estar aqui com você para falar de temas que tocam diretamente a nossa população, né? E Tarifa Zero é um deles. Quem que vai ter direito, senador, a essa Tarifa Zero? Olha, vou dar um exemplo de Brasília, né? Brasília mesmo, sábado, domingo e feriado, Tarifa Zero, né? Então, Parobé, no Rio Grande do Sul, todos os dias da semana, Tarifa Zero. Tem cidades no Rio de Janeiro, por exemplo,
Eu só vou lembrar que o Gilmar Tato é o coordenador da frente parlamentar aqui no Congresso da Tarifa Zero. Exemplo de duas cidades que é um sucesso total no Rio de Janeiro, Maricá e Duque de Caxias. Ou seja, as pessoas não pagarão mais o transporte urbano. Haverá, naturalmente, uma contribuição dos empregadores para a prefeitura correspondente aos seus empregados. Então, na verdade, quem paga é o conjunto da população via os tributos, né? E os tributos permitem, então, que eles paguem as empresas de ônibus sem que ela cobre a passagem do dia a dia dos usuários. Eu acho que é um projeto belíssimo. Rogério Carvalho é o autor, eu sou o relator. Claro, vai ter muita discussão, muito diálogo. São 138 cidades já no Brasil. Já vai a nível mundial, deve estar em torno de 500 cidades que adotaram e está dando certo, né? O transporte gratuito, não só nos fins de semana, como é o caso de Brasília, mas também durante o dia a dia. Eu acho uma proposta que melhora a qualidade de vida, fortalece o próprio mercado interno. Em vez de você estar pagando ônibus, você vai usar aquilo, comprar alimento, comprar roupa, pagar a escola, enfim, dos filhos. Por isso que o projeto é muito bem visto, né, a nível internacional, e está com muita força aqui no Brasil. Tanto é que o presidente Lula pediu um estudo para o ministro Haddad sobre como é que se daria, quem seria o custo, qual é que seria a participação do município, do Estado e da própria União, né? Que seria uma divisão dos aqueles que arrecadam, garantir que a população não pague mais as passagens. A parte das empresas seria, então, o trabalhador deixaria de receber o Vale Transporte, Isso. E esses recursos e o valor desse... Vai para a prefeitura. Vai para a prefeitura, que repassa para as empresas de transporte coletivo. Esse valor que eles dão, o Vale Transporte desaparece, porque não vai ser mais preciso, e esse valor vai para a prefeitura. Mas tem que ver, como é que diz outro, a entrada e a saída, né? Porque se esse aporte de recurso não for suficiente para garantir, que é a intenção nossa, que seja garantida para todos, né? Claro, aqueles que pagam mais tributos para o bem do país, né? São aqueles que também vão ajudar a pagar as empresas, né? Que, consequentemente, darão, então, o transporte gratuito. Pelo projeto, a adesão ao programa ela é voluntária, né, dos municípios. Tem alguma forma de incentivar os municípios a aderirem ao programa? O projeto prevê alguma forma de incentivo? É essa discussão que está sendo feita. Por sempre digo que seja o fim da escala 6x1, só como exemplo, você tem que buscar um tipo de compensação para que todos possam aplicar modalidades inovadoras como essa, né? Para a escala 6x1, porque nós queremos chegar a 4x3, né? E isso mediante muito diálogo, muita negociação, que nós já temos no Brasil, em média, se pegar em média já é 40 horas, nós queremos oficializar. E nesse caso, a mesma coisa. Nós queremos que tanto a União, como estados e municípios, mediante essa discussão que já está sendo feita, ver como pode colaborar para manter, claro, o recurso das empresas. Ninguém vai botar o seu ônibus, a sua van, enfim, gratuitamente a circular. São empresas que merecem ter um aporte de recurso correspondente àquilo que seria o pagamento por cada passageiro. Não precisará mais cobrador, será só um motorista, né? E as empresas vão colaborar muito para esse fundo que vai assegurar, de fato, o transporte coletivo e, claro, vai ter que entrar no orçamento da União também. Que impacto, senador, o senhor avalia que vai ter na renda das famílias e também no comércio local? Essa é uma boa pergunta, né? A partir do momento que a cidade vai aderindo, você terá mais gente transitando, né? Hoje, muitas vezes, a pessoa não tem dinheiro nem para o ônibus, para ir para o trabalho, ou ir para o centro da cidade, ou ir para o comércio, enfim, tudo é calculado, tudo é economizado, né?
Por isso que num país como o nosso chega aí a em torno de 80% da população que depende do salário mínimo. E aí o dado mais concreto é dos aposentados da Previdência, né? A ampla maioria depende do salário mínimo de 1 a 2. Mas se você diz que a pessoa não pagará o transporte, ela com mais facilidade, ela chegará à loja, chegará ao comércio, chegará em áreas de lazer, sabendo que ela pega o ônibus e vai até lá e não vai pagar nada. Então isso significa que a moeda circulante vai aumentar em muito e aí todos são beneficiados. Inclusive o empresário lá na ponta, digamos que ele é produtor, vamos dizer uma tecelagem, né? Ele vai vender mais, vai ter mais gente trabalhando, produzindo, recebendo, como eu digo, e consumindo. É tudo uma rede, né? É que nem agora foi eleito nos Estados Unidos o prefeito de Nova York, né? Se eu analisar a pauta dele, vai desde essa, do transporte zero, vai também de diminuir os aluguéis, vai na linha de menos contribuição por parte da população no seu dia a dia, mais investimento em educação, saúde, habitação, é tudo que ele na segurança também, né? Se ele investe mais, por exemplo, em escolas técnicas, você está segurando. Então, faz parte de um grande pacote que eu também defendo, muito semelhante às pautas que nós temos aqui implementando no Brasil, para que todos possam melhorar a qualidade de vida. É uma cesta de elementos que a gente bota para a disposição da população, melhorando a qualidade de vida e com isso todos ganham. Quem produz vende, quem trabalha pode comprar e o consumidor, no fundo, ganha até mesmo na alimentação. Senador, o senhor fala muito também na questão do direito de ir e vir, né? Porque há pessoas hoje em dia que às vezes deixam de ir ao médico porque não tem dinheiro para pagar o transporte para ir ao médico. Às vezes precisam fazer um curso, escola, claro. Né? E essa proposta daria essa garantia. Com certeza. Você levantou bem, né? A meninada hoje, por exemplo, eu sou um dos autores da política de cota, tanto no serviço público como nas universidades, mudou a cara das universidades. Mas ainda nós sempre defendemos com muita força para as cotas, principalmente nas universidades, um auxílio para estudantes, senão como é que eles vão se manter? Com transporte zero já é uma forma de auxiliar. Eles poderão ir para a universidade, voltar da universidade sem se preocupar com o transporte, né? Então, muitos que talvez tinham que pegar Uber, depende de ter gasolina não para botar no carrinho, por mais sempre que seja, agora ele não dependerá mais disso. Então, esse deslocamento, estamos falando aqui no caso agora dos estudantes, né? Será muito mais facilitado. As mães para ir no hospital, para levar o filho, buscar o filho, enfim. E naturalmente, claro, o mais frequente do gasto é com o trabalho, né? Senador, o senhor acha que isso pode ter efeitos também, inclusive no meio ambiente, já que algumas pessoas podem acabar deixando o carro, né, e aderindo ao transporte público, isso pode reduzir trânsito, pode reduzir também os efeitos, né, do gás carbônico, enfim, né? Isso. Você acha que isso pode acontecer? Com certeza, nós temos que olhar cada vez mais para o meio ambiente. Está aí a COP, né? Que eu espero que seja um sucesso. E há um movimento dos ambientalistas muito forte no mundo todo, né? Por isso que muitos estavam apostando no carro elétrico, inclusive, né? Mas carro elétrico é muito caro, né? Eu estive olhando, assustador o preço ainda do carro elétrico. Ora, se eu deixo o meu carro em casa e o transporte gratuito me leva para a empresa, me leva para as lojas que quiser comprar, me leva para a universidade, enfim, trabalho, lazer, estudo, conhecimento, de viajar, facilita muito, né? Todos ganham com isso. E o meio ambiente, claro, que é, eu diria até que o principal quase, né? Você vai ter milhões de carros circulando pela cidade. A gasolina é caríssima, o transporte gratuito, só entra no ônibus, ele te leva e tu volta. Você pode pegar 1, 2, 3 ônibus, que não há problema, que o direito é o mesmo. Eu acho uma proposta excelente. Quero fortalecer aqui o Gilmar Tato, que ele vem há muitos anos trabalhando com isso.
Ele esteve conversando comigo aqui, ele tem feito palestra em diversos estados, e o Rogério Carvalho é um mentor aqui no Senado dessa proposta, que eu fiz questão de relatar pelo seu cunho social, econômico, digo até político, e a defesa do meio ambiente, né? Ela está onde, senador? Qual comissão? Nesse momento, ela está na Comissão de Economia. E eu pedi para o nosso querido amigo e grande senador Renan Calheiros, que foi o cara que impulsionou aqui no Senado taxa zero, tem tudo a ver, né? De imposto de renda. E o Renan disse, não, tudo bem, o projeto é bom, eu vou assegurar a tua relatoria, e me deu a relatoria. Então, agora, é claro, nós vamos fazer audiências públicas. Já conversei com o Rogério Carvalho, que eu vou, inclusive, ao estado dele. E aí, você falou da dobradinha, né? Sim. Eu, como relator do Tarifa Zero, e ele como relator do meu projeto do fim da escala 1 por 6, que é 6 por 1, que num primeiro momento seria para 40 horas e depois 1 hora por ano até chegar às 36. Por isso que eu falei 6, né? Mas o objetivo é acabar com a 6 por 1. Como disseram alguns especialistas que vieram aí, na CCJ, que nós fizemos uma audiência pública, eles disseram, a população não percebe, mas, cara, 6 por 1 mata. Mata, porque ela está te tira a saúde mental, tira a saúde corporal, tira a saúde física. Ela propicia, infelizmente, muitos acidentes no trabalho. O Brasil é um dos países do mundo que mais tem acidente de trabalho. E foi comprovado que nos países que optaram por uma carga horária menor, aumentou a renda do povo, aumentou a produtividade, o empregador ganhou mais e diminuiu os acidentes no trabalho, por exemplo. Senador, vou agradecer muito a sua presença, desejar sucesso na tramitação tanto dessa proposta quanto também essa que o senhor é o autor do fim da escala 6 por 1. E mais uma vez, obrigada por estar aqui conosco. Eu que agradeço, viu? Muito bom estar aqui com vocês. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o nosso site senado.leg.br/tv ou entrar no nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até o próximo argumento. São 40 anos de produção de poesia. Então, lá desde o meu primeiríssimo livro, que foi lançado em 1984, quando eu tinha 19 anos, até essa jornada. São 10 livros, dos quais eu fiz uma seleção. E esse momento é uma emoção única, porque você revisita, então... Leituras, neste sábado, 7 horas da noite, aqui na TV Senado. Isso é fruto de quê? De mudanças climáticas? Isso é fruto de quê? De falta de compromisso da política pública ambiental? A comissão está totalmente comprometida em contribuir para que a conferência seja um marco indelével na luta global contra mudanças climáticas. À medida que os efeitos das mudanças climáticas se manifestam com mais frequência, o Brasil não pode mais postergar a sua resposta institucional. Garantir que o Brasil possa lidar melhor com os desafios impostos pelas mudanças climáticas, protegendo nossa biodiversidade e assegurando o futuro para as próximas gerações. Quem trabalha com crianças e com mulheres precisa estar atento às mudanças climáticas. Que o país que protege a Amazônia pode ajudar o planeta a enfrentar a crise climática. TV Senado. Democracia todo dia. Nós estamos falando de 25 milhões de brasileiros que ou não vão pagar ou vão pagar menos impostos. E estamos falando de 200 mil brasileiros, repito, tudo somado. Aqui nós estamos falando de 140 mil. Tudo somado, são cerca de 200 mil brasileiros do andar de cima, nós estamos falando de 0,1% da população, que vão deixar de ter alguns privilégios para que 25 milhões tenham um pouco mais de justiça. Um projeto que melhora a distribuição da renda, que aumenta o consumo das famílias e que promove um maior crescimento econômico é um projeto que merece prosperar. É um projeto que realmente, no meu ponto de vista...
Estamos de volta, estamos aqui na sala onde acontece a CPMI do INSS. Agora você vai acompanhar a sessão especial do plenário, que vai ser transmitida na programação, e nós vamos continuar transmitindo a CPMI do INSS na internet. Então não perde não, acompanhe, daqui a pouquinho a gente volta quando a reunião recomeçar. Essa data marca mais do que uma celebração diplomática. Ela representa o fortalecimento de uma amizade histórica e o início de uma nova fase das relações bilaterais, agora impulsionadas pela promulgação do Acordo de Céus Abertos, firmado em 2022 e recentemente aprovado por este Parlamento. Compõe a mesa desta sessão especial os seguintes convidados: o excelentíssimo senhor embaixador Luiz Alberto Aparício Bermudes, embaixador da República de El Salvador no Brasil. Excelentíssimo senhor embaixador Hélio de Almeida Cardoso, representando a secretária de América Latina e Caribe do Ministério de Relações Exteriores, senhora embaixadora Gisela Maria Figueiredo Padovan. Obrigado. Senhor Roberto José Silveira Honorato, superintendente de aeronavegabilidade da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, representando o diretor-presidente, senhor Tiago Chagas Farstein. Obrigado. Convido a todos os presentes a, em posição de respeito, ouvirmos a execução do hino nacional da República de El Salvador, seguido do hino nacional brasileiro.
vinho do Ipiranga, as margens plácidas de um povo heróico, um brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com o braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafio o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce, sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és velha, és forte, envolve do poço, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol das mães, gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente imenso e esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulgura. Pelo relacionamento institucional, as pá da Caixa, de que realmente eles reconhecem os atrasos, mas que a Caixa está fazendo o compromisso de liberar a documentação toda o mais rapidamente possível. Aí eu disse a ele que veio numa hora boa, porque o chefe dele escapou de ser aprovado um requerimento aqui para vir aqui dar esclarecimentos. Dando sequência aos inscritos, com a palavra o deputado Rogério Correia. Aí o Alencar, aqui está que o senhor trocou com o Alencar. Então, deixa o deputado Alencar Santana retornar, ele pediu só um instante, a gente já retoma aqui os detalhes todos. Na semana que vem, já adiantando para os senhores aqui, na segunda-feira, como tem atestado médico, o senhor Jucimar Fonseca da Silva, que nós vamos averiguar se é verdadeiro ou não, é claro que não duvidando aqui do médico, mas há uma junta que também ajudará a entender. Nós estamos convocando e já se comprometeu a vir o senhor Felipe Schettini, não é isso? Cadê o nome do... Tiago Schettini. Está comprometido de vir aqui na próxima segunda-feira, e o senhor Jucimar, estando em condições, também ouviremos os dois. O Tiago está bem enfronhado em toda a questão da passagem do dinheiro dentre as associações e as empresas que nós... Então, ele terá boas explicações. Na terça-feira, os senhores se lembrem bem, nós teremos sessão na segunda e na terça, né, da próxima semana. Estão confirmados a senhora Cecília Rodrigues Mota, lá do Ceará, advogada titular de escritório de associações, e também está confirmado o senhor João Camargo, alfaiate, que foi citado aqui algumas vezes e se prontificou, nós convocamos, ele se prontificou a vir. Então, na semana que vem, segunda e terça-feira, teremos as sessões e desdobramentos com relação às informações. Pergunto ao deputado Alencar Santana se podemos... Terça de manhã cedo, todos dois, segunda e terça pela manhã. Terça-feira é às 10 horas, inclusive, tá, deputado? Na terça-feira. Na segunda, às 9 e na terça, às 10. Ah, não. Como é que é? Ah, tá, desculpe. Segunda-feira, nós vamos manter o horário de 14h30. Na terça-feira é que será a partir das 10 horas da manhã, ok? Então, confirmando aos senhores, segunda-feira, 14h30 daremos início
e na terça-feira, a partir das 10 horas da manhã. Presidente, é só nessa segunda ou todas as segundas? Não, só nessa segunda-feira agora. Nas outras, todas voltam para as 4 horas da tarde. Tá? É que como vamos ouvir 2 pessoas, a expectativa é essa, a gente precisa de mais tempo. Com a palavra, o deputado Alencar Santana. Queria relembrar alguns fatos. Daqui a pouco eles vão fazer, né? Estamos aqui hoje com um depoente, estamos tendo reunião dessa CPMI. Essa CPMI só existe, só houve hoje a operação da Polícia Federal com prisão de algumas pessoas envolvidas com essa fraude, porque lá atrás o governo Bolsonaro não investigou, não mandou parar e deixou esse esquema continuar. Se tivesse feito algo naquele período, não estaríamos aqui hoje. A realidade seria outra e milhões de aposentados não teriam sido roubados. Relembrando, em 2018 ainda, o chofer da Conafer disse num debate comigo que teria avisado o Bolsonaro na transição de roubos no INSS. E algo foi feito? Não. Mandou-se investigar? Não. Ainda em 2019, o então ministro da Justiça, o senador, também membro dessa CPMI, foi avisado de maneira formal, documental. Mandou parar? Não. Mandou investigar? Não. E o roubo continuou, com a quadrilha lá dentro e seus comparsas agindo de fora. Em 2020, um servidor do INSS denunciou. A Polícia Federal investigou o deputado Rogério? Não. Ele foi até ameaçado de morte. O esquema continuou. 2021, o deputado Paulo Pimenta. Também houve nova denúncia de um servidor. Algo foi feito pela Polícia Federal? Não. O esquema continuou. E assim foi. Até a Polícia Federal, até a AGU do governo do presidente Lula apurar, investigar e cessar os descontos e devolver também o recurso aos aposentados lesados, que foram roubados por essa quadrilha. E gente já está sendo punida com prisão e a investigação continua. E sabe por que continua também, senhoras e senhores? Porque a Polícia Federal tem autonomia. Ela tem competência para investigar, apurar, mandar prender, pedir decisão judicial. Queria mostrar algo ali. Porque olha só, deputado Rogério, essa semana, se tivesse sido aprovado esse projeto, está aqui, o primeiro relatório do deputado Derrite, o primeiro relatório, está aqui do projeto 5582, está lá, Gabinete Derrite. Próxima página, por favor. Olha o que ele faz no parágrafo, no inciso 2º do parágrafo 11º do projeto que ele apresentou, roubando a autoria do presidente Lula. E ele muda completamente. Lá ele diz, no final do inciso 2º, nos crimes previstos no artigo 2A, que são a organização criminosa, e a eles interligados por conexão continência, a investigação caberá às polícias civis e a competência para processamento à Justiça Estadual. Olha só, senhoras e senhores, se isso já existisse, a Polícia Federal não tinha desbaratinado a quadrilha. Esse roubo continuaria. Se esse projeto fosse aprovado, a investigação hoje em curso da Polícia Federal ia para a Justiça Estadual. Essa é a primeira versão. Aí ele mudou para a segunda, por favor. Segunda versão, também aqui do gabinete do Derrite. Olha só, pasmem, senhoras e senhores, por favor, próxima página. No artigo 12º, para os crimes previstos nessa lei, esse é outro dispositivo. Na outra lei, na outra versão, não está essa página ali, ele pede, se a polícia investigar, tem que avisar o governador de estado. Essa operação está no país inteiro, imagina avisando cada governador. Não ia ter sequência. Ele tentou acorrentar a Polícia Federal. Na última versão, a quarta, o governo Lula mandou um projeto garantindo o perdimento de bens das quadrilhas, mesmo de pessoas jurídicas utilizadas pelas quadrilhas, organizações criminosas, facções e afins. Olha o que ele coloca
no 12º, para os crimes previstos nesta lei, fica instituída uma ação civil autônoma de perdimento de bens, que tem por objetivo a extinção dos direitos de posse e propriedade. O que ocorre? A proposta do presidente Lula é perdimento de bem imediato, podendo isso ser usado e utilizado pela Polícia Federal na área da segurança pública, compra de equipamentos, valorização profissional, equipamento de inteligência, aquele que um processo à parte, uma parte que vai demorar anos para se decidir se os bens são perdidos ou não. Eu digo, deputado Pimenta, que a preocupação deles é a consequência com a operação Carbono Oculto realizada pela Polícia Federal e a Receita Federal, e tem muita gente tremendo. Por isso que eles estão protegendo ali os chefões do crime organizado. Porque não é o moleque da favela que tem empresa de laranja para lavar dinheiro do crime organizado. Isso aí são os chefões. Eles estão protegendo os chefões. E se tivesse essa lei, ações que estão sendo feitas hoje contra as empresas laranjas não estariam acontecendo. Então, barbaridade, tomemos cuidado que eles querem aprovar isso na terça. Nós não vamos deixar. Senhor, tem gente aqui que está rindo porque quer, né? A turma do Bolsonaro aqui atrás. Tá louquinho para proteger os barões do crime organizado. Senhor Eric, a operação de hoje foi muito boa. Prendeu um grupo de servidores do INSS que está na essência e na origem desse grande escândalo, desse grande crime contra as senhoras e senhores que foi praticado nesse país. E desculpa, o seu pai é um deles. Que bom que você sinaliza positivamente com a cabeça, concordando. Obrigado. Não responde, você não responde, mas está concordando pelo menos. Seu pai estava na origem. Assim como Virgílio. Stefanuto foi preso, participou do governo anterior, assumiu a presidência nesse governo e há fortes indícios, tá? Vai responder. Seu pai ocupou cargo no governo anterior e o erro do Stefanuto foi ter colocado ele como diretor no nosso governo, onde novos ACTs também foram assinados. Mas tem atos deles praticados lá atrás que permitiu que a assinatura fosse agora. O que me espanta, presidente, mas antes eu vou mostrar uma outra página, por favor. Isso daqui é um parecer, processo número 35.014.34.6647/2020. Esse processo, próxima página, por favor, foi assinado pelo senhor André Fidelis. Esse parecer. Junto com o senhor Giovanni Batista. O que me estranha é que o Giovanni não teve ordem de prisão, mas ele também está na origem. Isso é assinado em 2020, onde ali, num convênio, depois do Bolsonaro ter baixado um decreto, seu pai autoriza a assinatura, dá um parecer, permitindo que novas entidades operassem e fizessem a CT. Entidades que não representavam os aposentados. Ali é a origem, onde várias outras entraram. Mudaram a norma, mudaram o parecer, e está lá André Fidelis, ao lado dele, o senhor Giovanni Batista. Aí vem mais uma, do senhor Virgílio, também de 2020, 18 de dezembro de 2020. Quem era o governo? Bolsonaro. Quem era o Virgílio? Procurador-geral do INSS. Então ali tinha um conluio de Virgílio, André Fidelis, do Giovanni, que tem que ser também processado, punido e preso. Ele está ileso por hora, os demais foram presos. Mas tem mais gente. O André, seu pai, participou dando pareceres na gestão anterior, assumiu a diretoria na gestão atual e permitiu que o roubo continuasse. Mas foi o governo Lula que mandou investigar e parar. E seu pai, inclusive, foi mandado embora em 2024, já com suspeitas. Antes mesmo de toda a operação, porque já havia indícios. Mas eu quero ir além, presidente. Sabe o que me espanta? Virgílio, que trabalhou nos dois governos, foi preso. Servidor do INSS. E os servidores do INSS merecem respeito. Esses criminosos não. Temos que separar o joio do trigo. Nós temos 18 mil servidores do INSS. Não podemos jogar todo mundo na mesma vala. Tem gente que merece o respeito, que na ponta atende essas pessoas que precisam de orientação. O senhor Virgílio trabalhou nos dois, preso. O senhor André Fidelis trabalhou nas duas gestões, preso. O
Stefanuto, idem. Por que o ministro não foi preso, o ministro Bolsonaro? Também servidor de carreira. O chefe, ele é o chefe de todo esquema. O senhor Oliveira, que entrou, presidente, peço mais 30 segundos, por favor, que entrou em 2016 no governo Temer, como ele disse aqui, que continuou no governo Bolsonaro como superintendente de São Paulo e tem uma ascensão meteórica no governo Bolsonaro. Diretor de benefícios, que assinava os ACTs, essa era a diretoria responsável, que o seu pai depois assumiu na gestão atual. Depois, que o seu André Fidelis, depois ele virou presidente do INSS, o seu Oliveira. E por fim ele virou ministro do governo Bolsonaro no INSS. O que me estranha, presidente, nós aprovamos de início, inclusive, a prisão do Oliveira. O Oliveira é o único que teve a prisão pedida pela Polícia Federal e não concedida. O Virgílio foi, o Stefanuto foi, o André Fidelis foi, e pessoas das entidades, da Conafer e outras. Mas o seu Oliveira, estranhamente, não tem a prisão concedida pelo ministro André Mendonça, mas tem transformado em tornozeleira. Acho que essa CPMI tem que insistir e reiterar o pedido de prisão do Oliveira, porque ele é o chefe do esquema desse grupo de servidores e mais, tem várias entidades ligadas diretamente a ele. Esperamos que o rigor dessa CPMI se repita pedindo a prisão do Oliveira. Obrigado, Excelência. Com a palavra o deputado Rogério Corrêa. Presidente, queria em primeiro lugar dizer que concordo com o deputado Alencar, no sentido de que precisamos reiterar o pedido de prisão do Zé Carlos Oliveira. Vou explicar por quê, mas me parece óbvio por tudo que nós vimos. E Zé Carlos Oliveira talvez esteja preparando, deputado Alencar, uma delação premiada, às vezes não foi preso por isso. Tomara, né, que ele faça uma delação premiada, porque ele tem muito a dizer o que ele fez dentro do INSS, por que o Onyx Lorenzoni o indicou e assim por diante. Eu acho que pode ser também um bom caminho. E é também preciso pedir novamente ao ministro André Mendonça que venha cá o Camizotti. O Camizotti diz que está preparando uma delação premiada e não pode vir aqui, o ministro André Mendonça não o libera. Tem dois esclarecimentos a ser feito. É ele quem não quer vir por enquanto, o Camizotti. Não, mas teve eu tenho, sem interromper, tenho mantido contato, eles vão fazer possivelmente a delação após a investigação toda pronta e saber se de fato colabora em algum ponto. E posteriormente a isso, eles vão avaliar a possibilidade de vir aqui. Pois não, Excelência. Mais um minuto, por favor, para o deputado. Um minuto. Presidente, mas eu disse porque houve um habeas corpus do ministro André Mendonça para que o Camizotti não precisasse vir. Foi o único habeas corpus que liberou a pessoa de vir aqui. Foi do senhor André Mendonça, o ministro André Mendonça. Eu acho que ele devia rever esse... Não, a esposa dele também ganhou do ministro Dino. De não vir aqui, não. Não viu. O ministro Dino também deu a ela o direito de não vir. Também é outro erro. Então, que ele possa vir aqui. Se esse tipo de decisão for tomada, nós não vamos ter ninguém na CPMI. Então, acho que precisa de ver isso com o ministro André Mendonça, do Camizotti vir, bem como também do Oliveira ter a prisão dele decretada, a não ser que exista alguma delação premiada, mas não se justifica Oliveira não ser preso. Mas eu queria apenas, era nesse sentido, concordar com o deputado Alencar. Mas eu começaria perguntando ao senhor Eric, o senhor tem 34 anos, certo? O senhor tem 3 escritórios de advocacia, um em Pernambuco, um em São Paulo e um em Brasília. Tem um escritório com 3 filiais, isso. E esses escritórios acumularam aí em torno de 5,8 milhões de entidades que eram também associadas ao INSS e tinham recurso do INSS. Esse valor é mais ou menos essa ordem, de 5,8 milhões? Excelência, eu vou seguir a intenção da defesa e não vou comentar casos sob investigação em curso. Ok, mas pelo que eu vi do relator, seria em torno de 5,8 milhões. O senhor parece um menino prodígio, né? Eu olho assim e falo, será que é o Robin? Filho do Batman? Porque não é possível ter tanto dinheiro, 5,8 milhões, no escritório. Quantos advogados de 34 anos têm escritório e estão aí sofrendo para poder manter o seu escritório funcionando? Eu tenho um filho, por exemplo, que é desta idade e ele é o filho, o Robin não é filho do Batman, mas é amigo, companheiro. Então,
eu fico pensando como é que pode ir tanto dinheiro numa conta. Você tem alguns outros clientes grandes que não são de entidades que faziam desconto do INSS? Excelência, devido ao sigilo profissional e o código de ética da OAB, não posso me pronunciar sobre isso. Eu vou, então, pressupor que se tenha muito pouco, porque o que vem do recurso mesmo é aquelas entidades que estavam lá. Isso por quê? Porque o pai do senhor, ele fez 7 ACTs. Só fez mais ACTs do que o seu pai, o Zé Carlos Oliveira, esse que está com tornozeleiro. Seu pai está preso e ele com tornozeleiro. Só o Zé Carlos Oliveira que fez mais ACTs, tudo com entidade picareta também. A gente já sabe como funciona. Faz ACT de entidade picareta, entidade desconta do aposentado, o aposentado sequer é filiado a ela, nem sabe que essa entidade existe, e o dinheiro vai cair no bolso depois também de escritório de advocacia que fazem lavagem de dinheiro. A gente viu aqui o Williams, né? Que fez uma lavagem de dinheiro, depois foi até encontrar com o seu governador, Tarcísio, viu, o governador de São Paulo, lá no Palácio, Nelson Williams. Então, esse modus operandi está parecendo que é o mesmo. Só Zé Carlos Oliveira é que fez mais ACTs do que o seu pai. Fez mais de 7, deve ter feito uns 10. Depois que o seu pai saiu, sabe quantos ACTs foram feitos? Nenhum. Senadores, deputados. Depois que o pai dele saiu, nenhum ACT foi feito. E ele saiu antes da operação. Ele saiu em junho de 2024. Seu pai saiu de lá. Antes, exonerado, porque tinham ACTs que, evidentemente, estavam chamando a atenção de entidades picaretas, assim como o Zé Carlos Oliveira tinha feito. Aquele que foi indicado por Onyx, 2 ministros do governo Jair Bolsonaro. E os bolsonaristas dizem, será? Isso não começou agora, não? Ora, pelo amor de Deus, isso é uma quadrilha que vem de longe, pelo menos esse consenso nós deveríamos ter aqui. Na operação de hoje, senhor Eric, Conafer era cliente do senhor? Excelência, conforme a orientação da defesa, não comentarei sobre fatos em investigação em curso. Eu aposto que a Conafer tinha também coisas lá, porque a Conafer era muito ligada aí, o Carlos Lopes foi preso hoje, e a operação hoje foi Conafer e CBPA. E está preso o Carlos Lopes. Carlos Lopes é aquele que antigamente andava em carro de senador, que era motorista dele. Isso era o Carlos Lopes. Agora ele está andando de camburão. Caiu, né, o Carlos Lopes? Saiu, mandou no camburão, antes ele andava, era de motorista de senador que dirigia carro para ele. Carlos Lopes está lá. Ligações políticas, viu, presidente? O senhor está atrás de ligações políticas, essa aí é uma. A CBPA, o Abrão Lincoln, também lá do Rio Grande do Norte. Abrão Lincoln também está preso, CBPA. CBPA, o senhor também é cliente do senhor? Tem recurso? Excelência, vou manter a orientação da defesa. Aposto que tem recurso da CBPA também. Mas tem outras ligações aí que nós precisamos ficar de olho também. Eu já falei aí que tem partido envolvido com a Amar Brasil, né? Isso ainda vai chegar, mas não vou tocar nesse assunto hoje não, que fica muito assunto para uma intervenção só no dia de hoje. Eu quero me ater aí à operação da Conafer e da CBPA. E olha, é importante dizer que esta operação de hoje e a sua vinda aqui, elas conseguem nos esclarecer, e para a população brasileira, especialmente para os aposentados, o modus operandi, como é que isso funcionou. Uma quadrilha que vem de longe, a gente já sabe disso, perpassou vários governos e que agora, graças à ação da Polícia Federal, da Controladoria Geral da União, de um governo que não faz blindagem e não impede a Polícia Federal de trabalhar, que é o governo do presidente Lula, essas coisas estão sendo desmanteladas. E por isso prisões estão sendo feitas, vão ser feitas outras, recursos estão sendo repostos para os cofres e os aposentados estão recebendo o dinheiro de volta, ou seja, aquilo que foi roubado antes, senadora Soraya Tronic, está sendo devolvido. E esta ação ela é importante da gente dizer, nenhum outro governo devolveu recurso desse tipo, embora isso fosse já uma operação antiga. O senador da República hoje, que era ministro, em 2019, ele recebeu por escrito, através lá de São Paulo,
do Ministério Público uma correspondência dizendo a ele que esse problema já existia, aliás, do PROCON de São Paulo, e resolveu não agir. Agora, em 2019, nós estamos chegando finalmente a que isso possa ser feito. Agora, eu queria reforçar algo. Se não fosse a Polícia Federal, nós não conseguimos chegar a isso. É claro, a CPMI aqui ajuda muito, o presidente senador Cassiano está de parabéns, não tenhamos dúvida disso. Mas a investigação, quem sabe fazer é a Polícia Federal, né? Ela tem os instrumentos que a gente não tem aqui. É a Polícia Federal que tem esses instrumentos. Mas ela precisa estar apta a agir. Se a Polícia Federal é impedida de agir, como foi no passado, e o mesmo senador que já foi ministro chegou a denunciar isso, que no governo Bolsonaro ele queria interromper a Polícia Federal para que ela não investigasse, até para que não chegasse nos filhos do presidente Jair Bolsonaro, e ele falou isso com todas as letras, a Polícia Federal naquela época, embora tenha aberto 2 processos, não terminou. Não vamos esquecer disso, que servidores e funcionários já tinham denunciado. Portanto, agora a Polícia Federal está agindo e as coisas estão de fato andando. Mas fosse aprovado o projeto de lei a favor das facções criminosas, porque infelizmente é isso que se transformou no projeto do presidente Lula de combater o crime organizado, no relatório do deputado Derrite, que saiu de São Paulo, da Secretaria de Segurança do governador Tarcísio, para fazer um desserviço a esta CPMI, que ele deveria ter um voto, inclusive, nosso, de repúdio ao que ele fez, para retirar a Polícia Federal do âmbito das investigações contra o crime organizado. Para fazer qualquer coisa, a Polícia Federal teria que pedir licença para o governador e avisá-lo, ou o próprio governador deveria pedir à Polícia Federal para fazer a investigação. Imagina um negócio desse. Isso sai de um projeto de lei de um deputado da extrema-direita, que é secretário de Segurança Pública em São Paulo. Então eu quero hoje parabenizar e muito essa operação da Polícia Federal, isso nos dá um alento e com certeza isso vai chegar a mais coisas. E aquilo que nós viemos fazer aqui vai prevalecendo. Em primeiro lugar, devolver os recursos aposentados. Isso após, que é o que o governo do presidente Lula determinou, após todas as investigações serem feitas e todos os responsáveis serem punidos. Eu acho que esse é o trabalho que nós devemos levar em frente aqui na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. E, mais uma vez, dizer que, infelizmente, senhor Eric, com o seu silêncio, a gente só tem a confirmar aquilo que nós já pressupomos. O senhor não é um menino prodígio. O senhor simplesmente se apoderou de dinheiro público. O deputado Kim Kataguiri não se encontra. Vou passar a palavra ao deputado Luiz Lima. Obrigado, presidente Carlos Viana, relator Alfredo Gaspar, obrigado, Eric, Clarissa, Bruno. É de se comemorar. Hoje foram presos 10 pessoas, das quais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pessoas estiveram aqui, presidente, senador Viana. E quando eu falei que essa CPMI ajuda, porque de certa forma ela constrange e força poderes do nosso país a efetuar essas prisões. Porque é constrangedor, com tanta evidência que a gente traz aqui, do Supremo Tribunal Federal, da Polícia Federal não agir. Então, quando a gente vê o Virgílio, que sentou aqui com a Thaísa, com aquela advogada que ficou brava comigo, quando eu perguntei quem é que estava pagando seus honorários, da Thaísa e do Virgílio, que reservaram um apartamento de 28 milhões no Sena Tower, em Balneário de Camboriú, estão presos. A Thaísa não está presa porque ela está amamentando. Ela tem um nenenzinho. E eu lembro aqui que eu perguntando para a Thaísa essa questão do pagamento dos advogados, ela falou que aqui era um ambiente hostil. Pois é. E eu sendo o máximo educado com ela. Ela está presa agora. O Cícero Marcelino, da Conafer, lembra o Cícero que vendia terno em Presidente Prudentes, que ganhava 20 mil reais por empresa que ele abriu, e ele chegou a administrar, digamos, 300 milhões de reais recebido, está preso. Eric, você está correndo sério risco de ser preso, Eric. É muito evidente. 3 empresas, rapidamente, recebeu auxílio emergencial em 21. Eu fico
Eu tenho um carinho enorme por Pernambuco e minha mãe é de Limoeiro. Minha avó é de Salgadinho, tenho família em Carpina. Minha mãe foi para o Rio e teve uma vida muito difícil, ficou órfã com 7 anos. Então, Pernambuco é um estado muito querido e é um estado que abraçou todo esse time aqui, daquela foto clássica que tem 9 pessoas, 6 são de Pernambuco, incluindo o ministro Volney, Virgílio, seu pai pernambucano, muita gente de Garanhuns, cidade do presidente Lula. Mas, Eric, a gente está aqui cada vez mais que a gente cutuca e fuxica as informações. O seu pai foi o recordista de acordos de cooperação técnica, foram 14. 1 bilhão e 660 milhões o seu pai autorizou a partir do primeiro ano do governo Lula, 2023. Para os representantes do PT que se encontram aqui nessa sala, olha, eu dou os parabéns, porque ter a coragem de vir aqui, criar uma narrativa fictícia para defender o indefensável, eu acho que a advocacia criminal perdeu grandes, excelentes potenciais aqui e também dramaturgistas, porque a dramaturgia brasileira também perde com a ausência desses deputados. Nós tivemos aqui revelado pela Eliane Viegas, e quando o deputado do PT fala aqui que não tem blindagem, é claro que tem. A Eliane Viegas foi a nossa segunda depoente da Controladoria Geral da União. Ela falou que no dia 9 de agosto esteve com o Stefanuto, preso hoje, Alessandro Stefanuto, e avisou de tudo que estava acontecendo, primeiro em julho e depois no dia 9 de agosto. Stefanuto veio aqui, disse que era petista de carteirinha, esquerda de carteirinha, que tinha lado sim, filiado ao PDT, indicado pelo Carlos Lupe, ministro nos governos petistas anteriores, faz parte do grupo. Eric, o PT está rifando Virgílio e André Fidelis para salvar principalmente a pele deles, que tem uma ligação forte com a CONTAG. Um esquema muito mais profissional do que o de vocês, porque a CONTAG filiou os seus filiados ali voluntariamente. Voluntariamente no sentido figurativo, porque que nem igual à Confederação de Pesca, eles atrelavam o recebimento dessas aposentadorias mediante ao desconto voluntário de R$50, R$60, R$40. Mas o que chama a atenção hoje, notícia do coordenador. Coordenador do PT recebeu 2 milhões de empresa da farra do INSS. Silêncio na sala, por favor. Ricardo Bimbo recebeu 2,5 milhões. No mesmo período, pagou 10 mil ao contador investigado por lavar dinheiro. Quem é Ricardo Bimbo? Ricardo Bimbo é um petista desde 89. Bimbo integrou o grupo de trabalho da campanha de Lula em 98 e ocupou cargos na estrutura do partido na gestão Marta Suplicy, na Prefeitura de São Paulo. Atuou com Rui Falcão, então secretário de governo. Seu nome foi citado em investigação no Ministério Público Paulista sobre suposto favorecimento a instituições ligadas militantes do PT, como o Instituto Florestan Fernandes. E quem é João Muniz Leite? Contador, já fez inclusive imposto de renda do presidente Lula. Recebeu 10 mil reais aqui, pagos através de um boleto do Ricardo Bimbo. Então, responsável pelas contas de Fábio Luiz Lula da Silva, o senhor João Muniz Leite, que ganhou 250 vezes na loteria. Olha, é essa turma que compõe a turma do PT desde 1998. Uma coisa eu admiro, eles são fiéis, hein? Eles são um grupo forte. Parabenizar a Polícia Federal também por ter visitado a casa da nora do presidente do Brasil, e que está sendo acusada de corrupção e organização criminosa. Então, parabéns à Polícia Federal, são 70 milhões do Ministério da Educação sob investigação. Senhor Eric, vou fazer 2 perguntas para o senhor. Pelo relatório da Polícia Federal, há transações de 2 milhões e 600 mil reais da DS, Soluções e Marketing, entre agosto de 23 e fevereiro de 24. A empresa foi aberta em fevereiro de 23, segundo mês do governo Lula. Primeiro ano do governo Lula, e foi dado baixa em junho de 25, após a operação sem desconto. Quais serviços foram prestados pelo seu escritório de advocacia para a empresa ADS? Excelência, por orientação da minha defesa, não vou comentar ações da investigação em curso. Reportagem de quarta-feira agora, de ontem, do portal Metrópolis, mostrou que o COAF identificou movimentações entre o coordenador
entre o coordenador do Setorial Nacional de Tecnologia e Informação do PT, Ricardo Bimbo, e a ADS. O Ricardo Bimbo é aquele senhor que é afiliado ao PT desde 89 e fez parte da campanha do Lula, que trabalhou com Marta Suplicy em São Paulo. E a ADS Soluções e Marketing. A ADS transferiu 120 mil para a conta pessoal de Bimbo e outros 8 milhões para a Datacore, que foi revelada lá pelo relator Alfredo Gaspar, citando que se a gente conseguir ali desvendar, a gente vai estremecer a República, empresa de tecnologia da qual ele é sócio. Segundo relatórios de inteligência financeira enviados à CPMI do INSS entre agosto de 23 e julho de 24, a ADS realizou 22 transferências à Datacore, que somaram 8 milhões, e 2,5 milhões foram transferidos após Bimbo ter ingressado na sociedade. O senhor conhece Ricardo Bimbo, do PT? Não conheço, Excelência. O seu pai conhece Ricardo Bimbo? Não sei informar. Seu escritório já prestou ou intermediou qualquer negócio com Ricardo Bimbo, do PT? Não conheço Ricardo Bimbo. Eric, você tem disposição para prestar um depoimento secreto, para denunciar algo que seja relevante para a gente desvendar o maior roubo aos aposentados do Brasil? Excelência, eu sigo com a da minha defesa, não apresentarei... Eu vou fazer uma pergunta então para o senhor para finalizar. Eu perguntei aqui para o Alessandro Stefanuto, ele esteve na minha frente, e ele está preso hoje, né? Presidente do INSS do governo Lula. Eu vou repetir. O presidente que foi preso do INSS, alô, revista Metrópolis, jornal Metrópolis. Eu vi duas manchetes hoje, né? Uma manchete diz o seguinte, deixa eu só abrir meu celular aqui. Manchete do Metrópolis. INSS, ex-ministro de Bolsonaro é alvo da PF e usará tornozeleira. E a outra, ex-presidente do INSS é preso pela PF. Não tem ex-presidente do INSS do governo Lula. É muito importante ter essa referência aqui. Mas eu fiz uma pergunta para ele, Eric, eu perguntei se ele se sentia culpado de algo, ou se ele havia errado em algum momento. Quando a gente vê uma transferência do seu escritório de advocacia para você mesmo, num valor alto de 6 milhões, transferências das suas empresas para você, para sua esposa, é algo que leva a gente a imaginar que está sendo lavado dinheiro. E isso tem acontecido muitas vezes com o escritório de advocacia. Eu vou lhe fazer uma pergunta. Você se sente culpado de alguma coisa? Você errou em algum momento? Excelência, continuo seguindo a orientação da defesa e não vou comentar a investigação em curso. Tá bom. Eric, eu vou falar o que eu estou sentindo aqui, olhando para você. Eu vejo uma pessoa, me parece muito arrependido, com medo, inseguro e ciente de tudo que foi feito. Então, mesmo você sendo um jovem advogado, isso tudo aqui está muito claro. E eu sinto muito dizer para você que pode acontecer, e é muito provável que aconteça, daqui a poucos dias ou poucos meses, a gente vai desvendar coisas muito piores, mas você vai ter que responder pelos seus atos. Obrigado, Eric. Obrigado, advogada Clarice Bruno. O deputado Paulo Pimenta com a palavra. Senhor presidente, senhores parlamentares que compõem essa comissão, senhor Eric Douglas Martins Fidelis. Presidente, eu fico assim impressionado, né, com a capacidade de retórica, né, e com a tentativa, a impressão que eu tenho às vezes que alguns parlamentares, como inclusive o parlamentar que me antecedeu, que as pessoas que acompanham a CPI, elas não conhecem a história do Brasil, elas não sabem o que aconteceu no Brasil, elas não sabem quem é quem, inclusive aqui nessa CPI, né? Qualquer pessoa que está acompanhando a CPI, qualquer pessoa que conhece minimamente esse assunto, sabe. Isso não é narrativa. Isso são documentos, são provas. Que tudo isso começa a acontecer quando, presidente? Quando a presidente Dilma foi afastada. Até a presidente Dilma ser afastada, nada do que aconteceu seria possível.
O líder da oposição gosta de falar que eu fui o primeiro a trazer esse fato aqui. É real. Está lá o parecer do Stefanuto, em setembro de 2016, dizendo o quê? Que não havia necessidade de ser entidade sindical para poder firmar as CTs com o INSS. Mudaram ali. Abriram a porteira para que o escândalo pudesse começar. E um dos primeiros episódios, senhor presidente, é curioso isso, é o episódio da Conafer. A Conafer, que hoje foi preso, o presidente da Conafer, arma, cofre com dinheiro, que tem muitas relações, inclusive aqui, né, no gabinete, entre outras pessoas, o chofer do presidente da Conafer é integrante aqui da nossa comissão, né? Em 31 de agosto de 2020, é assinado o acordo com a Conafer. 31 de agosto de 2020. Né? Na realidade, o que foi feito aqui, senhor presidente? Aqui foi quando foi suspenso o ACT da Conafer, 2020. Ele havia sido concedido lá na pandemia e perceberam que tinha alguma coisa errada. Estavam descontando de BPC, estavam descontando de pensionista, estavam descontando de... Suspenderam o ACT da Conafer. Servidor de carreira anotou, e o que fez na época o Leonardo Rolim, presidente do INSS, que nós temos que trazer aqui, temos que quebrar o sigilo dele. Tem muita coisa envolvendo o Rolim. Ele tira da Dirbem a competência de firmar CT e passa para a Dirate. Ele tira dos servidores. Eles afastam os servidores que tiraram o direito, a oportunidade que a Conafer tinha de roubar os aposentados, aquela oportunidade das pensionistas. E aí, senhor presidente, a Conafer entra de novo com pedido, o Roosevelt reitera, não dá, não concede. Aí o Rolim acolhe o recurso e estabelece um grupo de trabalho para monitorar a Conafer. Quem é que estava nesse grupo? André Fidelis, 16 de 11 de 2020. Então, veja bem, senhor presidente, o André Fidelis já está aqui, ó, para viabilizar a Conafer lá no início, 2020. E veja o que é curioso, senhor presidente. No período em que o Fidelis, durante o governo Bolsonaro, estava lá de superintendente do Norte e Centro-Oeste, ele era convocado pelo INSS como analista. Ele era analista sênior da equipe do Zé Carlos Oliveira. E qual era a tarefa principal do Fidelis, senhor presidente? Era analisar os casos mais complicados. Então, se nós formos ver todos esses casos mais complicados, inclusive daqueles que nós aqui demonstramos com o ministro Onyx, o analista era o Fidelis, que era uma pessoa de confiança de quem? Do José Carlos Oliveira. Todo esse time, senhor presidente, Virgílio, José Carlos Oliveira, Virgílio, Fidelis, José Carlos Oliveira, isso é um time. Esse é o time que comandou o esquema dentro do INSS. E eu acho, sinceramente, presidente, eu acho estranho hoje o José Carlos Oliveira não ter sido preso. Por que o ministro André Mendonça, presidente, por que o ministro André Mendonça não acatou o pedido da Polícia Federal de prender o José Carlos Oliveira? Se é o único de todos esses nomes, o único que era o ministro, que passou em todos os cargos. No mínimo, senhor presidente. Será que tem algum tipo de blindagem aí? Por que os outros pedidos da Polícia Federal foram acolhidos e o do Zé Carlos Oliveira não foi preso? Foi colocado só tornozeleira eletrônica. Se todos nós aqui sabemos que o Zé Carlos Oliveira era o chefe deles, ministro do Bolsonaro, presidente do INSS, era o chefe do Fidelis, era o chefe do Virgílio. Foi ele que trouxe os Golden Boys para dentro do INSS. Foi ele que salvou a Conafer.
A digital do Zé Carlos Oliveira é a digital do governo Bolsonaro em todo esse esquema? Por que razão? Hoje foi dado só tornozeleira eletrônica e não botaram ele na cadeia, que é o que nós queremos que aconteça com ele, senhor presidente. Portanto, nós temos aqui um agradecimento da Conafer para o Rolim, um agradecimento a todos eles, a liberação do ACT. Eu não tenho nenhuma dúvida, senhor presidente, que nós estamos avançando a passos largos para pegar não só os servidores, porque os servidores nós sabemos quem são. Nós já sabemos que o Zé Carlos Oliveira é o chefe do esquema, nós já sabemos que o Fidelio, o Virgílio, o Stefanuto, outros nomes do INSS que também estavam envolvidos, isso nós já sabemos. Nós já sabemos que as entidades que receberam a CT Fantasma receberam dentro do governo Bolsonaro. A CPI, foi a CPI que mostrou para o Brasil que se não fosse o decreto assinado pelo Paulo Guedes, pelo Onyx e pelo Bolsonaro, as entidades fantasmas jamais teriam tido a oportunidade de derrubar os aposentados, aposentadas, pensionistas do Brasil. Agora, nós precisamos saber quem é que está por trás dessa organização, presidente. Ou alguém vai acreditar que essa turma ia roubar bilhões de reais do Brasil sem ter um respaldo dentro do governo Bolsonaro para que ocupassem as posições de comando que ocuparam? Então, presidente, na minha opinião, hoje é um dia importante porque ele consolida aquilo que a gente tem dito. Essa turma de bandidos tomou de assalto a estrutura do Ministério da Previdência, do INSS, e foi graças a essas mudanças que foram feitas nas legislações e nas normas do INSS que eles fizeram o que eles fizeram. E o que ficou claro hoje, mais uma vez? Aquilo que eu já disse muitas vezes aqui nessa CPI, senhor presidente. A Polícia Federal, quando ela tem independência para trabalhar, como ela tem no governo do presidente Lula, ela não é tutelada para proteger parente de bandido, como ela era no governo Bolsonaro. A Polícia Federal e a AGU podem agir, e está aí mais uma operação da Polícia Federal. E nós vamos buscar todos esses criminosos, senhor presidente, um por um. E vamos garantir que cada centavo que esta gente roubou dos aposentados e aposentadas seja devolvido. Essa é a determinação do presidente Lula e nós vamos fazer cumprir essa determinação. Mas não vamos aceitar que esta indignação seja uma indignação seletiva. Não há nenhuma dúvida de que o senhor José Carlos Oliveira deveria ter sido... Não há nenhuma dúvida, senhor presidente, que o senhor José Carlos Oliveira hoje deveria ter sido preso, porque ele é o chefe. Como diz o senhor, talvez seja uma estratégia de deixar ele solto, porque ele ficando solto, ele continua fazendo relação com os demais integrantes da organização, ou quem sabe até o Zé Carlos Oliveira resolve fazer uma delação e nos entregar de fato quem é que trouxe ele para cá, de São Paulo, quem é que botou ele na Dirbem, quem é que botou ele de presidente do INSS, quem é que botou ele de ministro da Previdência. Com certeza, a hora que o Zé Carlos Oliveira resolver falar, ele deve ter muito para dizer. Pois não, Excelência. É isso, presidente. Obrigado, Vossa Excelência, muito observador. A sessão está suspensa por 5 minutos. Essa nova política da EAD é uma mudança que altera todo o ensino superior, não só os cursos EAD. A primeira mudança, que eu acho que é a mais importante, é que a gente regulamentou o chamado curso semipresencial. É preciso ter um processo de monitoramento e acompanhamento, fiscalização em relação à qualidade do ensino à distância. Em discussão, hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado.
A vida e a liberdade são nossos bens mais preciosos, assim, a liberdade é onde o Estado acaba mais nos atingindo. Historicamente, o Brasil se vale de mecanismos legais para controle de corpos pretos, desde a escravidão. Então, assim, me colocar nessa posição de advogado criminal, de defesa de jovens jovens negros e negras estigmatizados e criminalizados e atuar na defesa deles, eu acho que é dar um fim social para a minha profissão. Eu fui descobrir que a abolição não foi feita pela Princesa Isabel depois de velho, depois dos 20 anos. Então, quando você vai estudar o processo de abolição e você vê toda a luta de grandes figuras negras, como o próprio Luiz Gama, e que não nos é passada, diz respeito ao projeto de país, assim. E aí, como que se deu essa abolição, largar os negros nessa, né? Simplesmente, agora você não é mais escravo e vai lá e dá teu jeito, sabe? De que maneira que isso foi feito diz muito do que nós vivemos hoje, né? Hoje, a pobreza no Brasil ela não é exclusivamente negra, mas ela é majoritariamente negra. Nós estamos falando de 25 milhões de brasileiros que ou não vão pagar ou vão pagar menos impostos. E estamos falando de 200 mil brasileiros, repito, tudo somado. Aqui nós estamos falando de 140 mil. Tudo somado, são cerca de 200 mil brasileiros do andar de cima, nós estamos falando de 0,1% da população, que vão deixar de ter alguns privilégios para que 25 milhões tenham um pouco mais de justiça. Um projeto que melhora a distribuição da renda, que aumenta o consumo das famílias e que promove um maior crescimento econômico é um projeto que merece prosperar. É um projeto que realmente, no meu ponto de vista, traz um conforto para a sociedade. Eu preciso retomar esse tema, taxação de bets, bancos. Olá, boa tarde. Eu falo ao vivo aqui da sala de reuniões da CPMI do INSS. A reunião foi suspensa por 5 minutos a pedido do depoente de hoje, que é Eric Fidelis, filho de André Fidelis, que foi preso hoje pela manhã numa operação da Polícia Federal. E eu vou conversar com o deputado Luiz Lima sobre esse depoimento. Deputado, ele, mais uma vez com habeas corpus, ele não está falando, mas hoje é um dia particularmente especial para a CPMI. É um dia especial. A CPMI, hoje, a gente teve no país 10 pessoas presas, ligadas à Conafer, ligadas à Confederação de Pesca. E dos 10 que foram presos, 7 passaram aqui na CPMI do Senado Federal e da Câmara dos Deputados. É muito emblemático tudo isso. Eu acho que com o passar do tempo e a CPMI trazendo o rosto dessas pessoas, contando as histórias, a gente entrega de mão beijada para a Polícia Federal e para o Supremo Tribunal Federal, para o ministro André Mendonça, uma investigação bem apurada. Hoje a gente recebe o Eric Fidelis, filho do André Fidelis, que é um diretor de benefícios do INSS. Somente o senhor, o pai do Eric, assinou liberações que ocasionaram em recursos de 1 bilhão e 660 milhões em descontos. O Eric, 13 empresas em poucos anos, oferecendo serviços, pagando para a pessoa física dele, através da empresa deles, 6 milhões, 1 milhão, repassando dinheiro para sua esposa. Então, o que a gente está observando aqui é que comportamentos como esse serão punidos por essa CPMI e parabenizando a justiça brasileira. Graças a Deus, a justiça brasileira ela está fazendo valer. Foram muita gente lesadas e que a gente merece uma punição exemplar. E segundo o relator, até 2021 ele recebia auxílio emergencial. Auxílio emergencial. Ele que se formou em 2016, é de Pernambuco, muita gente de Pernambuco envolvida. A gente tem uma foto emblemática aqui com 9 pessoas, 6 de Pernambuco. Então, realmente, é muito difícil acreditar. Então, novamente, um esquema familiar passando e dando início com servidores públicos federais, como o Virgílio e o André Fidelis. Olha, é fim de linha para qualquer país ter um servidor público roubando o Estado brasileiro que eles deveriam defender. Deputado, e ele soube aqui que o pai dele tinha sido preso e nem assim ele quis falar e colaborar com a CPMI. Eu acho que na cabeça dele ele deve estar muito confuso, né? E ele sabe, ele é ciente do que ele cometeu. Então, mesmo ele sendo instruído pelos advogados, seria muito mais nobre da parte dele e inteligente da parte dele falar a verdade, porque parece que o destino dele está traçado dessa forma, da forma como ele está agindo. O senhor acha que agora a CPMI entra numa outra fase? Entra numa fase... A gente tem muitas evidências de muita coisa, mas é como ter as evidências e não ter todas as provas que venham a gente a revelar
tudo que já é quase público e notório por essa CPI, mas a gente tem que ter provas. E pelo que a gente está observando, a gente vai chegar a pessoas mais importantes ainda, a nível nacional, e que realmente o roubo dos aposentados ele vai ser tão grande como o escândalo que está por vir. Muito obrigada pela entrevista, bom trabalho para o senhor hoje. Para nós, muito obrigado. Obrigada. E agora, pelo tempo aqui de 5 minutos, o tempo já foi esgotado, o depoente já voltou aqui para a mesa, o presidente da CPMI, senador Carlos Viana, está aqui também, aguardando para recomeçar a reunião. E eu lembro que hoje pela manhã, durante a nossa transmissão aqui, muitas pessoas pelo YouTube, falaram que a TV não estava transmitindo a CPMI. Mas, bom, vai recomeçar agora, depois eu explico essa parte. Acompanhe. Está no vermelho aqui. Pedi à secretaria para abrir o... Oi. Ok, estamos ouvindo. Bom, senhor presidente, senhor relator, senhores parlamentares, nosso convidado, senhores advogados, eu vou falar rapidamente a respeito do nosso depoente, porque ele já colocou aí claramente que as perguntas que seriam mais importantes para nós ficarão sem resposta em função do habeas corpus e do seu direito de não produzir prova contra si mesmo. Tá? Eu não vou fazer juízo de valor, acho que é evidente que pelo que existe hoje nos autos do processo que nós tivemos acesso, pelas quebras que nós temos, que há fortes indícios de lavagem de dinheiro, mas a presunção de inocência existe. Vamos aguardar o final do processo, né? Prisões já aconteceram e aconteceram hoje também. Mas eu acho que é importante a gente sempre ter essa oportunidade de mostrar à população brasileira, e essa CPMI tem feito esse trabalho com maestria, as entranhas, o intestino, as vísceras do sistema previdenciário brasileiro. E nós temos que louvar aqui, eu diria, a disciplina férrea do Partido dos Trabalhadores, que há quase 20 anos assalta o Brasil, né? E o faz de uma forma absolutamente contumaz, acreditando que isso pode ser feito em nome de um projeto de perpetuação do poder. A primeira afirmação que é feita aqui é que as fraudes começaram no governo Bolsonaro. Depois eles começaram a refazer a estratégia e está em 2016. Né? Eu queria que a população entendesse que R$1 trilhão de benefícios de BPC, de Previdência, de pensão, de seguro-defeso, de auxílio-doença, faz com que já isso aconteça no INSS desde 1947, está aqui o registro. Eles estão um pouco atrasados. Tá? Mas vamos para uma história mais recente. 1991, o problema lá com a Georgina. 2009, 2010. Veja que uma idosa descobriu que teve desconto devido do INSS por 30 anos após escândalo de fraudes. Isso eu estou dizendo desde o início, presidente. Faz 30 anos que isso existe, desconto associativo. E a avó, a mãe, a matriz inicial é a CONTAG, que tinha uma função cartorária e recebia os recursos de forma indevida, enganando o trabalhador na hora da sua aposentadoria. Número de servidores demitidos por fraude no INSS, 2006. Quem era o presidente de 2006? Pois é, já supera o 2006. Está aqui, ó. Demissão por fraudes. Contribuição compulsória de aposentados são descontados sem saber se ele caso fatura milhões. Sabe de quando é essa reportagem, presidente? 2010. Quem era o presidente na época? Polícia Federal desarticula a organização criminosa ligada ao Ministério da Pesca. 2015. Quem era presidente na época? Dilma. Polícia Federal conclui inquérito que investiga Gleisi e Paulo Bernardo. Envia relatório ao Supremo Tribunal Federal. Desconto consignado, senhor presidente. Isso aqui é 2010. INSS fará pente fino em convênio por suspeita de fraude. Então, presidente, primeiro, essa memória seletiva e absolutamente desfocada da realidade. Depois nós vemos aí que essa CPMI está fazendo um grande trabalho, mas o PT não assinou a CPMI, presidente. Isso precisa ser dito aqui. Foi contra, trabalhou contra. O PT não assinou o documento de urgência. Na semana passada, o senhor é testemunha. Eu convidei aqui os líderes da oposição, do governo, desculpa, a oposição em 2027, né? A partir de 2027, a oposição. Eu disse a eles, vamos assinar aqui a urgência.
para acabarmos de uma vez com todo o desconto associativo. Nenhum parlamentar do PT assinou. Nenhum. Passou ontem por unanimidade. Blindaram convocações e quebras de sigilo aqui. E são várias. Aí eles vêm dizendo o seguinte: olha, vamos nos livrar daqueles que foram identificados como fraudadores. Vamos para a história. Alexandre Stefanuto, chefe de assuntos estratégicos do INSS em 2004, 2006, governo Lula em 1 e 2. Coordenador e procurador do INSS 2006, 2008, Lula 2. Procurador-geral do INSS 2011 a 2017, Dilma 1 e Temer 2. Dilma 1 e Temer. Presidente do INSS de 23 a 25, Lula 3. Dá para dissociar esse cidadão aqui de Lula? Vigílio Oliveira, que eles estão se livrando de Vigílio Oliveira, porque o Alessandro foi defendido por ele, mas o Vigílio, que chegou aqui, disse, a presidenta Dilma se apresentou com todas as credenciais. Assessor da Casa Civil do presidente em 2008, Lula 2. Coordenador-geral do Ministério da Previdência Social 2011, Dilma 1. Conjunto no Ministério do Previdência Social 2013, 2014, Dilma 1. Procurador-chefe do INSS no governo Bolsonaro e depois no governo do presidente Lula. Dá para dissociar esse cidadão que é funcionário de carreira do governo, como eles querem se livrar? Aí vem o pai de Vossa Excelência, Vossa Senhoria, que eles querem se livrar, querem jogar os leões. Gerência do INSS, região Norte e Nordeste, 2009 2012, Lula 2 e Dilma 1. Chefe de gabinete do Ministério da Previdência Social, 2013 2014, Dilma 1. E diretor da DIBEM, 2023 2024, Lula 3. E aqui é uma situação que tem que ser colocada. Em 2014, todos estiveram juntos, todos. O Vigílio, o André Fidelis e o Alessandro Stefanuto, quando o ministro da Previdência era o Garibaldi, mas o chefe, o secretário especial, quem mandava era o Gabas, o Carlos Gabas, que mandava na Previdência na época. Então, o ovo da serpente, como eles gostam de falar, foi gestado e faz tempo. Porque quem passou 18 anos governando o país não fomos nós, foi o PT. E essas fraudes e escândalos contra a Previdência existiram nesses governos. Nós começamos combatendo a fraude com a MP 873. Nós não temos um bandido de estimação, senhor presidente. Nós temos que louvar aqui o trabalho dessa comissão. Se o senhor Oliveira tem indícios que demonstram que ele está envolvido na fraude, que ele seja preso, condenado, que ele tenha a condição de fazer a sua ampla defesa, e se ao final ficar comprovado, que ele, junto com aqueles que roubaram os aposentados, sofra por isso. Nós não estamos aqui passando a mão na cabeça de ninguém, não somos nós que estamos blindando essa comissão. Eu queria que eu colocasse a primeira carta aqui, porque a primeira tela aqui. Eles começaram dizendo que o ovo da serpente era 2016. O que eles esqueceram de dizer é que em 2016 o pedido foi da Conafé, mas quem assinou foi o senhor Stefanuto, esse que permitiu que as associações sem carta sindical começassem a receber recursos. E o senhor Stefanuto eu já mostrei quem é. É aquele que veio aqui defender a esquerda e que disse que tinha lado. Aí mudaram, quando souberam que era Stefanuto, mudaram para um segundo problema, que é o decreto 10.537. Qual é a alegação? Ele disse que esse decreto ampliou o número de filiados, porque ampliou a base, presidente. As pensionistas puderam ingressar. Bom, primeiro, em 2020, ou seja, 2 meses após a edição do decreto 10.537, há um parecer técnico a pedido da Sintap-CUT. Para quem não sabe, a CUT é a Central Única dos Trabalhadores, ligados ao PT. Porque tem que deixar claro, é o Partido dos Trabalhadores, que pede justamente para que haja a inclusão de pensionistas, o que eles colocam aqui como o problema. E o senhor Vigílio Antônio Ribeiro de Oliveira, esse mesmo que veio anteriormente, que foi afastado pela Justiça no governo do Lula, ele se refere a um expediente de 2018 e se refere ao decreto para dizer que isso já existia dentro do sistema previdenciário, é apenas uma filigrana. Presidente, 2018, você sabe quem solicitou incluir pensionista na base? O Sindinap, do irmão do Lula. Passa aí a próxima. E está aí para provar o que eles estão dizendo, é uma bobagem. Está aí, ó, o extrato da CONTAG e o extrato da ABESP, onde já se cobrava contribuição de pensionistas, antes da emissão do decreto, que ele disse que é o tal do ovo da serpente. Passa para o próximo. Mais uma falácia, mais uma narrativa que cai por terra. E, por fim, isso aqui, para nós, eu acho que é importante para mostrar o seguinte.
Fraude e corrupção sempre existiu. Sempre existiu. Agora, tem governos que combatem e tem governos que convivem. Nós combatemos a fraude. Se houve funcionários que deram aso para flexibilizar situações que permitiram a fraude, que sejam encontrados e punidos. Repito, nós não temos bandido de estimação, que eles paguem por isso. Agora está aí, ó. Todas as associações que tiveram ACTs assinados por André Fidelis. Eu queria mostrar aos senhores que em 2019, 73 milhões de reais foram auferidos por essas instituições a 2022. No período do PT, de 2023 a 2025, 3 bilhões e 119 milhões, senhor presidente. Olha a diferença. E o senhor Érico, que está aqui presente, recebeu 7,4 milhões dessas associações em 23 e 24. Quem era o presidente em 23 e 24? O Lula. Então, aqui, para nós, o importante é encontrarmos quem fraudou a Previdência. O importante é encontrarmos quem prejudicou os aposentados. Evitar que isso se repita no futuro, senhor presidente. Evitar que isso seja um crime perpetrado de forma contínua. 30 segundos para encerrar. E identificando essas pessoas, saber quem apadrinhou essas pessoas. Porque o apadrinhamento, senhor presidente, pode ter sido genuíno. Não, vou botar alguém aqui porque tem um critério técnico. Mas a quebra do sigilo das empresas, e aquelas que o PT, inclusive, está sobrestando, espero que na próxima reunião ele permita essa quebra, vai identificar para onde foi o dinheiro, quem foi beneficiado. E se a classe política brasileira tem algum envolvimento nesse processo, é um dever imperativo dessa comissão não acobertar e permitir que nós cheguemos até as últimas instâncias. Porque, presidente, de uma forma muito sincera, eu estou acreditando muito no nosso trabalho e já está dando excelentes frutos. Agora, nós não podemos terminar aqui trabalhando apenas com o operador ou com quem foi o gestor ou quem deu causa. Eu quero saber quem é o beneficiário final desse processo. E aí, o governo tem que parar de blindar essa comissão. Muito obrigado, senador Marinho. Foi bom, Vossa Excelência, ter lembrado, colocar para todos os milhares de brasileiros que nos assistem, que ontem o Senado deu sequência a um trabalho que a Câmara dos Deputados já havia feito e proibiu todo e qualquer tipo de descontos de sindicatos, associações, entidades, automaticamente nas aposentadorias e pensões. Isso é um avanço muito grande aos brasileiros que foram roubados e que continuam, inclusive, tendo os descontos feitos. A partir de agora está proibido, inclusive os empréstimos consignados também passarão a ter uma sequência muito mais séria, responsável para serem liberados. Estamos conseguindo. O fato de termos colocado ontem em medida extraordinária, extrapauta, extraordinariamente, regime de urgência, e ter sido votado em plenário, foi uma vitória também dessa CPMI dos senhores que estão trabalhando firmemente. Eu passo a palavra... Rapidamente, só em relação ao tema que Vossa Excelência abordou, em relação aos empréstimos consignados, nós mudamos a questão da antecipação. Sim. Porque hoje existe um limite de endividamento de 30%, se eu não estou enganado, do valor 30%. Total. E com essa antecipação se fazia até 100%, porque se antecipava os benefícios futuros. 110%, 120%, que fazia com que, em alguns casos, os beneficiários chegavam no final do ano com R$0 no seu contra-cheque. Inclusive, não só essa questão do endividamento, mas quando a pessoa já não tinha mais crédito, isso eu já vou até adiantando aqui, eu já tenho observado nos contratos que tenho lido. Os aposentados eram instados, sem saber, a fazerem créditos direto, juros de 18,5% ao mês. E muita gente, os bancos ganharam muito dinheiro com isso. Agora, eles vão ter que dar explicações aqui. E vamos muito breve eu até breve vou começar a votar os requerimentos para a gente já deixar pronto. Já para o ano que vem não se ter essa discussão, a gente já fazer isso agora, né? E começaram a devolver. O Banco BMG, por exemplo, o senhor Ricardo Guimarães, fez um acordo para devolver 7 milhões, que não é nada. Nada, milhões, não é nada. Isso aí é algo irrisório diante do que eles roubaram. Tomei o vosso tempo, deputada Bia Kicis. Com a palavra, por favor, 10 minutos. Muito obrigada, presidente, seu relator. Cumprimento o Érico Douglas e seus advogados, né? A senhora Clarice, o Bruno, doutor Bruno, doutor Clarice. Presidente, primeiramente, eu quero dizer que eu estou muito feliz com o que aconteceu hoje. Não que a gente fique feliz
com a prisão em si, mas é porque isso é fruto, é resultado do nosso trabalho. Porque agora essas prisões preventivas vão impedir destruição de provas, vão impedir que investigados atrapalhem o nosso trabalho aqui, e a Polícia Federal, o ministro André Mendonça, que é o relator, né, do processo, do inquérito, vão poder, com mais segurança, apurar a verdade. E a nossa função aqui é essa. Então, em razão disso, eu quero me dirigir ao senhor Eric e perguntar. Aqui eu percebi que o senhor fez um gesto afirmativo quando foi questionado pelo relator se tinha negócios com o careca do INSS. Depois o senhor se calou, mas primeiramente o senhor fez um gesto afirmativo. E depois foi demonstrada a relação no painel. Eu pergunto novamente, o senhor tem relação profissional com o Antônio Carlos Camilo Antunes? E, em caso afirmativo, qual tipo de relação profissional? Excelência, conforme a orientação da defesa, me manterei em silêncio em relação aos fatos sob investigação. De qualquer forma, eu preciso perguntar, o senhor tem relação profissional com a senhora Cecília Rodrigues Mota via APB? Eu mantenho a resposta, excelência. Com a Inovar Assessoria? Mantenho a resposta, excelência. A ADS Soluções? Mantenho a orientação da minha defesa. Ok. Bom, saiu uma matéria dizendo o seguinte, né? André Fidelis, Virgílio Stefanuto em 2014, e fala também de Costelão a reunião sobre cannabis. Careca do INSS teve encontros com o senador Weverton Rocha. E diz o seguinte, que além de Careca do INSS, Weverton teve contato com o ex-diretor de benefícios do INSS, André Fidelis, o seu pai, outra figura que a PF aponta como um dos principais personagens do suposto esquema. À época, o servidor buscava ajuda no Congresso para ser nomeado na cúpula do Instituto. E aí o senador Weverton disse, fiz o apoiamento a André Fidelis por ser um funcionário de carreira, que chegou a mim com um ótimo currículo dentro da Previdência. Então, diante disso, eu pergunto, há quanto tempo o senhor conhece Carlos Gabas? Excelência, não me recordo de conhecer Carlos Gabas. Virgílio de Oliveira Filho? Excelência, conforme a orientação da defesa, não comentarei a respeito de fatos sob investigação. Alessandro Stefanuto? Mantenho a resposta, excelência. Tá. O senhor conhece Benedito Adalberto Brunca? Não me recordo. Não se recorda. A gente percebe um padrão, que quando o senhor não conhece, o senhor afirma, não conheço, não me recordo, mas quando o senhor conhece, eu diz, não vou falar. Então, a gente, de qualquer forma, consegue identificar qual é a sua resposta, né? O senhor sabe há quanto tempo o seu pai conhecia esses personagens, já que ele era superintendente do INSS naquela ocasião, em 2014? Por que, o senhor sabe dizer há quanto tempo seu pai conhecia essas pessoas? Excelência, não posso responder por terceiros, não tenho conhecimento sobre isso. Não tem conhecimento, tá. Bom, eu queria dizer o seguinte, nós estamos vendo aqui, né, o senhor tendo um padrão aqui de não querer falar, de optar pelo silêncio. Até mesmo a gente tem percebido em situações que, é claro que isso é uma função da sua advogada, mas que a gente entende que seriam situações que não seriam incriminadoras, como alguns dados que são perguntados, datas, mas enfim, é a sua opção. E a gente sabe que esse tipo de silêncio muitas vezes poderá vir a ter implicações, né? Mas eu quero dizer o seguinte, a gente fica aqui ouvindo uma narrativa que não tem como se sustentar, né? E o senhor faz parte desse esquema, sua empresa recebeu aí, o senhor recebeu em torno de 8 milhões de reais como advogado, alguém que presta serviço jurídico. E aqui a gente percebe um padrão, por exemplo, teve uma outra advogada aqui da Sindinap, a senhora Tônia Galete, que recebeu, ela e sua família, 20 milhões de reais pelos serviços prestados, né? Serviços de advocacia. Então, assim, realmente é uma coisa... Eu sou advogada também, né? A gente sabe que não é fácil receber honorários nessa monta e a gente percebe que isso realmente é uma questão de lavagem de dinheiro. Vai ficando tudo muito claro. Eu acho que
tanto para nós que fazemos parte dessa CPMI, como para aquelas pessoas que estão assistindo. Vai cravando essa convicção no coração, nas mentes do povo brasileiro. E é por isso que é tão importante a gente continuar ouvindo as pessoas, presidente, mesmo que elas se calem, a história vai sendo revelada. Não é o silêncio gritante dessas pessoas que vai fazer com que a verdade seja escondida. E eu quero dizer também que essa narrativa ridícula de que o governo Bolsonaro foi lá que tudo começou, o senador Rogério Marinho sempre consegue mostrar com dados e com precisão o absurdo dessa narrativa. A gente quer lembrar aqui que Bolsonaro sancionou leis de combate a fraudes no INSS, o PT sempre lutou para manter esses descontos lá atrás, fez de tudo para derrubar na medida provisória e, de fato, conseguiu derrubar medidas que impediriam esse tipo de fraude, e nenhum deputado do PT, a não ser um senador, que é o Contarato, nenhum deles assinou a CPMI. E continuam aqui cada vez mais blindando pessoas que deveriam, mereciam ser investigadas, vir aqui depor, ter os seus sigilos quebrados. Nós não estamos nem um pouco preocupados em blindar ninguém. Hoje nós sabemos que tem uma lista de pessoas presas, dentre elas o seu pai. Temos aqui Vinícius Ramos da Cruz, presidente do ITT, que é o Instituto Terra, Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Neto, Thaisa Hoffmann, que veio aqui e se comportou de forma arrogante, Alessandro Antônio Stefanuto, preso, presidente do INSS, Carlos Roberto Ferreira Lopes, que é o presidente da Conafer, que, segundo eu fui informada, não foi encontrado ainda, não sei se já foi ou não. André Paulo Félix Fidelix, seu pai, né? Tiago Abrão Ferreira Lopes, irmão daquele que está desaparecido, e Antônio Carlos Camilo, que já estava preso e vai ter o cumprimento no presídio, né? Samuel Crisóstomo, Cícero Marcelino de Souza, e a gente tem aqui o senhor José Carlos Oliveira, de Tornozeleira. Nós queremos que todos eles, todos, não importa em que época que ocuparam que cargo, que eles sejam investigados. E havendo parlamentares que sejam investigados também, porque nós estamos aqui para fazer um serviço, que é um serviço que nós devemos à população brasileira. Essa é a nossa função como parlamentares, como representantes do povo. E, por último, senhor presidente, eu quero me solidarizar aqui aos advogados dos presos de 8 de janeiro, que, sinceramente, eu vi aqui uma senadora que sempre sai na defesa dos advogados, atacar advogados ontem por ocasião da sabatina. Eu não entendi por que ela fez isso, achei que foi uma coisa completamente fora da sua conduta, normalmente para ajudar e defender a advocacia e os advogados, e quero me solidarizar, porque conheço vários desses advogados, são pessoas de bem, pessoas que muitas que atendem até fazem um serviço gratuito, gracioso, porque sabem que as pessoas que estão lá têm necessidade, muitos não têm como arcar com a defesa jurídica e são perseguidos políticos. Agora, parece que a senadora queria que eles levassem os seus clientes a querer botar a culpa no presidente Jair Messias Bolsonaro, e o fato deles não falarem isso, porque não seria verdade, né? Então faz com que gerou esse inconformismo. Eu sinto muito ver uma senadora que sempre defendeu os advogados fazer um ataque tão despropositado aos valorosos advogados que têm se colocado a favor daqueles mais perseguidos e aquelas pessoas hoje mais vulneráveis. Muito obrigada. Obrigado, excelência. Com a palavra a senadora Tereza Cristina. Muito obrigada, presidente. Sim, senadoras, senadores, sim, deputados, senhores parlamentares. Eu inicio aqui as minhas palavras hoje com um elogio especial ao presidente dessa CPMI, a sua liderança, senador. Muito obrigado, excelência. Firme, equilibrada, vem guiando os trabalhos com absoluto compromisso institucional e respeito à legalidade, demonstrando o espírito público
de que o Brasil todo precisa. Obrigado. E o Brasil inteiro está ligado nessa CPI. Da mesma forma, eu registro aqui o meu reconhecimento ao relator, que com sua competência técnica inquestionável, dedicação incansável e, sobretudo, coragem cívica, tem colocado sobre as sombras e fantasmas que assombram e que devastaram esse Instituto Nacional de Seguro Social de forma ainda mais nefasta a partir de 23. Então, muito obrigado pelo trabalho incansável de Vossas Excelências. E aqui, aquilo que estava destinado a ser um escândalo abafado, né, encontrou nessa CPMI a força e a coragem necessárias para trazer à tona o rombo aos aposentados do Brasil. E hoje nós vimos aí um dia, né, e que essa CPMI mostra que está valendo a pena esse esforço de todos que estão aqui, o sacrifício de horas a fio sentada aqui, com oitivas que a maioria das vezes não temos respostas que deveríamos ter, né? Porque as pessoas vêm para cá com HC, tudo bem, isso faz parte, mas faz valer a pena hoje o que nós estamos vendo. Pessoas que nós lá atrás já tínhamos pedido a prisão, que já tínhamos pedido para que fossem investigados, e hoje a gente já vê algum resultado. Resultado não para nós, mas para a sociedade brasileira, que espera dessa CPMI resultados concretos, né? Então, hoje é um dia que para nós faz valer a pena todo o sacrifício. E aqui também continuar mostrando, e a gente tem visto que é tudo muito parecido, né? Aliás, as nossas sessões aqui às vezes são muito parecidas, né? Gente querendo jogar o governo do presidente Bolsonaro, foi lá. Não, a gente tem visto ao contrário, que já existia um núcleo, uma semente do mal lá atrás. Essas pessoas estavam incrustadas dentro do INSS, infelizmente. Pessoas que trabalharam no governo anterior e que continuaram, na transição, continuaram e depois muitos continuaram neste governo. E a forma de fazer continuou. Só que houve uma escalada, estão os números aí para mostrar. Uma escalada, acho que perderam aí um pouco do medo. Então, aquilo que era mais tímido escalou para volumes impressionantes aí de recursos que passaram aí por essas associações todas. Então, por isso é preciso essa apuração rigorosa para garantir que os responsáveis por lesar os aposentados, aqueles que representam a base da nossa sociedade e com o sustento de suas famílias, sejam punidos com todo o rigor da lei e com a exemplaridade que o caso requer. Essa CPMI está fazendo mais do que investigar, está restaurando a esperança de milhares de brasileiros que confiaram no sistema previdenciário e que viram que esse sistema ele ser estraçalhado por esquemas escusos e criminosos, que é o que a gente tem visto aqui toda segunda e quinta-feira, e tudo se repete em graus maiores ou menores, é tudo muito parecido, tudo se repete, mas a verdade é o seguinte: é uma fraude em cima, uma enorme fraude no país em cima dos aposentados. Por isso, reafirmo aqui meu total apoio a essa comissão, que mostra essa trajetória necessária para resgatar a integridade do INSS e fortalecer os mecanismos de controle que impedem que essa história volte a se repetir. E aí, ontem, nós tivemos uma outra vitória, que foi o plenário do Senado aprovar que os descontos não possam ser mais feitos na folha. Agora, quem quiser pagar, né, que tenha que fazer o boleto e dizer que quer mesmo ser descontado. Então, isso foi uma vitória. E, pasmem, para nossa surpresa, de todas as assinaturas que tiveram, foram muitas, eu não me lembro aqui, 50 e poucos, mas nenhuma do governo atual, de quem faz parte deste governo. E hoje de manhã a gente acorda com essa notícia que toda a diretoria foi presa. Então, deste governo. Então, é uma coisa mostrando que aqui o que nós estamos fazendo
os resultados começam a aparecer. Deixo agora aqui meus questionamentos para o senhor Éric Fidelis. Infelizmente, mais um jovem que vem aqui, né, metido aí nessa fraude monumental. Eu sei que ele não vai responder, mas eu vou deixar algumas perguntas aqui para o senhor Éric. Os relatórios financeiros que nós vimos me indicam que o senhor movimentou 10,4 milhões em transações financeiras entre 23 e 24, o que é bastante singular para um advogado jovem, né, começando sua carreira. Quais os principais contratos ou consultorias e quais as principais especialidades com que o escritório de Vossa Senhoria trabalha? Presidente, eu, com todo o respeito à senadora, pedia que fosse suspenso o tempo dela, só para eu dar uma informação, senadora, que eu acho que vai ser importante até para a senhora. O senhor permite, presidente? Claro, perfeitamente. Senadora, não é desrespeito não, viu? É só... Eu recebi aqui uma reportagem do Estadão. A Polícia Federal afirma que uma confederação envolvida em desvio de aposentadorias do INSS tinha planilhas de pagamentos de propina a diretores do órgão e que incluía até mesmo o nome de políticos. Um dos citados nas planilhas, por exemplo, o ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, 250 mil por mês, recebia com um codinome italiano uma propina mensal de 250 mil. Isso é uma vergonha, presidente. Desculpa, senadora. 3 minutos. Não tem nada que desculpar. Eu acho que é importante essas coisas serem colocadas. Estamos vendo, repetir o passado, né? A gente até o nome, os codinomes, né, das planilhas, aí se repetem o que teve lá atrás na Lava Jato. Qual era a relação profissional ou pessoal com o senhor Antunes, o chamado careca do INSS? Recebeu pagamentos diretos ou indiretos originados desse lobista? Por exemplo, via consultorias e contratos? Em 23... em março de 24, seu pai assinou 14 acordos de cooperação técnica, os famosos ACTs, com associações de aposentados e pensionistas. O senhor ou seu escritório participaram de alguma forma na negociação, assessoria ou elaboração desses acordos? Algumas dessas entidades investigadas foi seu cliente durante o processo de firmar os ACTs com o INSS? Houve consultoria jurídica prestada por sua parte nesses convênios e se havia interação sua com funcionários do INSS visando viabilizar tais acordos? Eu vou deixar essas perguntas, eu sei que não serão respondidas, mas aqui, a primeira fala minha, na primeira audiência dessa CPMI, eu disse que aqui, nós não estávamos aqui para defender ou... nenhum dirigente, nenhum partido. Nós estamos aqui para resolver e para elucidar o problema das fraudes do INSS. Que doesse a quem doesse, Girão. E ninguém aqui tem bandido de estimação. O que nós precisamos é levar à luz essa fraude monumental. Volta e meia nós temos aí que fazer, nós temos aí um problema da Previdência do Brasil tão séria, né, que já fizemos reforma da Previdência, vamos ter que fazer outra em breve, né? Mas aí a gente vê um escândalo desse tamanho, dessa monta, um escândalo que o Brasil não esperava e que nós estamos colocando aí todo dia que a gente vem aqui, a gente vem mostrando mais coisas e as cifras são monumentais. Fala-se aqui em milhões, 300 milhões, 1 bilhão, 5 bilhões, 6 bilhões, como se fosse uma coisa corriqueira. Gente, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Então, é muito bom a gente ver que essa CPMI está levando, não só dando luz aos malfeitos que temos aí no INSS, e eu tenho certeza que tem outras coisas que, se forem investigadas, não serão talvez tão grandes, mas tem coisas que a gente vem ouvindo, e onde há fumaça, geralmente teve fogo, né? Então, eu fico aqui muito feliz de
que essa CPI, que muita gente, quando nós começamos, perguntava, Girão, Medeiros, isso não vai dar em nada, isso vai dar em pizza. Então, acho que a pizza está assando e vai assar aqui para muita gente. Muito obrigado. Pois não, Excelência. Fazer um comentário? Pois não, senhor. Você pode comentar. Boa tarde, nobre senador. Eu vou repetir uma parte que é importante, de que não vou comentar a respeito, né, de fatos sobre investigação em curso. Contudo, você perguntou a respeito da especialidade do meu escritório. E é preciso afirmar que a gente trabalha hoje não só com direito previdenciário, obviamente que sim, é uma especialidade. Entramos com diversas ações sobre revisões de aposentadoria, pedidos de nova aposentadoria, mas também direito administrativo, direito trabalhista e direito civil. Então, só para esclarecer que a gente também trabalha com essa gama de direitos adjacentes. Lhe agradeço a resposta. O senador Magno Malta trocou com o senador Eduardo Girão. Peço à secretaria que faça o contato via link. Senador Magno Malta, boa tarde. Feliz em vê-lo cada vez melhor, viu? Boa tarde, senhor presidente. O senhor me ouve bem? Sim, alto e claro, excelência. Muito obrigado. Quero comemorar junto com Vossa Excelência, com o relator, com os membros da CPMI. Eu tenho acompanhado desde cedo, fiz com o fisioterapeuta aqui do meu lado, a minha fisioterapia, vou fazer novamente, mas sem tirar os olhos da CPMI, e fico alegre, porque depois de 2007, com a CPI da pedofilia, de um grande resultado, nunca mais eu vi CPI alguma que tenha dado qualquer tipo de resultado, porque vira um imbróglio de defesa de políticos, de acordos que acabam em pizza, e o povo realmente tem razão no final. Mas essa CPMI regozija meu coração e do povo brasileiro, porque o trabalho é sério, profícuo e com uma parte da Polícia Federal que é polícia por vocação, que não tem qualquer tipo de empatia com assaltante, com quem rouba, quem subtrai. E é verdade que numa CPMI ou numa CPI já presidi duas enormes, narcotráfico, pedofilia, maus tratos, e sei que quem senta do outro lado, ele não está aí para confirmar os crimes que cometeu, os erros que fez, como esse cidadão que ainda muito jovem, não é? Teve uma boa escola, que é a escola do pai. Alguém dizia, e dizem ainda no interior, que casa de pai, escola de filho. Agora, ver um pai que abre caminho, que está preso nesse momento, e uma gama daqueles que passaram por esta comissão, também com habeas corpus do Supremo Tribunal Federal, para ficarem calados, e a velha máxima, ela é verdadeira, jovem. Quem fala, consente. Quem diz que não vai confirmar, vai ficar calado, está dizendo sim, está confirmando. O seu pai está preso e é para onde você também vai. O senhor, com esse rosto de criança, não mostra qualquer tipo de sentimento ou arrependimento, até me assustei quando pediu palavra para falar que o seu escritório também mexe com direito previdenciário. Aliás, disso vocês devem entender muito como se faz e como não se faz, porque o senhor não respondeu nada para ninguém por orientação do seu advogado, já que você é um advogado tão brilhante, não é? Uma mente brilhante. Você é um gênio. Você é um gênio. Você é filho de um gênio, porque só um gênio pode produzir, pode movimentar tanto dinheiro sem origem, tirado na calada da manhã, da noite, da madrugada, onde estiver um computador ligado, surrupiar de forma covarde alguém que está dormindo, descansando,
porque passou o dia inteiro fazendo, por exemplo, uma diária, uma diarista, um aposentado que tem problema de coluna, que trabalhou de ajudante de pedreiro, que passou de 60 anos de idade, carregando caixa, descarregando o caminhão, ou até mesmo dentro do escritório, ou até mesmo o dono da empresa, gerando dignidade, gerando, porque o aposentado, ele vai depositando ali algo em que ele faz para si uma poupança, para ser usado no momento devido, no momento de uma doença, uma viagem que ele deixou de fazer na juventude, viver a sua vida com um pouco de qualidade, e nada disso comove. Olhei para o seu rosto, senhor presidente, eu queria pedir que a Câmara pudesse abrir na mesa, porque eu queria ficar olhando para o rosto desse rapaz, para esse gênio. Pois não, Excelência. Eu queria olhar para o rosto desse gênio, porque a Câmara precisa mostrar o rosto desse gênio para que as pessoas reconheçam esse gênio digno de aplausos nos aeroportos, para que ele seja reconhecido nas ruas, nas lanchonetes, como um surrupiador de dinheiro público daqueles que menos têm. Pois não, Excelência. Aí está ele, o rosto dele, ele está meio de lado. Senador Magmalto, tem aqui um protesto da advogada. Peço à Excelência que, por gentileza, apenas tome cuidado com os termos, por favor. Que termo que eu falei errado aí para eu mudar? Eu falei surrupiar, então o termo é roubar. E se eu falei o termo roubar, eu mudo para surrupiar. Qual é o outro termo que eu tenho que mudar? Para quem rouba dinheiro de aposentado. Só peço que, por gentileza, tenha um tratamento mais devido a ele aqui no caso, porque não há uma condenação já, né, Excelência? O pai dele está preso e o envolvimento dele é tamanho que o próprio relator e todos aí, e será uma afronta ao povo brasileiro se ele não sair daí preso hoje. Uma afronta ao povo que paga imposto e que foi surrupiado por esse rapaz. Aqueles rapazes que saem fazendo exposição de moto roubada, de carro roubado, que rouba celular, que toma carro das pessoas na rua e que assiste na televisão, é possível que ele ache isso um absurdo também. Essas pessoas não estão fazendo nada diferente do que você fez, do que o seu pai fez, do que o Stefanuto fez, do que todos esses canalhas que estão presos fizeram. É a mesma coisa, é subtrair das pessoas, sem qualquer preocupação com o suor, com a energia que elas tenham gastado. Ora, eu encerro, senhor presidente, porque hoje é um dia de comemorar essas prisões, mesmo sem encerrar o meu tempo, mas esse rapaz que está depondo aí, exigindo respeito para mudar os termos, ele que foi treinado para surrupiar e mexer com dinheiro sem origem, de um lado para o outro, de outro lado, quantos empregos ele gera? Quantos empregos, quantas honras ele gera? Porque quem gera emprego gera honra. Qual é a origem do dinheiro? O que ele gera para o Brasil? O que o Brasil ganha com esse tipo? Ganha que eles fazem vida fácil, ficam ricos facilmente, deve esnobar no meio dos amigos, é um gênio, ficou rico muito fácil, ele dá consultoria, é o cara, deve ter sido glamourizado. Hoje está todo mundo te vendo, te olhando, sabendo que o cavaco não cai longe do pau, teu pai está preso e você também vai ser preso. Agora, se no final da minha fala eu não puder tratar um indivíduo que está depondo por roubar e desviar dinheiro público do erário, porque o dinheiro, na verdade, está depositado ali em poupança, mas pertence ao cidadão. Eu queria estar aí, senhor presidente. Pois não, para poder realmente falar, olhando, não é? Porque não tem o que se falar do ponto de vista técnico. O PT tenta fazer 1000 invenções, 1000 marabolismos para dizer que isso começou em governo tal. Não tem governo tal, não... A Georgina está com inveja desse rapaz. A Georgina deve estar com inveja do pai dele. Naquela CPI histórica do INSS, que essa não é a primeira vez. Então eu não estou aqui
para poder passar manteiga, para tratar com cortesia, para ser muito educadinho com alguém que não teve um mínimo de respeito nem qualquer tipo de educação com as pessoas que foram furtadas pela família dele. Bateu carteira. E quem bate carteira, o lugar é na cadeia. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senador. Desejo, mais uma vez, melhoras contínuas aí. Com a palavra, a senadora Soraya Tronic. Sem áudio, excelência. Boa tarde, senhor presidente, Boa senhor tarde. relator. Em nome de vossas excelências, cumprimento os demais colegas, servidores, todos que nos assistem. Cumprimento também o depoente, senhor Eric Douglas Martins Fidelis, e seu advogado e seu advogado, doutora Clarissa de Oliveira e doutor Bruno Cardoso. Acerca da última fase, dessa mais nova fase da operação sem desconto, eu desejo exaltar a operação conjunta da Polícia Federal, em nome do diretor-geral, Dr. Andrei Rodrigues, e também da CGU, em nome do ministro Vinícius de Carvalho. Destaco também o trabalho do Supremo Tribunal Federal, em nome do relator, ministro André Mendonça, acerca das prisões e das medidas tomadas, porque provocado para tal, por uma CGU e principalmente por uma Polícia Federal absolutamente independentes. Isso é de suma importância destacar. Senhor Eric, o seu pai, se eu não me engano, gostaria que se o senhor puder falar. Ele foi preso hoje numa clínica? Ele estava internado? Não tenho informações, excelência. Não tem, não? Eu ouvi este boato, então eu gostaria de ter certeza, justamente porque, dentre os 17 pedidos de prisão preventiva efetuados pela Polícia Federal e depois em outro processo mais 3, eu gostaria de destacar o não acolhimento da prisão do senhor José Carlos de Oliveira. Gostaria de destacar também o acolhimento da prisão domiciliar da senhora Ingrid, se não me engano. Tem tanto nome aqui. Ingrid Piquinskene Moraes Santos, porque ela tem 2 filhos abaixo de 12 anos. Mas, dentro da mesma relatoria, são petições diferentes, autos diferentes, mas o mesmo relator. A senhora Thaisa Hoffmann foi presa. Foi presa e ela tem um bebê. Ela esteve aqui conosco, prestou seu depoimento, mas ela é uma mãe que está amamentando. 2 pesos e 2 medidas. Para mim, isso soa estranho. Gostaria de saber o que é que está acontecendo. Para mim, não faz sentido nenhum. Não seria um julgamento extrapetita, porque o pedido foi de prisão e quem pede o mais pode levar o menos. Nessa senda, eu indago o ministro André Mendonça. Por que é que ele assim decidiu concomitantemente nos 2 autos? Fica a pergunta para todo mundo tentar entender. Mas o senhor José Carlos de Oliveira foi poupado. O seu pai, que se encontra enfermo, não sei se é verdade ou não, justamente por isso que eu gostaria de fazer esse contraponto. Sim, ele está afastado por motivo de saúde. Ok, mas estava em clínica? Estava afastado por motivo de saúde. Então, é aí que eu pergunto. Resposta para isso eu não tenho. Gostaria de destacar também
que a entidade Conafer, que foi suspensa por irregularidades durante 3 meses, no período da pandemia, depois ela volta, ela foi reabilitada pelo senhor Rolim, nomeado no governo passado, e eu tenho em minhas mãos, posso disponibilizar para os senhores, uma carta de agradecimento do senhor Carlos Lopes, presidente da Conafer, agradecendo. Mas o mais intrigante e interessante, que também é uma pergunta retórica, porque com certeza vai ficar sem resposta, não de Vossa Senhoria, porque não vem exatamente ao caso, não foi o senhor que reabilitou, o senhor não se chama Carlos Rolim, certo? Eles requereram e conseguiram receber o valor de quase 12 milhões de reais, nós temos esse documento aqui, eu estou falando em fatos, deste período que eles estavam suspensos por irregularidades e, obviamente, não prestando serviços. Estranho, não? É muito estranho. E, por fim, eu quero dizer para o senhor que, de repente, o senhor pode até pensar uma colaboração premiada. Não sei qual é a linha dos seus advogados, os quais eu respeito sobremaneira. Mas, de repente, quando a gente está dentro do seio familiar, eu sei que deve doer muito. Não sei se o senhor foi enredado, se o senhor realmente tinha consciência quando começou. O senhor tem 34 anos, é isso? Perfeito. Diferentemente do último depoente, foi que iniciou aos 22 anos, o senhor deve estar nesse conluio há um tempo e deve ter sido enredado pelo próprio pai, eu não sei, mas pense. Pense. O senhor se sente ameaçado de alguma forma por alguém? Não, Excelência. O senhor sabe se seu pai foi ameaçado? Não sei informar, Excelência. Ok. Olha, por fim, eu quero agradecer a deputada que me antecedeu e citou o meu nome. Sobre a denúncia que eu efetuei ontem na sabatina do Dr. Paulo Gonet. Engraçado como a vida dá voltas. Eu virei agora a protetora dos patriotas golpistas. Interessante, né? Sinto muito, a deputada também é formada em Direito, foi procuradora, acredito, aqui do DF, não quis aguardar, eu pedi para ela aguardar para ouvir a minha fala, mas me deram tanto engajamento que eu estou extremamente feliz. Por quê? Porque eu pude trazer à lume uma denúncia que há muito tempo foi protocolada na Polícia Federal e foi protocolada também na PGR, no Supremo Tribunal Federal e foi protocolada aqui no Senado, na Comissão de Defesa da Democracia, com a senadora Elisiane Gama, que é a presidente, e comigo, a vice-presidente. Só que eu não sei como é que isso está sendo investigado, porque tramita em segredo de justiça, mas eu fiz questão de trazer à lume um problema que me preocupa. O senhor é advogado, o senhor constituiu advogados de renome, e eu tenho certeza absoluta que o senhor não permitiria jamais não ser bem assistido na sua defesa. Só que a maioria das pessoas que já foram condenadas, e algumas ainda estão sendo processadas pelo 8/1, os bagrinhos, são pessoas extremamente humildes, pessoas que não tiveram oportunidade de ter instrução, e eu já assisti a cerca de 250 audiências, entre audiências de instrução e audiências de custódia. Eu duvido que a deputada tenha assistido a tantas audiências. Se ela tivesse feito isso, ela não estaria falando o que falou. E o mais engraçado é que como serviu a carapuça. Ontem, eu não falei o nome de nenhum advogado. São não sei quantos mil réus. Eu não falei o nome de nenhum advogado ou advogada e eles já saíram na defesa e me xingando. Foi muito interessante porque a carapuça serviu. A carapuça serviu, relator, e tá tudo muito
patente para ser visto. É só as pessoas terem a paciência de assistir a tudo isso. E eu já indico o canal do Victor Panchorra, porque este rapaz traz o caso e os casos e as audiências de uma forma bastante simples para que leigos compreendam o que está acontecendo. Uma das questões que mais... eu te peço um minutinho só para eu poder concluir, presidente. Uma das questões que mais me angustia é que a maioria dos réus tem provas nos seus celulares que foram apreendidos. Um minutinho só, senão eu vou pedir para o meu amigo Pimenta. As provas estão aqui. E os advogados falam para o cliente continuar mentindo. Não há como mentir. A materialidade está ali, ó, exposta, patente. Não há como mentir. Segundo lugar, eles não pedem causas de diminuição e nem atenuantes. Porque se você tem a materialidade... é melhor você falar, sim, eu queria dar um golpe de Estado, eu fui incitado, eu vim aqui para isso, porque, sim, é possível também tratar dessa questão de desconhecimento da lei, em tese. Mas eu não estou nem falando disso, estou falando em confissão e eu estou falando também em agir sob a influência de multidão, em tumulto. Eles não pedem essa atenuante. Um minutinho só, senhor. Já passou um minuto, Excelência. Já passou um minuto. Então, a questão, presidente... Pois não, Excelência. É que tirem a preguiça do corpo. E, sim, é importante representar na Ordem dos Advogados do Brasil essa excrescência e essa atitude. Eu sempre defenderei os bons advogados. Agora, quando eu vislumbro atitude dessa espécie que não alega atenuante nenhuma, tão patente e, acima de tudo, que protege o nome do grande líder, eu não posso ficar quieta. Pois não, e não ficarei quieta. E todos esses que puderem, que tiverem a oportunidade de se debelar contra esse tipo de atitude, porque é igualzinho uma questão de um médico socorrista. A gente livra vidas. Obrigado, Excelência. E, presidente... Para encerrar, por gentileza. Para concluir, presidente. Para super... Ixi, eu já vi tanta gente ter tanta... Para encerrar, Excelência. Tem tanto tempo. A questão é de uma morte civil. Calma, fica calmo. Não, por favor, é uma Excelência. morte civil. Senadora, por gentileza. É uma morte civil do cliente. Então a nossa responsabilidade é muito grande. Eu não vou permitir isso. Muito obrigada, Nada, presidente. Excelência. Pois não, o senador, deputado Marcel Van Hatten, por favor. Por gentileza. Gente, esse não é o debate aqui, por favor. Por favor, por favor. Com a palavra, o senador Stevenson, por favor. Por gentileza, por favor. Senhores, por favor. Eu não vou suspender a sessão, porque a gente... Senhores, por gentileza. Capitão Stevenson, por favor. Obrigado, senhor presidente. Ainda não. Agora, general, coronel. né? Senhor presidente. Pois não, Excelência. Os parlamentares, espero que... Senhor Eric, o senhor está vendo o que o senhor está causando aqui? Eu? Não, o senhor Eric. O senhor Eric. O senhor Eric está causando esvaziamento da sessão, um debate desnecessário. Não adianta perguntar ao senhor que o senhor não responde, o senhor está muito bem instruído. O senhor deve estar bem triste, né, com o que aconteceu com seu pai. O senhor é um jovem aí com uma carreira iniciando aí de forma brilhante, com toda essa movimentação financeira, com o seu escritório. Eu acho que quando o senhor estudou direito, o senhor deve lembrar. Se não lembrar, a gente vai reforçar para o senhor. O que é que o senhor entende de compliance? Ética. Pode responder? Posso responder. Compliance é uma forma de você blindar, fazer com que instituições ajam da forma correta. Ok. E ética? A ética vai em sentido parecido, né? Quando você merece respeitar a moral subjetiva. O senhor reconhece material aqui? Conheço. Tirei de onde? Esse material acredito que está no site do escritório. Do escritório do senhor? Sim. O senhor já leu? Sei que foi feito por um advogado sob minha supervisão. O senhor supervisionou isso aqui? Sim.
Ok. Então, o senhor conhece o que é ética, sabe o que é compliance, mas pratica totalmente o contrário. Porque está no material do senhor, e eu vou deixar aqui na sugestão, já que o senhor disponibiliza o canal de ética para receber relatos, sugestões, então fica a minha sugestão aqui para o senhor, que infelizmente o material que o senhor disponibiliza na internet, e foi perguntado pelo relator no início, o senhor não cumpre com nada. O Código de Ética, eu vou citar aqui aspas, o Código de Ética, expressão de compromisso institucional, Fidelis Advocacia, com ética, legalidade, responsabilidade social, respeito de direitos humanos, observância obrigatória, normas legais, isso tudo está escrito aqui do senhor. Princípios fundamentais, o comportamento ético deve ser fundamentado em toda e qualquer ação profissional. A integridade deve ser evidenciada, a postura pessoal, honestidade intelectual, respeito aos limites legais e na recusa de qualquer tipo de favorecimento indevido. Estou lendo o material do senhor, que o senhor supervisionou, feito no seu escritório, disponível publicamente para todo mundo ver. A Fidelis Advocacia atua com estrita observância à legislação aplicável, especialmente o Estatuto da Ordem dos Advogados, a Lei de Anticorrupção. Está aqui. 3.2 da legalidade. Eita. Infelizmente, o senhor força a gente a fazer isso. Expor o senhor de uma forma, o escritório do senhor, a forma do senhor, de uma carreira que o senhor pode ter, que eu acho que o senhor tem família. Tem, né? Que tem pai que está preso, o senhor deve ter filho. Espero que não tenha mesmo DNA corrupto, entendeu? Que segue nessa cadeia. Espero que o senhor eduque ele de forma diferente que foi educado pelo seu pai. Porque aqui, entre os conflitos de interesse, dentro desse material que eu colhi no seu site, supervisionado pelo senhor, configura conflito de interesse qualquer situação em que interesses pessoais ou de terceiros possam influenciar direta ou indiretamente a atuação profissional e a integridade do escritório. O senhor cumpriu com isso? O senhor cumpriu com isso aqui? Cumpre com isso? Excelência, como eu mencionei no começo, eu sempre respeitei a ética da OAB e o ordenamento, aquilo que é determinado ao advogado. Não, mas eu estou perguntando o material que o senhor supervisionou, eu estou perguntando uma pergunta, é simples, se o senhor cumpre com o que o senhor escreveu aqui... Eu acabei de responder, excelência. Vamos lá. Relações com o poder público, está no material do senhor. A Fidelis Advocacia adota uma posição institucional isenta e partidária. Qualquer interação com o poder público deve ser conduzida com urbanidade, transparência, estrita obediência à legislação. É terminantemente proibido, 2 pontos, oferecer, prometer ou autorizar vantagens indevidas e agentes públicos. Olha só. Havia alguma relação entre você e seu pai no seu escritório, pagamento? Não precisa responder, não. Porque tudo que o senhor escreveu, parece que o senhor não cumpre com nada. A minha sugestão fica aqui para o senhor tirar do site isso aqui. Tira o site do ar. Ou pelo menos o Código de Conduta e Ética. Porque o senhor pode até saber o que é, mas não se aplica a nada, não exerce. O senhor não pratica isso. Um garoto jovem, 34 anos. Não responde as perguntas que realmente interessam. O senhor pode sair daqui como seu pai. Isso não é ameaça, não. Isso é uma possibilidade. Espero que... Eu não sei se o senhor tem filho, mas me perdoe estar expondo sua família. Me perdoe. Mas que não tenha a mesma educação, a mesma conduta, que ensine ética para ele na prática, porque quando o senhor andar na rua, o seu rosto vai ser lembrado. Como está sendo lembrado no meu estado, das pessoas que roubaram, fizeram as mesmas coisas que a gente está aqui julgando hoje, ou buscando um esclarecimento. Presidente, não tenho nenhuma pergunta, já que o nosso depoente não responde. A sugestão fica para ele melhorar, ou melhora o site, ou o senhor começa a praticar na vida o que o senhor escreve. Obrigado, excelência. Com a palavra, o deputado Marcel Van Hatten. Senhor presidente. Pois não, excelência.
Aqui, às vezes é preciso lembrar que nós estamos investigando o roubo dos aposentados. Infelizmente, tem aqueles que querem desviar do foco. Aliás, tem aqueles que nem assinaram a CPI e aí dizem aqui que estão ajudando a investigar. Quando na hora de votar os requerimentos, inclusive blindam alguns daqueles que ajudaram a roubar, receberam dinheiro roubado, passaram adiante. Mas a verdade vem à tona e hoje nós estamos vendo que depois da lista da Odebrecht, agora tem a lista do INSS do PT. O PT é useiro e vezeiro dessas listas de propina. Então antes tinha a lista do Odebrecht, agora tem a lista do INSS. A lista do INSS, aprendida hoje com o Conafer, tem o italiano. Engraçado que tinha o italiano do Odebrecht também, era o tal do Palocci, agora o italiano é o Stefanuto. Os dois têm sobrenome italiano. Tem o Herói V, Herói E. O Herói V, segundo o que foi descoberto, seria o Virgílio, procurador do INSS, que esteve aqui, cuja esposa abriu uma empresa 2 dias depois da eleição do Lula, já preparada para assaltar os velhinhos, os aposentados. O Herói E, o deputado Euclides, lá do seu estado, falei aqui que tinha mandado emenda, depois vendeu o avião para Conafer, que recebeu a emenda, jurou de pé junto que não tinha nada com isso, entregou um relatório, um PDF, está nas minhas mãos, está na assessoria, olhar, tem algumas perguntas que a gente ainda quer fazer sobre aquele documento, mas agora a explicação fica mais difícil para o deputado Euclides. Segundo, que saiu 14 milhões de reais. E dizem que além desses 14 milhões de reais que ele teria recebido em mesadas, também outros políticos receberam. Então, as investigações vão demonstrar. As investigações, aliás, que estão sob a condução do ministro André Mendonça, que se fosse com Toffoli, estava tudo enterrado como ele está fazendo com a Lava Jato. Até a corrupção lá no Peru, ele quer enterrar, que foi fruto do que aconteceu aqui no Brasil com o Odebrecht. Mas vamos aqui ao que interessa. Nós temos um depoente, não que o resto não interesse, aliás, o resto é parte do contexto, mas que interessa diretamente aqui, que é o Eric Douglas Martins Fidelis, filho do André Fidelis. E, Eric, você é um prodígio. Sim. Prodígio, segundo as investigações estão demonstrando, não do mundo empreendedor, empresarial, do direito, mas do crime. Nós vemos aqui que apenas a sua empresa de advocacia recebeu, além de você, pessoa física, diretamente, quase 7 milhões de reais. Foi o levantamento feito aqui pela nossa assessoria do Partido Novo, com base nas investigações. E aí nós temos, assim, vários fatos que tornam muito difícil acreditar em qualquer tipo de inocência. Muito antes, pelo contrário. Me parece que o senhor já está pré-julgado e condenado, apesar de ter todo um devido processo, em virtude dos fatos que chegam aqui ao nosso conhecimento. A sua renda mensal, o senhor poderia nos dizer qual é a sua renda mensal declarada, Eric? Excelência, por orientação da defesa, permanecerei em silêncio sobre fatos investigados. A sua renda mensal declarada, eu queria confirmar, pelo menos com aquilo que nós recebemos dos documentos que foram disponibilizados aqui para a CPMI, é de pouco mais de 13 mil reais. O senhor confirma isso? Mantenho em silêncio, excelência. Aí eu queria que quem está nos assistindo, os aposentados, obviamente, em particular, que trabalharam uma vida toda, quem está aqui nos assistindo, em particular aqueles que foram assaltados por essa quadrilha ou máfia que se instalou no seio do poder aqui em Brasília e que, como nunca antes na história desse país, diria Luiz Inácio Lula da Silva, fizeram do roubo dos aposentados, que lamentavelmente já é histórico no Brasil, algo exponencialmente anabolizado. O senhor gastava 47 mil reais por mês. Eu queria entender como é que essa mágica da multiplicação. O senhor declarou pouco mais de 13 mil reais de ganhos por mês e gastava mais de 47 mil reais. Como isso é possível?
Eric. Excelência, mantém a orientação da defesa. O senhor comprou 8 televisores de última geração. Quantos quartos tem em sua casa? Salas? Mantém a orientação da defesa. Modelos 8K, QLED, NanoCell, The-Frame. Quem está nos assistindo aí, os aposentados, também no meu Rio Grande do Sul. Notebooks de alto desempenho. 2 iPhones 14 Pro, tem 2 ouvidos. Tem muita ligação para receber. AirPods Pro de segunda geração. Mas não foi só isso, não. Mobiliário, decoração, sofás, cadeiras, prateleiras, tudo de última geração quando se trata de eletrônicos e tudo da melhor qualidade quando se trata de mobiliário. E um carro, um Ford Territory 1.5 que custa mais de R$200 mil. Presidente, nesse momento, inclusive, o relator Alfredo Gaspar nos preside, comprou também 2 manuais de direito previdenciário, para pelo menos as aparências, né, tentarem enganar os incautos. Então, Eric, eu lamento que você seja mais um daqueles que integraram famílias que hoje estão enfrentando as barras da justiça. O seu pai está preso. Como o senhor se sente com essa prisão do seu pai? Excelência, tive conhecimento há pouco, não vou comentar sobre isso. Imagino deva ser duro ver o pai preso. Deva ser duro. E deva ser duro também ter embarcado nessa infâmia que o seu pai, André Fidelis, e outros criaram, funcionários públicos de carreira que deveriam servir ao Brasil e não servir dele, e que assaltaram os cofres públicos e fizeram passar esse dinheiro todo por CNPJs como os seus. Porque o senhor, quantos clientes o senhor tem no escritório de advocacia? Excelência, por orientação da defesa e também guardando o sigilo profissional, não responderei essa pergunta. Mas é um escritório que o senhor está vendendo aí, tem um site, tudo. Eu imagino que não seja um problema dizer quantos clientes o senhor tem, não? Eu informei no começo que contamos com mais de 100 clientes no mais de 100 clientes. Um escritório que a gente vê, senhor presidente, tem no seu website, supostamente, o respeito aos princípios da ética, da integridade, mas que aqui não quer, por alegado sigilo profissional, revelar mais detalhes, porque, na verdade, funcionou como uma grande lavanderia de dinheiro roubado dos aposentados. Eric, eu lamento mesmo, também pelo bom nome dos advogados, que eu conheço que são bons advogados, que nós vejamos o seu CNPJ sendo utilizado para esse tipo de expediente. E eu lamento muito pelos gaúchos todos que me assistem, que nós vejamos mais uma vez um esquema de corrupção desse tamanho afetando famílias que não têm dinheiro muitas vezes para botar o pão na mesa para comprar um remédio. Eu queria saber como você se sente sobre isso, Eric. Excelência, eu apoio completamente a investigação e me sinto solidarizado com essas pessoas. E o senhor conhece alguém na sua família que foi assaltada pelo INSS? Não que eu recorde agora, Excelência. O senhor se solidariza, espero que também com arrependimento, porque eu não consigo acreditar que o senhor não soubesse. O senhor tem 34 anos, já é um profissional há 10 anos, é impossível que não soubesse que com o pai dentro do INSS e com todo esse dinheiro circulando nas suas contas, sem serviço prestado, porque ninguém aqui diz qual foi o serviço que prestou, o senhor não sabia nem dizer para o relator o que suas 10 empresas, os 10 CNPJs, odeio falar empresas, tem tanto empresário honesto no Brasil que luta para sobreviver e que não merece ser comparado a alguém que se diz empresário, mas na verdade estava ajudando a lavar dinheiro. O senhor não sabe nem dizer o que as empresas ou esses CNPJs faziam. Então, claramente, o senhor sabia que tinha algo muito errado acontecendo ali, porque o dinheiro não dá em árvore e não passa desse jeito, simplesmente pelas contas, sem o serviço efetivamente prestado. Senador Carlos Viana, deputado Alfredo Gaspar, parabéns pelo trabalho dessa comissão. Parabéns àqueles que querem investigar. E mais uma vez nós vemos na história desse país que Lula
voltou à cena do crime. O mesmo que fizeram no passado, agora numa escala ainda maior e de uma forma ainda mais cruel e brutal, roubando dos aposentados dessa nação. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra o deputado Zé Medeiros. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, desde o início dessa CPI, que uma coisa ficou bem clara. Assim que começou o governo de Jair Bolsonaro, já começou um trabalho com foco e uma lupa em cima do INSS. Ficou bem claro também aqui que, ainda no governo de transição, o atual senador Isalci Lucas, com a equipe de peritos do INSS, foram até o presidente eleito Jair Bolsonaro e informou da situação geral do INSS. E o presidente nomeou, criou, inclusive dentro da CGU, um departamento para observar o INSS, porque sempre foi uma preocupação nossa, de toda a oposição, em relação aos governos do PT, o INSS. Porque tinha histórico. E volto a dizer o que já foi repisado, mas toda vez a gente tem que fazer o contraponto, que em 2010 a CONTAG já fazia esse esquema. A única coisa que mudou de 2010 para 2025, nesse momento que estamos, é que mais gente descobriu. E em Brasília, embora existam paredes, mas não existe segredo. E isso começou a vazar e mais espertos começaram a beber da fonte. Também ficou muito claro nessa CPI a que grupo político o senhor Stefanuto pertence. Ele disse aqui, ali onde está sentado o Eric. Mas o senhor Stefanuto foi jogado na lata de lixo, sem nenhuma defesa, e ele já é assim, não nos pertence mais. Já estão falando que Stefanuto é da responsabilidade de Bolsonaro. Assim como só está faltando, boa parte das associações e sindicatos já conseguiram passar para a responsabilidade do Bolsonaro. Falta duas coisas que eles não conseguiram chegar ainda a ter um fundamento para jogar na culpa de Bolsonaro, é jogar a parentalidade do Frei Chico para dizer que é irmão do Bolsonaro e também dizer que a CONTAG é ligada ao Bolsonaro. Mas está faltando só isso, porque até o Sindinap, que é do Frei Chico, já está na responsabilidade de Bolsonaro. Mas até o final, eu sei que eles são competentes na construção de narrativas, vão conseguir fazer isso com certeza. O problema é que a CONTAG e alguns ministros do PT não facilitam ao pessoal que está aqui fazendo essa defesa. Por quê? Porque hoje, e agora na COP, o senhor Paulo Teixeira, a agenda dele, quem tiver o trabalho de entrar na internet e verificar a agenda do Paulo Teixeira, ministro do MDA, e a da CONTAG, elas praticamente se misturam. E eles não se constrangem de tirar fotos, inclusive, com toda a turma da CONTAG. Estão lá, juntos e misturados, e aí tem Thalíria Petroni, vários deputados do PT, o ministro do PT, Paulo Teixeira, a ministra do PT, Adriele, o rapaz que gostava de tocar fogo na esplanada, que agora está ali representando aquele movimento dos invasores, o senhor Boulos, que se fosse para medir com a régua com que estão medindo o pessoal do 8 de janeiro, ele era para estar preso. Mas estavam lá, todos misturados hoje, sorridentes, como se a CONTAG fosse o suprassumo da defesa do trabalhador e dos aposentados. Esse é o cenário que essa galera pinta como se não é conosco. Mas sempre foi assim, porque desde o primeiro escândalo do governo do PT, lá com o Valdomiro, lá o escândalo dos Correios, Mensalão, Petrolão,
vários que explodiram e vários que eles conseguiram abafar. Cito 2. O da Oi. O escândalo da Oi é uma coisa gigantesca. Esse eles conseguiram abafar. O da Zelotes, que eu vi um ministro do PT, o ministro da Dilma, dizer, que aqui em Brasília a gente escuta essas coisas, ele disse da seguinte forma: graças a Deus que não conseguiram puxar o fio das Zelotes, porque a Zelotes, aquela operação Zelotes, deixa essa Lava Jato no juizado de pequenas causas. E eles conseguiram abafar as Zelotes. Só que eles estão tão acostumados a abafar tudo, e eles ficaram tão tranquilos, e é por isso que acaba os maiores gatunos às vezes caindo, é porque o costume do cachimbo entorta a boca. E eles menosprezaram essa CPI. E, deputado Evaí, essa CPI já entra para a história como a CPI que mais produziu resultados. Porque eles confiaram que seria possível, como o Bolsonaro virou a geni desse país, falou, bom, o Bolsonaro está preso, está fácil, vamos jogar tudo para lá. Mas só que tem um problema. A verdade, ela é irritantemente, ela aparece com a luz do sol. Pode estar o maior nevoeiro, mas uma hora ela aparece. E é o que tem constado aqui, acontecido aqui. Eles não contavam, e talvez subestimaram também, que às vezes também o imponderável acontece no Congresso Nacional, que nós íamos ter Carlos Viana e um sujeito lá de Maceió, procurador de justiça, que veio aqui e estão trabalhando e as coisas estão aparecendo. Com a voz mansa, o procurador vai chegando ali, vai puxando o fio e vai, fato puxa fato, palavra puxa palavra, e geralmente ele termina, pois muito bem. E nesse pois muito bem, o Brasil está tendo a oportunidade de ver as entranhas de um tumor que vem há décadas. E das últimas 6 eleições, dos últimos 6 mandatos de presidente da República, quem governou esse país? O PT. Mas quem é o culpado de todos os escândalos? Ah, é o Bolsonaro. É o Bolsonaro. Bem, hoje eu tive... Seria trágico se não fosse cômico. Um dos defensores aqui, do PT, disse o seguinte: o Bolsonaro teve a oportunidade de devolver o dinheiro dos aposentados. E por que não fez? Não fez porque não tinha sido roubado. Foi roubado a partir de 2023. Como é que ia devolver 6 bilhões? E tem mais. Coisas estranhas acontecem nesse governo. Mas eles estão tão acostumados a lapidar tudo com o esmeril da retórica que não se apercebe dos absurdos. Veja só, vamos lá. O dinheiro, essa fala mesmo. Como é que ia devolver um dinheiro que não tinha sido roubado ainda? E mais, o governo não tinha que devolver, não. Sabe por quê? Porque esse dinheiro não é dele. Se o dinheiro fosse do Lula e da galera que está governando, tudo bem. Mas esse dinheiro que está sendo devolvido é de cada um de nós. É de cada um dos aposentados. Como é que eu vou pagar você? Eu te roubo e vou pagar você com o dinheiro que você está na poupança. Não faz sentido isso. Então vamos lá. Esse é outro absurdo que a retórica não consegue explicar. Mas tem mais. Tem mais. Foi feito um acordo. Foi uma das primeiras sessões e eu achei um absurdo. Foi feito um acordo, do qual, inclusive, os advogados estão ganhando 5%. Isso é um absurdo. Advogado não se ata o boi do que puxa a mão, mas o governo fazer. O governo fazer um acordo no qual os aposentados não levam nada, para poder devolver o dinheiro deles próprios. E se não fosse essa CPI, senhor presidente, até agora não tinha tido uma ação, estava quietinho. Esse moço que foi reconduzido ontem,
inclusive com fala de uma vivandeira do PT, culpando os advogados do 8 de janeiro, eu não vou entrar nesse ponto, mas esse moço foi reconduzido ontem, estava inerte. Então eu parabenizo a presidência e a relatoria dessa CPI por tudo que proporcionou e que está proporcionando ao Brasil. Então, eu lamento dizer, mas esse escândalo é do PT e quem pariu Mateus que o embale. Muito obrigado, senhor presidente. Pois não. Com a palavra o deputado Evaí de Mello. Senhor presidente, hoje, vamos dizer que hoje é o dia da vitória. Ver o governo de joelhos, sem argumentos, tentando construir narrativas, para nós é uma vitória. O governo sabe que está chegando a investigação nas portas do Palácio do Planalto. E esse caso das fraudes do INSS não é apenas um desvio administrativo. É uma demonstração cristalina de que um governo que falha, governo que reitera e abre mão do cumprimento dos seus deveres jurídicos básicos. Há anos, especialistas alertam para a vulnerabilidade estrutural do INSS. O governo, porém, manteve-se inerte. Foi necessário uma matéria jornalística expondo e escancarando a responsabilidade para que se tomasse alguma atitude. Criou-se um ambiente institucional muito permissivo e perigoso. Enquanto o cidadão comum enfrenta filas, perícias, exigências documentais e meses de esperas, fraudadores com conivência da fragilidade estatal enfiam a mão no nosso dinheiro. O governo precisa e deve ser responsabilizado pelas omissões. Permissão de assalto continuado no INSS, porque foram avisados, foram alertados. O país exige uma resposta jurídica, administrativa e política para esses ladrões. Senhor Eric, lhe faço a seguinte pergunta: qual foi o último contato que você teve com seu pai? Dito que 15 dias atrás, não me recordo exatamente. Você lembra da última conversa de vocês? Não, excelência, ele já estava afastado por motivo de saúde. Se falar para o senhor, um empresário e um advogado que esconde o contador, tem muito a esconder. Porque se tem alguém que sabe da vida, é o contador. Portanto, acho que aconselho o senhor a entregar os dados ao relator do seu contador para que possamos desmascarar por isso definitivo. O senhor, só por ter recebido o auxílio emergencial, deveria estar preso. Porque pela renda do seu pai, você jamais teria acesso ao auxílio emergencial. Que covardia, que maldade, que crueldade, que formação que você tinha técnica e até política e até moral para ir lá no site da Caixa Econômica, no momento emergencial, de gente morrendo na fila, de fome, com dificuldade. E você se deu o luxo, possivelmente deve ter gastado com alguma coisa sem muita responsabilidade do auxílio emergencial que o senhor recebeu. Mas, na verdade, o senhor é parte de um processo. E um governo que está atolado até o pescoço. Porque o governo é conivente com entidades criminosas. Está aqui, ó. Investigada pela Polícia Federal, CONTAG senta na mesa do governo na COP. Uma COP que já foi feita para roubar, para desviar dinheiro público. Aí coloca a CONTAG, que roubou os aposentados na sua mesa. O presidente da República, que só tem oratória, empresa que contratou o ex-nora de Lula, aumentou o capital em 113 vezes, até o 13 aqui de novo aparece. O seu capital saiu de 300 mil para 34 milhões de reais em 2 anos. Nem um gênio do mercado financeiro tem um ganho e um crescimento com esse patamar. É o Lula envolvido com roubo até o pescoço, ele, sua família e seus amigos. MST, de novo, sentado na cúpula do governo. O MST tem que ser caracterizado como terroristas, porque ameaçam, amedrontam, depredam patrimônio. E aí o que é que acontece? Você, cidadão brasileiro, que está com sua conta de luz atrasada e cara,
conta de luz vão bancar aporte bilionário da Itaipu na COP. São bilhões de reais que a Itaipu, na conta dos brasileiros, está gastando com essa famigerada COP, para o Lula ficar passeando de iate lá com a esbanja. Itaipu pagou 90 milhões para a reforma do mercado de Belém. Pode ter certeza que roubaram muito mais do que metade disso. Fizeram isso na Copa do Mundo, fizeram isso nas Olimpíadas. Por certeza, como o Geraldo Alckmin disse, eles querem voltar para a cena do crime. Voltaram e cometeram os crimes. Fica horrorizado. Itaipu assina convênio de infraestrutura de 1,3 bilhão para a COP. Aí, brasileiros, você pagando conta de luz, cara, inflação alta, juro alto, e o Lula enfiando a mão no nosso dinheiro para gastar com vaidade e luxo. A manobra para incluir a COP30 e o MST na sua conta de luz foi pensado e planejado. Aumentou a conta de luz, não foi à toa. Depois que ele vai falar de programa social. Ministro tem agenda com entidade investigada por fraude no INSS. Os ministros do Lula, mesmo com as denúncias, com as prisões, não perdem a vergonha na cara, esculacha de vez. Com recurso de Itaipu, o governo do Pará entrega edifício. Tudo para roubar. Itaipu gasta... Não vou nem Itaipu mais. Vamos lá agora. A grande visita da COP. Comitiva da Venezuela desembarca na COP30 com avião de maior consumo e mais poluente entre os demais países. São os amiguinhos do seu Lula, que foi na Colômbia para tentar defender o seu Maduro. Ídolo igual. Maduro, narcotraficante, com certeza vai ser punido e penalizado pelas cortes internacionais. E que leve o seu amigo Lula junto, porque eles estão juntos, são coniventes na ideologia, no modo operante. Maduro, que já disse, mandou dinheiro para as eleições aqui no Brasil. Para o Bolsonaro não foi. Para quem que foi esse dinheiro? As Farc colombianas já admitiram transferências financeiras para o MST fazer suas mobilizações. Portanto, o INSS é só parte disso. ONG investigada por fraude no INSS, agora abriu até uma igreja. Estava demorando. Eles são gênios da lavagem de dinheiro. Gênios. Uma igreja que eu nem nunca vi falar sobre essa igreja aqui. Sei nem o nome dela. Sempre digo, né? Vai ver no Brasil. Agora, ver deputados e senadores com o salário que tem, com o conforto que tem, vir na CPMI e blindar a convocação de investigado que roubou os aposentados, é o fim da picada. O relator está aqui na capa com a sua indignação, senhor relator. É uma loucura. O Brasil precisa saber, nós somos bem remunerados, temos salários. E vir aqui blindar ladrão? Que vergonha dos seus mandatos. Agora a Caixa começou a se movimentar, inclusive já vi nos bastidores aqui. Começou a suspender a venda atrelada a crédito consignado. Finhar a mão, a loucura, o juro, as taxas de juros, as facilidades, a afronta que se faz. Já foi dito, tem que repetir. Coordenador do PT recebeu 2,6 milhões de empresa na farra do INSS. O senhor Ricardo Bibo recebeu 2,5 milhões. No mesmo período, pagou 10 mil reais ao contador investigado por lavar dinheiro do PCC. Está vendo o rolo do roubo, da lavagem de dinheiro? E são os mesmos personagens envolvidos. Antes de gerir ONG investigada, era motorista. Além de presidir a Associação dos Aposentados, era fundador de uma igreja evangélica. Que Deus perdoe e conserve os evangélicos, as igrejas evangélicas sérias desse país, não tem nada a ver com esse laranja que foi montado aqui. O ministro não respeita mais o INSS. O ministro exclui o presidente do INSS de evento e gera novo desconforto. É o governo tentando limpar a sujeira do próprio governo. Polícia Federal desmonta esquema que lesou aposentado em 17 estados. Tem gente do Espírito Santo envolvido nisso daqui, ó. 63 mandatos. Certeza a fila é muito grande. A prisão do Alessandro Stefanuto é o carimbo da participação do governo Lula no roubo dos aposentados.
Entidades ligadas a fraudes pagou 5 milhões no escritório de quem? Filho do diretor do órgão. Isso aqui é quadrilha. Diretor exonerado autorizou 142 milhões com desconto só em 2024. Ligados ao ex-diretor do INSS, receberam 5 milhões de empresas associadas. Polícia Federal diz que diretor do INSS do governo PT receberam 17 milhões para manter fraude. E assim vai, senhor presidente. Só faço esse registro realmente para poder lamentar, senhor Éric. O senhor, pela formação que tem, envergonha o mundo do direito, envergonha seus professores. Não sei se o senhor é casado, o senhor é solteiro, não sei se o senhor é estado civil. Eu imagino a vergonha que o senhor passar pelas ruas de onde o senhor mora, dos seus colegas de faculdade, dos colegas de escola, que até bem pouco tempo atrás talvez o invejavam pela fortuna, pela esbanjação de dinheiro, pela exposição que se faz. E hoje o senhor é uma vergonha moral para aqueles que frequentaram os cursos de direito, se formaram. E eu estou assim, eu nunca vi um filho tão frio sabendo que o pai está preso. Isso é digno de realmente dos grandes bandidos de série. Porque a sua frieza, realmente, ela nos assusta. Muito obrigado. Senador Eduardo Girão. Mais um só, deputado Sóstenes. Microfone, agora está liberado o microfone. Muito obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentar o nobre relator. Senhor Éric, a doutora Clarissa, doutor Bruno, parabéns pelo comportamento aqui nessa CPMI. Agora, senhor Éric, me desculpa, é triste ver um jovem como o senhor, com um futuro pela frente, falou que tem um filho. O senhor comentou há pouco, numa pergunta do colega, 15 dias que o senhor não fala com o seu pai, é isso? Mais ou menos isso, excelência. O senhor mora no mesmo estado do seu pai? Sim. Mesma cidade? Sim. Deixa eu perguntar uma coisa, o senhor está arrependido disso tudo? 6 milhões e 800 passando pelas contas do senhor, das suas empresas, do dinheiro que veio dessa fraude. Como é que o senhor se sente em relação a isso? Excelência, seguindo a orientação da defesa, não comentarei sobre fatos, sobre investigação. Na verdade, eu não estou falando sobre fato e investigação. Estou perguntando se o senhor se sente arrependido, mas cabe o senhor responder ou não, porque é uma oportunidade que o senhor tem aqui de ajudar a passar o Brasil a limpo. O senhor se sente arrependido ou não? Não quiser tocar nesse assunto, porque não é a investigação. Eu mantenho a resposta, excelência. Eu peço para passar um vídeo para o senhor ver a dor das pessoas que foram lesadas com essa fraude. O senhor até se solidarizou com elas, mas dinheiro dessas pessoas passaram pelas contas que chegaram às suas empresas. E não foi pouco, não. Repito, 6 milhões e 800 mil reais. Vou pedir para passar esse vídeo aqui rapidamente. É um absurdo, a pessoa já ganha pouco, salário mínimo, vai tirar o dinheiro do povo, né? A situação é precária mesmo, né? Muito aposentado nem sabia o que está acontecendo. Vamos ver, eles que vão devolver, né? Eu falei, o que eu vou fazer, mano? Vai ficar perdido, porque eu não sei mexer nisso, né? Então, já roubou, já fazer o quê, né? Difícil mesmo. A gente ganha pouco. Os coitados dos aposentados já trabalham, luta tanto para conseguir um benefício, quando consegue ainda é roubado, né? Eu acho como. Tem uma amiga minha que estavam tirando da mãe dela. Todo mês R$100, ela nem estava percebendo. Já tinha um ano que estavam tirando esse desconto dela. Principalmente para quem é aposentado com o salário mínimo, né? Faz muita falta, né, para a pessoa, né? Porque você conta com aquele dinheirinho todo mês. A senhora acha que esse pessoal todo vai receber esse dinheiro de volta? A senhora acredita nisso? Não acredito. No nosso Brasil, não. Acredito não, viu? Porque o pobre sempre é lesado, viu? Né? Sempre fica por último, né? Quando é o rico, ele recebe, mas o pobre não. E as coisas só aumentam, né? Olha, Eu achei um absurdo, a pessoa já ganha pouco. Já está repetindo. A boa-fé dos brasileiros é um negócio impressionante, né? Mas é um povo sedento por justiça, um povo íntegro, correto, que está vivendo esse drama. Aí a turma da bancada da tropa de choque do governo Lula vai dizer o seguinte: não, mas está sendo devolvido, já foi devolvido, tá? Ouviu isso aqui? Estão pagando 2 vezes.
Porque o brasileiro é que está pagando 2 vezes. É quem paga imposto. E esse governo aumenta imposto a cada 37 dias. Era a margem que nós tínhamos. E olha as coincidências. Eu gosto de observar os sinais, sabe, Alfredo Gaspar? Eu gosto muito de observar os sinais, porque eu tenho convicção que Deus está agindo aqui. A partir da oração de muita gente do bem. Deus está agindo. E olha só essa coincidência do nome que surge aqui, Carlos Gabas. Esse nome não é de hoje. Naquela tragédia da pandemia, o Carlos Gabas era uma peça-chave do consórcio do Nordeste. Que blindaram também, adivinha quem que blindou? Que a gente não pudesse investigar lá no Nordeste, dos 9 governadores, dos 300 respiradores, comprados a 49 milhões, superfaturados, a empresa tinha 2 notas fiscais na vida. Eu fui lá na sede em São Paulo, fiz lá um filme na frente, mostrando a fraude no prédio residencial, era a sede. E um detalhe, vendia maconha, é uma empresa que vendia produtos à base da maconha. O que é que tem ligação com isso aqui? A World Cannabis. Essa World Cannabis, que recebeu aí a Thaísa, que foi presa hoje, esposa do Virgílio, 6,7 milhões de reais. E sabe qual é o PL que está lá na Câmara dos Deputados? Que onde há fumaça, há fogo. Tem um PL 399 para liberar maconha medicinal. Outra fraude. Porque já tem laboratório, o CBD, não precisa plantar, mas essa turma quer plantar. É o lobby do lobista do careca do INSS que fazia aqui dentro e que não deixou a gente saber para onde é que ele andou. Mas olha, foi checkmate, deputado Alfredo Gaspar. Hoje é checkmate. Porque o ex-presidente do INSS, Stefanuto, nomeado por quem? O governo Lula. Pelo Lupe. O Lupe é aquele mesmo que pediu, que trouxe para ele todas as indicações, algo que não acontecia jamais na história do Brasil, na autarquia do INSS. O Lupe nomeou, o governo Lula nomeou, o cara está recebendo o Mensalão 2. O Mensalão 2. 250 mil reais por mês. A partir de quando? Senador eterno José Medeiros. A partir de janeiro de 2023. A partir do momento que assume o governo Lula. Você quer mais o quê? Acabou a narrativa, não tem mais que fazer narrativa. Vamos para frente, tem mais gente para ser presa. Mas está muito claro as digitais do governo Lula aqui. Esse cara estava na transição, o Stefanuto, o italiano, nessa nova lista do Mensalão 2. Olha, eu queria também dizer, senhor presidente, que nós temos uma crise moral no Brasil. Não é crise econômica, não é crise política, não é crise social. A maior crise desse país é a crise de valores. E eu acho que essas entranhas apodrecidas estão vindo novamente. E eu fico triste quando eu vejo aqui 2 pesos e 2 medidas. Porque a gente tem que respeitar. A regra da boa convivência é o respeito. Então eu me solidarizo. Eu sei que é um assunto que não tem muito a ver, mas foi trazido para cá. Eu tenho que me solidarizar, porque é outra pauta que a gente procura analisar e conhecer e estudar, que são os advogados dos presos políticos do dia 8 de janeiro. Não podemos absolutamente ter 2 pesos e 2 medidas quando se critica o ministro André Mendonça, que é um herói nacional hoje em dia. Porque está aí a podridão, a justiça acontecendo. Se critica porque ele prendeu alguém que tem filho pequeno. E o Alexandre de Moraes? A tragédia de 2.000 presos, um que morreu na Papuda,
com pedido da PGR para ser solto, morreu sob a tutela do Estado, e as crianças da Débora do Batom. E tantas outras crianças que os seus pais estão com a vida desgraçadas, presos políticos em pleno século XXI. Então, minha solidariedade a esses advogados abnegados que, por amor, fazem um trabalho dedicado, e eu sou testemunha disso. Eu queria, senhor presidente, dizer que o senhor precisa tomar uma posição com relação à Caixa Econômica e o Banco do Brasil. É um desrespeito não apenas ao presidente e ao relator, mas a todos que fazem esse colegiado. Seja do governo Lula, seja da oposição, nós aqui estamos empenhados. E eu acredito que não vai mais ter blindagem, tá? Senão vai... Realmente, eu acredito, deputado Alfredo Gaspar, que não se sustenta mais blindagem depois do checkmate dado hoje aqui. Nós temos que todo mundo juntos, oposição e governo, a partir de agora, que passou, irmos para frente para quebrar sigilo de quem quer que seja. E também fazer as convocações que tem que fazer, inclusive aquelas que foram negadas aqui nesse colegiado, para a vergonha dos brasileiros que querem ver a verdade. Mas eu acho que o checkmate de hoje, essa operação abre um caminho para um consenso, para que a gente possa, como disse aqui um colega há pouco tempo, que disse, só para concluir, senhor presidente, eu já lhe agradeço aqui, mas disse, nós vamos buscar todos os criminosos, colega da base do governo Lula, um por um, e vamos garantir que cada centavo que esta gente roubou dos aposentados e aposentadas seja devolvido. Essa é a determinação do presidente Lula, e nós vamos fazer cumprir essa determinação. Então não tem motivo para blindar mais ninguém aqui. Não tem motivo. Se é para fazermos isso, vamos fazer juntos pela verdade do Brasil. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado. Deus abençoe essa comissão. Amém. Senhor presidente, só pela ordem, para contribuir, o senhor poderia disponibilizar para a CPMI há quantos dias ou semanas aguarda-se resposta, tanto de Banco do Brasil e Caixa e de eventuais outras instituições que não enviaram as informações? Claro, perfeitamente. Seria importante, presidente. Perfeitamente. Determino a secretaria que disponibilize, mas hoje mesmo, depois da nossa fala aqui, a possibilidade de convocação do presidente da Caixa foi procurado pelas assessorias parlamentares, tanto do Banco do Brasil quanto da Caixa, e se comprometeram a serem mais céleres na liberação. Nós vamos aguardar, né? Tá ótimo, nós estamos fazendo a nossa parte. Como o nosso último orador inscrito, deputado Sóstenes Cavalcante. Senhor presidente, relator, nobres colegas. Alô, Rio de Janeiro, alô, Rondônia. Só podia mesmo. Eu hoje vou falar em pé em homenagem ao meu colega, deputado Coronel Crisóstomo, que por força das circunstâncias está no seu estado trabalhando, e ele falando do quanto tem sido importante essa CPMI, porque ele falou que nunca recebeu tanto abraço de idosos e idosas agradecendo pelo que nós estamos fazendo. Eu tenho quase convicção que se o Coronel Crisóstomo sonhasse que hoje ia ter tanto ladrão preso, ele estaria aqui para celebrar, porque se essa CPMI existe, e eu vou falar em pé mesmo em homenagem ao Coronel Crisóstomo. Alô, Rondônia! Se não fosse Coronel Crisóstomo para colher assinatura, se não fosse Coronel Fernanda e a senadora Damares, os coitados aposentados do Brasil e pensionistas continuariam sendo roubados, tristemente. Então eu faço essa homenagem ao Coronel Crisóstomo, inicialmente, e quero ao nosso depoente fazer algumas perguntas para um comentário final. Senhor Eric Douglas Martins Fidelis, Vossa Senhoria tem filhos? Tenho sim, excelência. Quantos? Um filho. Um filho? Filha. Isso, uma filha. Um filho. Vossa Senhoria, com tudo... Eu sou o último inscrito, não é isso, presidente? O último. Com tudo que ouviu aqui até agora, um dia
que é triste a gente ter que festejar a prisão de qualquer pessoa. Eu acho que nenhum promotor de justiça que estuda para isso, sua função, deputado Gaspar, é isso mesmo, é cobrar, é punir, é acusar. O senhor estudou para isso. Eu não estudei para isso, não. Eu sou teólogo, eu sou pastor. Meu estudo, meu seminário, fez eu acreditar e faz com que eu acredite que até bandido tem direito à recuperação. Eu acredito nisso. Eu visito penitenciária, eu visito preso, eu prego o evangelho para eles, eu falo de Cristo, eu falo que eles podem mudar, porque eu acredito que o ser humano é capaz de mudar, até ladrão. É minha convicção de fé, de prática e do que eu acredito. E eu já vi muita gente mudar. É por isso que em alguns momentos, deputado Pimenta, eu que sou da direita e às vezes acusam, ser de direita não quer dizer que a gente concorda com tudo com o que o outro pensa. Eu tenho colegas que usam a frase, que são da segurança pública, que eu respeito todo operador de segurança pública, que a frase deles é bandido bom, bandido morto. Eu não concordo com essa frase, eu pessoalmente. Porque mesmo o cara sendo bandido, mesmo o cara tendo errado, e até porque eu lembro da lição de Maria Madalena, que Jesus um dia chegaram para uma mulher, a lei naquela época falava, é para apedrejar, é prostituta. Jesus falou, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E aí, com todo o respeito, porque eu tenho respeito, Vossa Senhoria tem, se salvo engano, 34 anos. Correto. Tem um filho. Correto. Pode ter acontecido tudo, eu vi aqui. As acusações contra Vossa Senhoria, na minha avaliação, são sérias. Mas Vossa Senhoria é um ser humano. Tem direito de errar, porque ninguém é perfeito a vida toda. Ó, bonitão, Marcel Van Hatten ali, esse parlamentar. Todo gaúcho é bonito, eu não sei porquê, eu queria ter nascido no Rio Grande do Sul. Mas eu nasci lá nas Alagoas, a gente não consegue ter a mesma virtude. Olha só, As gaúchas... mas você quer falar que com toda essa beleza estética que Vossa Excelência tem, você nunca errou na vida? Lógico, todos nós já erramos. Agora, uma coisa é errar, outra coisa é praticar crime. E até quem pratica crime, que não é o caso de Vossa Excelência, tem o direito, à luz do que eu acredito, do que eu ensino, de se recuperar e mudar. E isso eu quero fazer justiça. O presidente dessa CPMI só consegue presidir com equilíbrio e com a maestria que ele tem, porque ele acredita igual a mim. Amém. A gente sabe que até o criminoso, errado, pode mudar de rumo e mudar de vida. E aí, senhor Éric, eu faço esse apelo à Vossa Senhoria. Talvez, quem sabe, Vossa Senhoria que é tão jovem, eu tive agora o desprazer de ter meu filho mais velho se mudando para os Estados Unidos, porque foi assaltado no meu bairro, e por desespero disso, foi uma das motivações que levou ele a estudar lá nos Estados Unidos, ficar lá um tempo pelo menos, para ver se o Brasil melhora. Porque num país onde o presidente da República foi condenado em todas as instâncias por corrupção, com provas, aí é descondenado, no jeitinho brasileiro, e volta para a cadeira, fica difícil para falar para o povo não roubar. Porque eu aprendi com meu pai que o exemplo vem de cima. Quando o exemplo... Já está lá um ladrão. O que vai sobrar para o resto, deputado Alfredo Gaspar? É um péssimo exemplo. Mas isso eu tenho que aceitar porque eu defendo a democracia. E a maioria do povo brasileiro, nesse voto, no estilo que nós temos, decidiu que ele deveria voltar, e ele está aí, perseguindo os outros, falando de um golpe que nunca existiu. E eu acho interessante que nessa CPMI, deputado Carlos Viana, eu, desde que cheguei aqui no meu primeiro mandato, eu participei de 3 CPIs, lá na Câmara. Eu tinha prometido para mim mesmo que eu nunca mais ia participar de CPMI, porque eu não tenho a vocação de Vossa Excelência, o relator, o deputado Alfredo Gaspar, que é um promotor. A minha vocação é para ficar com pena das pessoas. Eu, com toda sinceridade, senhor Éric, eu me coloco no seu lugar. Eu não vou tripudiar em cima de Vossa Excelência, não. Ao contrário, a minha oração aqui hoje é para que Vossa Senhoria possa refletir, contribuir com o Brasil. Você tem muito tempo pela frente ainda, você tem um filho para criar.
E a gente pode errar na vida, mas pode consertar também. E a virtude do homem não são seus erros, são seus acertos. Não é porque teu pai aparentemente errou e hoje está preso que Vossa Excelência tem que seguir o mesmo caminho, apesar dos indícios serem fortes. Eu acho que Vossa Senhoria tem toda a oportunidade do mundo. Tem uma vida inteira adiante. E aí eu vou falar muito mais como pastor do que como deputado, apesar da minha função aqui ser parlamentar. Aproveite essa oportunidade. Ajude esse nosso Brasil. As pessoas estão desesperançadas. O crime não compensa. A vida errada não vale a pena. Eu falo isso para um monte de gente lá na favela. Agora, no Complexo do Alemão, onde mataram 121 lá. Só naquele lugar, a nossa igreja tem 30 igrejas. 30! Dos 121 mortos, 4. Um era neto de alguém da minha igreja e 3 filhos e netos. De gente que foi criado na igreja, mas o crime, em algum momento ele não se cuidou, foi atraído pelo crime, estão lá. Vida ceifada cedo. Para que isso? A gente tem tempo de mudar na vida. E a minha esperança, eu estava falando com o deputado Pimenta antes, você é jovem, tem tudo pela frente, para que desperdiçar um futuro desse? Contribua com o Brasil, com o que você sabe. Seu pai tem muita experiência neste assunto. A apresentação do ilustre relator foi excelente. E eu vou terminar dizendo, presidente Carlos Viana, esta CPMI, se Deus não tivesse usado o Zé Trovão, que nem veio aqui hoje, me reuniu com a deputada Bia, com os deputados do PL, na minha sala e falou assim, ô líder, o que nós vamos fazer na CPMI? Eu já estava desanimado, sabe por quê, Pimenta? Porque você e o governo do PT já tinham cooptado essa CPMI, ia botar aqui o Omar Aziz, ia botar um relator que ia ser chapa branca, que ninguém não ia resolver o problema. É igual a CPI do crime organizado. É igual a CPI do crime organizado. Não ia dar em nada. Aí o Zé Trovão chegou para mim e falou, que pastor é você? Você não tem fé não, Tomé? Zé Trovão, na reunião, quando eu falei, ó, esquece, eles vão ficar fazendo lá de conta que estão investigando, não vai ter nada. Porque CPI, deputado Pimenta, é um instrumento da oposição, nunca do governo. Se amanhã o meu partido voltar para o governo e eu ver alguém falando, vamos tomar a CPI de assalto, eu vou ser contra. Porque CPI é para oposição, é regimental. Mas... E a gente não toma nada de ação. Mas não é assim que funciona com alguns. Aliás, quando é para advogar para uns, tem gente aqui que defende. Quando é para advogar para outros, aí esse advogado não presta. Parece que só presta aqui advogado que veio aqui. Inclusive, advogado que veio aqui, eu não sei se Vossa Excelência prestaram atenção, eu sou observador e vou terminar. Teve um advogado aqui que veio com uma bolsa de R$32 mil. É o direito dela, era advogada, ganha bem para isso, bons honorários. R$32 mil. Que marca era aquela? Chanel. Chanel. Então, assim, parece que advogado com bolsa de R$32 mil da Chanel, tem gente aqui que quer proteger. Agora, advogado que trabalha de graça para quem é do dia 8 de janeiro, tem que ser esculhambado aqui nessa CPMI. Ou aqui no Senado. Mas nós respeitamos todos os advogados, inclusive o advogado que está aqui, que foi respeitoso com essa comissão, diferente de alguns depois que vieram aqui enfiar o dedo na sua cara. Advogados que alteraram a voz. Aqui nós estamos fazendo um trabalho pelo Brasil. E eu estou aqui feliz, deputado Carlos Viana, para dizer que valeu a pena o Zé Trovão chamar minha atenção e me chamar de Tomé. Porque por causa daquilo, nós articulamos, Vossa Excelência está aí, o relator está aqui. E aqui esta CPI não vai terminar em pizza. Quem roubou vai para a cadeia e vai ter que devolver dinheiro. Muito obrigado. Pois não, excelente. Então estão encerradas as falas. Pois não, relator. Só permita aqui só 2 esclarecimentos. Artigo 14, presidente. Perfeitamente. Presidente, se for dar artigo 14 para ele, eu vou querer também, porque não, eu mandei até para Vossa Excelência que ela citou meu nome. Quando o deputado Marcel falou, ela falou, eu estou respondendo a deputada Bia. E outra, eu concordo que a gente evita citar o nome para ficar uma coisa menos pessoal. Mas no momento que a deputada, que a senadora Soraya fala, ela foi procuradora, saiu daqui, não quis ouvir. Eu tinha acabado de falar. Então, excelente. Então vamos fazer o uso dos 5 minutos? Me dá um instantinho só. Perfeito. 5 minutos. Para cá. Em primeiro lugar, no nome dela não foi citada, presidente. Em segundo lugar, ela não estava presente.
E o nome dela não foi citado. Então, só quero antes resolver essa questão, porque o nome dela não foi citado. E o parlamentar não estava. Não. O senhor falou que eu estava aqui com a intenção de tomar de assalto Não, falou que o governo citou meu nome. Governo é uma coisa. Tá bom. Você é do governo agora? Posso falar, presidente? Coloca o meu tempo, presidente. Só um instante. Não, eu só queria entender agora, porque eu entendi que era do governo. Vossa Senhoria citou o nome dele. Não, eu citei o nome dele, mas não para falar. Não, mas... Pois é, mas... É porque nós temos uma regra aqui que mostrou vídeo. Falou o nome. Eu sei, mas falou o nome. Não pode nem falar o nome. Não. Só para elogiar. É porque no... Bem... Mas tem uma hora que não me elogiou. Bem... eu vou dar... Tu falou o nome da vida? Vou dar os 5 minutos. Agora, eu, sinceramente, deputado, não vi o vosso nome sendo citado. Sinceramente que não ouvi. Excelência, eu até mandei o vídeo em que ela fala, estou respondendo a deputada Bia. Não, agora tem um detalhe. Pedir, a gente, quando fala, sem citar o nome, a gente procura também ser mais vago. Porque se eu falo assim, essa pessoa aqui do meu lado e não falo o nome, ela tem direito ao artigo 14. Ela falou, a procuradora acabou de sair, me acusou de não querer ficar para ouvi-la. O Lima também merece o artigo 14. Sendo que eu avisei para ela, senadora, eu tenho que sair porque estão me esperando para uma entrevista, mas eu volto. Excelência. Então me dá uns minutos para falar, presidente, eu vou seguir a regra. Se me provarem que ela disse o vosso nome, eu vou dar o artigo. Eu mandei o vídeo, tá com Eu mandei o seu vídeo. Só um instantinho. Como é que chama aquele negócio do futebol? Ela disse que estava me respondendo. Só um instante. Só um instante. Calma. Nós estamos caminhando para o final. Né? Hoje foi um dia vitorioso. Chama o VAR, presidente, chama o VAR. Vou olhar o VAR aqui. Pois não, enquanto eu olho o VAR aqui, o relator tem a palavra. Olha, fazer 2 esclarecimentos. O primeiro é que Alagoas é terra de gente bonita. E a prova disso, aqui na CPMI, é a beleza de 2 alagoanos, o senhor e eu. O segundo... Falou. O segundo, mas falando sério, tirando eu... que estou fora da estatística, Alagoas é terra de gente decente e bonita, eu tenho muito orgulho e o senhor também. E Alagoas tem orgulho do senhor também. E segundo, é que o coronel Crisóstomo, emocionado, pedindo para, em nome dele, agradecer ao senhor por ter citado Rondônia e ter citado o nome dele. Só queria fazer esses 2 registros. Pois não. Presidente. Com a palavra... Pois não, excelência. A deputada disse que se eu não pedir o artigo 14, ela também não vai pedir. Como eu tenho tempo de liderança também, então vamos deixar... A senhora concorda, excelência? Vossa Excelência disse que daria os 5 minutos. Agora, se não for trocar para usar o tempo de liderança, não. Aí eu quero responder. Se ninguém for falar mais nada. Então vamos fazer o seguinte, olha... Ou ninguém fala nada, ou todo mundo fala o que quiser. Deputada Bia Kicis, o senhor concorda? Podemos tirar os 5 minutos dos 2? Mas, senhor presidente, ele tem no tempo de liderança. Não, excelência, eu não estou falando de tempo de liderança, não. Estou falando aqui de artigo 14, tanto para o Paulo Pimenta quanto para a senadora Bia Kicis, a deputada e senadora, quem sabe, né? Podemos dar sequência? Então, com o tempo de liderança, deputado Paulo Pimenta. Não, presidente. Não, a senhora quer falar? Não, quero. Então, com artigo 14, 5 minutos, a deputada Bia Kicis. Pois não. Senhor presidente, como Vossa Excelência ouviu, foi dito meu nome, a senadora disse que estava respondendo a deputada Bia Kicis, mas eu não quero usar o meu tempo para agredir a senadora. O meu propósito aqui era defender os deputados, os advogados do pessoal de 8 de janeiro, os perseguidos políticos, porque eu achei realmente uma coisa totalmente fora do esquadro, a senadora ter usado o tempo da sabatina para denunciar, com base numa denúncia de um youtuber, dizer que tinha uma denúncia para apresentar contra
os advogados de 8 de janeiro, porque eles não estavam atuando de forma ética, porque eles estariam fazendo uma defesa coletiva sem fazer com que os seus defendidos, seus representados, citassem o nome do presidente Jair Bolsonaro. Então, assim, é uma coisa tão absurda que parece o quê? Que ela está levando a PGR, o inconformismo dela, mas usando a vida de pessoas profissionais, pessoas sérias, dedicadas, que até mesmo defendem pessoas que não têm condições de pagar, que teriam que se utilizar da defensoria pública, e eles estão se dispondo a defender essas pessoas. E botando a vida desses advogados agora, né, nas mãos, talvez, de uma representação da PGR que, sinceramente, o que nós estamos assistindo, denúncias sem crime, pessoas perseguidas políticas. Agora, não basta aqueles inocentes que estavam se manifestando, muitos que nem em Brasília estavam, mas agora os próprios advogados. A senadora quer que esses advogados também respondam, passem por essa intimidação, por essa tortura, por essa perseguição. Então, eu fui procuradora, ela disse que eu... Silêncio, por favor. Que se espantava por eu ser procuradora e parece que não entender de nada, que talvez eu não tenha assistido nenhuma audiência. Eu assisti várias audiências, inclusive desde as audiências de custódia, em que eu via juízes que até tinham que segurar o choro, porque eles viam pessoas inocentes e eles tinham ordem que não podiam fazer nada, porque eles estavam ali cumprindo um papel, fazendo uma audiência de custódia de fachada, porque só quem poderia tomar decisão era o ministro Alexandre de Moraes. Então, a senadora, que se diz defensora dos advogados, quer que advogados passem por isso também? Quer que eles sejam criminalizados porque ela entende que eles não estão fazendo a defesa que ela imagina que deveria ser feita, que ela imagina que deveria ser que eles delatassem Jair Messias Bolsonaro? Então, assim, isso é uma coisa absolutamente inacreditável. Mas se for para ela, então, querer acusar alguém, perseguir alguém, que seja para cima de mim. Porque dizer que eu, como procurador, não tem carapuça nenhuma servindo aqui, é um direito de defesa. É uma resposta. Não é quando a pessoa responde a uma acusação injusta, ela não está botando carapuça nenhuma, não. Ela está repudiando uma denúncia, uma acusação injusta, infundada. Sinceramente, eu acho isso um absurdo. Eu fiquei inconformada de ver usar aquele momento da sabatina para tentar incriminar. Estou com um dossiê de um cara, eu nem sei o nome dele, é um youtuber fracassado que tem aí, que fica usando, pegando falas dos advogados, fica usando imagem de pessoas inocentes e debochando da cara dessas pessoas, debochando de mães, debochando de pais que estão afastados dos seus filhos, de filhos que estão afastados dos pais idosos, de evangélicos, pastores, pessoas que estavam se manifestando de forma pacífica, e fica debochando dessas pessoas. É esse que está servindo de fonte, o dossiê dessa pessoa, para ela tentar incriminar, tentar que o PGR faça uma denúncia contra advogados. Isso, eu preciso repudiar isso. Isso é o fim da picada. Eu não esperava dessa senadora, não esperava esse tipo de atitude. Para mim, foi chocante. Eu já vi muita coisa, mas eu preciso dizer que isso me chocou. E é preciso uma voz que se levante aqui nesse parlamento em defesa desses advogados. Nós temos alguns que estão aqui, acompanhando essa CPMI, e outros que estão fora, pelo Brasil inteiro, como ela diz, todo canto do Brasil, defendendo inocentes. E eles têm liberdade para defender de acordo com as suas convicções, não de acordo com a convicção da senadora. Muito obrigado. Deputado Paulo Pimenta, vai fazer uso do artigo 14, excelência? Bom, presidente, já vou aproveitar, vou usar o meu tempo de... Foi não, 10 minutos. Presidente, eu assisti, acompanhei aqui de forma atenta as manifestações dos parlamentares da oposição. E confesso a Vossa Excelência que hoje eles se superaram, presidente. Se superaram porque são capazes de uma cara de pau
de criar uma narrativa mentirosa que envergonha qualquer pessoa que minimamente acompanha a política desse país. Presidente, eu cheguei aqui, acho que não tinha ninguém aqui, era parlamentar, quando eu cheguei aqui nessa casa. Cheguei aqui nessa casa, nenhum de vocês aqui era parlamentar aqui. Eu cheguei aqui e convivi com o Bolsonaro, deputado federal, presidente. Eu convivi com o Bolsonaro afrontando jornalistas mulheres, colegas mulheres, porque ele sempre foi covarde. Então o Bolsonaro, presidente, um homem, ele nunca se atravessou. E sempre foi covarde para brigar com mulher. Perseguia deputadas, jornalistas. Um parlamentar medíocre, que era conhecido, presidente, por defensor de bandido. O Bolsonaro era conhecido por defensor de bandido. Eu conheci o Bolsonaro, presidente, indo para a tribuna defender miliciano. O Bolsonaro era defensor de milicianos, presidente. Ia para a tribuna defender extermínio, grupo de extermínio. O senhor já ouviu falar num camarada chamado Adriano da Nóbrega? Adriano da Nóbrega. Capitão Adriano da Nóbrega, braço armado do escritório do crime da milícia do Rio de Janeiro. Homenageado com a medalha Tiradentes, Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro deram a medalha e foram entregar para ele preso na cadeia do Rio de Janeiro. Depois mataram ele, queima de arquivo lá na Bahia. A mãe e a mulher eram nomeados no gabinete do Flávio Bolsonaro, nunca foram trabalhar na Alerj, nunca botaram os pés. Nomeadas duas no gabinete do Flávio Bolsonaro na Alerj. Recebiam o dinheiro e entregavam para o Queiroz. E o Queiroz pagava as contas de toda a família, inclusive da Michele. A Michele ficou anos sendo sustentada com o dinheiro da família do Adriano da Nóbrega, com todas as contas pagas pelo Queiroz. Presidente, isso que eu estou dizendo aqui, eu disse várias vezes na tribuna, e pedi que eles me processassem. Pedi que eles me processassem para provar. E sabe por que nunca processaram, presidente? Porque eu ia pedir a quebra do sigilo do Queiroz para produzir crime, para produzir prova, e ia mostrar para eles que a família Bolsonaro, a Michele, todos eles, os imóveis comprados pelos filhos, boa parte do dinheiro é o dinheiro que veio do crime organizado, que veio da milícia. Então, com essa gente aqui, vai ter moral para acusar alguém de bandido, presidente? Essa gente aqui que idolatra o maior bandido que a política brasileira já conheceu, envolvido com o crime organizado do Rio de Janeiro, enriqueceram comprando imóveis a dinheiro vivo. Eu não admito e não aceito uma vírgula de acusação, querendo pregar moral. Essa turma aqui, que é defensora do maior bandido que a política brasileira já conheceu, chamado Jair Messias Bolsonaro. Vai para a cadeia agora no primeiro inquérito, que é sobre o golpe, mas poderia ter ido em vários outros. Aliás, vai em vários outros. Aliás, o Rony Lessa, que era vizinho dele, que morava no mesmo condomínio dele, foi preso com mais fuzil do que aprenderam agora nessa operação do Rio de Janeiro. O Rony Lessa, que está lá no esquema do assassinato da Marielle, que a filha foi namorada de um dos filhos do Bolsonaro, que era vizinho dele, foi preso com mais fuzis do que foi pego agora lá no Morro do Alemão. Então, não me venham, porque eu sei quem é Jair Bolsonaro, eu conheço a trajetória do Bolsonaro, e eu fico constrangido de ver parlamentares até jovens que aparecerem aqui se prestar esse papel. Daqui a uns anos vão ter vergonha, vão querer apagar da sua biografia, terem vinculado o seu nome num camarada como esse, que representa o que de pior a política brasileira já produziu, presidente. Em segundo lugar, acham que enganam quem, presidente? Acham que enganam quem? Hoje foi preso Conafer e CBPA. Querem botar no nosso colo Conafer e CBPA? Carlos Lopes. Querem botar no nosso colo? Vocês criaram esse monstro, gente. Foi vocês que deram a CT para ele. Depois
quando os servidores do INSS caçaram, botaram o Rolim de presidente do INSS, tiraram da Dirbem, botaram na Dirate, e depois, presidente, durante um período que ele ficou sem arrecadar, devolveram os 11 milhões para ele, que ele cobrou atrasado. E quem é que deu o parecer? Virgílio. Quem é que estava lá? O Fidelis. Conafer é filho legítimo de vocês, tanto é que o chofer dele é membro dessa CPI, senador da bancada da oposição, o chofer do Carlos Lopes da Conafer, o mão preta que veio aqui. E foi preso um monte de gente junto com ele. Inclusive foi preso arma, munição, dinheiro. Alguém aqui de sã consciência acha que a Conafer, que o Carlos Lopes tem alguma coisa a ver conosco, gente? Tem alguma coisa a ver com o PT? Tem alguma coisa a ver com o Lula? Aliás, ficam repetindo essa ladainha do Frei Chico. Tem centenas, milhares de documentos aqui dentro da CPI. Eu desafio a vocês a me apresentarem uma linha de qualquer documento, de qualquer RIF, de qualquer quebra de sigilo. Eu desafio vocês a achar, no inquérito, seja onde for, da Polícia Federal, da CGU, qualquer coisa que apareça o nome do Frei Chico. Eu desafio vocês a me mostrarem, nas centenas de milhares de documentos que tem dentro dessa CPI, vocês acharem o nome do Frei Chico, vocês não vão achar porque não tem. Enchem a boca aqui para dizer, mas no RIF de não sei quem apareceu 10 mil, que foi pago para um contador que lá, 20 anos atrás, fez o imposto de renda do presidente Lula, como se isso fosse um grande achado. Olha, gente, aparecer no RIF de que alguém pagou, por si só, não quer dizer nada, até porque o Partido Novo aparece no RIF da Amar Brasil. Aparece em depósito para o Partido Novo, a gente sabe disso há muito tempo. Mas não achamos que era algo tão grave, por quê? Porque foi uma pessoa, mas está lá no RIF da Amar Brasil, identificado como transação suspeita. O único partido que até agora apareceu recebendo dinheiro do esquema do INSS, senhor presidente, é o Partido Novo, não foi nenhum outro partido. E enchem a boca aqui para querer aparecer como paladino da moralidade, senhor presidente. Como se fosse algo tão grave o que foi dito aqui. Então aqui a gente sabe quem é quem. Ou vocês acham que enganam alguém com o Abraham Lincoln da CBPA, querendo colocar no nosso colo, gente. O Abraham Lincoln lá do Rio Grande do Norte. O Abraham Lincoln da CBPA, que ganhou tudo que ganhou em 2022. Ou alguém de sã consciência aqui acha que o Abraham Lincoln tem relação com o PT, com o Lula, com o nosso governo? Deixem de ser bobos. Todo mundo aqui sabe que ele veio da casa de vocês. É um cara que as relações políticas deles todas estão no campo deste grupo político que vem aqui fazer demagogia, que vem aqui fazer discurso vazio. E nós nunca fomos contra investigar. Nós sempre dissemos que a Polícia Federal estava conduzindo uma investigação e achamos que era importante preservar informações importantes dessa investigação. E nós sempre defendemos e vamos continuar defendendo que era fundamental, antes mesmo de concluir a investigação, garantir que os aposentados e aposentadas que fossem roubados recebessem o seu dinheiro de volta, e é isso que nós estamos fazendo. Já são 3,7 milhões de aposentados e aposentadas e pensionistas que receberam o seu dinheiro de volta. Mais de 2,5 bilhões. E nós vamos garantir, senhor presidente, nós vamos garantir que todos eles recebam o dinheiro que foi roubado. E foi roubado, senhor presidente, por conta desse esquema criminoso, que se não fossem os decretos e as mudanças que foram feitas dentro do governo Bolsonaro, jamais teria existido, senhor presidente. Então, isso tudo aqui é narrativa falsa para tentar tirar a responsabilidade daquilo que o povo brasileiro já descobriu. Se não fossem as mudanças que Bolsonaro, Onyx, Rolim, Paulo Guedes fizeram, nada do que está acontecendo nesse país jamais teria acontecido, presidente.
Pois não, Excelência. Senhor presidente, artigo 14 foi citado pelo deputado Sócrates, mas não foi por senhor, foi citado pelos deputados Sócrates, mas foi citado o partido sim, não vale, Excelência. Por que não, senhor presidente? Não vale, Excelência. Não, é para o nome, assim, porque eu fui citado para esclarecimento de fato para o parlamentar. Então vou esclarecer o fato, senhor presidente. Não, Excelência. Presidente, senhor, presidente, tem que ser... Não, Excelência. Não, Excelência. O artigo... Senhor presidente, deixa eu só aproveitar. Senhor presidente. Deputado Marcel Varrata, só um instante. Se eu... Questão de ordem sobre o artigo 14, senhor presidente. Excelência, se eu for... Questão de ordem sobre o artigo 14. Durante... Só na tarde de hoje, todos os parlamentares, eu concordo com o líder Pimenta. Eu concordo. Não, só um instantinho. Só um instante, por favor. Só um instante, por favor. Durante toda a tarde, aqui foram feitos, aqui eu sou obrigado como presidente a colocar, foram feitos vários discursos contra o partido do governo. Eu não dei artigo 14 para ninguém sobre isso, porque o artigo 14 aqui é sobre o parlamentar mas citado. O Sócrates me citou, senhor presidente. Não, mas o Sócrates, Excelência, o Sócrates não lhe citou negativamente absolutamente nada, Excelência. Mas quem faz esse julgamento não é Vossa Excelência, senhor presidente. Ele presidente, eu não citei o deputado Pimenta negativamente. Ele disse que eu poderia ter cometido erros. O senhor citou o nome dele. Senhor presidente, e ele pode pedir. Senhor presidente, o deputado Sócrates disse que eu poderia ter cometido erros e citou meu nome. Eu preciso... As pessoas estão me perguntando sobre que erros você está falando, senhor presidente. Eu não recolho a questão de voz de Vossa Excelência. Com a palavra... Senhor presidente, mas antes disso, apenas pela ordem, senhor presidente, pela ordem. O que nós ouvimos há pouco é o seguinte. Nós não temos problema nenhum. Uma pessoa afiliada ao Novo recebeu 6 mil reais, segundo o RIF. 2 mil reais. Eu aqui, aprovo agora a convocação dessa pessoa, em troca, inclusive, da Daniele Fonteles, do Frei Chico. O PT escolhe quem quiser e não blindem. Nós não vamos blindar ninguém. Agora, nessa hora, extra pauta, eu desafio Partido Novo. Partido Novo no RIF. Demagogo. Partido Novo está escrito lá no RIF. Se tiver qualquer problema, está expulso hoje. Demagogo, eu quero ver o PT expulsar. Pronto, excelente. Muito obrigado, deputado. Está feito o desafio. Muito obrigado, Excelência. Obrigado, Excelência. Obrigado, senhores. Senador Rogério Marinho, por favor. Com a palavra pela liderança. Está no vermelho aqui, pronto. Bom, senhor presidente, eu vou aproveitar aqui meus 5 minutos. Não, já está. Olha, eu vou cortar, por gentileza, a fala, se for necessário. Senador Rogério Marinho. Bom, senhor presidente, eu tenho uma montanha de argumentos em relação ao que foi dito aqui. Não, montanha não. Nós ouvimos aqui que fulano, beltrano, cicrano é de fulano, não é nosso. Nós assistimos aqui essa patuscada do PT de jogar contra aqueles que ingressaram no seu governo e fizeram parte do seu governo, porque foram vendo ao longo do tempo que o castelo estava desmoronando. Em especial o senhor Stefanuto, que no relatório da Polícia Federal que foi publicado hoje, mostra que aquele primeiro ovo da serpente, é bom que a população possa ler o relatório, desde 2016, 2017, ele recebe uma mesada da Conafé. E a Conafé é uma central sindical. Gente, não existe maior mentira do que dizer que o governo de direita do presidente Bolsonaro montou um esquema para beneficiar centrais sindicais e sindicatos picaretas. Aliás, presidente, eu tive a oportunidade de ser o relator da reforma trabalhista. Foi de nossa lavra a ação que impediu o primeiro roubo que foi retirado, que era o imposto obrigatório. E ontem nós tivemos outra vitória acabando com o desconto associativo. Eu não vou me alongar muito, mas só para lembrar aqui, o Stefanuto, que eles estão jogando as feras agora, que defendeu até ontem, foi chefe de assuntos estratégicos do INSS em 2004, 2006. Governo Lula, você não pode se desvencilhar disso. Coordenador da Procuradoria do INSS 2006, 2008. Governo Lula. Procurador-Geral do INSS 2011 a 2017, governo Dilma e Temer. E presidente do INSS 2023 a 2025. E mais grave, senhor, ele foi o coordenador da equipe que fez a transição. Foi ele escolhido diretamente pelo presidente Lula para fazer a transição, ou seja, para continuar assaltando a Previdência em nome dos companheiros. Isso está muito claro. Está muito cristalino. Está assim, tão claro que eu fico olhando assim, dizendo, poxa... Aí ele faz uma série de agressões aqui, o presidente Bolsonaro, que não está aqui para se defender. Olha, eu convivi com o presidente Bolsonaro. E eu posso afirmar aqui que não conheço
figura pública como o presidente Bolsonaro, com desprendimento, com espírito público, com a condição de servir ao Brasil. Ele foi alguém que não permitiu, por exemplo, o aparelhamento da máquina pública como o PT faz. E o resultado é que nós terminamos o nosso governo com 54 bilhões de superávit e as estatais no azul. E o governo agora quebrou as estatais, quebrou o Correio, está quebrando os fundos de pensão, porque voltou a aparelhar a máquina pública. Os números mostram o que é que a corrupção faz de mal ao Brasil. Ele faz aqui uma série de diatribes falando a respeito de um processo e dizendo que não se pode comparar o presidente Bolsonaro. Vamos comparar com Lula. Lula foi preso por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O presidente está sendo preso por um crime político. Há uma diferença fulcral. Há uma perseguição contra o espectro político da população brasileira. O maior líder popular do Brasil está impedido de falar. Há 100 dias amordaçado. Enquanto isso, o outro foi preso durante 500 e tantos dias e foi descondenado, porque as ações contra ele não foram retiradas. Houve um problema técnico ou processual e voltou à escala zero. Mas ele teve 3 instâncias de julgamento, ao contrário do presidente Bolsonaro, que não teve direito a uma segunda instância, e nós quebramos, inclusive, o Pacto de São José da Costa Rica. Eu queria, por favor, que botasse na tela aí o exemplo do que é o PT nesses 18 anos, que são um bando de gafanhotos contra o Brasil. Está aí, ó. Lista de petistas presos: Aldemir Bendini, ex-presidente da Petrobras e do Banco do Brasil. Wagner Pinheiro, ex-presidente dos Correios. Otton Silva, ex-presidente da Eletronuclear. Juquinha das Neves, ex-presidente da Valec. Renato Duque, ex-diretor da Petrobras. Renato Cerverói, diretor da Petrobras. Jorge Zelada, ex-diretor da Petrobras. Guilherme Lacerda, ex-diretor do Fundo de Pensão de Funcionário do BNDES. Paulo Roberto Costa, diretor do Abastecimento da Petrobras. João Vacari, ex-tesoureiro do PT. Paulo Ferreira, ex-tesoureiro do PT. Delúbio, ex-presidente do PT, Paulo Bernardo, ex-secretário do PT, Cândido Vacareza, ex-líder do PT na Câmara dos Deputados, Delcídio do Amaral, ex-líder do governo do PT no Senado, José Disseu, ex-ministro-chefe da Casa Civil do governo Lula, Antônio Palocci, ex-ministro da Fazenda do governo Lula, Pedro Barus, que é gerente executivo da engenharia da Petrobras, André Vargas, vice-presidente da Câmara dos Deputados, Lula, Alessandro Stefanuto, agora presidente do INSS, progressista e ligado à esquerda, preso hoje, Vigílio Oliveira, progressista ligado ao PT, preso hoje, André Fidelis, progressista ligado ao PT, preso hoje. Essa é a diferença de um legado de quase 18 anos de assalto ao país. Eles não vão poder apagar a história. Eles estão tentando reescrever a história, fazendo uma série de artifícios do ponto de vista jurídico, mas a história não prescreve, está tudo registrado. E eu não tenho dúvida que a história vai fazer justiça e está nos observando a todos. Eu espero, senhor presidente, de verdade, que essas disputas políticas fiquem apenas disputa política. Agora, que nós não tenhamos a possibilidade de, na próxima vez que nós nos debruçarmos aqui sobre os requerimentos, de fazermos um discurso e temos uma prática diferente. Vamos deixar de blindar os bandidos e vamos aprovar os requerimentos. Eu vou, para encerrar aqui, vou ler uma parte pública da decisão do ministro André Mendonça, a parte que pode ser divulgada, com relação à operação de hoje. Diz o seguinte: ante o exposto com fundamento dos artigos 282, 311, 312 do Código de Processo Penal e com alicerce em toda a fundamentação acima, para a garantia da ordem pública por conveniência da instrução e para assegurar a futura aplicação da lei penal, decreto a prisão preventiva dos investigados Carlos Roberto Ferreira Lopes, Cícero Marcelino de Souza Santos, Vinícius Ramos da Cruz, Samuel Crisóstomos do Bonfim Júnior, Tiago Abraão Ferreira Lopes, Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho, André Paulo Félix Fidelis e Alessandro Antônio Stefanuto. Determino com fundamento no artigo 319, parágrafo 9º do CPP, a monitoração eletrônica dos seguintes investigados: Lucineide dos Santos Oliveira, Ahmed Mohamed Oliveira Andrade, Rogério Soares de Souza, Pedro Alves Correia Neto, André Luiz Martins Dias, Walton Cardoso Lima Júnior, Gilmar Estelo, Ingrid Piques Kene Moraes Santos. Indefiro pelas razões acima apresentadas o pedido de monitoração eletrônica do investigado deputado federal Euclides Marcos Petersen Neto. Indefiro também o requerimento da autoridade policial de fixação de valor da fiança em montante correspondente ao valor do suposto montante obtido ilicitamente
por cada um dos investigados com esteio nos fundamentos mencionados ao longo dessa decisão. Ausente a determinação do pagamento de fiança neste momento processual, ficam, por hora, prejudicados os pedidos subsidiários da Polícia Federal de decretação de prisão domiciliar, bem como, pela mesma razão, prejudicado o pedido subsidiário de suspensão do exercício da função pública do deputado federal em relação ao investigado Euclides Marcos Petersen Neto. Negou. A Polícia Federal fez o pedido, mas o ministro negou o afastamento da função pública e a prisão domiciliar do deputado Euclides Marcos Petersen. Bem, tem aqui também ante o exposto, com fundamento tal, decreto a prisão preventiva de Thaisa Hoffmann Jonasson, Virgílio Antônio de Ribeiro Oliveira Filho e Antônio Carlos Camilo Antunes. As demais partes da decisão são apenas complementação do voto do ministro. Aqui, deputado Sósteres, a Polícia Federal pediu o afastamento e a prisão. Ele negou. De toda maneira, se tivesse dado provimento aceito, teria que ser encaminhado à Câmara dos Deputados. Bem, me permitam aqui encerrar, como sempre gosto, numa palavra aos brasileiros e brasileiras. Olha, a gente aguenta a vida, o que a gente não aguenta é a injustiça. Há 3 tipos de vidas que revelam que o Brasil tem de mais cruel e mais verdadeiro, mesmo quando o país insiste em ignorá-las: os idosos, as viúvas, os órfãos. Os idosos passaram a vida inteira pagando o INSS, não por escolha, mas por obrigação. Foi descontado no salário deles mês após mês, ano após ano, durante décadas. Pagaram quando eram jovens, quando eram fortes, quando o país precisava deles. Pagaram mesmo quando o salário mal dava para chegar ao fim do mês. Pagaram porque o Estado prometeu que no final da vida teriam dignidade. Mas quando finalmente chegaram ao tempo do benefício, o que milhões de idosos brasileiros receberam? Uma realidade vergonhosa. Uma aposentadoria que humilha, que envergonha o trabalho, que diminui a história de cada cidadão. Durante décadas foram obrigados a pagar e no dia em que precisavam receber, descobriram que estavam roubando o pouco que lhes restava. Idoso no Brasil não vive, sobrevive. É como se o Brasil dissesse aos idosos: agradecemos por sustentar o país por 40 anos, agora sobrevivam, se conseguirem. As viúvas conhecem uma dor dupla. Primeiro, a da perda. Depois, a da cobrança injusta. A pensão que recebem, fruto de toda uma vida construída ao lado de alguém, deveria ser proteção, mas o sistema as trata como se estivessem pedindo favor. Enfrentam filas, portas fechadas, burocracias intermináveis e, para completar, descobrem descontos indevidos, cobranças invisíveis, associações que nunca existiram em benefício delas. São obrigadas a sobreviver com um valor que não paga nem a dignidade básica. Viúva no Brasil, senhores, não recebe pensão, recebe migalha. Os órfãos sofrem o golpe mais cruel. Porque quando o Estado falha com o órfão, falha naquilo que é mais essencial: proteger quem não pode se proteger. A pensão que recebem não é apenas um número, é vida, memória, sustento, futuro de todos eles. E quando essa pensão foi atacada pelo esquema criminoso, denunciado pela CPMI, investigado por todos nós, foi como se lhes arrancassem mais uma vez aquilo que perderam. Órfão no Brasil não tem o futuro garantido. O desrespeito é companheiro de toda uma vida. E diante dessa realidade, ecoa a advertência eterna das Escrituras: não maltratem nenhuma viúva, nenhum órfão. Se vocês os maltratarem e eles clamarem a mim, eu certamente ouvirei o seu clamor. Está em Êxodo, capítulo 22, dos versículos 22 a 23. Por muitos anos, essas vidas caminharam sem esperança. Não porque não acreditassem no país, mas porque o Brasil há muito tempo passou a tratá-las como se elas não existissem. E talvez seja por isso que essa luta me toca tão fundo. Porque eu lembro do meu pai, caminhoneiro, chegando em casa cansado depois de atravessar metade do país.
Chegava com as mãos doídas do volante, as costas marcadas pela viagem, mas com a dignidade intacta. E ele sempre dizia: meu filho, a única coisa que resta ao trabalhador é o direito de envelhecer com respeito e de se aposentar. E quando eu olho para esses idosos enganados, eu vejo meu pai. É por isso, senhores, que eu não recuo. Tentaram nos calar, tentaram nos intimidar, tentaram nos ignorar, tentaram transformar silêncio em regra e medo em método, mas eles não conseguiram. Essa CPMI escolheu fazer o que o Brasil esperava, falar o que muitos não querem ouvir. O Brasil vive um daqueles raros momentos em que a verdade sobe à superfície com a força de uma maré. Momentos em que uma nação machucada finalmente começa a enxergar a própria coragem. E essa CPMI faz parte desse momento. Ela não investiga apenas um esquema, ela expõe uma ferida nacional que muitos tentaram esconder. Hoje, porém, o Brasil viu um sinal diferente. Nós acordamos com a operação da Polícia Federal e da CGU em 17 estados e no Distrito Federal, que cumpriu mandados, desarticulou estruturas e prendeu o ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto. O país compreendeu que essa injustiça não é normal e não será tolerada. Durante muito tempo, esses criminosos caminharam como sombras no meio de nós, usando a escuridão como proteção e a arrogância nesta CPMI para se dizerem inocentes e perseguidos politicamente por um grupo que tinha apenas interesses na própria vida. Erraram. Mas a verdade, senhores, tem uma regra simples. Ela não aceita a noite para sempre. Mais cedo ou mais tarde, alguém acende a luz. Hoje, a verdade foi conhecida, se tornou uma realidade no Brasil com relação aos roubos do INSS. E para o bem dessa verdade, que fique corretamente registrado para a história, a Polícia Federal e a Controladoria Geral da União só conseguiram trabalhar com a independência que foi tão acalentada aqui nessa comissão, porque existem núcleos dentro do próprio STF que não se dobram à pressão dos superiores. Foi essa pequena faixa de autonomia construída no limite que permitiu que a verdade viesse à tona hoje nessa operação. Essa CPMI viu com os próprios olhos o delegado da Polícia Federal, que só aceitou falar aqui depois que o superior dele, sentado na primeira fileira, deixou a sala. Quando a pressão saiu, a verdade entrou. Isso mostra o tamanho da interferência que existia e o tamanho da coragem que está sendo necessária para romper esse cerco. Hoje os idosos viram que sua vida inteira de pagamento obrigatório não será jogada no lixo. Hoje as viúvas perceberam que sua voz atravessou o silêncio e os órfãos, os mais indefesos, viram que não estão invisíveis. É preciso reconhecer o papel decisivo do ministro André Mendonça. No momento difícil para o judiciário brasileiro, quantas decisões parecem distantes da verdadeira justiça. E Deus, a quem acredito, soberano de todas as coisas, separou um homem íntegro, temente a Deus, para ouvir o clamor dos aposentados, das viúvas e dos órfãos. A operação histórica de hoje só aconteceu porque um ministro honrado escolheu ficar do lado certo da verdade. E eu digo aos brasileiros e brasileiras, isso é apenas o começo. Novas prisões virão, novas estruturas serão desmontadas, novos envolvidos aparecerão. Muita gente que vivia na sombra já não está nem dormindo mais. O que foi escondido vai aparecer. E todos que lucraram com a dor dos aposentados, das viúvas e dos órfãos vão pagar pelo que fizeram. A justiça está apenas começando. Estamos diante do maior escândalo de corrupção contra vulneráveis da nossa história e a justiça começou a alcançá-los. O que fizeram com os aposentados deste país é um escândalo moral, é uma crueldade, é abuso contra quem não tem força para se defender. E isso nunca mais será tratado como normal do Brasil. A sensação de hoje não é de comemoração, mas de esperança. Esperança porque, acredito, Deus levanta homens certos na hora certa. Esperança porque, depois de anos de abandono, alguém finalmente ouviu o clamor dos que mais sofrem. Essa CPMI tocou no ponto mais sensível do Brasil, a dignidade dos que deram tudo pela nação. E a operação de hoje é a resposta de que não estamos andando em vão. Quero deixar aqui mais uma vez meus parabéns aos senhores parlamentares, senadores e senadoras, que estão firmes
acreditando e dando respostas ao nosso país. Nós estamos fazendo história, senhores, e a história vai nos reconhecer, as futuras gerações vão nos agradecer. Quem saqueou os idosos, prepare-se. Quem roubou as viúvas, prepare-se. Quem tirou dos órfãos, prepare-se. Porque a CPMI não vai ser intimidada. E nós iremos até onde for preciso para colocar cada um no seu devido lugar. Se hoje foi um grande dia, amanhã precisa ser ainda maior. Porque o Brasil não pode continuar tratando os idosos como peso, viúvas como estatística, órfãos como um detalhe. Eles são o país, e foi por eles que chegamos até aqui, e é por eles que vamos até o fim. O Brasil merece respeito, e nós vamos devolver esse respeito ao povo brasileiro. Muito obrigado. Não, me dá o final aí. Já tivemos discussão demais aqui. Vamos encerrar. Cadê a... Não está, não. A última página com os nomes de segunda-feira, por favor. Cadê os nomes de segunda-feira? Só um instante. Marcelo, tem aí? Aqui, é esse aqui? Então vamos lá. Obrigado. Isso, foi rápido, muito bom. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos, convidando-os para a próxima reunião, a ser realizada 17/11, para as oitivas de Jucimar Fonseca da Silva, ex-coordenador-geral de pagamentos e benefícios do INSS, Tiago Schettini, alvo de inquéritos conduzidos pela Polícia Federal. Graças a Deus, cada dia uma vitória, né? Declaro encerrada a presente reunião. Terminou nesse instante o depoimento, a reunião, a CPMI do INSS de Eric Douglas Martins Fidelis, advogado, 34 anos. O escritório de advocacia dele, pelas investigações, teria recebido mais de 10 milhões de reais de entidades ligadas à fraude do INSS, sendo que 7 milhões de reais só do careca do INSS. Eric é filho de André Fidelis, ex-diretor de benefícios do INSS, que foi preso na manhã de hoje na operação sem desconto da Polícia Federal. Uma nova fase da operação que começou hoje de manhã e prendeu 9 pessoas, cumpriu 9 mandados de busca e de prisão. Entre esses 9 presos está o ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto. Segundo a Polícia Federal, divulgou hoje, agora à tarde, que haveria uma planilha de pagamento mensal de propinas e ele receberia por mês 250 mil reais de uma das entidades envolvidas nas fraudes, que seria a Conafer. Então, essa operação de hoje, de manhã, da Polícia Federal, cumpriu 63 mandados de busca e apreensão em 17 estados e aqui no Distrito Federal, prendeu 9 pessoas, entre elas, como eu falei, Alessandro Stefanuto, presidentes e ex-dirigentes de entidades ligadas à fraude, além de André Fidelis, que eu acabei de falar, ex-diretor de benefícios do INSS, Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira, ex-procurador-geral do INSS, que esteve aqui na CPMI, assim como Alessandro Stefanuto também esteve. Virgílio também esteve aqui, negou todas as acusações. E também Thaisa Hoffmann, esposa de Virgílio, que também esteve aqui. E eu vou agora conversar com o relator, deputado Alfredo Gaspar. Deputado, o senhor pode fazer um balanço do dia de hoje? 9 presos, uma pessoa com tornozeleira eletrônica, 63 mandados cumpridos, busca e apreensão, muitas armas, dinheiro. Qual o balanço que o senhor faz? Olha, primeiro dizer que nós temos muita sorte de estar à frente da relatoria dos inquéritos o ministro André Mendonça, que já tem demonstrado comprometimento com a justiça. Isso é fundamental. Segundo, que a CPMI, para aqueles que diziam que não iria dar em nada, está servindo de substrato para várias ações das instituições de fiscalização. Então, nós começamos atrás
do prejuízo, que era quando houve o início da CPMI, era tudo a reboque do que havia sido apurado por outras instituições, e hoje nós estamos nos antecipando com muitas informações aqui na CPMI, ou seja, junção de forças, CPMI, gabinete do ministro André Mendonça e Polícia Federal, todo mundo trabalhando com o mesmo objetivo. E a nossa obrigação é não blindar nem permitir que se blinde ninguém. Seja quem for, do partido que for, seja da bandeira ideológica, seja autoridade ou não. O importante é o lixo sair debaixo do tapete e haver a transparência, para nunca mais haver um ataque desse a aposentados, pensionistas, pessoas vulneráveis e também ao sistema de previdência social. Deputado, tem muita coisa por vir ainda? O senhor vê mais prisões, possibilidade de delação premiada? Olha, o que nós podemos dizer é que 40 entidades tinham um acordo de cooperação técnica. Até agora eu não tive a oportunidade de ver boa fé nessas associações e sindicatos quando se habilitaram a tirar dinheiro de aposentados e pensionistas e não dar contraprestação do serviço. Primeiro que 97,6% das autorizações foi visto pela CGU que eram fraudadas. Significa, se for feita a proporção, é que essa montanha de dinheiro acima de 6 bilhões de reais estava sendo desviado de pessoas vulneráveis. E aí, se dividindo esses 6 bilhões ou mais de reais, ainda tem muita gente para ser presa. Muito dinheiro, né, deputado? O senhor acha que a CPMI entra numa nova fase agora? Olha, eu acho que a CPMI nunca deixou de acreditar que o fim do ciclo da impunidade ia chegar. E aí essa ação de hoje é o complemento do que nós estamos fazendo aqui. Olha, toda vez denunciando impunidade, roubo, corrupção, pedindo que a justiça chegue. E a justiça hoje, por meio da decisão do ministro André Mendonça, começa a ser feita. Mas isso é só um começo. Nós queremos que atinja a todos que tiveram a ousadia de praticar um crime dessa natureza. Muito obrigada pela entrevista, parabéns pelo seu trabalho. Eu que agradeço, vocês estão sempre aqui apoiando os trabalhos e principalmente dando publicidade e transparência ao trabalho da CPMI. A população brasileira acha que todos devem ser medidos pela mesma régua. E assim também pensa das comissões parlamentares de inquérito. E a CPMI tem a obrigação de mostrar que veio para fazer diferente. Muito obrigada. Boa noite para o senhor. Para a senhora também. E nós vamos ver agora uma reportagem com um resumo do depoimento de hoje. Assista. Bom dia a todos. Eric Douglas Martins Fidelis é advogado e filho de André Fidelis, ex-diretor de benefícios do INSS. A CPMI investiga suspeitas apontadas pela Polícia Federal de que Eric teria intermediado repasses ligados ao esquema de descontos indevidos sobre benefícios previdenciários. As apurações indicam que ele recebeu cerca de milhões de reais por meio de entidades envolvidas nas fraudes. Os parlamentares também apuram a relação dele e do pai com o empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS e apontado como um dos articuladores do esquema. Ele depois amparado por um habeas corpus que lhe garante o direito de permanecer em silêncio. Eric prestou depoimento no mesmo dia em que a Polícia Federal prendeu seu pai, o ex-diretor de benefícios do INSS, André Fidelis, na nova fase da operação sem desconto. O senhor, como filho, eu preferia entregar a minha cabeça ao do meu pai, que hoje está no céu. Então, acho que é uma obrigação de filho assumir as responsabilidades que as detém. Qual era a sua condição no ano de 20 e de 21, já que o senhor e a sua esposa receberam o auxílio emergencial?
Excelência, em respeito à orientação dos meus advogados, eu responderei essa pergunta. O relator também citou várias empresas que seriam de Eric Fidelis e afirmou que a partir dessa fase ele mudou de vida. Duates Tecnologia Limitada. Mantenho a orientação da defesa em não me pronunciar. Metrópole Empreendimento e Participações, já é outro aqui. Mantenho a orientação, Vossa Excelência. EIP Empreendimento, Negócios e Participações. Mantenho a orientação, Vossa Excelência. Todas essas empresas que eu citei, significa que a partir de 2023, a vida desse rapaz, saído do auxílio emergencial, virou esse case de sucesso absoluto. Quando questionado sobre a origem do dinheiro que recebeu, Eric manteve o direito de permanecer em silêncio. Essas 3 empresas do Careca colocaram para ele mais de R$1,5 milhão. Pô, ele não quer justificar, mas vamos pensar que foi serviço prestado. Aí vamos para outra etapa. E esse 1.800.000 que Careca passou para o senhor pessoa física, é fruto de quê? Excelência, vou manter a orientação da defesa. Então a gente chegou a um ponto que o filho do diretor de benefícios do INSS, até há pouco tempo, recebeu do principal membro da organização criminosa, só aqui, mais de R$3 milhões. E um dos alvos da operação de hoje de manhã também foi o ex-ministro da Previdência, José Carlos Oliveira, conhecido como Ahmed Mohamed, que a PF cumpriu o mandado judicial e ele está agora com tornozeleira eletrônica. E agora nós acompanhamos a entrevista coletiva do presidente da CPMI, senador Carlos Viana. Acompanhe. Ele lavou o dinheiro do pai, que é servidor do INSS de Carreiro, o senhor André Fidelis, foi preso hoje e que é um dos 4 principais envolvidos em toda essa trama. A parte dos operadores e daqueles que mantinham o esquema em funcionamento, essa está totalmente esclarecida e os principais operadores estão presos. Da agora para frente, como eu já disse para vocês, nós buscaremos saber quem foram os responsáveis por manter esses servidores nos cargos-chave para que eles pudessem continuar montando e deixando o esquema de roubo funcionar. É natural que todo o governo se façam trocas de nomes, mas eles conseguiram permanecer desde o governo Temer até o governo Lula. Não seria possível isso sem uma ajuda política, sem o padrinho de pessoas nos governos. Agora nós buscamos esclarecer quem são esses padrinhos, o que eles receberam e eles darem os depoimentos necessários, não só à Polícia Federal, porque o Supremo Tribunal Federal é quem tem que fazer a convocação de deputados e até senadores envolvidos, e posteriormente a CPMI também poderá ouvi-los para que a gente finalize essa parte dos descontos associativos. Presidente, o senhor citou que vai apresentar requerimentos para convocar bancos e representantes de bancos. Já tem uma data para votação desses requerimentos e quais são os bancos-alvos? Bem, a fase dos descontos das entidades, das associações, nós estamos terminando. Já temos as definições, essa primeira parte, a meu ver, já tem um resultado muito bom, o relator já começou, inclusive, o relatório dele, nós já temos toda uma parte bem delineada. Eu vejo agora que nós devemos partir para a segunda fase da CPMI, que é nós começarmos a aprovar as convocações dos representantes dos bancos. Pelo menos 7 instituições bancárias estão na lista dos que mais atuaram junto ao INSS e que mais cobraram juros abusivos aos aposentados. Também são instituições que trabalharam muito com a questão da venda casada de seguros, com a obrigatoriedade que as pessoas aprovassem os descontos de entidades e sindicatos, mas principalmente o que é mais cruel, gente, quando o aposentado já não tinha mais crédito consignado suficiente, não tinha mais saldo ou estava totalmente endividado dentro daquele contrato,
eles obrigavam ou levavam os aposentados a assinarem contratos no chamado crédito direto, onde os juros chegavam a 18,5% ao mês. É uma das coisas mais absurdas que nós temos de aposentados que não sabiam que estavam assinando e, na necessidade, acabavam se investigando. Então, eu espero, nós teremos votações para deliberação voto a voto, se for preciso. Não teremos mais votação por consenso, porque agora entramos numa fase muito delicada da CPMI, que é a questão política, e, naturalmente, nós teremos resistências como já tivemos. Mas eu espero que na primeira reunião deliberativa nós possamos apresentar os nomes dos proprietários dos bancos, os representantes que venham a esta CPMI já preparados para fevereiro do ano que vem. Ok? Agenda para a próxima semana. Na próxima segunda-feira, nós temos um envolvido na lavagem de dinheiro. Segundo as investigações que nós temos, foi uma pessoa que recebeu milhões de reais, passaram pela conta e também por empresas. Ele pode nos dizer com clareza para onde esse dinheiro foi, porque agora nós temos que tentar identificar onde está esse dinheiro, que bunker é esse, onde esse dinheiro está guardado. E também um dos servidores do INSS, que era responsável pelos pagamentos, pelos acordos, pela execução, que, ao que tudo indica, colaborou e muito com a quadrilha. Os dois estão confirmados para segunda-feira. E na terça-feira, nós vamos ouvir um esquema que se estendeu até o Ceará, também numa associação ligada àquele estado, e um senhor que é alfaiate, que recebeu quase 2 milhões de reais, que foi citado várias vezes como um contato entre as associações e os parlamentares. Vamos ouvir quais são as costuras que ele tem para nos dizer aqui que fez durante a vida profissional. Muito obrigado. Hoje, na operação, um deputado foi alvo. Eu quero saber se a CPMI tem o interesse de convocar esse deputado. Há um requerimento já colocado pelo relator. Nós vamos conversar sobre isso e ver qual a data que ele pode vir, porque para esse ano nós já temos todo o calendário já preenchido. Mas, se for necessário, abriremos até uma pauta extra para que isso venha. Mas vou dizer para vocês com muita responsabilidade, com muita seriedade, outros nomes aparecerão. As investigações caminham para o favorecimento de outros parlamentares envolvidos. E, naturalmente, eles também terão de prestar declarações na medida em que nós dermos sequência no trabalho de investigação. Ou seja, nós estamos chegando no primeiro escalão, naqueles que ajudaram o esquema a continuar no INSS. Queremos saber o quanto ganharam, como foi que eles conseguiram, quais são os benefícios e, naturalmente, a responsabilidade de cada um deles. Terão direito de defesa, mas que possam esclarecer com clareza como usaram da confiança que receberam nessas nomeações. Muito obrigado, senhores. Obrigada, presidente. E eu volto ao vivo aqui da sala de reuniões da CPMI e do INSS. Eu vou conversar agora com o senador Eduardo Girão. Senador, boa noite. 9 presos, entre eles um ex-presidente do INSS, um ex-ministro da Previdência com tornozeleira eletrônica. Que balanço o senhor faz do dia de hoje? Olha, um balanço de que finalmente a gente está vendo a justiça com J maiúsculo aparecer. E temos que parabenizar o ministro André Mendonça, que tem feito um trabalho exemplar, e graças a Deus parou na mão dele, porque se dependesse de outros ali, a gente viu o que aconteceu com a Lava Jato, enterrando sistematicamente, e nós vimos hoje uma operação que enche de esperança os brasileiros, que querem justiça, querem realmente que se acabe a impunidade no país, porque a certeza da impunidade que a gente vê muitas vezes aqui com depoentes é algo que deixa a gente constrangido, o cidadão de bem. Mas ficou muito claro que nós temos um mensalão 2. Stefanuto, que iniciou seus trabalhos como presidente do INSS, coincidentemente durante o governo Lula, foi o primeiro a ser chamado ali. Ele coordenou a transição do Lula na área da Previdência e estava recebendo um mensalão aí de 250 mil até agora. Então, é muito estranho isso estar acontecendo e a gente está vendo aqui nessa comissão senadores da base do Lula e deputados rejeitando convocação de pessoas importantes para virem depor, para esclarecer a verdade para o povo brasileiro, quebras de sigilo dessas pessoas,
né? E hoje em dia o checkmate foi dado. Então acaba essa narrativa de querer jogar que foi no governo A, governo B. Não. O escândalo se consolidou, multiplicou aos bilhões de reais, coincidentemente, logo com a eleição do presidente Lula agora nesse mandato. Então, essas prisões, espero que outras delações venham, né, que a gente possa aí chegar nos peixes graúdos. Peixe graúdo é político, porque um sistema desse, que roubou milhões de brasileiros, viúvas, é bom a gente lembrar. Às vezes eu sou repetitivo, mas as pessoas entenderem, viúvas, órfãos, né, velhinhos, pessoas pensionistas, deficientes físicos e especiais, pessoas especiais, esse dinheiro foi roubado de milhões dessas pessoas aos bilhões de reais e isso teve cobertura política. Não é à toa essa blindagem que a gente está vendo aqui. Então, nós vamos chegar, se Deus quiser, em outros atores que estão aí ainda na moita. Essa CPMI, ela é independente, tem um grande senador, o Carlos Viana, que é o nosso presidente, um grande relator, que é o deputado Alfredo Gaspar, independentes, e nós vamos aqui combater o bom combate, mesmo a tropa de choque do governo Lula tendo vindo para cá, sem assinar a CPMI, e está dominando as votações, mas agora não vão ter moral mais, depois dessa operação policial de hoje, de botar digital para blindar mais seu ninguém. Então, que venham mais verdades, né, e que a justiça prevaleça em nosso Brasil. E quais devem ser os próximos passos, então, senador? Próximos passos, eu acredito que é continuar nesse rumo aí, né, para buscar o apoio político aqui dentro. Nós vamos ouvir semana que vem 2 peças importantes que receberam, assim como hoje o Eric, milhões de reais, sem nenhum lastro, né, empresas que receberam dessas associações. Hoje teve aqui esse rapaz de 34 anos, que recebeu quase 7 milhões de reais e não falou nada, mas ficou claro que isso aí, o pai dele, lá do INSS, do Sistema Previdenciário, então um conflito de interesses escandaloso. E a gente está vendo o careca do INSS, com essa World Cannabis, que era um lobista aqui, né, que o Senado proibiu, sabia onde é que ele andou, né, que estava recebendo dinheiro aos montes aí do roubo dos aposentados. Então nós vamos atrás disso tudo, saber esses links políticos, que eu acho que é isso que tem que vir o exemplo de cima e não vem. Né? De cima que eu digo é da casa política, mas graças ao ministro André Mendonça, a gente está conseguindo desbaratar esse esquema e eu acho que mais novidades virão com o trabalho obstinado de quem está aqui. Certo, muito obrigada pela entrevista, boa noite, bom trabalho para o senhor. Boa noite, muita paz. E agora há pouco, quem concedeu uma entrevista coletiva foi o líder da base do governo aqui na CPMI, deputado Paulo Pimenta. Se essa entrevista já estiver no ponto, a gente vai mostrar ela agora. Acompanhe. Foi uma operação que mirou 2 associações, a Conafer, né, e também a CBPA. 2 associações que só conseguiram viabilizar um canal de desconto que foi utilizado para roubar os aposentados, aposentadas e pensionistas durante o governo Bolsonaro. Tanto a Conafer quanto a CBPA são lideradas, né, e ligadas a grupos políticos ligados ao bolsonarismo. E a prisão do Fidelis, do Virgílio, né, a Polícia Federal pediu a prisão do Zé Carlos Oliveira, e foi determinado somente a colocação da tornozeleira eletrônica. O próprio Stefanuto, isso prova aquilo que a gente sempre diz. Quer dizer, todo esse grupo criminoso de servidores do INSS, ele entra para dentro do governo a partir de 2020. E a partir de 2021, 2022, esse esquema ganha a proporção que ganhou e ele foi desbaratado porque a Polícia Federal teve independência para agir. Você vai observar que durante todo o governo Bolsonaro não houve nenhuma ação da Polícia Federal, não houve nenhuma ação da CGU e essa quadrilha está sendo desbaratada. Então hoje é mais um núcleo dessa quadrilha que foi desbaratado, graças a essa ação da Polícia Federal e nós vamos continuar. Né? Existem outros núcleos que ainda precisam ser atingidos e nós queremos que todos eles sejam atingidos e vamos garantir que todo o dinheiro roubado seja devolvido. Nós já temos aí cerca de 3,7 milhões de aposentados, aposentadas,
pensionistas que receberam o dinheiro de volta. São mais de 2,5 bilhões de reais que já foram pagos. E é uma determinação do presidente Lula para que todo mundo que foi roubado tenha direito de receber o seu dinheiro de volta. Eu acho que a reação da sociedade, né, no sentido de perceber que o projeto estava sendo transformado num projeto de proteção da impunidade, de tirar prerrogativas da Polícia Federal, de impedir, né, que a Polícia Federal tenha a força necessária para poder combater o crime organizado como hoje combate, a reação da sociedade fez com que a oposição recuasse. É um pouco parecido com a PEC da blindagem. É uma espécie de reedição da PEC da blindagem. E eu não acredito que um texto que tenha esse conteúdo seja aprovado no Congresso. Então ele vai ter que mudar. Se ele tentar reeditar aqui a PEC da blindagem para impedir que investigação de emendas, que investigação de corrupção possa ser feita pela Polícia Federal, esse projeto vai ser derrotado. Obrigada, presidente. E hoje, logo no início da reunião, os parlamentares comentaram a operação da Polícia Federal e também votaram requerimentos. Aprovaram mais de 60 requerimentos. Veja na reportagem que a gente preparou. Parlamentares governistas e oposicionistas comemoraram a operação da Polícia Federal, que cumpriu mais de 60 mandados de busca e apreensão e 10 mandados de prisão em 14 estados e no Distrito Federal. Entre os vários presos, há diversos personagens que os senhores e quem nos assiste em casa conhecem muito bem. Chegaram aqui com habeas corpus, com o direito de ficar em silêncio, arrogantes, dizendo-se que estavam sendo perseguidos, que essa era uma comissão que não dava direitos, não respeitava advogados. Hoje está muito claro que esse núcleo operador do sistema vai ter que responder e está na investigação, no inquérito, e agora está, em boa parte, na cadeia. Outros ainda têm explicações a dar e também serão alvo de operações. Com certeza, hoje é um dia para a gente comemorar. A partir do momento em que a Polícia Federal teve independência para agir, que a CGU teve independência para agir, nós iniciamos um processo nesse país de desbaratar uma quadrilha que tomou de assalto o INSS. E desde o início, senhor presidente, nós temos sustentado aqui, e esta operação de hoje comprovou isso, que este roubo bilionário não teria sido possível sem que mudanças tivessem ocorrido nas regras do INSS, para que estas entidades fantasmas, para que estas entidades que roubaram os aposentados e aposentadas pudessem agir da maneira que agiram. Nós vimos vários presos, não comemoramos prisão. O que nós comemoramos é o fim do ciclo da impunidade. Muitos chegaram aqui arrotando honestidade e agora estão, muitos deles, atrás das grades. Mas deixar bem claro, isso é apenas o início da jornada do fim da impunidade. Ainda tem muita coisa para acontecer. Entre os presos está o ex-presidente do INSS no governo Lula, Alessandro Stefanuto. O ex-ministro do Trabalho e Previdência no governo de Jair Bolsonaro, José Carlos Oliveira, foi alvo de busca e apreensão e será obrigado a usar uma tornozeleira eletrônica. Quase todas as pessoas que foram alvo da operação autorizada pelo ministro André Mendonça, do STF, já prestaram depoimento na CPMI. Existem governos que convivem com a corrupção, existem governos que combatem a corrupção. Agora, ninguém é imune à corrupção. Nós não temos bandido de estimação. Ninguém me ouviu aqui falar, enquanto havia uma crítica,
a favor de A ou de B, especificamente, em especial o senhor Oliveira. Vamos verificar o que foi que aconteceu com ele. Se ele tiver culpa, ele tem que pagar por isso. Presidente, Conafé, o primeiro núcleo foi abordado hoje, o segundo é CBPA. Não entrou no governo atual, não, presidente. Entrou em 2020, as duas. Os ACTs, um foi de 2017, outro de 2020, e o ACT da Conafé foi renovado em 2022. Presidente, teve 10 mandados de prisão. Dos 10, 9 tem relação com vocês. Segura que o filho é de vocês. Entre eles, o senhor José Carlos de Oliveira, que está com tornozeleira no dia de hoje. Na reunião desta quinta-feira, a comissão também aprovou mais de 60 requerimentos. São novos pedidos de informações, de compartilhamento de documentos, pedidos de prisão preventiva de pessoas que já foram ouvidas pela CPMI, quebras de sigilo de pessoas e empresas suspeitas de envolvimento no esquema de fraudes e novas convocações. O presidente da comissão, senador Carlos Viana, disse que o trabalho da CPMI está numa fase que exige mais paciência. É a montagem de todo esse esquema, de ouvirmos todos aqueles que de alguma forma colaboraram para que a gente possa chegar nos 3 escalões desse escândalo. Primeiro, nós temos o terceiro escalão dos operadores e laranjas que desviaram o dinheiro. Esses operadores, eles corromperam os servidores públicos do segundo escalão. E esse segundo escalão só foi mantido de governo para governo, porque há um primeiro formado por políticos e pessoas que estavam no poder ou estão no poder e que colaboraram para que eles permanecessem ali, montando e facilitando o esquema. A próxima reunião da CPMI do INSS vai ser na segunda-feira, dia 17, para ouvir Jucimar Fonseca da Silva, ex-coordenador-geral de pagamentos e benefícios do INSS. Essa reunião está marcada previamente para as 14h30. O horário normal de reunião da CPMI às segundas-feiras é às 16 horas, mas esse depoimento deve ser antecipado para as 14h30, a ser confirmado ainda. Jucimar apresentou um atestado médico para não comparecer, mas ele vai ter que passar por uma perícia médica aqui da equipe de médicos do Senado. Também deve ser na segunda-feira, dia 17, o depoimento do empresário Tiago Schettini. Ele é apontado como facilitador em esquemas investigados e é alvo também de inquéritos conduzidos pela Polícia Federal. No dia 18, às 10h30, terça-feira, às 10h30, excepcionalmente, semana que vem, por causa do feriado, a CPMI vai se reunir na segunda e na terça. Então, na terça-feira, dia 18, às 10h30, será o depoimento de Cecília Rodrigues, ex-presidente da Associação dos Aposentados e Pensionistas, a APEM, e da AAPB, Associação dos Aposentados e Pensionistas no Brasil. As reuniões da CPMI este ano devem ir até dia 4 de dezembro, sendo que no dia 1º de dezembro será a vez do depoimento de Volney Queiroz, atual ministro da Previdência, e o último depoimento esse ano, no dia 4 de dezembro, será de Aristides Vera, presidente da CONTAG. Lembrando também que o plenário do Senado aprovou ontem um projeto que proíbe os descontos nos benefícios do INSS de mensalidades de associações, sindicatos, entidades de classe ou organizações de aposentados e pensionistas. Esses descontos ficam proibidos, mesmo com autorização expressa do beneficiário. Esse projeto foi aprovado ontem no plenário do Senado e ele já seguiu para a sanção da Presidência da República. E hoje, mais cedo, no intervalo, eu comentei que algumas pessoas falaram muito nos comentários hoje do YouTube, de manhã, que a TV Senado não estava transmitindo a reunião da CPMI. E eu gostaria de esclarecer que a TV Senado segue normas internas do Senado e algumas comissões, nós temos muitas comissões aqui no Senado,
Senado e algumas comissões têm preferência de transmissão na TV Senado. Então, hoje de manhã, tinha uma reunião da Comissão de Direitos Humanos, por isso ela tem prioridade na transmissão e logo em seguida que terminou, a TV Senado passou a transmitir a CPMI do INSS. Então, essa é a regra da nossa transmissão, mas todos puderam acompanhar o tempo todo a reunião pelo nosso YouTube e pelo nosso canal da internet. Você encontra facilmente no site do Senado, no site da TV Senado, e também é só procurar a TV Senado no YouTube que você consegue acompanhar na íntegra as reuniões da CPMI do INSS. É isso então por hoje. Outras informações você encontra na nossa internet e daqui a pouquinho, às 19h30, todo o resumo do dia de hoje e mais muitas outras notícias no nosso jornal Senado Notícias. Até já! Essa nova política da EAD é uma mudança que altera todo o ensino superior, não só os cursos EAD. A primeira mudança, que eu acho que é a mais importante, é que a gente regulamentou o chamado curso semipresencial. É preciso ter um processo de monitoramento e acompanhamento, fiscalização em relação à qualidade do ensino à distância. Em discussão, hoje, 20h, aqui na TV Senado. Isso é fruto de quê? De mudanças climáticas? Isso é fruto de quê? De falta de compromisso da política pública ambiental? A comissão está totalmente comprometida em contribuir para que a conferência seja um marco indelével na luta global contra mudanças climáticas. À medida que os efeitos das mudanças climáticas se manifestam com mais frequência, o Brasil não pode mais postergar a sua resposta institucional. Garantir que o Brasil possa lidar melhor com os desafios impostos pelas mudanças climáticas, protegendo nossa biodiversidade e assegurando o futuro para as próximas gerações. Quem trabalha com criança e com mulheres precisa estar atento às mudanças climáticas. Que o país que protege a Amazônia pode ajudar o planeta a enfrentar a crise climática. TV Senado. Democracia todo dia. Nós estamos falando de 25 milhões de brasileiros que ou não vão pagar ou vão pagar menos impostos. E estamos falando de 200 mil brasileiros, repito, tudo somado. Aqui nós estamos falando de 140 mil. Tudo somado, são cerca de 200 mil brasileiros do andar de cima, nós estamos falando de 0,1% da população, que vão deixar de ter alguns privilégios para que 25 milhões tenham um pouco mais de justiça. Um projeto que melhora a distribuição da renda, que aumenta o consumo das famílias e que promove um maior crescimento econômico, é um projeto que merece prosperar. É um projeto que realmente, no meu ponto de vista, traz um conforto para a sociedade. É preciso retomar esse tema, taxação de bets, bancos e bilionários, aí bilionários entendidos com a licença poética, né? Na verdade está falando de altas rendas, né? E de investidores. Antecipo a Vossa Excelência que nós vamos apresentar nesse projeto emendas nesse sentido, para registrar a posição política, mas vamos também apresentar em projeto autônomo. Só no caso das bets, a retomada de uma taxação adequada dentro do patamar internacional tem um potencial de arrecadação superior a 30 bilhões de reais. Eu acho que na sociedade há um clima de compreensão dos danos que esse tipo de atividade tem produzido no nosso país e também que nós sabemos que são ganhos bilionários que essas bets têm obtido. Basta olhar o que elas têm gasto de patrocínio para clube de futebol. No mundo inteiro é assim. Os setores que produzem externalidades muito negativas para a sociedade, né, como é o caso do álcool, do fumo e de qualquer tipo de dependência, são sobretaxados no mundo inteiro. Quando eu falo em respeitar as pessoas mais velhas, não é naquele sentido do senso comum, eu respeito a minha avó, eu respeito meus pais. É num sentido de saber que são sujeitos de direito. O Brasil é um dos países mais evoluídos na questão de legislação voltada para a terceira idade. Mas na prática ainda tem muita coisa para melhorar. Envelhecer. Neste sábado, 7h.
aqui na TV Senado. Olá, eu sou a Carla Benevides e está começando mais um programa Argumento. A Comissão de Assuntos Sociais aprovou o projeto que cria o programa Cuidando de Quem Cuida, uma iniciativa voltada ao esforço de mães, pais e responsáveis que cuidam de crianças, de filhos ou dependentes que tenham deficiência, algum transtorno de aprendizagem ou doenças raras. Aqui comigo no estúdio está a senadora doutora Eudócia, que foi a relatora dessa proposta e vai explicar melhor esse assunto para a gente. Senadora, obrigada pela sua presença aqui conosco. Boa tarde a você, Carla, e boa tarde a todos aqui da TV Senado. Senadora, eu queria que a senhora explicasse para a gente por que esses pais responsáveis passam, quais são as principais dificuldades que eles enfrentam no dia a dia, por que esse projeto é tão importante? Esse projeto é de suma importância, Carla, e todos que estão nos acompanhando nesse momento. Eu quero aqui parabenizar o nosso querido senador Romário pela iniciativa de fazer um projeto de lei, de ser autor desse projeto de lei de suma importância. Por quê? E o termo que ele colocou foi muito feliz, foi muito importante, cuidar de quem cuida. Porque existem nas famílias, em várias famílias, e cada vez mais esse número vem aumentando. Crianças e adolescentes e adultos jovens, as crianças que se tornam adultos jovens, elas têm transtorno do desenvolvimento, são crianças que têm algum tipo de deficiência e nós chamamos de pacientes atípicos. Então, pais de crianças ou adolescentes ou adultos jovens atípicos. Então, o que acontece com esse seio familiar? Os pais, na maioria, as mães, mas os pais também são envolvidos, os avós ou qualquer responsável, eles se dedicam integralmente a esses pacientes. Então, o que acontece? Diminui o tempo para esse cuidador, então diminui a autoestima, não tem tempo para trabalhar. Então essa pessoa, ela se sente invisível, ela se sente desvalorizada. E aí começa a vir o cansaço físico, o cansaço mental, a questão do emocional, que mexe muito com essas pessoas, do psicológico, também a parte psicológica que é muito importante. E essas pessoas também não podem trabalhar, como eu acabei de dizer. Então elas começam a se sentir, de uma certa forma, inúteis. Então, esse projeto veio para levantar essas pessoas no seguinte sentido, de valorizá-las e torná-las visíveis, que infelizmente, na maioria das vezes, essas pessoas são invisíveis. Só que esse projeto vai fazer exatamente o inverso. Dizer, olha, eu estou aqui, eu vou criar uma rede de apoio para você mãe, para você pai, para você avô, avó, ou o responsável que cuida desses pacientes, dessas crianças e de adolescentes, como eu já falei. Então, esse projeto vai fazer isso, cuidar de quem está cuidando. E quem ganha com isso? Além do cuidador, a própria criança que está sendo cuidada. Porque ela vai ter mais amor da mãe, do pai que está cuidando, porque essa mãe, esse pai está se sentindo mais valorizado, está tendo uma rede de apoio, está tendo tratamento psicológico, inclusive até terapêutico também, com a parte de psiquiatria. Senadora, exatamente de que forma essa rede de apoio atuaria? O que está previsto no projeto? Que ações? O que está previsto no projeto é nós já aproveitarmos o que nós já temos no sistema SUS e ampliar. De que forma? Essas mães, esses cuidadores, eu falo mães porque 81% dos cuidadores são mães e 55% dessas mães se sentem, como eu acabei de dizer, desvalorizadas, cansadas, estressadas, que é super natural que isso aconteça, óbvio, se dedicam totalmente a essa causa. E aí os pais também agora estão tendo essa iniciativa de também cuidar. Então, voltando à sua pergunta, a maioria são mães, mulheres, mas aí eu vou generalizar mães, pais e cuidadores como um todo. Então, aproveitar o que já tem no SUS, mas o que é que esse projeto traz? Uma abertura maior, uma facilidade maior para esses cuidadores.
por exemplo, a equipe de psicólogos, de psiquiatras, de clínicos e também de terapias ocupacionais, gerar a oportunidade também de lazer. E isso tudo está incluído, além do SUS, de uma rede de apoio. E essa rede de apoio nós encontramos também sensibilizando e conscientizando várias ONGs, vários institutos que estão ali dando cobertura nesses projetos sociais. Então, objetivamente, seria os profissionais de saúde, através do SUS e também tratamento psiquiátricos e medicamentoso, porque alguns pacientes precisam sim de medicamentos, e em paralelo a questão do social. E quando eu falo de social, também tem a questão do governo municipal e estadual e também do federal. Mas por que eu boto municipal e estadual? Porque as coisas acontecem no município e nos estados. Então, tem que ser algo assim de todos, porque, olha, na verdade, cuidar de quem cuida é muito mais, vai muito mais além do que o governo federal, do que o estado, do que o município. É todo um conjunto. Tem que todos estarem de mãos dadas, imbuídos no só sentimento de ajudar essas pessoas. Então, os prefeitos, os governadores e a presidência da República, através dos seus ministérios, trabalhar de mãos dadas para fornecer essa rede de apoio junto com as ONGs, com os institutos. Então, é disso que nós estamos falando. Senadora, uma vez eu entrevistei uma mãe que tem um filho com uma doença rara e que depende completamente dela. Ela deixou o emprego e uma das coisas que ela falou assim, eu luto muito pela saúde dele e, ao mesmo tempo, eu torço para que ele morra antes de mim. Porque se eu morrer primeiro, não tem quem cuide dele. E aí entra a questão da saúde mental, porque ela falava assim, como que é lidar com isso tudo? Sim. É um dilema comum nas mães que têm filhos com É um dilema comum e é muito fácil de entender, porque essas mães, primeiro, que elas se anulam para cuidar do seu filho. E aí, elas têm medo de que alguém não faça o que ela faz. E realmente, amor de mãe é um amor único. Então, é por isso que vem a estrutura de psiquiatra, de psicólogo e também a questão do social, de gerar para essas mães motivos de lazer, de terapia ocupacional, de capacitação, de orientá-las, de fazê-las entender todo o contexto da sua criança e também trabalhar essa mãe ou esse pai, ou avó, ou qualquer um responsável, para que eles entendam o momento que eles estão vivendo e eles poderem ser treinados, porque nesse projeto fala sobre capacitação do cuidador ou da cuidadora, para que eles possam estar preparados para cuidar. E aí, a partir desse momento, eles já vão tirando aquele peso da responsabilidade, porque eles vão entendendo, bom, se eu estou sendo preparada para cuidar do meu filho ou de um ente querido, eu também posso chamar minha mãe, posso chamar minha irmã, meu irmão, meu tio, para junto comigo fazer esse curso de capacitação. Porque num desfecho, né, da mãe ou pai primeiro, enfim, ter alguém que possa dar esse subsídio e ela se sentir segura. Porque ela não vai se sentir só. Porque o que acontece, Carla? A maioria dessas mães, desses cuidadores, se sentem solitários. A maioria. E esse projeto visa isso. Eles, mães, pais, enfim, não se sentirem só. Porque cuidar não se trata de solidão. Cuidar tem que ser dividido por todos. E quando eu falo todos, não só são os entes familiares. É União, Estado e município. Tem que estar lado a lado desses cuidadores. Algum impacto orçamentário relevante? Sempre tem, não é? Porque se a gente está falando aqui, que eu queria até enfatizar um detalhe,
nesse projeto fala dessas mães também, lógico que é caso a caso, desses cuidadores serem atendidos em domicílio, receber atendimento especializado em domicílio. E óbvio que isso gera custo, mas o custo que poderá aumentar e que com certeza aumentará, vai ter algum grau de impacto orçamentário, mas e a compensação? De você ver mães mais felizes, pais com autoestima elevada, cuidando melhor dos seus filhos, capacitados, estando bem na sociedade, se engajando na área social, tendo seu lazer, diminuindo seu estresse. Então, com isso vai ter menos adoecimento, porque pesquisas foram feitas mostrando que a maioria desses cuidadores adoecem mais rápido, não só da questão emocional e psicológica, mas do corpo físico como um todo. Porque a dor emocional e psicológica leva às doenças do corpo. São as doenças que a gente chama psicossomáticas. Então, mesmo que esse impacto orçamentário, mesmo que tenhamos, que com certeza teremos esse impacto, mas a gente vai reverter em qualidade de vida para esses pacientes. Então, vai ser algo tão nobre que vai compensar, porque vai ter menos adoecimento. Então, isso vai impactar em menos despesa para o SUS. Senadora, só para a gente finalizar, como é que está a tramitação da proposta? A tramitação está o seguinte, Carla, ele veio da Comissão de Direitos Humanos, foi aprovado lá. Foi aprovado na CAS. Como na CAS ele é terminativo, então ele já vai direto para a Câmara dos Deputados. Senadora, obrigada pela sua presença, parabéns pela relatoria e volte sempre. Muito obrigada. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever essa entrevista, é só entrar no nosso site, senado.leg.br/tv ou acessar o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até o próximo argumento. Quando você não tem emprego, você não tem para onde ir, você é obrigada a se manter na violência, que é o que acontece com muita gente. Eu fiquei casada por 22 anos. Quando aconteceu de eu denunciar a Maria da Penha, foi quando ele me pegou pelo cabelo, que ele nunca tinha encostado a mão em mim. Assim, tinha tido empurrões, né? Que ele me empurrou uma vez, eu estava grávida da minha filha quando ele me empurrou. Meu ex-marido me acusou de ter um caso com o marido da minha irmã. Qualquer homem que se aproximasse de mim, ou até os amigos que eu, na minha casa, quando ia embora, ele virava e falava: você acha que eu não vi você dando trela para fulano? Que você acaba se afastando dos amigos, da família, você acaba se isolando. A gente se assusta muitas vezes com o feminicídio, mas o feminicídio ele nasce daí. Ele nasce dessas pequenas coisas que vão tomando uma proporção maior. Então, xingamentos, ofensas, essas difamações, não respeitar essa mulher, né, perante terceiros, são um sinal de alerta. Depois que eu passei, que eu fiz o acompanhamento pelos psicólogos e tudo, você acaba entendendo e vendo que se a pessoa não tiver uma ajuda, ela não consegue sair da violência, ela não consegue se libertar. Hoje eu posso falar que a minha vida está maravilhosa, apesar dos altos e baixos, eu tenho paz. Nem se pretendia implantar o comunismo no Brasil. O programa, o programa dessa insurreição era o programa da Aliança Nacional Libertadora. 4 consignas, quais? Contra o imperialismo, contra o latifúndio, contra o fascismo e contra o integralismo. Essas eram as bandeiras da Aliança Nacional Libertadora que mobilizou, né, grandes massas no Brasil. 100 anos de cultura e conflitos. Neste sábado, 2h da tarde, aqui na TV Senado. A primeira rádio brasileira foi a Rádio Sociedade, fundada em 1923 pelo médico e escritor
Edgar Roquete Pinto, num galpão improvisado no centro do Rio de Janeiro. Os primeiros programas eram feitos pelo próprio Roquete Pinto e seus amigos da Academia Brasileira de Ciências, que tocavam músicas, recitavam poesias e comentavam as notícias do dia. Mas as pessoas logo perceberam que o rádio era também um forte instrumento político. Assim como Hitler na Alemanha, Mussolini na Itália e Roosevelt nos Estados Unidos, Getúlio Vargas usava o rádio como propaganda de seu governo. Em 1936, os aparelhos de rádio podiam ser comprados facilmente nas lojas, e o comércio descobria nos anúncios um meio fantástico para vender seus produtos. Copa do Mundo, notícias da guerra. Tudo era transmitido pelas ondas do rádio. Os programas de auditório da Rádio Nacional, uma empresa privada, eram campeões de audiência e os artistas mais famosos passavam por lá. Nós somos as cantoras do rádio, levamos a vida a cantar. Diante de tamanho sucesso, o presidente Vargas estatizou a rádio, mas deixou a publicidade correr solta e investir na programação. Na sua casa tem barata, não vou lá. Na sua casa tem mosquito, não vou lá. Quem sabe o mal que se esconde nos corações humanos? O Sombra sabe. As radionovelas eram transmitidas ao vivo e viraram uma verdadeira febre. O Direito de Nascer ficou por mais de 3 anos no ar. Balança, mas não cai. Humorísticos como Balança, mas não cai marcaram uma época, enquanto programas jornalísticos como Repórter Esso revolucionaram a forma de apresentar as notícias. E atenção, informa o seu Repórter Esso. Os Estados Unidos lançaram hoje sua primeira bomba atômica sobre a cidade japonesa de Hiroshima. O surgimento de novas mídias, como a televisão e a internet, incorporariam diversos programas nascidos no rádio, que mesmo entrando em declínio, se reinventou e continua mais vivo do que nunca. Hoje você vai saber como são eleitas e eleitos as senadoras e os senadores do nosso país. Roda a vinheta, diretor. Com vocês, o Congresso Nacional, uma obra de arte, fala a verdade. Mas vamos lá, esta cúpula virada para cima é a Câmara dos Deputados e esta virada para baixo é o que vamos explicar hoje, o Senado Federal. Aqui trabalham 81 senadores e senadoras que representam igualmente os estados e o Distrito Federal, com 3 vagas para cada um, independentemente do tamanho da população. O mandato é de 8 anos. E já fica o alerta, ano que vem tem eleições gerais. E sabe o que isso significa? Que o Senado terá sua renovação. Em 2026, vamos escolher 2 senadores ou senadoras. Isso porque a cada eleição geral, a renovação se dá de forma alternada. Em uma, elegemos um senador ou senadora, como foi em 2022, lembra? E na outra, elegemos 2. Tudo isso para manter sempre um equilíbrio entre renovação e experiência. E atenção, a eleição para o Senado é majoritária. Ganha quem tiver a maioria dos votos. Entendeu? Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, hein? Então é isso. Tchau!
A gente também fala tupi. Pernambuco é uma palavra de origem tupi, formada por Paranã, que quer dizer mar, mais umbuca ou puca, que significa furo. Logo, Pernambuco seria mar furado, ou buraco que o mar fez, isto é, uma pedra furada por onde o mar entra. Era um termo comum usado em toda a costa do Nordeste, para lugares onde havia recifes, como o local onde hoje está a cidade do Recife. A gente também fala tupi. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Proposta de emenda à Constituição tenta proteger o Fundo Constitucional do Distrito Federal de mudanças na forma de correção. Começa agora mais um assunto de Estado e hoje a gente vai falar aqui no programa sobre essa proposta, além de agricultura, assistência social, entre outros temas. E para conversar comigo, o nosso convidado de hoje é o senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal. Bem-vindo, senador. Obrigado pelo convite. O senhor é autor dessa proposta de emenda à Constituição A1 de 2025, que visa proteger o Fundo Constitucional, estabelecendo como correção anual a base da receita corrente líquida da União. Como que essa PEC vai trazer mais autonomia financeira para o DF e também estabilidade na prestação dos serviços essenciais? Bem, primeiro, essa questão da correção, ela já está prevista em lei, só que é uma lei ordinária. Já tentaram por 2 vezes aqui, tanto 2023 e 2024, de mudar o critério de correção. Então, eu estou levando isso para a Constituição para dar mais garantia, né? Porque fica mais difícil você alterar a correção simplesmente quando a emenda constitucional você tem um quórum qualificado. Mas o objetivo principal da PEC é dar de fato a autonomia política do DF, que nós conquistamos parcialmente. O que acontece? Na Constituição de 88, ficou estabelecido no artigo 21, dizendo o seguinte: compete à União, aí tem lá no 14, manter e organizar a Polícia Civil, a Polícia Militar, Corpo de Bombeiro e auxiliar no funcionamento da educação e da saúde. Isso é o que está no texto. Só que em 88 a gente não tinha eleição. Então, por que está isso no texto? Porque quem indicava o governador e o prefeito era a União. Então, por isso, competia a ela organizar e manter. Só que a partir de 90, a gente passou a ter eleição para governador. Em 86, nós conquistamos a autonomia política parcial, onde a gente pôde votar também para deputado distrital, porque a gente não votava em Brasília. Então, 90 foi quando elegemos o governador. E, evidentemente, a partir de 90, a autonomia da segurança pública é do governador. Cabe a ele organizar e manter. Então, ficou essa distorção. Então, o que acontece hoje? Por exemplo, o governador anunciou um aumento em fevereiro para a Polícia Militar, Bombeiro e Polícia Civil. Então, ele encaminha para o governo federal. O governo federal analisa, faz um monte de coisa e aí devolve, vai, volta. Você vê, nós estamos em outubro e ainda não saiu esse aumento. Por quê? Por causa dessa burocracia. E aí nem sempre o governo federal concorda com o governo local em termos de reajuste. Então, há uma distorção muito grande. E depois que ajusta isso, tem que mandar ainda para o Congresso, para alterar a LOA, normalmente um PLN, para depois editar uma medida provisória. Aí depois vem para o Congresso de novo. Então, a gente precisa acabar com isso. Por quê? Porque, primeiro, essa PEC ele traz o quê? Compete à União transferir o recurso para o GDF para manter e organizar, do jeito que está na Constituição. Agora, por que nós estamos fazendo isso? Porque, de fato, o Fundo Constitucional é um valor estabelecido lá em 2003, 2002, a partir de 2003 foi corrigido, onde foi estabelecido um valor, era 2 bilhões e 900, e a partir daí era corrigido para a receita corrente líquida, ainda é corrigido. Então, este valor já está no orçamento, já está no GDF. Então, a questão do reajuste não pode ficar com essa burocracia. Então, por exemplo, de 2015 para cá, já se passou dois governos e não deram reajuste. O governo Hollenberg não deu reajuste nenhum. O governo ibanês, no primeiro mandato, ele mandou um aumento para a Polícia Civil, e aí o Bolsonaro não deu, só daria se desse também para a PM e para o Bombeiro, e com isso ficamos com uma defasagem muito grande.
Então, agora o governador mandou uma proposta, mas o governo federal não concordou com os percentuais. Então, em todos os estados, quem tem autonomia para dar o reajuste, para convocar concursado, é o governador. Então, essa PEC dá autonomia definitiva para o GDF de fazer a gestão e a manutenção da segurança pública. Do mesmo jeito que está na Constituição, ele não vai poder fazer coisa diferente, porque vai estar estabelecido na PEC. Então, dá mais autonomia para o governador. Então, quando ele anunciar o aumento, ele mesmo vai dar, não tem que passar pelo Congresso e muito menos pelo governo federal. Então, esse é o objetivo para evitar essa burocracia toda que está acontecendo hoje. Senador, agora a gente tem uma pergunta lá da CLDF, a Câmara Legislativa aqui do Distrito Federal. Vamos à tela. Olá a todos, ao senador também. Meu nome é Bruno Lara, sou jornalista na CLDF. Queria fazer uma pergunta a respeito do Sistema Nacional de Educação, que foi aprovado agora no Senado. E qual que seria, do seu ponto de vista, senador, o impacto dessa medida para a qualidade da educação dos estudantes aqui no DF? Muito obrigado. Olha, o sistema ele vai atender todo o país, né? E, evidentemente, que o espírito do sistema é exatamente ter uma integração maior entre município, estados e União. Porque, na prática, a educação hoje, a parte da educação infantil compete ao município, que normalmente não tem recurso. E a gente tem deficiência lá na primeira infância. Depois, o ensino médio já é competência do Estado. E o ensino superior da União. Então, o sistema tem que organizar isso para não ficar com ações isoladas ou contrárias à política nacional. Então, é um avanço, mas, de fato, o que nós precisamos resolver na educação aqui em Brasília primeiro, né, qualificação profissional. A gente tem alguns gargalos. Primeiro, alfabetização, né, porque hoje as crianças saem do ensino fundamental praticamente analfabeto funcional. Depois, a gente não tem aí a questão da educação profissional. Você sabe que o mundo todo hoje, mais de 60% dos jovens faz curso técnico. No Brasil, a gente não conseguiu chegar a 11% ainda. Então, precisamos de investir na educação profissional, educação infantil e na qualificação de professor. E qualificação significa também valorização, porque hoje dificilmente os alunos querem ser professor. Por quê? Exatamente pela falta de infraestrutura, por falta de uma remuneração digna. Então, a educação precisa realmente ter um tratamento especial. Se você perguntar hoje no Congresso, a prioridade é a educação, mas na prática a gente vê que não é. Então, nós temos uma série de problemas para ser resolvido e que Brasília era para ser um modelo para o Brasil. A educação, se você fizer uma pesquisa hoje em Brasília, no Brasil, as pessoas não vão achar que está tudo bem. Deve estar em 4º ou 5º lugar em termos de prioridade. Porque a geração, na realidade, a educação, ela mata a geração toda. Hoje você tem meninos saindo do ensino médio, né, com 60% sem saber português, sem saber matemática. Então, a gente tem uma educação hoje muito precária, porque a gente não tem mais tecnologia, não tem internet nas escolas, você não tem laboratório de ciência, não tem esporte, não tem cultura. Então, o que o governo faz hoje? Ele paga um pé de meia, R$200 para o aluno para ele não sair da escola. Mas isso aí não é política de resolver a qualidade da educação. Então, o sistema vai facilitar realmente a organização melhor da educação. Senadora, a Emater, aqui no DF, divulgou o relatório de informações agropecuárias do último ano. A gente preparou uma arte aqui para ver mais desses dados. Vamos lá. Então, no ano de 2024, né, mais de quase 6 bilhões movimentados no agronegócio aqui no DF. Fruticultura cresceu 18,4%, destaque para abacate. Floricultura teve alta de 29%, 265 milhões movimentados. A pecuária arrecadou 2,19 bilhões, destaques para ovos e suínos aqui no Distrito Federal. E a área produtiva total de mais de 200 mil hectares. O senhor vem investindo em equipamentos, em infraestrutura para o trabalho no campo. Isso. Qual que é a importância desses investimentos para o dia a dia do produtor rural, principalmente os pequenos produtores aqui? Bem, a agricultura familiar precisa de ter uma atenção especial, até porque é ela que coloca a comida na mesa. Os grandes produtores, eles exportam. Produção de soja, de milho, de algodão, eles exportam. Agora, quem bota realmente a alimentação na mesa do trabalhador, do cidadão, é o agricultor familiar. Então, a gente tem feito
colocado muitas emendas para a compra de trator, implementos agrícolas, né? Tem que ter uma política de ter semente, adubo, né? Na parte também de peixes. Agora a gente lançamos aí o peixe do cerrado, então a gente está colocando em várias chácaras, né? Várias áreas rurais, criação de tilápia, né? Porque agora vai estar também na merenda escolar. Então a gente está ajudando ao agricultor familiar para que ele possa sobreviver daquela terra que ele tem. Porque se a gente não der condições para ele sobreviver da terra, ele vai lotear, vai virar uma favela, vai virar uma cidade. Então, a gente tem que apoiar, e é o que a gente tem feito, né? Praticamente toda semana a gente está numa área rural entregando aí tratores e implementos agrícolas. Eles têm muita dificuldade, né? No escoamento da produção, na venda. Então, tudo nós estamos tentando facilitar isso. Hoje, nós estamos botando alguns galpões também para venda, né, para facilitar, porque hoje o atravessador, né, até pouco tempo ganhava muito recurso e o produtor ganhava muito pouco. Então, quando ele vende direto, ainda mais agora com a internet, né, com a rede social, fica mais fácil dos produtores também vender seu produto. Então, a gente está investindo exatamente para dar uma condições melhor de vida, até porque se não fizer isso, as crianças, os filhos já não querem mexer mais com isso. Ninguém quer mexer mais com fazenda, ninguém quer produzir mais nada. Então, se você não incentivar, colocar a internet na área rural, colocar realmente equipamentos de tecnologia, a gente daqui a pouco não tem o que comer. Senador, aqui no Distrito Federal há cerca de 200 mil pessoas na faixa dos 60 anos ou mais. E o DF tem uma das maiores expectativas de vida do país. Porém, ainda algumas instituições de cuidados com os idosos sofrem com carência de mão de obra, capacitação, o cuidado e infraestrutura. O senhor, nas suas redes sociais, divulgou o apoio a iniciativas de cuidado com a qualidade de vida do idoso. O que você pode fazer para criar uma política pública permanente de cuidado com esse público? Pois é, eu tenho defendido assim, né? O governo existe para cuidar das pessoas, cuidar do cidadão. Qual é o cidadão? O cidadão começa no pré-natal. O governo tinha que garantir política pública para que todas as mulheres grávidas pudessem ter acompanhamento médico, uma boa alimentação, porque acontecendo isso, a criança vai nascer muito mais saudável. Depois você tem a primeira infância, que é a fase principal do cidadão, que é onde tem desenvolvimento da coordenação motora, desenvolvimento cognitivo, a questão da alfabetização. Então, você tem que investir muito na primeira infância, com políticas públicas, fazer com que todas as crianças tenham creche, todas as crianças tenham acesso à escola, né? E que tenha também uma boa alimentação. Tudo isso tem que ser, que possa brincar também, né? Ter seu momento de brincadeira. Depois você tem a adolescência, que é uma fase também diferenciada. Você tem que ter política pública para adolescentes, né? Depois você tem a juventude já precisa de qualificação, já começa a pensar em emprego, então você tem que criar políticas públicas para a juventude. Depois o adulto, que já está casando, tem família, quer manter um emprego, quer ter uma moradia, já está pensando na aposentadoria. E depois tem o idoso. Quais são as políticas públicas que nós temos hoje? Muito difícil, quase não tem. O idoso, para você ter ideia, né, eu já sou idoso, 60 anos já é idoso. Então, e hoje nós estamos vivendo o quê? Até 100 anos. Então, será que o governo acha que de 60 até os 100 o cara vai ficar assistindo televisão o dia todo em casa? Não vai. Então, você tem que criar política pública para o idoso. Nós temos sérios problemas com os idosos hoje. Primeiro, tinha aquele provérbio antigo, né? O pessoal falava assim, uma mãe cuida de 10 filhos, mas 10 filhos muitas vezes não cuida de uma mãe, né? Então, você vê nesses abrigos, né? Da terceira idade, pessoas abandonadas, cara, pela família, né? Então, a gente precisa colocar política pública, nós temos que colocar esporte, cultura, aproveitar o conhecimento que eles têm, a experiência que eles têm para transmitir para os jovens, né? A UNB agora lançou, eu achei interessante, né? Lançou um curso já, um vestibular, mais 60, né? Para a terceira idade. Então, você tem que inserir esses idosos no mercado de trabalho, eles têm muita experiência, podem contribuir, talvez não naquilo que ele fazia antes, mas tem uma série de atividades que ele pode exercer. Então, o governo precisa criar política pública, até porque acho que nos próximos 4, 5 anos, Brasília vai ter no mínimo dos 20% da população idosa. Então, se a gente não criar política pública, a gente vai ter sérios problemas. Eu aprovei uma lei recentemente, duplicando a pena para aqueles golpes, né,
meio tecnológico, né? Contra idoso, porque hoje os idosos são os que mais são atingidos por golpe na tecnologia, né? Em termos de aposentadoria. Agora, recentemente, esse escândalo que teve agora da roubalheira que fizeram com os aposentados e pensionistas. Então, bilhões e bilhões foram desviados da aposentadoria desse pessoal. E a gente tem um sério problema com a Previdência. Quem paga o aposentado é a Previdência. E a Previdência está quebrada, porque o sistema brasileiro, ele é o seguinte, quem trabalha paga o aposentado. Nós tínhamos uma pirâmide lá atrás, onde você tinha muita gente trabalhando, com carteira assinada, e poucos aposentados. Agora inverteu. Você tem muita gente aposentada e pouca gente contribuindo. Porque agora tem a MEI, tem pejotização, pessoa jurídica. Então, você já não tem mais tanto carteira assinada. Até porque você tem o Bolsa Família, mais de 50 milhões de pessoas recebendo Bolsa Família. E com isso, eles não podem ter carteira assinada. Então, a gente tem uma série de coisas que o governo precisa cuidar. Né? Essas políticas públicas precisam ser implementadas. Esse é o que falta no Brasil. O Brasil falta política de Estado, que nós não temos, aí tem política de governo. Cada governo que entra acaba com tudo e começa de novo. Então, você não tem um plano de Estado, que é aquele que as coisas boas vão melhorando e as ruins você vai substituindo. Então, você tem que ter um plano de metas. JK fez isso. JK fez um governo de 50 anos em 5. Por quê? Porque ele estabeleceu metas. Vou construir Brasília. Construiu Brasília em 1000 dias. Hoje você não tira um habite aqui em 1000 dias. Né? Então, por quê? Porque ele planejou. Vou trazer a indústria automobilística. Estabeleceu metas. E para atingir essas metas, você tem as ações, quanto é que custa, qual é o prazo. Então, o que falta nesses governos, e aqui, inclusive em Brasília, é a falta de planejamento. Ainda sobre apoio a determinados setores com políticas de ações sociais, o senhor divulgou também o apoio ao Instituto Proeza, que contribui com centenas de mulheres aqui no Distrito Federal com a geração de emprego, renda, capacitação profissional. Gostaria que o senhor comentasse a importância de se apoiar institutos como esses, de viabilizar o negócio deles na geração de renda e capacitação, cursos profissionalizantes. O Proeza é apenas uma instituição. A gente ajudou aí, 50 instituições. Exatamente nessa linha de, primeiro, nós temos uma política de incentivar a qualificação das mulheres, né, mais vulneráveis. As mulheres hoje sofrem muito violência doméstica e muitas vezes elas suportam isso porque não tem renda nenhuma. Então, o marido, né, agride, faz um monte de coisa e ela, por causa das crianças, ou não tem recurso, fica com medo e fica se sujeitando a tudo isso. Então, a gente está dando vários cursos exatamente para dar a elas condições financeiras para ela ou ajudar em casa ou manter, né, a família. Então, a gente tem dado curso de cabeleireiro, corte e costura, confeitaria. Né? No caso do Proeza, a gente tem lá, eles fazem crochê, roupas, né? E também fazem, no contraturno, tecnologia, curso de qualificação, uma série de coisas. Então, por exemplo, marketing digital, nós fizemos agora, recentemente, né? São 2.500 alunos que serão beneficiados com esse curso de marketing digital. O marketing digital hoje ele é fundamental para você, para a pessoa e para as empresas. Então, por exemplo, no caso do Proeza, né, as meninas fazem lá coisas maravilhosas de crochê. Vestido, blusa, bolsa, uma série de coisas. Isso no mercado tem um preço absurdo. Então, eles estão fazendo agora a rede social, o marketing digital. Lógico que eles vão ter condições de vender muito mais facilmente, como já estão fazendo. O Proeza já foi premiado, né, em Paris, na Itália, em vários lugares. Da mesma forma, eu faço lá no Sol Nascente também. Confecciona lá com a Dila. Nós também tem muitos cursos de qualificação lá. Também já foi premiada nos Estados Unidos e tal, de qualificação. Lá, inclusive, a gente tem qualificação, isso que eu já falei para você, cabeleireiro, confeitaria, né? Agora também com placas solares. A ideia é que eles tenham capacidade de criar, de fazer a placa e botar na sua residência. Se a gente colocar uma placa em cada residência, dá uma economia danada de energia. Então, qualificação, esporte, cultura, a gente tem investido muito nessa área exatamente para fazer o que o governo deveria fazer, né? Porque isso tinha que ser política pública. Isso tinha que ser uma coisa fora do orçamento. Hoje é fora do orçamento, tem que estar dentro do orçamento normal, numa política pública do governo. E fazer parceria com o terceiro setor. Hoje,
o terceiro setor em Brasília tem um papel fundamental, né, na área social e na área também de qualificação. Se não fosse o terceiro setor, a gente estaria em sérias dificuldades, porque o governo realmente tem dificuldade de exercer essas políticas públicas. O senhor comentou do marketing digital, né, e o apoio a jovens nessa área. O programa Jovem Influenciador beneficiou muitos centenas de jovens aqui no DF com capacitação e oferta de cursos em redes sociais e marketing digital. O senhor foi secretário de tecnologia aqui no DF. Como que o senhor avalia o papel da tecnologia no incentivo do ingresso de jovens no mercado de trabalho aqui no DF? Olha, isso é fundamental. Eu fui secretário por 2 vezes. Lá atrás, em 2004, já vai fazer 21 anos, eu lancei lá o Parque Capital Digital, né, a Cidade Digital. Dei o maior curso de qualificação do país na época, que foi o DF Digital. Foram mais de 200 mil pessoas que fizeram o curso de qualificação e foram mais de 600 mil certificações. Então, lá atrás eu já dizia, olha, analfabeto não é mais quem não sabe ler e escrever, é quem não tem acesso à tecnologia, à inovação. Hoje, no Brasil, tudo que tem na legislação, né, na área de tecnologia, foi eu que coloquei. Né? Inovação na Constituição, mudamos todo o marco regulatório de ciência e tecnologia. Educação profissional, quando eu fui secretário, eu trouxe educação profissional para a minha secretaria. Aqui em Brasília não tinha nenhum instituto federal. Hoje nós temos 11 institutos federais. Nós trouxemos para cá os institutos federais. Assinei um convênio para construir mais 9 escolas técnicas. Né? Então a gente tem hoje no Guará, Braslândia, Paranoá, Planaltina. Tem várias cidades, Santa Maria. Então a educação profissional é fundamental. Eu fui aqui o presidente da comissão do novo ensino médio, que é exatamente para quê? Porque eu não vim para o Congresso por carreira, eu vim para o Congresso para aprovar as leis para poder fazer. Então, o novo ensino médio, né, a regulação fundiária, Brasília não tem escritura. Né? Como é que essas pessoas vão investir em Brasília se eles não têm escritura? Então, a gente precisa regularizar, tem que fazer a terra. Então, aprovamos a lei. Agora estou começando a regularizar os condomínios e na área rural. A área rural de Brasília não tem escritura. Por isso que você não tem grandes investimentos. Por quê? Porque realmente as pessoas, para investir, né, precisa de garantia. O banco não financia ninguém se não tiver garantia. E a garantia é a escritura, que eles não têm. Então, novo ensino médio, falta de qualificação profissional. Né? O Fundeb, eu fui o relator do Fundeb, que aumentou o recurso para a educação infantil e também a educação profissional. Então, porque na área pública você só pode fazer o que é permitido, diferente da iniciativa privada. Na iniciativa privada você faz o que você quiser, só não pode fazer o que é proibido. Né? Então, eu quando fui secretário, tudo que eu ia fazer não podia, porque não tinha lei para autorizar. Então, a gente fez isso. E lançamos vários projetos, como Bolsa Universitária, o maior projeto assim, social que a gente lançou, que é exatamente, a gente dava uma bolsa integral para o aluno na faculdade, e ele dava uma contrapartida na escola pública, 4 horas por dia, 20 horas semanais. Então, quem fazia educação física dava esporte na escola, no contraturno. Quem fazia teatro, dava teatro. Quem fazia pedagogia, dava reforço escolar. Para você realmente viabilizar a educação integral. Nós não temos como contratar professores para todos os alunos. Então, a gente tem que ser criativo, né? Então, foi projeto assim. Eu lancei em 98, antes de entrar na política, eu lancei o Cheque Educação. Né? Que era o quê? Ocupar as vagas ociosas das escolas particulares, tanto de faculdade quanto creche. Depois levei no Ministério, que nasceu o ProUni. O ProUni hoje tem mais de 18 milhões de alunos que foram beneficiados. Nasceu aqui em Brasília, com Cheque Educação. Né? Então, entrei na política para isso, exatamente para transformar essas ideias em política pública. E tenho falado sempre, olha, quem não gosta de política vai ser governado por quem gosta. É muito comum, não quero saber de política, não gosto disso. Alguém vai decidir por você. Então, se você não participa, alguém decide. Então, é importante a participação. A importância também de usar a criatividade para superar os obstáculos burocráticos, né, da legislação. E econômico, às vezes você não tem recurso, às vezes, suficiente para fazer o que você quer fazer, você tem que ser criativo. Né? Então, essa área de tecnologia ela é fundamental. Você tem hoje, por exemplo, 22% dos jovens que entram na faculdade. 78% fica fora. Se você não tem qualificação profissional, curso técnico, essa meninada vai fazer o quê? Está fazendo o que está hoje. A geração neném, que não estuda, não trabalha. E que fica à mercê do tráfico. Minha avó já dizia, cabeça vazia, oficina do diabo. Não tem o que fazer, vai fazer o que não presta. Então, se a gente não der a esses jovens qualificação, porque hoje, qualquer coisa bem feita tem um mercado violento. Então, com as redes sociais hoje, se você fizer um cachorro-quente de qualidade ou um bolo de qualidade, você colocou na rede social, você vende tudo, cara.
Você tem um rendimento maior do que muitos empregos que tem por aí. Então, a gente precisa oferecer para o jovem isso, né? Oportunidade para que tenha realmente condições de ter acesso à tecnologia. Em Brasília tem muitos jovens que não têm acesso ao computador até hoje. Eu, quando saiu o primeiro notebook, a gente entregou para todos os professores e educadores. Todos da área de educação receberam um notebook, exatamente para entrar na área digital, né? Depois fizemos um curso para terceira idade, que o pessoal tinha medo até de mexer com o computador. A gente lançou o Geração 3, que era exatamente qualificação profissional para terceira idade. Então, essa tecnologia é fundamental. E eu fico triste, porque hoje o mercado de tecnológico está precisando aí, no Brasil, 700 mil profissionais, não tem. O Brasil hoje carece de 90 mil profissionais. Você não tem mão de obra qualificada. Então, é triste quando você vê que os governos não proporcionam política pública para isso, né? Muito obrigado, senador Isalci Lucas, pela participação aqui no Assunto de Estado. Eu que agradeço. Uma honra participar aqui do programa. E obrigado a você também que nos prestigia com a sua audiência. Essa entrevista já está disponível para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/tv, também no nosso canal no YouTube. Aproveita e se inscreve lá. Até o próximo. Obrigado. Essa nova política da EAD é uma mudança que altera todo o ensino superior, não só os cursos EAD. A primeira mudança, que eu acho que é a mais importante, é que a gente regulamentou o chamado curso semipresencial. É preciso ter um processo de monitoramento e acompanhamento, fiscalização em relação à qualidade do ensino à distância. Em discussão, hoje, 20h, aqui na TV Senado. Isso é fruto de quê? De mudanças climáticas? Isso é fruto de quê? De falta de compromisso da política pública ambiental. A comissão está totalmente comprometida em contribuir para que a conferência seja um marco indelével na luta global contra mudanças climáticas. À medida que os efeitos das mudanças climáticas se manifestam com mais frequência, o Brasil não pode mais postergar a sua resposta institucional. Garantir que o Brasil possa lidar melhor com os desafios impostos pelas mudanças climáticas, protegendo nossa biodiversidade e assegurando o futuro para as próximas gerações. Quem trabalha com crianças e com mulheres precisa estar atento às mudanças climáticas. Que o país que protege a Amazônia pode ajudar o planeta a enfrentar a crise climática. TV Senado. Democracia todo dia. Mais de 40 mil mortos tiveram seu cadastro como tentativa de inclusão e desconto associativo. Em 2023, o senhor era presidente da CBPA? Como eu não tenho conhecimento dessa informação, me permaneço calado. Sim, 23 era, sim, senhor. Pronto. Em 2024, o senhor era presidente da CBPA? Sim, senhor. Vocês tentaram colocar 40 mil mortos em descontos associativos. Eu pergunto, de quem é a responsabilidade por essa falcatrua? É do presidente da CBPA ou a quem o senhor delegou poderes para fazer isso? Eu permaneço em silêncio, senhor. Em 4 oportunidades, o depoente, na qualidade de testemunha nesta casa, faltou com a verdade, fez afirmação falsa ou calou a verdade. E por conta disso, senhor presidente, solicito a Vossa Excelência que o depoente seja preso em flagrante por infringência ao artigo 342 do Código Penal brasileiro. Diante da exposto
do exposto, a comissão, com fundamento no artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal, determina a prisão em flagrante do senhor Abraão Lincoln Ferreira da Cruz pelo crime próprio de falso testemunho, que trata o inciso 2 do artigo 4º da Lei 1579 de 1952. Em nome dos aposentados, quase 240 mil que a CBPA enganou, o senhor Abraão Lincoln Ferreira da Cruz, o senhor está preso. Determino que a Secretaria de Polícia adotem as providências com relação à determinação de prisão dessa presidência. A gente também fala tupi. O nome do estado do Maranhão vem do tupi e é formado por dois termos, mar mais inhã. Mar é uma variação de embará, bará, que vem de Pará e significa mar ou Rio Grande. A outra parte da palavra é inhã, que quer dizer correnteza. Então Maranhão virou Maranhão, que tem na origem o significado de mar grande ou mar que corre. A gente também fala tupi. Boa noite. Hoje é quinta-feira, 13 de novembro, e o Senado Notícias está no ar. Em depoimento à CPMI do INSS, o advogado Eric Douglas Martins Fidelis, filho do ex-diretor de benefícios do INSS André Fidelis, preso hoje pela Polícia Federal, não explicou o recebimento de milhões do empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como o Careca do INSS. Bom dia a todos. Eric Douglas Martins Fidelis é advogado e filho de André Fidelis, ex-diretor de benefícios do INSS. A CPMI investiga suspeitas apontadas pela Polícia Federal de que Eric teria intermediado repasses ligados ao esquema de descontos indevidos sobre benefícios previdenciários. As apurações indicam que ele recebeu cerca de milhões de reais por meio de entidades envolvidas nas fraudes. Os parlamentares também apuram a relação dele e do pai com o empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS e apontado como um dos articuladores do esquema. Ele depois amparado por um habeas corpus que lhe garante o direito de permanecer em silêncio. Eric prestou depoimento no mesmo dia em que a Polícia Federal prendeu seu pai, o ex-diretor de benefícios do INSS, André Fidelis, na nova fase da operação sem desconto. O senhor, como filho, eu preferia entregar a minha cabeça ao do meu pai, que hoje está no céu. Então, acho que é uma obrigação de filho assumir as responsabilidades que as detém. Qual era a sua condição no ano de 20 e de 21, já que o senhor e a sua esposa receberam o auxílio emergencial? Excelência, em respeito à orientação dos meus advogados, eu responderei essa pergunta. O relator também citou várias empresas que seriam de Eric Fidelis e afirmou que a partir dessa fase, ele mudou de vida. Duates Tecnologia Limitada. Mantenho a orientação da defesa em não me pronunciar. Metrópole Empreendimento e Participações, já é outro aqui. Mantenho a orientação, Vossa Excelência. EIP Empreendimento, Negócios e Participações. Mantenho a orientação, Vossa Excelência. Todas essas empresas que eu citei significa que a partir de 2023 a vida desse rapaz saído do auxílio emergencial virou esse case de sucesso absoluto. Quando questionado sobre a origem do dinheiro que recebeu, Eric manteve o direito de permanecer em silêncio. Essas três empresas do Careca colocaram para ele mais de R$1,5 milhão de reais. Pô, ele não quer justificar, mas vamos pensar que foi serviço prestado. Aí vamos para outra etapa. E esse 1.800.000 que Careca passou para o senhor pessoa física, é fruto de quê? Excelência, vou manter a orientação da defesa. Então a gente chegou a um ponto que o filho do diretor de benefícios do INSS, até há pouco tempo, recebeu do principal
membro da organização criminosa. Só aqui, mais de 3 milhões de reais. A CPMI do INSS aprovou mais de 60 requerimentos hoje, dia em que a Polícia Federal cumpriu mais uma série de ações no inquérito que investiga os descontos indevidos na folha de aposentados. Parlamentares governistas e oposicionistas comemoraram a operação da Polícia Federal, que cumpriu mais de 60 mandados de busca e apreensão e 10 mandados de prisão em 14 estados e no Distrito Federal. Entre os vários presos, há diversos personagens que os senhores e quem nos assiste em casa conhecem muito bem. Chegaram aqui com habeas corpus, com o direito de ficar em silêncio, arrogantes, dizendo-se que estavam sendo perseguidos, que essa era uma comissão que não dava direitos, não respeitava advogados. Hoje está muito claro que esse núcleo operador do sistema vai ter que responder e está na investigação, no inquérito, e agora está, em boa parte, na cadeia. Outros ainda têm explicações a dar e também serão alvo de operações. Com certeza, hoje é um dia para a gente comemorar. A partir do momento em que a Polícia Federal teve independência para agir, que a CGU teve independência para agir, nós iniciamos um processo nesse país de desbaratar uma quadrilha que tomou de assalto o INSS. E desde o início, senhor presidente, nós temos sustentado aqui, e esta operação de hoje comprovou isso, que este roubo bilionário não teria sido possível sem que mudanças tivessem ocorrido nas regras do INSS, para que estas entidades fantasmas, para que estas entidades que roubaram os aposentados e aposentadas pudessem agir da maneira que agiram. Nós vimos vários presos, não comemoramos prisão. O que nós comemoramos é o fim do ciclo da impunidade. Muitos chegaram aqui arrotando honestidade e agora estão, muitos deles, atrás das grades. Mas deixar bem claro, isso é apenas o início da jornada do fim da impunidade. Ainda tem muita coisa para acontecer. Entre os presos está o ex-presidente do INSS no governo Lula, Alessandro Stefanuto, o ex-ministro do Trabalho e Previdência no governo de Jair Bolsonaro, José Carlos Oliveira, foi alvo de busca e apreensão e será obrigado a usar uma tornozeleira eletrônica. Quase todas as pessoas que foram alvo da operação autorizada pelo ministro André Mendonça, do STF, já prestaram depoimento na CPMI. Existem governos que convivem com a corrupção, existem governos que combatem a corrupção. Agora, ninguém é imune à corrupção. Nós não temos bandido de estimação. Ninguém me ouviu aqui falar, enquanto havia uma crítica, a favor de A ou de B, especificamente, em especial o senhor Oliveira. Vamos verificar o que foi que aconteceu com ele. Se ele tiver culpa, ele tem que pagar por isso. Presidente, CONAFE, o primeiro núcleo foi abordado hoje, o segundo é CBPA. Não entrou no governo atual, não, presidente. Entrou em 2020, as duas. Os ACTs, um foi de 2017, outro de 2020, e o ACT da CONAFE foi renovado em 2022. Presidente, teve 10 mandados de prisão. Dos 10, 9 tem relação com vocês. Segura que o filho é de vocês. Entre eles, o senhor José Carlos de Oliveira, que está com tornozeleira no dia de hoje. Na reunião desta quinta-feira, a comissão também aprovou mais de 60 requerimentos. São novos pedidos de informações, de compartilhamento de documentos, pedidos de prisão preventiva de pessoas que já foram ouvidas pela CPMI, quebras de sigilo de pessoas e empresas suspeitas de envolvimento no esquema de fraudes e novas convocações. O presidente da comissão, senador Carlos Viana, disse que o trabalho da CPMI está numa fase que exige mais paciência. É a montagem
de todo esse esquema, de ouvirmos todos aqueles que de alguma forma colaboraram para que a gente possa chegar nos 3 escalões desse escândalo. Primeiro, nós temos o 3º escalão dos operadores e laranjas que desviaram o dinheiro. Esses operadores, eles corromperam os servidores públicos do 2º escalão. E esse 2º escalão só foi mantido de governo para governo, porque há um primeiro formado por políticos e pessoas que estavam no poder ou estão no poder e que colaboraram para que eles permanecessem ali, montando e facilitando o esquema. O presidente da CPMI do INSS, senador Carlos Viana, fez um pronunciamento ao final da reunião. Ele destacou a 4ª fase da Operação Sem Desconto, realizada hoje. Nós acordamos com a operação da Polícia Federal e da CGU em 17 estados e no Distrito Federal, que cumpriu mandados, desarticulou estruturas e prendeu o ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto. O país compreendeu que essa injustiça não é normal e não será tolerada. Durante muito tempo, esses criminosos caminharam como sombras no meio de nós, usando a escuridão como proteção e a arrogância nesta CPMI para se dizerem inocentes e perseguidos politicamente por um grupo que tinha apenas interesses na própria vida. Erraram. Mas a verdade, senhores, tem uma regra simples. Ela não aceita a noite para sempre. Mais cedo ou mais tarde, alguém acende a luz. Hoje, a verdade foi conhecida, se tornou uma realidade no Brasil com relação aos roubos do INSS. E para o bem dessa verdade, que fique corretamente registrado para a história, a Polícia Federal e a Controladoria Geral da União só conseguiram trabalhar com a independência que foi tão acalentada aqui nessa comissão, porque existem núcleos dentro do próprio STF que não se dobram à pressão dos superiores. Foi essa pequena faixa de autonomia construída no limite que permitiu que a verdade viesse à tona hoje nessa operação. Essa CPMI viu com os próprios olhos o delegado da Polícia Federal que só aceitou falar aqui depois que o superior dele, sentado na primeira fileira, deixou a sala. Quando a pressão saiu, a verdade entrou. Isso mostra o tamanho da interferência que existia e o tamanho da coragem que está sendo necessária para romper esse cerco. E também no final da reunião, o presidente da CPMI anunciou os próximos depoimentos. A repórter Isabela Dutra nos informa os nomes. A próxima reunião da CPMI do INSS vai ser na segunda-feira, dia 17, para ouvir Jucimar Fonseca da Silva, ex-coordenador-geral de pagamentos e benefícios do INSS. Essa reunião está marcada previamente para as 14h30. O horário normal de reunião da CPMI às segundas-feiras é às 16 horas, mas esse depoimento deve ser antecipado para as 14h30, a ser confirmado ainda. Jucimar apresentou um atestado médico para não comparecer, mas ele vai ter que passar por uma perícia médica aqui da equipe de médicos do Senado. Também deve ser na segunda-feira, dia 17, o depoimento do empresário Tiago Schettini. Ele é apontado como facilitador em esquemas investigados e é alvo também de inquéritos conduzidos pela Polícia Federal. No dia 18, às 10h30, terça-feira, às 10h30, excepcionalmente, semana que vem, por causa do feriado, a CPMI vai se reunir na segunda e na terça. Então, na terça-feira, dia 18, às 10h30, será o depoimento de Cecília Rodrigues, ex-presidente da Associação dos Aposentados e Pensionistas, a APEM, e da AAPB, Associação dos Aposentados e Pensionistas no Brasil. As reuniões da CPMI este ano devem ir até dia 4 de dezembro, sendo que no dia 1º de dezembro será a vez do depoimento de Volney Queiroz, atual ministro da Previdência, e o último depoimento esse ano, no dia 4 de dezembro, será de Aristides Vera, presidente da CONTAG. A modernização do Código Civil continua em debate na comissão temporária criada para esse assunto. Na audiência pública de hoje, os juristas convidados pediram aos senadores que tenham muito cuidado com a linguagem adotada no texto para não deixar margem para a insegurança jurídica.
Juristas e especialistas em direito convidados para analisar a proposta de modernização do Código Civil trouxeram alguns pontos do texto que eles avaliam que precisam ser aprimorados. A necessidade de se ter muito cuidado com a linguagem adotada no Código Civil foi consenso entre os participantes da audiência pública. Nossa língua é linda, diversa, e na literatura é ótimo que seja amplamente explorado em todas as suas possibilidades, mas há que se fazer uma distinção importante entre o uso técnico jurídico, do literário, ou também técnico médico, econômico. Cada área de conhecimento tem o seu próprio jargão e não podemos confundir linguagem simples e busca de comunicação efetiva com linguagem atécnica. Esta advogada da Confederação Nacional da Indústria disse que parece que o projeto de lei não leva em conta o sistema jurídico atual do direito contratual brasileiro. Para ela, o Código Civil deveria tratar apenas das relações puramente civis e dos contratos de direito empresarial, pois as relações de consumo, de emprego e de direito administrativo já contam com leis específicas. Ora, por que inundar o Código Civil com consumerismo como se nós não tivéssemos há 30 anos um CDC, um Código de Defesa do Consumidor? Aliás, na sessão de quinta-feira passada, dia 6, falou-se muito aqui em consumidor. Qual a razão? O texto que trata da fiança e da cobrança de dívidas foi apontado por este professor como precisando ser reescrito. Se o fiador ajuizou a ação e, posteriormente, o credor também ajuizou, qual a ação que vai ficar prevalecendo? É a do fiador ou é a do credor? Uma vai implicar a extinção da outra ou as ações serão reunidas? Isso é algo que precisa ser resolvido no texto. Para este professor da FGV e da PUC do Rio de Janeiro, a forma como está redigido o dispositivo de função social vai trazer muita insegurança jurídica. A rigor, a gente pode citar que, por exemplo, uma questão relacionada a um contrato que tem uma natureza que vai tratar de um tema ambiental, por exemplo, ou que vai tratar de telecomunicações, todos eles têm uma função social, ou que vai tratar de uma questão com uma pessoa estrangeira, tudo pode ter, em tese, uma função social. Por quê? A função social é um princípio. E no direito, essa é uma dogmática conhecida, estabelecida, os direitos eles são suscetíveis à modulação. Eles devem ser ponderados, eles não são aplicados como sim ou não. Ele é um conceito mais amplo que você se vale para adotar um princípio. E quando você cria para um princípio uma regra como essa, que é mais ampla, uma ideia de nulidade, você vai gerar uma enorme insegurança, porque quem passa a reger o que é a função social é cada julgador. Esse tema é um tema realmente que suscita muita dúvida e muito debate. Já suscitou por ocasião da comissão de juristas e suscita agora na comissão temporária, e é uma decisão de fato que o parlamento tem que tomar em relação a esse ponto. A Comissão de Direitos Humanos fez uma audiência pública para debater o Fundo de Promoção de Igualdade Racial como forma de viabilizar políticas públicas. A audiência foi sobre a criação de um fundo que tem como objetivo promover a igualdade de oportunidade e a inclusão social para a população negra e pobre. A finalidade é ter recursos para financiar políticas públicas de saúde, educação, segurança, entre outras, direcionadas para esse público. O povo negro representa mais de 55% da população brasileira, mais de 120 milhões de pessoas. No entanto, os indicadores sociais mostram que essa maioria ainda vive em condições de profunda desigualdade. De acordo com o IBGE PNAD Contínuo, 70% das pessoas em situação de extrema pobreza no Brasil são negros e negras e pessoas pardas. A criação do fundo depende da aprovação de uma emenda constitucional que destine parte da arrecadação de impostos para essas iniciativas. Priscila dos Santos Rocha, coordenadora geral de Justiça Racial do Ministério da Justiça e Segurança Pública, destacou que a proposta de emenda é uma política necessária de reparação. Eu quero destacar a importância dessa iniciativa, a PEC 33/2016, que tramita agora no Senado, que estabelece
fortalece o fundo o Fundo de Promoção da Igualdade Racial é uma importante e necessária política de reparação. Rita Oliveira, defensora pública da União, falou sobre a importância das questões tributárias e de gestão do fundo. Ela ressaltou que será importante que os recursos não sejam desviados de sua finalidade. E o que não pode ocorrer de forma alguma é o uso do fundo para programas genéricos ou ações que o Estado já deveria financiar de forma universal, com a perspectiva e o compromisso constitucional de enfrentar as desigualdades raciais. Humberto Adame, presidente do Instituto de Advocacia Racial e Ambiental, enfatizou que as ações do fundo deverão ser fiscalizadas para que possam atingir seus objetivos. E recomendo que se aplique também para que nós tenhamos transparência, publicidade e auditabilidade. Muito difícil você fazer a mobilização social para a legislação, depois vai para a legislação e vai para a execução. E aí, quando chega na hora de executar, o gestor público não tem esses cuidados. E o pior, o dinheiro não chega na parte. O advogado Gabriel Sampaio disse que a criação do fundo é uma das formas de reverter o processo histórico de injustiça racial. Nós temos que colocar o Estado para reverter esse processo, é para isso que precisa-se de um fundo. É para isso que nós precisamos da sociedade civil participando de um fundo. Helena Saf Bastos, consultora de orçamento do Senado Federal, explicou a importância do orçamento público na criação do fundo. Porque toda lei que a gente sanciona, promulga, escreve, ela é muito bonita, muito linda, mas assim, gente, assim, de verdade, se não estiver na peça orçamentária, não passa de uma poesia ou de uma carta de intenções. Ela não vai ser executada. Ela não vai acontecer. Ela vai ficar na conta de propósito e não vai ter impacto real. A verdade é essa. A Comissão de Direitos Humanos fez hoje uma diligência em Rondônia para apurar violações de direitos humanos em desocupações de áreas rurais no eixo Alvorada do Oeste, Jaru-Aru. Pessoas atingidas afirmam que possuem título de terra e não ocupam áreas indígenas. Os senadores chegaram a Alvorada do Oeste, no estado de Rondônia, logo pela manhã. Depois de 40 minutos de viagem por estrada de terra, a comitiva chegou ao distrito de Terra Boa. Centenas de moradores participaram da audiência pública. O objetivo da diligência em Rondônia é apurar denúncias de violação de direitos humanos e fundiários durante a desocupação na terra indígena Urueu-Auau. Chegou 9 caminhonetas lá em casa, todos armados, e falou assim: nós achamos que vocês não estão na área da reserva, mas vou notificar vocês porque eu estou mandado. Eu falei assim, mas como assim, moço? Eu tenho meu título, eu tenho financiamento, eu moro aqui há 32 anos, eu vou sair daqui, eu vou para onde? Eu vou ficar aqui. A senhora tá certa. Vocês procuram os órgãos aí. Aí a gente foi no IBAMA, foi na DPU, a gente foi na Defensoria Pública, para onde mandou a gente foi. Não tivemos solução de nada. Não somos culpados e não somos invasores. Essas famílias foram colocadas numa área que não era área indígena, que estava fora do Parque Nacional. Só depois veio existir a área indígena e aí, por um erro de marcação, de fixação dos limites, acabaram gerando toda essa situação. Então, assim, eu acho que foram depoimentos emocionantes, famílias que estão com dívidas. E isso é algo que realmente mexe com a gente, porque conseguiram financiamento bancário porque tinha título da terra, porque tinha escritura pública, fizeram a plantação do café, melhoraram a sua cultura produtiva e de repente agora não tem a terra para produzir e não tem condições para pagar sequer o financiamento. Então eu acho que o Estado brasileiro errou com essas famílias, errou com a população indígena e agora precisa corrigir esse erro. A operação foi feita por órgãos federais e terminou no último sábado. Segundo decisão do STF, as famílias devem ser retiradas de terras que compõem a área indígena. A gente fica triste com uma situação dessa. Eu nunca imaginei na minha vida, que nós ia chegar no ano 2025
e uma pessoa, as autoridades iam mandar a polícia numa propriedade e tirar a pessoa com título público, com documento, morando ali há 50 anos. Nenhum poceiro pode ser tirado dessa maneira. Um dos moradores retirados de sua propriedade contou emocionado como foi obrigado a deixar a área de 10 alqueires, onde estava há 25 anos. A casa dele foi queimada. Isso não pode acontecer, rapaz. Isso é uma violação dos direitos que você tem nessa vida. Será que você não tem direito a nada? E nós estamos chegando aqui na propriedade do seu Nilson. Ele morava aqui com a família há 25 anos, né, seu Nilson? Essa é a casa onde o senhor morava? Essa aqui. Era a casa onde eu morava. Aqui era o quê? Aqui era a minha cozinha, o meu fogão lá, a lenha. É a minha cozinha. Como foi esse dia? Chegaram, quem colocou fogo? Pessoal da FUNAI, do IBAMA e da Força Nacional. Agora, quem foi que colocou fogo? Porque eles impediram nós de chegar até aqui. Porque nós estávamos numa manifestação para ver se eles esperavam até 2 horas da tarde, que nós estávamos esperando uma audiência que ia ter para ver se nós obtínhamos um liminar ou não. Aí eles passaram por cima e daí impediu nós de entrar, não só aqui, mas nos vizinhos. E até hoje voltar aqui e ver tudo assim? Hoje é mais difícil. No dia, estava todo mundo naquele, né? Mas hoje é mais difícil ainda. Porque você chega aqui, você reverve tudo para trás. Pela quantidade de pessoas que compareceram à reunião aqui no distrito de Jaruaru, cidade de Jaru, percebe-se o tamanho do problema. Aqui, 60 famílias foram notificadas para desocuparem as terras até o dia 30 de novembro. Mas ninguém sabe ainda para onde ir. O que a gente viu aqui são pequenos agricultores que acreditaram no INCRA há 30 anos, ganharam o título, vieram para cá, estavam produzindo e agora um outro órgão quer tirá-los da sua área. Eu só espero que tudo isso não tenha sido feito apenas para ter imagens espetaculares para mostrarmos na COP. Porque a gente já viu isso acontecer o mês passado na Amazônia. Eu só espero que esses cidadãos brasileiros não tenham sido desrespeitados, para a gente mostrar para o mundo que estamos batendo meta na preservação ou na proteção dos povos indígenas. Nós vamos conseguir bater as metas, mas todo mundo junto, sem violar direitos humanos. Criada em 2016 como ferramenta de fiscalização do regime fiscal brasileiro, a Instituição Fiscal Independente do Senado, a IFE, está completando 9 anos neste mês. A Instituição Fiscal Independente foi criada em 2016 pelo Senado como uma ferramenta de fiscalização do regime fiscal brasileiro. A instituição produz análises técnicas e apartidárias, com o objetivo de melhorar a disciplina fiscal. Ao longo de 9 anos de existência e momentos marcantes de crise fiscal no país, o diretor executivo da instituição acredita que o órgão vem cumprindo seu papel. Hoje, o calcanhar de Aquiles da economia brasileira é o desequilíbrio das contas públicas. E os alertas, os relatórios, as projeções, os números fornecidos pela Instituição Fiscal Independente foram essenciais para iluminar o debate sobre as alternativas e sobre a importância de equacionar o drama fiscal para o futuro do país. A instituição ganhou credibilidade e confiança, se tornando referência no debate fiscal. Relatórios mensais, estudos especiais, notas técnicas pontuais e comentários, que são trabalhos mais rápidos e leves, são alguns dos produtos desenvolvidos. Nós não arbitramos atitudes, não julgamos, não recomendamos que se vá por um caminho ou outro, mas quando aqueles que tomam decisão constroem os marcos legais e constitucionais do orçamento público, das finanças públicas, cabe à IFE
ser aquele guardião, aquele fiscal, se a legislação, a LDO, o orçamento, o arcabouço fiscal, se esses instrumentos legais aprovados pelo Congresso e sancionados pelo Executivo, se eles estão sendo cumpridos ou não e quais os riscos futuros embutidos. E para o futuro, a expectativa é permanecer fiel ao que tem sido construído. Manter sempre essa postura neutra, independente, plural, de diálogo com todos os segmentos, sem nenhum preconceito, sem nenhum pressuposto irremovível, sempre procurando uma postura de diálogo, mas muita firmeza na divulgação das nossas convicções e dos números, porque a realidade não mente. Você sabia que a educação à distância tem novas regras e que o país ganhou um marco regulatório para EAD? O programa Em Discussão ouviu alunos e especialistas sobre essas mudanças e vai ao ar hoje, logo depois do Senado Notícias. O país ganhou um marco regulatório da educação à distância.